frequência, quantas vezes por dia, né, aquele medicamento deve ser feito incorreto, diversos alertas, né? Eu ficaria aqui um tempo falando de todos os alertas que a NoHarm tem. Então, acaba padronizando a avaliação da prescrição e não deixando passar erros que poderiam, né, com o tempo da farmacêutica, acabar deixando de lado e poder alcançar o paciente e causar um dano, né? E como é que está essa adesão? A plataforma já é utilizada em regiões, estados? Como é que está o andamento desse trabalho de vocês junto ao SUS? A gente está em todas as regiões do Brasil já. Nós temos mais de 200 hospitais, sendo 70% dos nossos hospitais são SUS. Então, a gente tem muitos hospitais mistos, muitos hospitais 100% SUS, e os hospitais 100% SUS não pagam pela solução, né? Pagam apenas os leitos privados. Então, se o hospital não tem leito privado, ele não é cobrado. E isso porque nós somos sem fins lucrativos e a gente consegue, através da nossa eficiência, né, a nossa equipe enxuta, a gente consegue entregar de graça para o SUS. Além disso, a gente tem os investidores sociais que acabam nos ajudando, nos apoiando a conseguir entregar para o SUS de forma gratuita, mesmo tendo esse percentual maior, né, de leitos SUS em relação a leitos privados. Aqui no Senado, Ana, o senador Sérgio Petecão, do Acre, ele apresentou um projeto após a morte de uma criança que teve a prescrição incorreta e faleceu. E ele apresentou um projeto para criar uma política nacional para exatamente ter um checklist dessas prescrições médicas. Você acha que essa sua plataforma ela poderia ser incluída nessa política de checagem e que seria uma boa opção caso fosse aprovado aqui pelo Congresso essa proposta? Com certeza, nós já temos, né, o programa de segurança do paciente, né, e o protocolo de segurança na prescrição. Então, tudo vai ao encontro, né, desses programas que já existem, lá de 2013. Então, a nossa plataforma acaba apoiando, sim, essa linha. Eu sou especialista em segurança do paciente, em qualidade de serviço de saúde, e com isso a gente trouxe todo esse conhecimento que eu tive durante esses 10 anos para a plataforma NoHarm. E, além disso, durante todo esse tempo que a gente já tem, de 6 anos de plataforma, a gente conta com a colaboração de mais de 3.000 farmacêuticos que a gente tem na plataforma, que contribuem para o crescimento da plataforma. Como é uma plataforma colaborativa, é um instituto, todo mundo tem o interesse de compartilhar o conhecimento e trazer cada vez mais benefício para a segurança do paciente. E esses farmacêuticos também podem ajudar a aprimorar a plataforma, né? Mas conta pra gente os resultados que vocês já obtiveram em relação à satisfação e também análise de resultados positivos, no caso de não haver mais erro em prescrições médicas, outros detalhes. A nossa plataforma, ela proporciona que os farmacêuticos criem intervenções e a gente consegue ver o número de intervenções, o número de pacientes que tiveram suas prescrições avaliadas. Então, a gente consegue saber, por exemplo, que a gente teve mais de 3 milhões de prescrições avaliadas em todo o período que a NoHarm existe. Então, mais de 3 milhões de vidas impactadas, né, de vidas que foram, que tiveram uma prescrição mais segura. Então, esse é o que a gente traz, assim, de benefício. Então, quer dizer que esse processo está cada vez melhorando, né, e o que a gente tem de relato dos farmacêuticos é que acaba que as intervenções mudam, né, porque os médicos vão melhorando as suas prescrições e a gente vai aprofundando aquelas intervenções. Isso eu tinha também de experiência no meu ambiente hospitalar, que no momento que a gente fazia as intervenções, aos poucos os residentes médicos, né, acabavam entendendo como que deve ser feita a prescrição e melhorando as suas prescrições. Então, acabava mudando o foco da nossa intervenção. Então, acaba tendo um aprendizado, né?
E dessa forma a plataforma ela dialoga com o médico, farmacêutico e equipe de enfermagem, né? Como é que na prática isso funciona dentro da plataforma? Na plataforma, o farmacêutico consegue, como o farmacêutico em vários hospitais não tem farmacêutico suficiente para avaliar todas as prescrições, a plataforma acaba priorizando os pacientes mais críticos. Então, ela, através de um score que ela calcula, ela traz os pacientes ordenados por paciente mais crítico. E o farmacêutico, conforme ele tem capacidade, né, de capacidade no sentido de conseguir avaliar o máximo de prescrições, ele avalia os mais críticos primeiro e deixando então os menos críticos para. Mas a IA passa por todas as prescrições, entende? Então acaba priorizando aqueles pacientes mais importantes, né, que vão ter mais benefício. E a plataforma, ela dialoga apenas com as prescrições eletrônicas ou a gente pode também ter prescrições independentes? A gente tem uma nova versão, que é a No Harm Pocket, que a gente consegue, sem integração, mostrar as interações medicamentosas. Alguns alertas a gente consegue colocar. Mas a versão completa da No Harm, ela exige aquela integração de dados, né? Porque daí ela avalia exames, avalia prescrições, avalia os eventos adversos dentro dos textos clínicos, então passa uma inteligência artificial pelos textos clínicos e traz alertas importantes também. Então, essa versão precisa integrar com as informações do prontuário eletrônico, mas a versão Pocket a gente consegue ler uma prescrição que não está dentro de um prontuário. Ótimo. Agora, em relação aos desafios, né? A plataforma tem 6 anos, mas ainda há desafios e houveram desafios também no passado. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para montar uma plataforma como essa? Eu acho que a questão da tecnologia, a gente teve, o meu irmão, ele é desenvolvedor, além de ser doutor em inteligência artificial, então a gente não teve tanto desafio. A questão maior, eu acho, que é o próprio hospital ter uma TI disponível, pelo menos para nos fornecer o acesso ao prontuário. Então, os hospitais que não têm uma TI mínima, assim, para poder disponibilizar o acesso ao prontuário eletrônico, aí a gente acaba não conseguindo. Então, essa é uma das barreiras, assim, que a gente tem, porque nem todo hospital tem, né, uma TI que possa nos fornecer o acesso. E tem os hospitais que não têm prontuário eletrônico, né? Então a gente não consegue atuar para esses hospitais que não têm prontuário eletrônico. Mas a gente tem a No Harm Pocket, que é uma versão nova aí, que talvez possa ajudar nesses casos, mas não vai entregar todo o benefício que a No Harm tem. Alguns hospitais também, os exames não são integrados no sistema. E aí a gente também não consegue dar os alertas que estão relacionados com exames, né? E houve alguma resistência por parte de médicos, hospitais, por causa da tecnologia, da dificuldade que achavam que iam ter, que isso não ia facilitar? Você percebeu essa resistência ainda, que sempre tem, né? No início, quando a gente muda a tecnologia, algumas pessoas têm resistência a isso. Como o nosso sistema ele é direcionado para o farmacêutico para fazer essa avaliação da prescrição, né, que é um processo, essa avaliação da prescrição pelo farmacêutico é um processo já validado, né? É uma questão que é trazida pela JCI, pela ONA, que são certificadoras dos hospitais, né, acreditadoras desses hospitais, que mostram quanto aquele hospital está qualificado. Então, esse processo já existe nos hospitais mais qualificados, né, em que o farmacêutico avalia a prescrição médica e, como não é direcionado para o médico, o que a gente teve é farmacêutico realmente muito interessado em ter a ferramenta, porque ele está ali, né, com muito trabalho e ele entende que aquelas prescrições, eles não estão dando conta de avaliar todas as prescrições com profundidade. Então, a gente não teve resistência dos farmacêuticos. Da equipe médica é mais essa relação farmacêutico-médico de sugerir essa alteração de prescrição, né? Um outro profissional sugerindo uma alteração de prescrição. Então, essa resistência não está relacionada com a plataforma.
e sim com o processo de trabalho da farmácia clínica, que está crescendo, em alguns lugares já está bem estabelecido, né? Mas em alguns lugares ainda está sendo reconhecido pela equipe médica, pela equipe multidisciplinar. Agora, Ana, essa plataforma ela pode ajudar a reduzir custos para o SUS? E de que forma ela poderia reduzir? Com certeza, a gente tem, por exemplo, a Santa Casa de Belo Horizonte já trouxe reportagem falando numa economia de 2 milhões de reais, né? Então, como que a gente traz essa economia? Primeiro, com a eficiência do serviço. E o outro ponto é com a redução de custos em medicamentos, né? Então, os quimioterápicos, por exemplo, são medicamentos muito caros. Então, se tu consegue otimizar o uso dos quimioterápicos, e ainda trazer segurança para o paciente, então tu consegue ter uma eficiência hospitalar maior. Agora, em relação a outros países, vocês pensam ou já trabalham com um trabalho em outros países, em levar essa plataforma para outras regiões, né, outros países? E se você teve alguma influência externa, né, de plataformas externas, para te ajudar na criação dessa que você tem hoje? A gente desconhece sistemas direcionados para farmácia clínica como o nosso, né? No Brasil, no mundo inteiro, na verdade. E a gente já fez algumas conversas com o pessoal de Chicago, da Austrália, em Portugal, e a gente não conhece plataforma similar à nossa no mundo inteiro, direcionada principalmente para o farmacêutico. E a gente tem introduzido a nossa ferramenta na Argentina, já conversamos com Portugal, mas é uma questão mais de prontuário lá que domina o mercado, que a gente acabou não conseguindo entender como é que é, né, esse processo lá, mas a gente está aos poucos conhecendo outros mercados. Mas o nosso objetivo maior é o Brasil, e a gente tem muitos hospitais ainda aqui, a gente está trabalhando com um pouco mais de 200 hospitais, então a gente tem muitos hospitais ainda para trabalhar aqui dentro, e a gente tem interesse de ter uma parceria com o Ministério da Saúde também, e avançar no uso do SUS, que a gente acaba tendo também limitação de conseguir alcançar todos os hospitais do SUS, né? A gente está na rede EBSER, por exemplo, que é uma quantidade grande de hospitais que a gente está avançando nessa integração, e a gente quer avançar ainda mais, né? Que o nosso objetivo realmente é impactar o Sistema Único de Saúde, mas também o sistema suplementar. Agora, falando dessa plataforma, você estava me contando antes da gravação que você teve que deixar, né, o seu concurso para poder se dedicar totalmente à plataforma. Como é que a equipe hoje trabalha? Quantas pessoas trabalham nessa plataforma? E como é que é o seu dia a dia aí para dividir entre mãe, casa, né, família e também o trabalho? Não é fácil, né? Os filhos reclamam um pouco que eu trabalho demais, né? Mas tudo bem, faz parte, a gente tem esse propósito aí. Eu e o meu irmão somos muito workaholic, assim, trabalhamos muito, né? Mas a gente gosta do que a gente faz, por isso que a gente acaba trabalhando bastante. Mas eu tive que realmente sair do concurso que eu tinha, que era no Hospital Conceição, porque eu não estava dando conta de ter filho, mais 36 horas de trabalho no hospital e mais a No Harm, e acaba que a gente não conseguia avançar tanto na No Harm por não ter alguém dedicado a ela. Então, eu acabei em 2022 saindo do meu concurso e assumindo daí 100% do tempo na No Harm. Agora, Ana, você acredita, há 6 anos vocês desenvolveram já uma plataforma bem inovadora, né? Agora que a inteligência artificial está muito mais desenvolvida e essa rapidez vai ser cada vez maior para novas plataformas, você acredita que a tecnologia ela vai ajudar muito a agilizar, desburocratizar esses procedimentos dentro do SUS, principalmente? Com certeza, eu acho que a gente está disposto a isso, né? Nós estamos dedicados ao SUS e somos pioneiros, né, na inteligência artificial na área da saúde. Então, eu acho que a gente tem muito o que crescer e a gente é dedicado a melhorar o sistema de saúde.
do SUS mesmo, sistemas públicos de saúde. Então, eu acho que a gente vai avançar muito e a nossa equipe é top em inteligência artificial, então tudo que tem de novo a gente está usando, os agentes, a gente já está usando na nossa ferramenta, tanto para suporte no dia a dia, quanto na curadoria de dados, como também para ajudar as próprias farmacêuticas, né? Então, a gente tem muito que avançar e a gente tem que aproveitar esse avanço da inteligência artificial para o bem, né? E é isso que a gente está fazendo. Agora, Ana, como é que é o treinamento das equipes dentro dos hospitais para poderem acessar essa plataforma? Vocês levam uma equipe lá para explicar, implementar tudo? Nós somos poucas pessoas, né? Para a gente trazer eficiência para esse processo, a gente acaba não indo presencialmente. A gente faz, ainda mais que a gente está no Brasil inteiro, ia ser um custo muito elevado para a gente fazer isso. Então, a gente faz um treinamento remoto, pela internet mesmo, a gente faz vídeo chamada, conversa com os farmacêuticos e faz um treinamento ali, e depois a gente avalia e tira dúvidas, né? Após o treinamento para ver se ficou entendido, se eles estão conseguindo usar a ferramenta. E, além de tudo, anualmente a gente premia os farmacêuticos que tiveram melhores resultados com a ferramenta, então que impactaram mais pessoas com intervenções importantes, né? A gente avalia, inclusive, se a intervenção foi importante para aquele paciente ou não. Agora, você falou que vai tentar uma parceria com o Ministério da Saúde. Como é que estão essas tratativas? Vocês já entraram em contato? Já existe algum tipo de aproximação, de interesse por parte do poder público para poder ampliar essa plataforma no sistema de saúde? Sim, a gente tem algumas conversas que a gente já teve com o Ministério da Saúde e a gente também está participando de um edital da CEIDIG, que é também para cadastrar empresas para avançar nessa questão de inovação, né? Então, acho que nesse ponto o Ministério deixou essa oportunidade da gente fazer essas parcerias, né? Que está em andamento ainda, mas a gente tem muito interesse de avançar. Agora, passados já esses 6 anos, já mais ou menos consolidada essa plataforma e em crescimento, quais são os próximos passos? Como você vislumbra aí o futuro dessa plataforma? Pensa em outras plataformas ou ampliar a sua? O que vocês pensam aí para os próximos anos? Então, a gente está avançando numa plataforma que a gente percebeu que é importante, que os hospitais têm muito interesse também em treinamento, da capacitação dos profissionais da saúde, né? Então, a gente criou a No Harm Learning, que é para a No Harm Educação, para que a gente possa ter mais alcance, né, no conhecimento, principalmente de segurança do paciente, mas tudo que envolve o hospital, que é muito complexo, a gente consegue fazer dentro dessa plataforma, e a gente usa nessa plataforma agentes também, que é de inteligência artificial, consegue incluir documentos relacionados com aquele assunto e criar, então, um curso para cada um dos assuntos que tu quer abordar com os profissionais. Então, a gente está em desenvolvimento dessa plataforma e a gente acredita que isso vai melhorar ainda mais tanto o uso da plataforma quanto a segurança do paciente como um todo. Olha, o que a gente quer é que essa plataforma cresça e que os serviços de saúde sejam aprimorados com a ajuda da inteligência artificial e com a ajuda de pensamentos como o seu e o do seu irmão, que construíram essa plataforma e que hoje trabalha até gratuitamente para alguns hospitais públicos. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente levantar esses temas. A segurança do paciente eventualmente vem à tona por causa de casos como o do Benício, né? E acho que é importante a gente sempre trazer essa discussão para cada vez mais a gente ter menos casos como esse. Você tem toda a razão. Obrigada pela entrevista. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui. Este programa está disponível no senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até a próxima.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam! Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O SUS gasta hoje em torno de 700 milhões de reais com tratamento de acidentados, né, de trânsito em geral. Mais de 60% desse valor está associado a vítimas de sinistros com motocicletas. Se o paciente tiver uma fratura grave de platô tibial, às vezes fêmur ou acetábulo, em média esse paciente corre em internação mais ou menos em torno de 7 a 15 dias internado aqui no hospital. O problema vem depois, porque não é só operar e está resolvido. Nenhuma fratura cola em 30 dias. Geralmente isso vai para 40, às vezes 60 dias. Então a gente está falando de um perfil de paciente jovem, um perfil de paciente que está no mercado de trabalho e que agora vai ficar afastado, recebendo auxílio do INSS muitas vezes e parando de produzir e dando principalmente uma despesa grandiosa para o Estado. Seja de insumos hospitalares, a não produção, não pagamento de imposto. Isso tudo, pensando em forma de sociedade, é muito ruim para todo mundo. Particularmente para mim, eu consegui levar a TV Senado a Pari Cachoeira, quase 5 mil quilômetros de distância de Brasília, com a audiência da CPI das ondas, ou seja, isso ao vivo. Isso é extremamente importante. O Brasil tomava conhecimento do que nós estávamos fazendo na CPI das ondas a distante 5 mil quilômetros. E o que a gente espera, cada vez mais a TV Senado faça o que está fazendo, se modernize, isso ela está fazendo, e acompanhe o trabalho de cada um senador, de cada uma senadora, indistintamente. Aqui os senadores são tratados iguais pela TV Senado. Isso é muito importante. Claro, a divulgação do nosso trabalho, para que você, brasileiro, tome conhecimento do que a gente anda fazendo por aqui. Extremamente importante. Portanto, 30 anos é motivo de parabenização. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, digamos que nos estamos construyendo dentro de toda esta limitación que existe nuestra propia libertad o nuestra propia liberación. Mostra Senadoc, sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários, e nós vamos estar modernizando a economia brasileira.
Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de março. O Senado Notícias está no ar. O presidente da CONTAG, que iria depor hoje na CPMI do INSS, conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, decidiu cancelar a reunião do colegiado. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Bom dia aos nossos telespectadores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator aí do caso Master, concedeu também ordem de habeas corpus para Aristides Veras dos Santos, que é o presidente da CONTAG e que iria depor hoje na CPMI do INSS. Assim, com essa ordem, ele poderia escolher não vir. Então, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, decidiu cancelar essa reunião, que seria a 36ª do colegiado. Carlos Viana também prometeu fazer nesta manhã um pronunciamento para comentar a decisão do ministro Mendonça e também informar sobre os próximos passos da CPMI. Em outra frente, Viana também tenta prorrogar os trabalhos da comissão, que tem data final para funcionamento no próximo dia 28 de março. Mas já há um requerimento assinado por mais de 200 parlamentares que ainda não foi lido pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Por isso, na última sexta-feira, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, ingressou no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança para tentar fazer valer esse requerimento. Ainda não há decisão sobre isso. E durante o final de semana, os parlamentares da CPMI estiveram aqui no Congresso Nacional, junto com assessores, na sala-cofre da CPMI, analisando os dados que estão lá nessa sala-cofre, frutos da quebra de sigilo do banqueiro, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A sala funcionou no sábado e também no domingo. Portanto, essas são as últimas informações da CPMI do INSS, que não vai ter reunião nesta segunda-feira. André. Obrigado, Tiago. Então, como vimos aí com o repórter Tiago Tibúrcio, está cancelada a reunião prevista para hoje à tarde da CPMI do INSS. A Comissão de Direitos Humanos vai lançar hoje o novo Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado. Os planos de acessibilidade e sustentabilidade ambiental também serão lançados. A cultura da paz, fundamentada no respeito mútuo entre as pessoas e harmonia com o meio ambiente, constituem objetivos permanentes da instituição Senado Federal. Ao longo das últimas décadas, a arquitetura futurista vem se adequando aos novos parâmetros de conforto, economia de energia, reciclagem de resíduos e acessibilidade para todos. Mas isso não diz tudo. Quando se trata das relações humanas e da promoção da igualdade entre os diferentes, o Núcleo de Responsabilidade Socioambiental do Senado Federal promove e renova o Plano de Equidade de Gênero e Raça há mais de uma década. Nesta segunda-feira, 16 de março, 10 da manhã, a Comissão de Direitos Humanos promove uma audiência pública interativa para o lançamento do novo Plano de Equidade de Gênero e Raça e também dos planos de acessibilidade e sustentabilidade ambiental. Segunda-feira, 10 da manhã, e você assiste ao vivo na TV Senado.
A terceira semana de março começa com audiência pública e sessão especial. De terça a quinta estão previstas sessão do Congresso, sessão especial do Senado, exame de projetos e audiências públicas nas comissões. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 da manhã, como vimos, a Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública para lançar 3 documentos estratégicos: os planos de equidade de gênero e raça, acessibilidade e sustentabilidade ambiental do Senado Federal. As diretrizes foram elaboradas por comitês internos da Casa e serão apresentadas por representantes das áreas de inclusão e responsabilidade socioambiental. No mesmo horário, o plenário realiza sessão especial em homenagem aos 20 anos da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Logo mais às 2 da tarde, o plenário volta a se reunir em sessão não deliberativa, destinada a pronunciamentos dos senadores e a comunicação de assuntos gerais. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Serviços de Infraestrutura tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que institui a Lista Nacional de Proibição de Embarque Aéreo por risco à segurança pública e à integridade dos passageiros no âmbito da aviação civil brasileira. E às 10 horas desta terça está prevista a sessão especial do plenário do Senado para celebrar e promover o lançamento do Guia da Candidata neste mês da mulher, com foco na prevenção e no enfrentamento à violência política de gênero. E às 3h30 da tarde desta terça está prevista a sessão solene para a promulgação do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada. Na pauta, um dos projetos prevê medidas excepcionais destinadas ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública, aplicáveis às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Às 10 horas desta quarta, a Comissão de Relações Exteriores tem audiência pública prevista para ouvir o ministro da pasta. Mauro Vieira deve falar sobre a posição do Brasil quanto às tensões no Oriente Médio. Na quinta-feira, às 10 horas, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem reunião marcada para debater em audiência pública temas relativos à responsabilidade civil. Uma audiência pública das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos debateu os problemas enfrentados pelos portadores da acondroplasia, uma das principais formas de nanismo. A acondroplasia, forma mais comum de nanismo, é uma condição genética rara que afeta o crescimento ósseo. Para discutir políticas públicas inclusivas, as Comissões de Direitos Humanos e Assuntos Sociais realizaram uma audiência pública. Para debater os desafios enfrentados por pessoas com acondroplasia no Brasil, com ênfase em inclusão social, combate ao preconceito, tratamentos disponíveis, acessibilidade, educação e oportunidades de trabalho. O preconceito e a falta de acessibilidade enfrentados por pessoas com acondroplasia estiveram entre os principais temas debatidos na audiência. Os convidados também destacaram a importância do tratamento adequado para garantir mais qualidade de vida e inclusão. O Voxzogo, medicamentos, meu filho faz o tratamento, não é uma intervenção estética, é uma terapia modificadora da doença. Ele não atua apenas sobre centímetros de estatura, atua sobre funcionalidade, sobre prevenção, sobre complicações. A gente fala que o tratamento é o quê? Esperança, não é? Esperança para uma qualidade de vida. Porque quando a gente fala do tratamento, a gente fala de futuro, né? A qualidade de vida. A gente vem, bate na tecla que não são somente centímetros e realmente não são. Para nós, mães que estamos convivendo com os nossos filhos diariamente, a gente vê toda a evolução, toda a questão de envergadura para poder ter mais mobilidade, para fazer coisas diárias dentro de casa. A gente precisa sair daqui com esse compromisso dessa casa de lutarmos por políticas públicas, obviamente pelo acesso ao tratamento para as crianças, mas políticas públicas ao longo da vida. Especialistas, a gente precisa mobilizar especialistas no Brasil inteiro que cuidem não só das crianças, mas dos jovens e dos adultos. É isso mesmo.
Em 5 de fevereiro de 1996, nascia a TV Senado. Uma sessão especial no plenário do Senado comemorou as 3 décadas da primeira emissora legislativa de alcance nacional. Servidores e funcionários da TV Senado, parlamentares e convidados participaram da sessão especial em homenagem aos 30 anos da emissora. O presidente Sarney compreendeu que a democracia brasileira carecia de uma janela direta, sem filtro ou edições, entre o representante e o representado. Celebrar os 30 anos da TV Senado é valorizar uma das maiores conquistas da comunicação pública no Brasil. As pessoas assistem à TV Senado e percebem que são assuntos do seu interesse, lhe diz respeito, trata das suas vidas. Temas como racismo, discriminação, feminicídio, desemprego, pobreza, previdência, direitos trabalhistas, aposentadoria, direitos das mulheres, das crianças, economia, saúde, educação, segurança, meio ambiente. É em nome dos indígenas discriminados, em nome dos ribeirinhos discriminados, amazônidas que são discriminados. O que vocês sabem de Amazônia é que tem que ser preservada. O que vocês não conhecem é que tem que preservar o ser humano que habita lá. E a TV Senado mostrou isso. Eu quero citar aqui, por exemplo, um episódio em que não fora a TV Senado, boa parte do Brasil não saberia o que estava acontecendo no Brasil. Foi exatamente na CPI da Covid. As pessoas sempre perguntam, o que é que você está fazendo, o que é que o Senado faz? A TV Senado nos ajuda a levar essa mensagem. A voz do Senado nos pequenos povoados significa a integração política do Brasil profundo deste imenso país continental. Os debates, as votações, as audiências públicas, os posicionamentos de cada parlamentar passaram a estar ao alcance de cada brasileiro. A cerimônia contou também com vários ex-diretores da TV, desde os que estavam à frente da emissora em 1996 até a gestão atual. A central de vídeo, ela veio antes da TV Senado. Era 3 salas, uma mesa de corte, 2 câmaras, que trabalhávamos com maior dificuldade para começar a fazer algum trabalho para depois virar a TV Senado. A estrutura do Senado não estava preparada para desenvolver esse projeto. A TV Senado foi orientada a ser imparcial e não ter nenhum tipo de seleção, preferência por partido, para ser independente e refletir o que estava realmente acontecendo aqui de maneira direta. Nós transmitimos aqui tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de pressão, fazendo aqui a verdade viesse à tona. Estamos presentes em mais de 1.600 cidades brasileiras, com sinal digital disponível para aproximadamente 128 milhões de pessoas. E o vídeo de cada senador, produzido através das câmeras da TV Senado, em cada comissão e no plenário, está disponível na internet para download via celular. Tudo isso é visibilidade da atividade parlamentar, ampliada pela diversidade de distribuição pelas redes sociais, que tem atualmente apenas nos perfis da TV Senado quase 3 milhões de seguidores. Fazer leis é construir o nosso país e a TV Senado contribui para o Brasil se ver, para o Brasil se discutir, para o Brasil além de se mostrar, de se reconhecer e propor o novo país que queremos a cada ano e a cada momento. Quem acompanha a programação da TV Senado está acostumado a ver por meio dessas câmeras as sessões, os debates, as entrevistas que ajudam a explicar tudo o que acontece aqui dentro do Congresso Nacional. Mas hoje a história se inverte um pouco. A reportagem é sobre quem há 30 anos trabalha para levar o Senado a todos os brasileiros. Privilégio, orgulho, amor, paixão, agradecimento por tudo que eu vi, que eu vivi, todos que eu conheci.
muito bom estar aqui. A primeira TV legislativa do país é um grande prazer e eu me dediquei 30 anos e vou continuar a me dedicar para trazer uma bela imagem para a TV Senado. O ápice dentro da TV Senado foi a criação do núcleo de documentários, em que a gente contou a história do Brasil, política, cultural e vários outros aspectos, e deixamos um legado muito bom para o povo, para a população, para o brasileiro em geral que quer se informar e saber um pouquinho mais da nossa cultura e da nossa história política. São 30 anos, farei 30 anos, dia 10 de junho desse ano. Uma alegria, uma alegria. Isso aqui TV Senado é a maior credibilidade de uma emissora do país, né? Assim, tenho muito orgulho, muita alegria. Um vídeo contando a história da TV foi exibido e um troféu comemorativo foi entregue a pessoas que ajudaram a construir a história da TV nesses 30 anos. Especialmente nos momentos mais críticos. O que a gente faz é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. TV Senado é democracia, todo dia há 30 anos. Representando o ministro das Comunicações, Wilson Diniz exaltou o papel da TV Senado. E o presidente da EBC disse que a data reforça a importância das emissoras públicas. Ao longo dessas 3 décadas, a emissora consolidou-se como uma referência em comunicação pública, aproximando o cidadão das atividades do parlamento e contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às decisões que impactam o destino do nosso país. A gente precisa pensar a comunicação pública com mais força, com mais responsabilidade, e uma data como essa nos chama para essa reflexão. Jornalismo de qualidade, informação, serviço público e com acesso à população. Vou embora. Mas vocês sabem que eu levarei vocês aqui, esse belo coração desse negro senador. Como parte da programação do Mês da Mulher, o Senado recebe a exposição Donas da Rua. A mostra reúne ilustrações criadas por Maurício de Souza e apresenta figuras femininas que marcaram a história do Brasil. A exposição Donas da Rua, promovida pela bancada feminina do Senado em parceria com a Maurício de Souza Produções, busca incentivar a autoestima e a igualdade de gênero desde a infância. A mostra destaca histórias de mulheres com trajetórias que contribuíram para o avanço da cultura, educação, política e pela luta por direitos. A exposição ela traz de uma maneira lúdica, mas muito forte ao escolher histórias tão importantes, da importância de que a gente possa discutir a situação e a posição da mulher na sociedade. Eu gosto especialmente do nome dessa exposição, que é As Donas da Rua. Eu acho que nós somos donas da rua, do bairro, da cidade, do estado e, por que não, do Brasil. A exposição reúne ilustrações criadas por Maurício de Souza e apresenta figuras femininas que marcaram a história do Brasil. A ideia é promover o empoderamento feminino e inspirar meninas a buscarem seu espaço na sociedade. Quando a gente fala de lidar com as crianças, a gente está formando uma nova sociedade, uma nova cultura, uma forma de enxergar o mundo diferente. Então, assim, tem uma importância estratégica, mexendo no presente para mudar muito o futuro. A exposição está aberta para visitação no Espaço Ivandro Cunha, no Senado, até o dia 20 de março e faz parte da programação Março Mulheres 2026, uma série de eventos realizados pelo Senado para promover os direitos das mulheres, enfrentar a violência de gênero e valorizar trajetórias femininas no Brasil. Trazer essa exposição, trazer também essa fala sobre o papel dessas mulheres, tirar essa invisibilidade, esse silenciamento que foi feito ao longo dos anos, é importantíssimo para justamente dar esse recado, tanto para mulheres, meninas, homens, meninos também. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima. Cantar o samba inteiro da Bahia com todos esses artistas, né? É a primeira vez que se grava um DVD também no Teatro Castro Alves, que é um teatro lindíssimo, né? Meu pai me ensinou a amar Dorival. Eu era criança e eu me lembro do meu pai cantando as músicas do Dorival Caymmi. E meu pai se chamava João. E tinha uma música chamada João Valentão, do Dorival. Pra sonhar, porque não há sonho mais lindo do que sua terra. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Esporte do Senado aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a reserva de lugares para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios de futebol e arenas esportivas. Aqui comigo no estúdio está o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que foi o autor desse projeto. Senador, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Já começo perguntando para o senhor quais são as dificuldades que as pessoas que têm autismo e as suas famílias têm quando vão frequentar um ambiente esportivo. Que bom estar de volta, cara, e com um argumento forte hoje, né, de um projeto social muito bom. Cara, o autista tem o problema de quando vai ao estádio, e muitos gostam de futebol, aqueles fogos, né, perto deles, e não tem abafador, tem aquela confusão toda. Há um experimento no Vasco que está dando certo, e uma vez lá eu percebi isso, que é preciso reservar. O autista, ele precisa, ele foge do barulho. Eu não sou especialista na área, mas ele não pode ver muito barulho, muita luz, muita confusão. E esse espaço reservado, com abafadores, né, vai ter acompanhante, e conforme o grau dele tem acompanhante, o acompanhante não precisa dos instrumentos que o autista vai precisar. Então, praticamente é fugir do barulho, é fugir daquela confusão toda, daquela luminosidade excedente. É dar paz para ele, para que ele possa, no mundo dele, acompanhar o futebol. E como é que vai ser dentro dos estádios, o número de reserva, qual a capacidade desse estádio, como é que vai ser isso? O projeto inicial era 1%, menos do que isso, mas o relator, o Bruno, o suplente do senador Romário, levou para 2% no local. Se não for ocupado pelos autistas, aquele espaço de 2%, quem organiza fica livre para colocar outras pessoas naquilo. Então, 2% eu acho que é até mais do que o suficiente. É melhor exceder nesse caso. O que a gente quer, eu vejo tanto autista, e como eu falo, né, eu não sou ali militante da causa especificamente, mas estou atento para isso. E a gente vê, muito autista gosta de futebol. Eu sou vascaíno, acompanho e vejo autistas fazendo vídeos, sabe, maravilhosos. Então, por que não proporcionar a essas pessoas os mesmos direitos que nós? Se elas são especiais, o tratamento tem que ser especial. O senhor falou que é vascaíno, então conta pra gente como é que surgiu isso, essa experiência no estádio do Vasco, o que eles fizeram, por que foi isso que trouxe, que despertou no senhor essa ideia? Na realidade, eu não sei nem como surgiu, mas o Vasco, não estou puxando para a passadinha, o Vasco precede a tudo, né? Aquela questão dos negros, e você sabia que tem uma piada, né? Você que é mulher, o melhor genro para uma sogra é ser vascaíno, que é o título que ele vai ser fiel, né? Então, a gente vendo aquilo, aí sim, aí colocando aquilo na lei, obrigando, e eu não digo aperfeiçoando, mas melhorando, a ideia foi rápida. Conversei com o Romário, ele achou a ideia excelente, só que ele saiu de férias, ou interesse particular, e a gente conseguiu. Agora já vai para a Câmara, Carla. Então, a mãe, ela acompanha o seu filho para ir futebol, a namorada, o pai, porque vai dar direito
direito ao acompanhante nesse mesmo espaço. E é um espaço dedicado a eles, um espaço silencioso, um espaço sem exagero, a prever também, o relator colocou, os fogos, aquelas coisas todas, longe deles. Não é proibido estar longe da gente querer proibir. Vai continuar, só que longe do espaço reservado aos autistas. E os donos dos estádios, ou os gerentes do estádio, é que vão ter que proporcionar isso. Vão ter que se adequar à lei. Como é uma causa nobre de todos nós, eu acho que logo, logo essa lei passa na Câmara e vai ser sancionada. Porque ela foi rapidamente aprovada na Comissão de Direitos Humanos, né? Foi na semana passada, nessa semana já foi aprovada na Comissão de Esporte. Há aí uma movimentação, uma aceitação muito boa dos parlamentares. E muitos deles também invocando a questão da inclusão, né? Que o esporte é inclusão. Não tem coisa melhor para você incluir, para você transformar e colocar do que o futebol. O esporte como um todo, o vôlei, mas o futebol em si é o esporte mais inclusivo que você possa imaginar. É o esporte onde convive pessoas, né, variadas, de tudo que você possa imaginar. Então, por que não aproveitar esse veículo que está aí, que é admitido, que é adotado por todos os brasileiros e brasileiras, e levar ele como veículo, ele como vetor dessa mensagem também, além de dar conforto aos autistas, a gente quer dar essa mensagem de que é preciso olhar com atenção para todas essas causas. E todas as pessoas que eu converso, Carla, eu estou impressionado. Todas as pessoas que eu converso tem alguém na família autista. Alguém, sabe? Então, realmente, essa causa é de todos nós temos que estar atentos para isso. E eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por estar senador da República, legislador, poder elaborar leis dessa natureza e desse tamanho. Hoje é um dia muito feliz para mim. É um dia de renovar, e eu faço isso todos os dias, agradecer a população do Amazonas por ter me colocado aqui. Senador, além dessa reserva de lugares, que outras adaptações o senhor acha que poderiam ser feitas ao longo aí do tempo e também para incluir outras situações, outros transtornos ou outras questões que precisam também ser incluídas? Como eu te falo, cara, eu não sou especialista em finanças, mas consegui aprovar a lei de autonomia do Banco Central. Né? Eu não sou especialista no agronegócio, mas consegui lei para isentar a Embrapa. Eu me considero um humanista, aquele jornalista, aquele político que trouxe, aquele cara que foi de teatro, de música, de jornal, trouxe esse conhecimento. Então, quando eu percebo alguma coisa que precisa ser feita, que tem um vácuo naquele conhecimento que a idade e a experiência me trouxe, a gente procura legislar nesse sentido. Por isso que a gente fez aquela lei também que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. Agora o câncer de mama já é lei, né? O SUS é obrigado a rastrear mulheres a partir de 40 anos, não apenas de 50. Então esse conhecimento meu, adquirido ao longo, no trilhar, no caminhar da minha vida, é que me permite essas coisas. Então eu sou observador. Eu não sou especialista, eu sou observador. Na medida que eu possa observar que a gente pode trabalhar para isso, com certeza eu vou estar junto. Mas eu vejo muita gente trabalhando nessa causa, das pessoas especiais. Senador, essa adaptação que vai ser necessária, né, ser feita aí nos estádios, você acha que pode haver alguma resistência? Seriam projetos caros ou são coisas que são mais viáveis? Não é projeto caro, é reservar um espaço. Mesmo que seja caro, eles tiram no segundo jogo, eles tiram na segunda rodada do campeonato, não é isso. Eu só temo que alguém possa, por isso que eu fiz questão de dizer que os fogos não estarão proibidos, o barulho, sabe? Continua tudo igual. Só que vai reservar o espaço para os autistas. Pronto, é aquele espaço ali que vai ser preservado. Eu tenho medo quanto à narrativa, mas o gestor, o dono de estádio que ousar a não cumprir essa lei, ele está mostrando o que ele é, né? Porque, como eu te falo, e você sabe muito bem disso, é uma causa que mexe com todos nós. Como é que foi isso no Vasco? Houve uma receptividade boa dos torcedores? Sim. Inclusive, é um espaço pequeno, não é o ideal, mas é um começo muito bom. E a gente sabe, quer dizer, o Vasco olhou para os seus torcedores, né? O Vasco olhou para aquilo, não sei se o Maracanã já fez também. E a gente quer olhar para um todo. Todo estádio, toda arena esportiva tem que ter esse espaço. Ele ocupe ou não, ele tem que estar agora com a ressalva de que, se não ocupar, pode ser ocupado por outras pessoas. Ou seja, aquele estádio não terá prejuízo algum. Então não pode alegar nada disso. Independente da capacidade dele, vai ter essa questão da reserva, ou tem uma capacidade mínima? 2% a reserva, não, que eu mas, não sei te dizer. Estádio a partir de 10 mil pessoas... É 2% de 10 mil pessoas, né? E veja bem, hoje você fala em números astronômicos no futebol. Não sei quantos milhões, não sei quantos milhões de euros, não vai ter dinheiro para fazer construir um espaço desse.
né, que os especialistas que vão dizer, você determina o que é a lei e eles vão se adequar. Eu não vejo, cara, sinceramente, eu não sinto a menor resistência em nenhum lugar, tanto é que foi aprovado em tempo recorde aqui. Câncer de mama foi, mas esse foi mais rápido ainda, e eu tenho certeza que na Câmara também vai ser. Nós vamos procurar, dentro da Comissão de Educação lá, aquele que já milita na causa. Se não tem nenhum que milite diretamente, todos militam indiretamente. Nenhum político ousa em contrariar esse tipo de iniciativa. O senhor pretende, então, conversar com os deputados? Com certeza, eu vou procurar os membros da Comissão de Educação e procurar saber cada um. E a gente certamente vai encontrar um que está naquela causa. Eu encontrei aqui conversando, sabe, gente lá que assessora lá a comissão. Eu encontrei em todos os setores que você conversa. É impressionante. Eu estou impressionado com a quantidade de autistas que nascem a cada dia. Me disse o Cajuru, eu não sei se é porque o Cajuru exagera muito, às vezes, ele me disse que a Organização Mundial de Saúde deu uma nota dizendo que de cada 100 são 25 ou 35 nascem autistas. Então, a gente tem que estar voltado para isso. E nós, homens públicos, temos que aproveitar a função que estamos ocupando para propagar o bem, para poder fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o poder que eu tanto busquei, e ser senador é buscar poder, só se justifica se for para fazer o bem. Então, eu procuro fazer o bem por onde vai, agradecendo a Deus sempre essa benção enorme, ela que é estar senador da República. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada pelos esclarecimentos e sucesso na tramitação da proposta. Obrigado. Me chama que eu venho. Com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres são maioria na população brasileira, 51%. Pouco mais da metade delas estão no mercado regular de trabalho, mas a outra metade, que não consta nas estatísticas, também trabalha muito e contribui igualmente para a riqueza das famílias e do país. O Produto Interno Bruto produzido pelas mulheres é o tema deste Agenda Econômica, que está começando agora. E para conversar com a gente sobre a economia das mulheres, o PIB produzido pelas mulheres, eu recebo a secretária Eutália Barbosa, secretária executiva do Ministério das Mulheres, para conversar com a gente. Secretária, vamos começar aqui a nossa conversa. E aí eu começo já perguntando por que que a gente ainda tem uma desigualdade tão grande assim e uma invisibilidade do ponto de vista estatístico do produto do trabalho das mulheres. Bom, é um prazer estar aqui com você, debatendo esse tema, sobretudo nesse mês, né, em que a gente volta os nossos debates alusivo ao dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Bom, primeiro dizer que nós mulheres e as mulheres do mundo sempre trabalharam, né? Então, acho que uma primeira questão importante é dizer, né, que as mulheres sempre trabalharam. Agora, a gente precisa falar que trabalho é esse e que valorização ou não desse trabalho. E existem determinações sociais, culturais, históricas, econômicas que traz uma divisão sexual do trabalho e nessa divisão social do trabalho
recai sobre as mulheres, além da luta por estar no mercado de trabalho, por participar da economia do seu país, né? Enfim, elas ainda têm a sobrecarga do trabalho de cuidado, do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, que podemos dizer assim, né? Então, acho que essa desigualdade entre homens e mulheres no acesso ao mercado de trabalho, ele tem uma determinação histórica, né? Porque se nós não fundamentarmos isso, nós vamos dizer que as mulheres não se esforçam na mesma proporção que os homens. E não tem a ver com meritocracia, não tem a ver com esforço, tem a ver por uma determinação social, econômica, histórica, que institui uma divisão sexual do trabalho e as mulheres estão historicamente relegadas ao espaço privado, né? Em algum momento da economia, em algum momento do movimento do sistema econômico, elas são chamadas ao mercado de trabalho, mas nem sempre nos postos mais valorizados, né? Secretária, eu vou então, para a gente ilustrar um pouquinho a nossa conversa, vamos pegar aqui os dados grandes, né, os macrodados da participação das mulheres na economia brasileira. E a fonte aqui é o RASEAN, que é o relatório, né, anual socioeconômico da mulher, editado pelo Ministério, esse é o RASEAN de 2025, com dados ainda de 2023, né? Somos mulheres 104,5 milhões, 51% da população brasileira, 52,2% desses 104 milhões participam do mercado regular de trabalho, chefiam 51% dos lares, ganham 79,1% do salário dos homens, ou seja, mais de 20% menos do que os homens, e trabalham o dobro do tempo dos homens no cuidado da família. Então, eu queria começar, por que o RASEAN, que foi criado em 2010, deixou de ser publicado por vários anos aí, do fim de 2019 até 2024? Qual a importância da gente ter esses dados, da gente saber o tamanho das mulheres nesse mercado? Bom, primeiro dizer que esse é um anuário, né, onde a gente consolida dados de várias bases de dados, e nós consolidamos esses dados, transformamos em informação e trazemos aí um panorama da condição socioeconômica da mulher no nosso país. Houve uma descontinuidade da publicação desse relatório anual, né? Nós tivemos um tempo de descontinuidade de várias políticas e não só das políticas que prestam serviço diretamente, mas também de políticas que constroem, inclusive, diagnóstico, estatística de gênero, né? E a gente retoma esse relatório. Nós estamos, inclusive, ele tem um ciclo, né, de que você publica um e já está iniciando o outro. E é exatamente esse retrato, né? Apesar de sermos a maioria da população brasileira, mais de 50%, 51 ponto alguma coisa por cento, né? Nós ainda temos uma diferença de quase 20 pontos, né, atrás ou abaixo dos homens na participação do no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? E no mundo do trabalho formal, né? No mundo do trabalho, bem claro, isso, né? Como eu falei no início da minha fala, né? As mulheres sempre trabalharam, né? Agora nós estamos falando no mundo de trabalho formal, né? Na relação mesmo com a economia, com a macroeconomia. E quando a gente vai comparar entre as mulheres as mulheres negras, né, que são as mulheres pretas e pardas, as mulheres negras, elas ainda têm um percentual bem menor comparado às mulheres brancas, né? Então, a gente tem aí uma questão de desigualdade de gênero, a gente tem uma questão racial e a gente tem uma questão de classe também, né? Então, esses marcadores, eles se interseccionam para a gente entender como vivem e como participam da economia do mundo do trabalho essas mulheres. Agora, esse dado, ele tem um ponto muito importante que eu quero puxar para uma outra questão, que as mulheres ganham menos, os salários são quase 20 pontos abaixo do salário dos homens. Quer dizer, se o homem recebe R$100 pela hora extra,
pela hora de trabalho, uma mulher receberia R$ 79,10. A gente pode explicar esse número dessa forma. E a gente teve aí, em 2023, a aprovação da lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, que é a lei, vou pedir para colocar na nossa tela, só para a gente ter uma ideia do que diz essa lei, é a lei número 14.611 de 2023, aprovada aqui no Congresso, e que no caput ela diz, mas no artigo 2º, que é o que fica mais claro, que a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função é obrigatória e será garantida nos termos desta lei, e aí ela detalha. Como é que está essa questão da igualdade salarial? Porque na prática a gente vai ver que essa desigualdade é bastante grande ainda. Como é que a gente está caminhando nessa questão da igualdade salarial entre homens e mulheres? Bom, essa lei é uma importante conquista, não só das mulheres, mas de toda a sociedade, porque quando a gente tem igualdade de gênero, certamente um país, uma sociedade, ela é mais democrática, E é uma lei que é um ganho, é uma importante conquista no marco regulatório da tentativa da construção da igualdade remuneratória, da igualdade no mundo do trabalho, mas ela ainda tem vários desafios, porque ela foi regulamentada, quem acompanha e quem monitora a aplicação dessa lei, nós do Ministério das Mulheres, mas principalmente o Ministério do Trabalho, e ela é muito judicializada, obviamente, porque ela traz questões estruturantes, Você vai mexer nas relações de trabalho, que é pautada ainda, infelizmente, numa perspectiva de uma divisão sexual do trabalho, E hoje a gente ainda fala de uma divisão racial do trabalho. Então, ela vai mexer com questões estruturais, O mercado ele precisa se adaptar a essa lei, então eventualmente a gente vivencia situações de judicialização com a dificuldade do cumprimento. E é exatamente isso, construir uma igualdade salarial nas relações de carga. A gente falou aqui ainda da desigualdade no acesso ao mundo do trabalho formal. E a gente ainda vive dentro da desigualdade do acesso. Dentro do acesso, você ainda percebe a desigualdade salarial, que é exatamente o que a lei vem trazer. Então, o que mais se judicializa é exatamente o cumprimento da compatibilização. Independente de ser homem ou mulher, precisa comprovar que tem o mesmo salário se eles fazem as mesmas funções. Quem judicializa? Os poderes públicos judicializam, ou seja, entram na justiça contra empresas, ou empresas questionam a obrigatoriedade de pagar o mesmo salário? As empresas entram com processos de judicialização porque elas precisam cumprir as prerrogativas que estão colocadas na lei. E existe uma fiscalização para isso, Então, essa é uma relação complexa, porque você está, de alguma forma, é o Estado regulando o mercado, em prol do direito das mulheres no mundo do trabalho. Então, vamos ver aqui um outro infográfico que eu acho que é bastante interessante, que é sobre exatamente essa diferença salarial, não vou chamar de salário, mas de rendimento, porque são várias formas de remuneração, é uma composição entre mulheres e homens. Se a gente pegar essa linha fina branquinha, seria 100%, que seria o salário pago aos homens. E a gente vê que no Brasil, aquele número que a gente já tinha falado antes, 79,1% é a média salarial das mulheres, ou seja, elas ganham apenas 79,1% do que os homens ganham. No Nordeste, essa diferença é menor, cai para 88%, quase 89%.
ou seja, cai para 10% mais ou menos de diferença, 12%. No norte, também não é menor ainda do que no Brasil, a diferença salarial. Mas o interessante é que quando a gente vai para Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que são tidos como estados mais, como regiões mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e também educacional, a diferença salarial entre homens e mulheres cresce. Você pode explicar isso aí para a gente? Bom, as estatísticas contra fatos não há argumentos, né? E aí a gente, para explicar isso, bom, eu acredito que primeiro a gente está falando de estados um pouco mais conservadores, né? Se a gente está dizendo que a desigualdade salarial e a desigualdade no acesso ao mundo do trabalho não é somente uma coincidência. Ou também não é somente por uma questão meritocrática. As mulheres querem atuar menos do que os homens. Existe uma raiz social, econômica, política e cultural, né? Se nós estamos dizendo que existe uma divisão sexual do trabalho, ela é permeada por uma visão de que as mulheres teriam menos capacidade, né? De uma visão de que as mulheres, ao invés de estar no mercado de trabalho, deveriam estar se ocupando do trabalho reprodutivo, né? Então, se você faz uma comparação em sociedades ou em regiões mais conservadoras, obviamente, esses percentuais eles vão estar retratando exatamente essa visão do que é a entrada da mulher no mundo do trabalho, né? Existe uma concepção, né, de uma desigualdade imposta por uma divisão sexual do trabalho. Então, os números eles vão revelar, inclusive, isso. Isso, para mim, foi bastante surpreendente. Eu fiquei pensando também que os salários médios no Nordeste são mais baratos, são mais baixos do que os salários médios no Sul, Sudeste e até mesmo no Centro-Oeste, onde você tem mais indústrias, portanto, requerem mais especialização. Isso teria também a ver com essa diferença? Ou, independente disso, o fato é que estados mais conservadores pagam menos as mulheres do que... eu acho que esse elemento que você traz, ele pode ser considerado, mas se você for pensar do ponto de vista matemático mesmo, então, não é o fato de um Estado remunerar menos a classe trabalhadora, né? A gente está falando da desigualdade entre essas remunerações. Agora, se nós estivéssemos dizendo que as mulheres da região Nordeste ou a classe trabalhadora da região Nordeste é menos bem remunerada do que nas regiões mais desenvolvidas ou mais ricas, aí sim essa matemática tem sentido. Mas na desigualdade entre homens e mulheres, ela se repetiria, né? Então, assim, ela não tem uma explicação por si só. A explicação não é né? matemática, é cultural. Ela é cultural. A explicação ela não é matemática, ela é cultural. E engraçado que quando a gente começa a analisar outros dados, né? Eu acho que eu não vou ter os percentuais aqui para te dar, mas quando você começa a analisar outros dados, você começa a ir comprovando mais a tese da questão cultural e estrutural. As mulheres estão mais presentes na pesquisa, né? No espaço do ensino superior. Esses dias eu ouvi de uma parlamentar que a produção legislativa a produção legislativa é maior na produção das mulheres, inclusive, né, dados colocados por essa casa. Então, assim, desmonta uma construção histórica, né? As mulheres, quando têm oportunidade, elas estão à frente desses espaços. Na ciência mesmo, as mulheres são a maioria. Você tem usado uma expressão que é o trabalho reprodutivo, né? Que a gente começa a ouvir mais. E quando a gente não tá apresentado aqui na pesquisa, mas no relatório do Ministério tem esse dado, que as mulheres em cargos de chefia, de coordenação, de direção, elas são menos de 30% no mercado brasileiro, né? E que muitos empresários, muitas empresas argumentam que as mulheres precisam sair para gerar filhos, para dar à luz, para criar. E, no entanto, a sociedade cobra hoje que as mulheres voltem a ter mais filhos porque a gente está com a taxa de natalidade caindo. Como é que se casa, como é que se coordena, digamos assim, essas duas coisas? Bom, você traz uma questão interessante porque
a primeira parte da sua fala, talvez seja também uma explicação dessa desigualdade salarial, porque quando você fala de igualdade salarial é dizer a mesma função, o mesmo salário, as mesmas responsabilidades, o mesmo salário. Então, o subterfúgio aí seria, a lei não fala que você precisa ter igualdade na composição dos cargos de chefia, mas você precisa ter igualdade salarial quando estão com a mesma responsabilidade no trabalho. Então, a alternativa é não colocar mulheres em cargos de chefia, porque é uma forma de você, inclusive, burlar a lei, burlar essa cobrança, né? E essa necessidade. E quando a gente fala da divisão sexual do trabalho, é exatamente isso, né? Uma mulher provavelmente ela vai custar mais caro, então ela vai ter menos produtividade, e a gente já ouviu dizer isso, né? Inclusive de lideranças que chefiaram o Brasil, dizendo que é mais complicado você empregar as mulheres porque elas engravidam. Então, talvez a solução seja a gente não engravidar mais. Mas, ao mesmo tempo, se a mulher não engravida, ela é cobrada porque precisa contribuir com a reprodução da força de trabalho, né? Então, as mulheres estão nesses dois lugares, né? Elas são responsáveis pela reprodução biológica, porque precisa reproduzir a força de trabalho, porque senão o sistema não sobrevive. E aí eu estou falando de uma grande maioria da população, que são as mulheres da classe trabalhadora, né? E o trabalho reprodutivo na reprodução social dessa força de trabalho ou da vida, né? Porque ninguém nasce e vai se cuidar sozinho, né? Vai precisar de um cuidado. Então, em todas as fases da vida. E esse trabalho, normalmente, está na responsabilidade das mulheres. Por exemplo, eu sou assistente social, trabalhei em serviço público na ponta, atendendo as demandas da população. Quando tinha uma demanda que falava de trabalho, ou de algum adoecimento de um membro da família, um idoso, uma pessoa com deficiência, o nascimento de uma criança, sempre você ouvia a mulher, eu tive que parar de trabalhar para cuidar dos meus pais. Eu tive que parar de trabalhar porque o meu marido sofreu um acidente, ou o meu irmão sofreu um acidente. Então, toda a demanda de cuidado, seja por uma questão de adoecimento ou por uma questão de ciclo de vida, a gente sempre encontrava uma mulher dizendo que teve que largar o mercado formal para estar nessa atividade de cuidado. Então, eu vou aproveitar essa sua fala e já vou entrar num outro quadro nosso de informação que eu acho bem interessante, que é o trabalho invisível. E aí, nesse caso, a nossa fonte foi a Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa feita ainda em 2013, onde... eles afirmam que se a gente fosse computar, né, economicamente, estatisticamente, o trabalho dos cuidados das mulheres com a família, o nosso PIB seria 8,5% maior do que ele é. É porque esse trabalho não está incluído na economia. E os cuidados da família, as mulheres têm 21,3 horas por semana, isso além do trabalho, ela está no mercado de trabalho, ela ainda dá mais 21 horas por semana ao trabalho da casa, da família, e os homens 11 horas por semana ao mesmo cuidado. E aí você está falando dessa questão de que as mulheres muitas vezes param de trabalhar, param de melhorar o sustento das famílias para ir cuidar dos familiares necessitados. O que o Estado brasileiro, o que a sociedade brasileira pode fazer para tentar organizar isso de uma forma melhor? Olha, quando a gente fala que acrescentaria 8,5% no PIB, eu daria um passo atrás para falar sobre isso, né? Na verdade, o trabalho reprodutivo, se a gente conseguir calcular, que aí é o trabalho invisível, né? A gente conseguiria, se a gente conseguisse calcular, provavelmente a gente já enxergaria a contribuição dele no PIB. Eu vou explicar por quê. Se nós temos um homem e uma mulher, a mulher trabalha em casa e o homem trabalha no mercado, porque quando a mulher trabalha no mercado formal, ela trabalha duplamente. Quando o homem trabalha no mercado formal, ele não trabalha duplamente, porque ele não vai se responsabilizar pelos cuidados, pelo trabalho doméstico. Mas por trás de alguém que vá para o mercado de trabalho formal, tem alguém que acordou 2 horas antes.
provavelmente fazendo a marmita, passando o uniforme, colocando a roupa na máquina de lavar, acordando mais cedo porque 1 hora depois vai ter que levar as crianças para a escola. Então, isso é trabalho. E se tiver um método de calcular isso, porque já tem, inclusive, muitos organismos que debatem o feminismo, que debatem a condição da mulher no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, ela já vai trazer quanto custa o trabalho reprodutivo e quanto ele pode contribuir com a acumulação de riqueza. Infelizmente, não é contribuir para a distribuição de riqueza, mas ele vai contribuir para a acumulação de despesas. Porque um operário, por exemplo, um trabalhador, ele precisa reproduzir a sua força de trabalho. Então, ele precisa ter uma roupa lavada, ele precisa ter um uniforme lavado, ele precisa ter a comida feita, ele precisa ter minimamente uma condição de higiene na sua moradia. Então, esse trabalho que garante que aquela força de trabalho esteja apta para ir para o mercado, ele precisa ser contabilizado. Só um dado que eu não falei, mas que nesse relatório da FGV eles explicam que quando eles contam esse aumento de 8,5% do PIB, eles estão considerando como se a pessoa que trabalha em casa recebesse por hora o trabalho de o salário, né, digamos assim, de uma empregada doméstica. Isso. Que não tem especialização. Se a gente pensar no trabalho da babá, no trabalho da enfermeira cuidadora, no trabalho do professor, da professora que fica com a criança pequena, na verdade, esse PIB aí seria maior, né? Esse valor está subestimado, né? Porque é um trabalho altamente especializado, né? Você cuidar de uma criança, né? Não que a gente esteja desmerecendo o trabalho das pessoas que trabalham regularmente no trabalho doméstico. Sim, e as empregadas domésticas são as mulheres com níveis de remuneração mais baixo ainda, né? Mais baixo ainda. Apesar de a gente já ter pelo menos o salário mínimo. Eu queria, para a gente dar uma fechada, a gente falar um pouquinho sobre políticas públicas, né? E a gente tem um dado muito interessante que eu vou pedir o nosso diretor para colocar na tela, que, na verdade, os municípios com secretarias de políticas para as mulheres no Brasil, apenas 18,3% desses municípios têm secretarias específicas voltadas para políticas para as mulheres. No Nordeste, mais uma vez, aqui o Nordeste está na frente, você tem mais municípios, 33%, Norte 27%, Centro-Oeste 16%, Sul 9% e Sudeste apenas 6% dos municípios. Por que isso? Porque a gente não tem todos os municípios com políticas para as mulheres. Esses dados, você traz ele também do Rasean. Do Rasean. Os dados do Rasean, ele tem um delay, né? Porque a gente teve que vir, nós tivemos que ir capturando os dados anteriores do período em que ele ficou inativo, né? Mas a gente já tem dados novos, estão sendo consolidados. Por exemplo, nos estados hoje, né, nos 27 estados, a gente tem, praticamente todos os estados têm o que a gente chama de organismo de política para as mulheres. O que a gente está separando hoje é o que é exclusivo, né, o que é um órgão numa administração pública que se ocupa exclusivamente de política para as mulheres, o que é órgão híbrido, né, que tem um conjunto de políticas naquele órgão, inclusive a política para as mulheres, e o que é aquele que está vinculado de forma mais, vamos dizer assim, num nível de hierarquia menor, vinculada a uma determinada secretaria, e você tem ali uma coordenadoria, uma diretoria. Então, a gente está categorizando essas informações, mas hoje nós podemos dizer que praticamente 100% dos estados brasileiros, na estrutura administrativa do estado, você tem órgão de política para as mulheres, e exclusivo chegando aí a 80%. Esses dados que nós trouxemos são dos municípios. Vai sair um Rasean nesse ano de 2026 e aí ele trará dados de 2025 ou ainda de 2024? Ele vai combinar dados de 2024 com dados de 2025, né? Até a gente conseguir parear, né? Porque a gente teve que resgatar os períodos anteriores. Então, ele vai trazer essas informações, mas a gente tem uma outra plataforma que nós estamos construindo, a gente está criando dentro do Ministério das Mulheres, fundando, na verdade, o que a gente está chamando de SAGE Mulheres. Seria uma subsecretaria de gestão da informação,
avaliação e monitoramento de políticas para as mulheres, tanto as nossas específicas, quanto o geral no âmbito de todos os ministérios e também nos municípios e na relação federativa. Então, a gente vai trazer uma espécie de um censo do que é o conjunto de gestão de política para as mulheres e também tentando mapear a rede especializada de serviço para as mulheres. Sai ainda dentro deste ano de 2026. A gente apresentou uma proposta, né, de reformulação do nosso decreto, mas com a estrutura que a gente tem, a gente está num processo de fundação dessa estrutura dentro do Ministério, mas já executando algumas entregas importantes que a gente está chamando, um deles é o Data Mulheres, onde é uma plataforma que a gente vai colocar ali dados estatísticos, mas também informação sobre rede de serviço, estrutura de gestão, para a gente mapear o Brasil e saber qual é o tamanho que nós estamos e qual é o tamanho do nosso desafio. Secretária Eutália Barbosa, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui com vocês. Nos chame sempre que nós viremos. Com certeza. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser compartilhado no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Casamento infantil é crime e não há possibilidade de desculpa para um adulto que mantém relações com menores de idade, principalmente quando se trata de crianças. No Brasil, cerca de 35 mil crianças são vítimas de casamento infantil e, em quase 80% dos casos, as prejudicadas são meninas. Submeter crianças a esse tipo de violação é mais do que roubar o direito à infância. O casamento infantil fere a dignidade humana e isso inclui toda a sociedade. Nessa entrevista, você vai entender por que o casamento infantil ainda é uma realidade no Brasil, em que contextos isso acontece, quais as consequências para as vítimas, o que diz a lei e como denunciar os abusadores. O Senado Live recebe agora a professora de Direito e presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Participem com a gente pelas redes sociais. Comentem, perguntem, enviem mensagem para a TV Senado e faça parte da proteção das nossas crianças e adolescentes. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua participação. Mais uma vez, bom dia, ministra Macaé Evaristo, bom dia, Luciana Temer, professora, e bom dia, Cibele Nunes. Bom dia. Bom, um pouco antes da gente começar o programa na TV, já estávamos aqui nas redes sociais. Ministra Macaé chegou aqui, bem-vinda, ministra Macaé. Eu estava conversando, ministra, com a professora Luciana Temer sobre a nova lei, né? A lei que foi sancionada no dia 8 de março, simbolicamente no Dia Internacional da Mulher, a Lei 13.353 de 2026, que acaba com qualquer tipo de relativização, qualquer tipo de interpretação possível que permita casos como o que aconteceu em Minas Gerais, em um julgamento em que 2 desembargadores absolveram um homem de 35 anos que mantinha relações com uma menina de 12, como se isso não fosse crime. E eu estava perguntando para a Luciana por que em 2026 nós precisamos de uma lei para acabar com qualquer possibilidade de interpretação. Será que não havia, antes disso, legislação suficiente para deixar claro que esse tipo de situação
é uma situação criminosa. Eu vou começar pela ministra e, em seguida, vou pedir que a professora Luciana Temer explique para a gente essa questão. E, logo em seguida, a Cibele Nunes vai trazer uma pergunta dos nossos internautas que diz justamente respeito a essa questão. Ministra, por favor, a senhora tem a palavra. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, muito bem. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. É bem importante essa questão que você apresenta, porque nós temos, desde 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que uma legislação muito forte na proteção das infâncias. Agora, o que a gente precisa compreender é que o marco normativo, a ele se sucede também, eu acho que uma construção de consciência no conjunto da sociedade. Se o ECA foi fruto de muita luta, a gente garantir que ele se efetive continua sendo para nós, especialmente na proteção das infâncias, na proteção das meninas e das mulheres, ainda um grande desafio, fruto da nossa sociedade, que ainda é muito racista, ainda é muito machista e muitas vezes traz justificativas que não tem nenhum fundamento ainda nesse tempo que a gente vive, ainda no século XXI. Então, o que aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu vou dizer assim, não tem nada, né? Não tem nenhuma base e materialidade do ponto de vista da legislação. Nós avançamos muito com o que foi aprovado esse ano, homologado agora pelo nosso presidente Lula, para, tipo assim, dirimir quaisquer dúvidas, mas é bem importante a gente dizer que essas dúvidas, para boa parte de nós que atuamos na pauta da infância, elas nunca existiram. Eu acho que esse argumento ele é um argumento frágil que quer legitimar a opressão e a violência contra as meninas e as mulheres. Bom, eu agora gostaria de passar para a Luciana Temer, professora. Como é que a gente entende, né, que brechas são essas na lei, ou como é que se chega a um julgamento daqueles numa situação que beira o absurdo? Que brechas foram essas e por que uma nova lei? Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a ministra Macaé. Prazer dividir esse espaço com você, ministra. E dizer o seguinte, Marcelo, acho que a gente precisa entender um pouco, inclusive, o histórico da legislação do estupro de vulnerável, né? Como a ministra bem disse, legislação protetiva nós temos. O que nós temos é que efetivar essa legislação protetiva. E aqui eu vou trazer um rápido histórico da criação do estupro de vulnerável, que é justamente esse crime, né? O que é o estupro de vulnerável? Estupro de vulnerável é quando alguém tem uma relação sexual e não precisa ter penetração, é preciso que se compreenda, não é qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, meninas ou meninos. Então, e tem outras situações também, se a pessoa não está consciente, se tem alguma deficiência que impeça o livre consentimento, mas vamos focar aqui no critério menor de 14 anos. Muito bem, essa lei, estupro vulnerável, foi criada em 2009, entrou na reforma do Código Penal. Para quê? Para que nós criamos o estupro de vulnerável se já havia o crime de estupro? O crime de estupro já estava no Código Penal, não é? E havia um agravante do estupro quando a vítima era menor de 14 anos. Só que o estupro, ele exige, para que aconteça o crime, que haja violência ou grave ameaça. Ou seja, a vítima precisava ter sido submetida à violência ou grave ameaça. Quando a gente cria o estupro de vulnerável em 2009 e coloca no Código Penal, a gente diz o seguinte: para menores de 14 anos, este critério não vale. Não tem que demonstrar violência ou grave ameaça, porque existe uma coisa chamada presunção de violência. Ou seja, nós como sociedade decidimos que menores de 14 anos não têm consciência ou, enfim, não têm condições ou discernimento para consentir num ato sexual. Então, a gente decidiu isto e para isso surgiu em 2009 o estupro vulnerável. Então, a presunção de violência ela está ali
Desde aquela época a gente não precisava fazer uma lei. Mas eu quero dizer mais um pouquinho do histórico, rapidamente, sem ocupar muito tempo, mas acho que é muito importante para as pessoas entenderem e legitimar essa fala, corroborar essa fala da ministra. Olha só, surge em 2009. Só que os tribunais continuam fazendo esta relativização desta violência. E aí, em 2017, o Superior Tribunal de Justiça dita uma súmula dizendo que não há relativização de estupro vulnerável, ou seja, a presunção de violência absoluta. O próprio STJ diz isto para orientar os tribunais a acabar com a divergência. Muito bem. Imaginamos que isso era um ponto final. Não bastasse isso, em 2018, no ano seguinte, o Congresso Nacional insere um parágrafo 5º no artigo que criminaliza o estupro vulnerável para dizer: não importa se a menina, se a mulher tinha tido relação anterior, qual é o histórico, qual é a condição. O Código já diz isso. Em 2018 foi colocado isso justamente por causa das divergências. Muito bem, pulamos para 2024. Em 2024, o próprio STJ, contrariando a sua súmula, dá uma decisão absolvendo um homem que tinha estuprado uma menina, não é, e que vivia supostamente em relação marital, aqui entre aspas. Ou seja, o próprio STJ contradiz a sua súmula. E aí, essa decisão do TJ de Minas Gerais não é a única decisão estapafúrdia. Nós temos muitas decisões estapafúrdias no Brasil. Por quê? A gente pode criar lei à vontade nesse país penal. Se a gente não mudar a cultura, como disse a ministra, a gente vai continuar enfrentando essas questões por mais lei penal que se faça. E essa é uma questão importante. A gente precisa entender o quanto a legislação, as leis são capazes de mudar a cultura, de prevenir também contra, para que não aconteçam esses casos, cheguem até o julgamento. A Cibele tem uma pergunta dos internautas que diz justamente sobre isso. Cibele, traz aí para a gente. Isso, ministra, bom dia. Nós recebemos uma pergunta da Anne de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: a legislação que temos hoje, ela é capaz de prevenir o casamento infantil ou ela só consegue atuar na repressão depois que os direitos da criança já são violados? Tá mudo. Tá sem som, ministra. Bem, vamos responder dizendo da legislação e dos mecanismos para sua efetivação. No âmbito da proteção de crianças e adolescentes, um elemento muito importante é o elemento das instituições atuarem de maneira integrada e articulada. Então, eu quero dar um exemplo dos conselhos tutelares. E quero lembrar que esse caso que a gente está tratando dele se inicia quando a adolescente ela fica infrequente na escola, a escola, observando esse fato, leva o caso ao conselho tutelar, o conselho tutelar observa o que está acontecendo e faz a denúncia do caso. Então, na verdade, nós temos hoje legislação capaz de organizar o sistema de garantia de direitos para garantir essa proteção. Agora, a garantia dessa proteção passa por uma efetividade dessas instituições e, nesse caso, os conselhos tutelares atuaram muito bem, a escola foi fundamental, porque a escola é quem está mais próximo da infância, e o que a gente observa é que o sistema de justiça é que produziu essa relativização. Então, eu creio que é muito importante a gente se imbuir, primeiro, da efetividade da nossa atuação, seja das instituições, por exemplo, como a escola, mas as unidades de saúde, os conselhos tutelares. É muito importante a gente ampliar essa consciência do direito das crianças para as suas famílias e lembrar que, muitas vezes, nós estamos mexendo com temas que elas vão bem, eu vou dizer assim, no seio da unidade familiar, levada por situações de desigualdade, mas também levada por o que algumas pessoas tendem a chamar que é uma cultura de relativização dessa ideia da propriedade de famílias sobre o corpo das crianças e das adolescentes. E é isso que a gente precisa desmistificar, não tolerar, e cada vez mais trazer a público e à tona esses dados para a gente efetivamente fazer cessar esse tipo de violação.
Eu queria agora o comentário da professora Luciana sobre essa pergunta. Bom, acho que eu só posso aqui acrescentar alguma coisa ao comentário da ministra e dizer assim, só queria fazer uma diferenciação legal aqui, que é o seguinte, quando a gente fala de casamento infantil, o que diz a lei brasileira? A lei brasileira diz, a partir de 2017, até foi editada essa lei, que antes dos 16 anos não é possível casar. Então, antes era antes dos 14, se eu não me engano, agora antes dos 16 anos não é possível casar. Então, quando você fala de casamento infantil, na verdade você fala de duas situações. Se esse casamento, tudo entre aspas, porque não pode ter o casamento, né, ele é ilegal, mas se o casamento ele acontece com um menor de 14 anos, a gente está falando de estupro de vulnerável. Então, qualquer situação de um pseudo-casamento, e aqui a gente está falando de casamentos informais, né? De um pseudo-casamento com menor de 14 anos, você tem um caso de estupro de vulnerável. Agora, entre 14 e 16, não se trata mais de crime de estupro de vulnerável, porque a partir dos 14 anos, o menino e a menina, ele pode se relacionar sexualmente com quem ele quiser, desde que não seja em troca de algo, porque se for em troca de algo, aí a gente está falando de exploração sexual. O que acontece no contexto brasileiro é que a maioria, eu quase diria, acho que a unanimidade desses casamentos entre 14 e 16 anos acontecem a partir de vulnerabilidade social e de trocas. Não é? Então, a gente está falando aqui, quando fala desse recorte de casamento infantil, a gente está sim falando de vulnerabilidade social. Quando você fala de estupro de vulnerável, não. Quando você fala de estupro de vulnerável, você tem esse crime ocorrendo em todas as classes sociais, de formas diferentes, consequências diferentes, mas todas as classes sociais, como disse a ministra, muito no contexto da família. Agora, quando você fala de casamento infantil, exploração sexual, você fala, sim, de um contexto de alta vulnerabilidade social e a gente precisa dar conta, como sociedade, dessas questões. A gente vai voltar um pouco nesse ponto sobre os contextos em que isso acontece e principalmente as consequências para a formação das vítimas dessas situações de casamento infantil, de estupro de vulnerável. E também, claro, é importante a gente colocar aqui as consequências legais para as pessoas, né, para os abusadores, para aqueles que cometem esse tipo de crime. Mas primeiro eu quero que a Cibele traga para a gente aqui uma enquete das nossas redes sociais. Cibele, com você. Nós perguntamos para os nossos internautas sobre a família, o envolvimento das famílias nessas situações, porque muitas vezes as famílias consentem a união precoce, né? Então nós perguntamos se as famílias também deveriam ser penalizadas ou se não, e a maior parte das pessoas responderam que sim. 93% acham que a família tem que proteger as crianças e não protegendo devem ser penalizadas. Apenas 7% acham que não, que as famílias deveriam apenas ser orientadas nesses casos. Marcelo? Bom, ministra, nesses casos, como é que fica a orientação para essas famílias? Quer dizer, do ponto de vista legal, num caso em que a família consente, ela entra também como... vai ser penalizada também pela legislação? Olha, Marcelo, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão no conjunto da sociedade para trazer de maneira assim, irrefutável. Criança não é mãe, criança não namora, criança não é esposa, criança tem direito a brincar, tem direito a ir para a escola, tem direito à proteção do conjunto da sociedade. Eu acho que a gente precisa falar isso inúmeras vezes. A gente vem de uma sociedade que olha para meninas e mulheres ainda em muitos lugares como propriedade. A situação de desigualdade acentua isso e, às vezes, permite quase que uma licença poética para que as meninas elas sejam completamente violentadas e abusadas. E eu falo que isso é tão grave, porque se isso está na responsabilidade das famílias, a gente vê que essa ideia também está incrustada também dentro das instituições. Quando dentro de tribunais você tem pessoas com formação, com grande capacidade de esclarecimento e conhecimento sobre a legislação, que consegue relativizar episódios dessa natureza, a gente tem uma questão muito séria, ética, no nosso país.
Então, se por um lado é fundamental que as famílias compreendam que isso é crime e elas sim serão responsabilizadas por esse crime, a gente também precisa estender essa visão para aqueles que estão julgando esses casos. Porque quando eles julgam e relativizam esses casos, eles abrem a porta para que essa ideia de que isso pode ser relativizado se estenda para o conjunto da sociedade. Eu queria agora passar para a professora Luciana, mas aí tem acho que a gente pode levar isso um pouco para esse lado que a ministra falou agora, porque a professora Luciana, além do conhecimento do direito, já tem uma longa trajetória na proteção de crianças e adolescentes. E nós precisamos trazer aqui para as pessoas as consequências que esse tipo de violação traz na formação do indivíduo. Eu gostaria, Luciana, que você falasse um pouco sobre isso e também, completando, as consequências jurídicas para quem comete esse tipo de abuso. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, não resisto a comentar um pouco a questão anterior, claro, sobre se as famílias deveriam ou não ser punidas, porque isso é uma questão que me toca muito fundamente. Eu vou dizer por quê. Vamos pegar esse caso de Minas Gerais. Nesse caso de Minas Gerais, a menina era filha de uma mulher que foi condenada até, né? Ela foi condenada por omissão, mas eu acho que o caso dela até, inclusive, era de exploração sexual, porque ela recebia a cesta básica desse sujeito, recebia outros benefícios, bobagem, né? A menina conta doce, cesta básica, então me parece um caso claro de exploração sexual que é crime. Então ela foi condenada e é importante porque isso é emblemático, como diz a ministra, isso é uma mensagem que se passa para a sociedade de não relativização. Mas quem é essa mãe dessa menina? A mãe dessa menina teve a primeira relação sexual aos 10 anos de idade. É uma mulher miserável que não tem renda, não é? É o que ela declara, ela não tem renda. E a gente está criminalizando a miséria de alguma maneira quando a gente entende que esta mãe é responsável pelo que aconteceu com a sua filha. A verdade é, ninguém cuidou dessa mulher, essa mulher não está dando conta de cuidar da sua filha, e se a gente não interferir como sociedade, essa menina vai reproduzir, porque as violências são intergeracionais. Então, acho que tem casos e casos. Não é? A gente viu recentemente também o caso de um piloto que comprava meninas, inclusive, especificamente, uma avó que vendia as netas para relação sexual, estupro, né? Estupro das netas. Isso é uma situação. Eu acho que este caso aqui, desta avó que vendia as netas, a gente está falando de um caso de exploração sexual, é crime e tem que realmente condenar esta avó. Agora, quando você pega a mãe desta menina de Minas Gerais, e eu vou dizer, não pode relativizar, mas me dói o coração profundamente. Porque a gente está falando de famílias extremamente miseráveis, de mães que são frutos de uma violência que elas vêm sofrendo desde crianças, não é? E a gente nunca acolheu como sociedade, como Estado, essa mãe, e a gente agora diz, olha, então agora você vai para a cadeia, porque você está fazendo com a sua filha exatamente o que fizeram com você, sendo que ninguém te explicou que isso é errado. Então, eu queria dizer que, sim, as famílias e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas, na verdade, a sociedade é inteira responsável por um quadro de extrema miséria e desigualdade social que a gente vive. Eu não posso deixar de fazer essa fala. E aqui, de novo, a gente está falando de mudança de cultura. A gente tem que mudar uma cultura que é permissiva com a violência com mulheres e meninas, com consequências muito sérias para as vítimas, como você me pediu para falar. Então, aqui eu vou encerrar minha questão para não me alongar, mas sim, consequências muito sérias para as vítimas. E para os criminosos, nós temos consequências, penas são muito graves, como disse a ministra, quando bem aplicadas pelo judiciário, isto funciona como uma mensagem importante para a sociedade de que nós não admitimos esse tipo de crime. Nós vamos agora, a gente está chegando perto do momento em que encerramos o nosso programa na TV, mas nós vamos seguir nas redes sociais. Já fica o convite para vocês que estão acompanhando o programa pela TV. Nós estaremos seguindo com o programa no YouTube, no TikTok, no Facebook, em todas as redes sociais da TV Senado. Mas antes da gente encerrar, eu queria só uma palavrinha da ministra. Ministra, como denunciar os casos de violência contra crianças e adolescentes, especialmente violência sexual e de casamento infantil?
Olha, nós temos em cada município o serviço dos conselhos tutelares. Eu acho que encaminhar esses casos, procurar os conselheiros tutelares, é um mecanismo forte, um mecanismo importante, mas nós temos também o Serviço Nacional, que é o Disque 100, que as pessoas podem ligar, podem mandar e-mail também, que a gente tem um número para isso, mas o Disque 100 é o nosso mecanismo de receber essas denúncias e nós trabalhamos no Disque 100 articulados com os governos estaduais e as prefeituras municipais, articulando toda essa rede de proteção à criança e adolescente. Nós vamos deixar uma pergunta no ar. Eu vou chamar agora a jornalista Cibele Nunes. Cibele, traz aí mais uma pergunta dos internautas sobre esse nosso assunto de hoje. Ministra, nós recebemos uma pergunta que é a seguinte: como é que a gente faz para incentivar as denúncias e quais são as políticas públicas que podem ser aplicadas para a gente evitar esse tipo de situação de casamento infantil? Bom, eu acho que é muito importante, a gente trabalha com uma série de campanhas na pauta da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, as campanhas, como a gente faz contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, as campanhas que a gente faz contra o trabalho infantil, essas pautas acabam também estando interligadas, são campanhas importantes que a gente desenvolve. Tem uma questão que, para mim, ela é muito forte quando a gente está falando da proteção das crianças. Nós estamos falando de dignidade e a gente está falando de políticas públicas que elas atuem na integralidade da vida das crianças e das adolescentes. Então, a gente precisa de escola, a gente precisa de políticas de saúde, a gente precisa de políticas de transferência de renda. Eu acho que hoje nós temos um sistema de garantias e de proteção de políticas públicas que está estruturado dessa forma e que abarca muitas famílias e que garante a proteção de inúmeras famílias. Então, a gente pensar que a gente tem políticas públicas hoje, como Bolsa Família, que a gente garante essa renda inicial para as famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Considerar que a gente tem conselhos tutelares em todos os municípios brasileiros e nós atuamos no fortalecimento desses conselhos, na equipagem desses conselhos e na formação, porque esse é um aspecto muito importante. Atuar com escolas, com todas as escolas que a gente tem no país e com a formação desses educadores para exatamente saber como agir, como pautar, como se pautar profissionalmente diante de situações como essa, eu penso que é muito importante. O Brasil, nós como sociedade, nós avançamos nessa concepção da proteção integral. A gente ainda tem muitos casos? Temos casos, principalmente em locais de muita desigualdade socioeconômica. Então, também não é possível a gente deixar de considerar que políticas econômicas como aqui, valoriza o salário mínimo, que aumenta o número de pessoas no mundo do trabalho e, especialmente, políticas de proteção às mulheres, que, olha, a gente tratou aqui de 2 casos que envolvem uma avó e uma mãe. Então, políticas públicas que protejam as mulheres, né, são políticas importantes para a gente ir fazendo cessar esse tipo de caso para que não ocorra mais no nosso país. O tema é um tema difícil, é um tema que machuca a gente falar sobre isso, mas que precisa ser falado e que bom que foi trazido aqui por 2 pessoas com tanto domínio e com tanta... que conseguiram trazer essas informações de uma forma leve. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês na TV Senado. Sejam sempre muito bem-vindas. Tchau, Cibele. Obrigada, um abraço. Bom, e eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Lembre-se, o TV Senado Live vai ao ar
todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. E esse é o espaço da TV Senado em que você pode participar da nossa programação, mandando mensagem, perguntas, sugerindo o tema. Nós estamos aqui para dar voz a vocês. Muito obrigado pela participação. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam! Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Hay un imaginario social muy de, bueno, te ayuda la abuela, te ayuda la hija, están tus amigas, ¿no? Como también entre nosotras vamos ayudándonos, y eso también es súper político, pero entonces cómo los cuidados recaen siempre sobre las mujeres y quién cuida a la cuidadora. De toda la presión social que hay sobre el maternar y lo difícil que es, y que sí, a veces estamos súper felices, pero otras veces querés dormir por una semana, y poder hablar de eso sin ser las malas, sin ser como apuntadas inmediatamente como las malas madres, inclusive entre mujeres. Capaz que sí cobrarla cuando yo pueda. Siempre no soy un gato y no siempre quiero lo mismo que tú. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que de alguma forma se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro, e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta, e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando, e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários, e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito, ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave.
início eu achava ser normal. Só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, né, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho, nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha, né, garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa, infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho na sua grande maioria, né? Então eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também qual o papel do governo em garantir que essa redução para nós mulheres não vá ser uma substituição, né, da forma de trabalho. É porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, né? A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, né, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí eu diria, uma aperfeiçoação profissional ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico, né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com o projeto aprovado, ou isso independe? Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista,
porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade, então não vai interferir na questão econômica negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né? Homens e mulheres. A nossa preocupação maior é em relação a garantir a redução da jornada com relação às mulheres é só da transferência do local do trabalho, né? A transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante de toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue ver, visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter, né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer. De lazer, enfim, Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 10 minutos. Nós estamos ao vivo aqui nos corredores do Senado, pela TV Senado. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar no nosso canal, no YouTube, a cerimônia especial que comemora os 20 anos da ANAC. E nós passamos a transmitir agora no canal principal a Comissão de Direitos Humanos, que vai lançar o Plano de Equidade de Gênero e Raça. Acompanhe. Sustentabilidade ambiental, conduzidos pelo Núcleo de Responsabilidade Socioambiental do Senado Federal, em atenção ao requerimento 40 de 2026, de autoria da senadora Augusta Brito, também por mim subscrito. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados pelo portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Eu vou repetir o telefone, 0800 061 2211. Se você que está nos assistindo pela TV Senado ou pelas redes sociais quiser fazer uma pergunta, mandar uma sugestão, um comentário, essa ligação aqui, ela não tem custo algum, mas pode ir também lá no nosso portal e mande sua pergunta. Ao longo da semana, muitas perguntas já chegaram que os nossos expositores estarão respondendo. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos. Convido agora com muita alegria para compor a primeira mesa, para tomar lugar aqui na mesa, Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal, a mãe de todos nós aqui no Senado Federal. Tenho a alegria de convidar Késia Cruz Moreira, servidora-chefe do Serviço de Ações de Acessibilidade do Senado Federal. Bem-vinda, Késia. Convido também para compor a primeira mesa Thaís Pena de Queiroz, servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado Federal. Bem-vinda, Thaís. Vamos trocar? Aqui do meu lado.
E convido para compor ainda a primeira mesa Estela Maria Vaz Valadares Chervinsky, acho que acertei, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade Racial e Gênero e Raça do Senado Federal. Bem-vinda. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal reúne nessa audiência pública para o lançamento do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, o Plano de Acessibilidade e o Plano de Sustentabilidade Ambiental. E eu faço questão de mostrar, olha o material, gente, olha a riqueza. E todo esse material está disponível online também. Vocês que estão nos assistindo, mas se quiser ele impresso, pode mandar lá um e-mail para o nosso gabinete ou aqui para a comissão. Olha o material. E eu preciso começar destacando a qualidade do material que é produzido pelo Senado, em qualquer área. Em qualquer área. Nós temos os melhores do Brasil nessa casa. Então, aqui estão... pode bater palma para vocês. Linda. Eu chamo a atenção, gente, da criatividade da capa. Nossos artistas são incríveis. Conteúdo, formatação, tudo. Nossos materiais são incríveis. Trata-se de temas diretamente vinculados às competências constitucionais e regimentais da CDH. Por isso que a audiência de lançamento do plano está sendo feita no âmbito dessa comissão, que inclui o acompanhamento de políticas públicas voltadas à proteção dos direitos fundamentais e à redução de desigualdades estruturais no país. O Senado Federal, como instituição central do Estado Democrático de Direito, possui responsabilidade não apenas na elaboração de normas jurídicas, mas também na promoção de boas práticas administrativas e na consolidação de padrões institucionais alinhados aos valores constitucionais. E, nesse sentido, gente, eu quero dizer que essa casa tem dado exemplo para o mundo. São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa casa e da gente estar sendo celeiro de boas práticas para casas legislativas do mundo todo. Nesse sentido, a implementação de políticas internas de equidade e inclusão contribui para fortalecer a legitimidade do serviço público, para assegurar que o funcionamento da administração reflita os princípios republicanos da igualdade, da impessoalidade e da eficiência. A magnitude do desafio enfrentado pelo Brasil no campo das desigualdades de gênero e raça é amplamente documentada por órgãos oficiais. Segundo o IBGE, as mulheres continuam a apresentar menos rendimento médio do trabalho quando comparada aos homens, além de maior concentração em ocupações de menor remuneração e maior informalidade. Quando se considera o recorte racial, as desigualdades tornam-se ainda mais acentuadas, com mulheres negras figurando entre os grupos mais vulneráveis no mercado de trabalho e no acesso a oportunidades econômicas. E o nosso rendimento, ele é médio porque não nos é dada a oportunidade de estarmos sempre no protagonismo. Temos um salário menor e, quando olho o nosso rendimento cai, mas não é por incompetência, é porque nos está sendo cortada a oportunidade de estarmos, muitas vezes, no lugar do protagonismo, no lugar da chefia. E, quando assumimos o lugar de chefia, a gente dá conta bonito. Né, doutora Ilana? Olha a revolução que ela fez no Senado. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que a violência contra mulheres permanece em patamar elevado no país. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 1.463 vítimas de feminicídio em 2023, o maior número desde o início da série histórica, o que evidencia a persistência de um cenário de grave violação de direitos humanos e de relevante problema de saúde pública e segurança pública. A persistência desses indicadores
colaboradores, evidencia que a desigualdade não se limita à esfera econômica, mas envolve dimensões estruturais que atravessam a segurança, a participação política, o acesso a serviços e a proteção social. No plano internacional, relatórios da ONU Mulher destacam que a desigualdade entre homens e mulheres representa um obstáculo significativo ao desenvolvimento sustentável e à consolidação democrática, afetando diretamente a produtividade econômica, a estabilidade social e a qualidade das instituições. O Brasil é signatário de tratados internacionais que impõem deveres concretos de promoção de igualdade, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que estabelece a obrigação dos Estados de adotar medidas legislativas, administrativas e institucionais para eliminar práticas discriminatórias. Sob a perspectiva dos direitos humanos, as desigualdades de gênero e raça produzem impactos diretos sobre grupos em situação de vulnerabilidade, ampliando riscos de exclusão social, pobreza e violência. Essas desigualdades também geram custos econômicos significativos, uma vez que limitam o pleno aproveitamento do capital humano, reduzem a produtividade e ampliam demandas por políticas compensatórias. A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, destaca que a promoção da igualdade de oportunidades constitui fator essencial para o crescimento econômico sustentável e para a redução de disparidades sociais. Apesar dos avanços normativos, e todo dia nós estamos aprovando uma lei nessa direção, persistem lacunas importantes nas políticas públicas e na implementação de medidas de equidade. Entre essas lacunas destacam-se a insuficiência de mecanismo de monitoramento e fragmentação institucional, as limitações orçamentárias e o descompasso entre a legislação existente e a realidade social vivenciada por amplos segmentos da população. No âmbito das organizações públicas, ainda se verificam desafios relacionados à promoção de ambientes de trabalho inclusivos, a valorização de diversidade e a eliminação de barreiras institucionais que dificultam a igualdade de oportunidades. Eu quero dar um exemplo. Essa comissão está se debruçando sobre crianças e adultos com altas habilidades, crianças e adultos superdotados. E nós fomos chocados em saber que não há pesquisa sobre crianças superdotadas em comunidades indígenas, que não há pesquisas e indicadores sobre crianças superdotadas e com altas habilidades em nossos quilombos e entre os povos tradicionais do país. Vocês percebem como nós estamos longe do objetivo da igualdade no país? Como nós temos muito a fazer ainda? É nesse contexto que iniciativas institucionais, o Plano de Equidade de Gênero e Raça no Senado Federal assume relevância estratégica. Conforme destacado no material institucional dessa audiência, o plano entrega um conjunto de ações voltadas à valorização profissional, à promoção da igualdade e ao aperfeiçoamento da gestão administrativa, contribuindo para a construção de ambientes institucionais mais equitativos, inclusivos e alinhados aos princípios constitucionais da administração pública. O lançamento do plano de igualdade, o plano de equidade de gênero e raça, nesta manhã, é para todos nós uma alegria no Senado, assim como o plano de sustentabilidade ambiental, como o plano de acessibilidade. Nós hoje marcamos na comissão um dia importante. Para nós é uma audiência pública que ficará registrada na história dessa comissão. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Falaremos sobre os 3 planos e os senhores entenderão, quem está nos acompanhando via online ou pela TV Senado, os senhores entenderão a grandiosidade do trabalho feito pelas equipes, sob o comando e sob a regência da nossa diretora-geral, a doutora Ilana. Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública e vamos agora às falas dos nossos ilustres convidados na mesa.
Convido para fazer a primeira fala, neste momento, a doutora Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal, amiga e parceira de todos esses planos, esteve aí na coordenação e eu sei como ela exige, tá? Eu sei o quanto ela cobra de todos nós, porque eu fui assessora quando ela era diretora, tá? Bem-vinda, diretora, é um prazer recebê-la nessa audiência. Bom dia, senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos, minhas colegas de mesa, a Kézia, a Thaís, a Estela. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Começo as minhas palavras agradecendo à senadora Damares pelo espaço dado à administração da casa. Um espaço muito rico, porque o objetivo do nosso trabalho é, primeiramente, impactar a nossa comunidade, os servidores, servidoras, terceirizados, estagiários, menores aprendizes e familiares de toda essa comunidade do Senado Federal. Mas há muito já estamos convencidos que podemos ser um exemplo de mudança e podemos impactar várias outras realidades. Senadora, é com uma alegria e um orgulho imenso que eu conto à senhora e todos que estão conosco que no último dia 11 de março, a nossa colega Maria Terezinha, secretária executiva da Rede de Equidade de Gênero e Raça, esteve no Pacto Global, nas Nações Unidas, apresentando o modelo ID, modelo desenvolvido pela Rede de Equidade de Gênero e Raça para as Nações Unidas. Isso mostra quão pode ser ampliado o trabalho que nós fazemos e mostra, ao mesmo tempo, que os desafios que aqui temos são desafios compartilhados pela maioria dos países do mundo. E os 3 desafios que nós estamos conversando, sobre os quais conversamos hoje, a questão da equidade de gênero e de raça, a questão da responsabilidade ambiental e a questão da inclusão e acessibilidade, sabidamente são desafios que o Brasil enfrenta e que a maioria dos países enfrentam. Ao viajar por outros países, certamente a senadora Damares também já teve essa oportunidade, encontramos cenários não muito distintos do que temos no Brasil. E, portanto, nosso trabalho aqui pode sim ser replicado para as outras casas legislativas, para o executivo e também para outros países. Isso aumenta em muito, de um lado, a responsabilidade que temos e outro, a satisfação por esse trabalho. Quando falamos desses 3 planos, e todos já tiveram várias edições, né? Os 3 planos já estão por sua 3ª, 4ª edição, é importante que nós falemos da importância da continuidade, porque é a continuidade que garante a mudança da cultura dessa organização e da cultura distrital, nacional e internacional. É a repetição, como dizemos nós, né, senadora Damares, todo mundo que é mãe sabe. Minha mãe sempre dizia que tudo que ela falou no decorrer de nossas vidas cabia numa folha de papel. O que ela passou foi repetindo aquilo reiteradas vezes até que nos transformássemos em adultos responsáveis. E eu faço a mesma coisa com os meus filhos. Chega a ser até carinhosamente engraçado ver que eu digo o que minha mãe dizia para os meus filhos e eles certamente dirão para os filhos deles, porque são poucas coisas, mas importantes que introjetemos. E essas poucas coisas estão resumidas, ampliadas, divididas nos objetivos organizacionais desses 3 planos que temos aqui em nossa frente. E são coisas muito simples. A base delas é, sim, todos somos iguais, homens e mulheres, pessoas com ou sem deficiência, né? Todos temos que respeitar o meio ambiente, porque o meio ambiente é a casa que nos acolhe, né? E precisamos repetir isso muitas vezes, de variadas formas, para que isso fique introjetado. E precisamos repetir isso dividindo nas várias áreas do Senado Federal, o que a comunicação social pode fazer, o que a infraestrutura pode fazer, o que a gráfica pode fazer, o que o Prodasem pode fazer, que estudos a consultoria legislativa pode fazer. E assim vamos ampliando e amplificando o nosso trabalho. Muitas vezes, e ocorreu, e agora eu preciso contar para a senhora, porque eu ainda não o fiz,
que quando eu cheguei na primeira reunião, ainda em janeiro, pré-lançamento do Pacto Brasil contra o Feminicídio, o Pacto Brasil contra o Feminicídio se baseava num estudo dessa Comissão de Direitos Humanos. Esta Comissão de Direitos Humanos foi a base para o estudo que o presidente Lula lançou. E por que eu chamo a atenção? Bom, é sabido que o presidente Lula está num espectro político, a senadora Damares em outro, mas nesse tema eles se encontram, né? E foi nesta casa, no Senado Federal e na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, pela senhora presidida, que o executivo deste país buscou os subsídios para a construção do Pacto Brasil contra o Feminicídio e depois chamou claramente o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para com ele se agruparem para que nós possamos reverberar essa discussão tão séria. Isso mostra a importância das discussões que aqui são feitas e a profundidade. E assim como o relatório da Comissão de Direitos Humanos, que tratou das ações sobre o feminicídio, foi base do Pacto Brasil contra o Feminicídio, esses 3 documentos também são base para a ação de muitos órgãos. Eu falo isso com a tranquilidade de quem sabe que o Senado Federal modulou políticas públicas que depois se transformaram em grandes ações nacionais, como a cota para mulheres vítimas de violência, criada nessa casa em 2016, que em 2021 virou parte da Lei Brasileira de Licitações e que depois, né, foi introjetada, né, pelo Poder Executivo Nacional, que hoje leva, por meio do Estado brasileiro, para todos os estados e todas as cidades. E eu lembro muito bem que a primeira vez que discutíamos a cota, o então presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, me perguntou se eu achava que a cota mudaria, extinguiria, né, a violência doméstica. E eu disse que claro que não, mas que quem mudava uma vida, mudava a humanidade. Hoje eu já não sei se ela não extinguirá com a sua ampliação, né? Mas a vontade do Senado Federal, a disposição do Senado Federal em mudar realidades se torna um marco dessa casa. E é por isso que esses 3 planos são tão importantes. Eles são importantes porque eles norteiam a nossa ação dentro dessa casa. Mas eles são muito mais importantes porque eles servem de um exemplo de como nós podemos transformar a realidade. E se o Senado pode, a Câmara Legislativa pode, o Executivo pode, as casas do Judiciário pode. E se elas ainda não têm, que isso seja uma inspiração para que elas possam ter. E se elas não sabem como fazer, eu quero dizer que o Senado Federal está aberto e todas as suas equipes fazem isso com extrema boa vontade e alegria, né, de poder levar a qualquer outro órgão e mesmo da iniciativa privada essas possibilidades de construção de um mundo mais digno para mulheres, para as pessoas com deficiência e, especialmente, um mundo com muito mais respeito ao meio ambiente. Em 2024, nós sofremos no Rio Grande do Sul, meu estado natal, um enorme desastre ambiental. E essa casa toda se mobilizou, levando ao Rio Grande do Sul, com logística própria, mais de 230 toneladas de donativo. E se alguém ainda tinha alguma dúvida, lá ficou claramente provado que o meio ambiente é um fator indutor da realização de uma sociedade. Afinal de contas, naquele momento, todos foram prejudicados. É bem verdade que as pessoas negras, pretas e pardas foram mais, que as mulheres foram mais e que as pessoas com deficiência foram mais, mas todos indistintivamente foram prejudicados. Eu vou respeitar o meu tempo, senador, e como a senhora orientou, eu só vou terminar minha fala aqui já respondendo e privilegiando a cidadania, respondendo a Renata, do Distrito Federal, que trouxe primeiro uma colocação, dizendo que é importante lançar um plano com transparência,
que dá previsibilidade, orienta a gestão e melhora o ambiente de trabalho. E, Renata, esse plano é feito a muitas mãos. É muito tempo que esses 3 planos são construídos com toda a casa. Mas ela pergunta, por fim, senadora, se há um orçamento para o plano, para ele não virar apenas um documento sem implementação. E eu digo para a Renata que todas as ações que estão no plano já estão previamente autorizadas sob o ponto de vista orçamentário. Então, tudo que está nesses 3 planos é porque a casa já reconhece que ela tem orçamento para realizar e essas ações que estão referidas no plano já estão previamente autorizadas sobre o ponto de vista orçamentário. Termino aqui minha fala agradecendo a senadora Damares e esperando que tenhamos muitos e muitos planos ainda pela frente, que isso que se torne e já é, um traço muito forte da cultura organizacional dessa Casa Legislativa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, diretora. Obrigada. Mas antes que a equipe do Plano de Acessibilidade puxe a minha orelha, deixa eu fazer a nossa audiodescrição aqui da mesa. Eu estou sentada no meio da mesa. Eu sou uma mulher branca, de cabelo assim, um moreno iluminado, cheio de manchas amarelinhas. Eu uso óculos, meu óculos tem hastes preta. Eu estou com uma camisa preta com bolinhas brancas. À minha direita está a nossa diretora Ilana, que é uma mulher loira, bonita, está com um blazer preto em cima de um vestido branco e preto. Ao lado da Ilana, nós temos a Késia, que vai fazer sua audiodescrição. À minha esquerda está a Estela. E depois da Estela está a Thaís, que também farão a sua audiodescrição. E nessa audiência nós temos a alegria de ter as nossas intérpretes de Libra, que estão no plenário conosco, e também a nossa audiência está sendo transmitida com a intérprete de Libra. Está fazendo a interpretação hoje a Brenda L. Barbosa Rodrigues e a Meiriane Silva. Bem-vinda, meninas. Todas as vezes que elas vêm a essa audiência, elas só brilhantam, todas as vezes que vem a essa comissão. E aí, as pessoas ficam perguntando, mas vocês precisam de um plano de acessibilidade? Aconteceu uma coisa agora, ao vivo, que o Brasil viu. Enquanto a nossa diretora falava, tocou uma campainha, que é praxe da casa, para a gente poder dizer aos expositores, falta 1 minuto para acabar o seu tempo. Mas essa casa tem recebido todos os dias pessoas com autismo, crianças com autismo e com outros transtornos. E o que a gente observa? Até mesmo convidados que às vezes estão na mesa e que têm autismo, quando a campainha toca, assusta. E nós temos conversado entre nós. Precisamos mesmo dessa campainha? É dessa forma. Então, a equipe do plano, a equipe de acessibilidade tem conversado comigo. Senadora, essa campainha tão antiga, do tempo da caverna, ainda precisa tocar para assustar pessoas que estão dentro dessa casa e que vieram lutar por seus direitos? Então, assim, gente, todos os dias, essa casa tem tentado entregar o melhor. Ainda temos a campainha, mas podia ser uma música romântica, uma música suave, ou apenas um papelzinho que a secretaria entregasse, tempo esgotado. Então, aos poucos, a gente vai também, nós, como parlamentares, nos adequando a tudo que precisa ser feito de verdade, para que a inclusão e a acessibilidade aqui nessa casa seja de verdade. Obrigada, diretora, por sua fala. Na sequência, nós ouviremos Estela Maria Vaz Valadares, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade Racial, de Gênero e Raça do Senado Federal. Bem-vinda, Estela. Obrigada, senadora. Bom dia. Senadora, vou cumprimentar, fazer os cumprimentos, senadora Damares, presidente da CDH, a nossa diretora-geral, Ilana Trombica, e as minhas colegas, Késia, da Serviço de Acessibilidade, Thaís, também do ANCAIS, do Núcleo de Ações Socioambientais.
Bom, é uma alegria imensa, uma satisfação. Deixa eu fazer minha audiodescrição primeiro, que eu tinha pensado. Bom, eu sou uma mulher negra, de pele parda, eu tenho um cabelo médio, já crespo, castanho, também com algumas mechas douradas. Estou vestindo uma blusa que eu vejo como verde-limão, uma manga bem bufante, um colar dourado com uma pedrinha vermelha, e tenho olhos castanhos e uso um batom rosa também. Bom, então é uma alegria muito grande, senadora, ser recebida aqui de maneira, né, tão carinhosa, tão acolhedora na CDH. A gente sabe que é um tema fundamental, né, para tratar todos esses planos que estamos lançando hoje e com a felicidade de lançarmos também eles em conjunto. E eu gostaria de falar bem brevemente, talvez não tão breve que a gente acaba se empolgando, mas sobre essa trajetória nossa. A gente fala sobre o 4º plano de equidade, né? Então nós estamos lançando com essa capa belíssima aqui, o 4º plano de equidade. E talvez falar em quarto pode parecer pouco, mas essa casa tem uma tradição de falar sobre diversidade, equidade, inclusão, gênero e raça há bastante tempo, mas precisamente há 11 anos, né, com a nossa diretora-geral, exato, bem, muito bonito, né? Muito bonito. Então, com a nossa diretora-geral, a gente teve, de fato, né, esse olhar de implementar, né, de maneira formal as ações de equidade na casa. Então, são 11 anos, o comitê comemora também agora, 15 de março, os 11 anos de existência, como um ato da nossa diretora-geral. E, ao longo dessa trajetória que a gente foi construindo coletivamente, né, a gente poder hoje, não só no plano de equidade, ter todas as secretarias da casa presentes com ações, com objetivos, aqui com compromissos, mas também com essas secretarias aqui presentes também, prestigiando a nossa sessão, o nosso lançamento. Então, nós agradecemos a cada pessoa que está aqui hoje e oportunizou, então, essa realização. No nosso último lançamento do plano de equidade, o nosso coordenador do GT de raça, o Devair, por motivos de saúde não pôde estar aqui presente, mas que tem coordenado brilhantemente o GT de raça, junto com a Hélida e com a Ludmila. Ele trouxe um desafio também de lançarmos um grupo de afinidade LGBTQIA+. E hoje, 2 anos depois, não só nós temos o grupo de afinidade LGBTQIA+, coordenado pelo Osmar e pelo Léo, que eu até pedi para sentarem aqui na frente, eles estão lá no fundo, mas talvez estão aqui. Não sentaram, não. Mas temos também o nosso GT. Então, pronto, o Osmar está ali atrás, ele levantou a mão. E o Léo está aqui no meio do... também aqui. Mostra eles, TV Senado. O Brasil fez os heróis. Mas também é o coordenador da biblioteca. Exatamente. E temos agora também o GT 50+, coordenado pela Simone, que aceitou sentar aqui da frente, também a Margarete, que também ficou lá atrás. Mas mostrando como a gente tem avançado muito, né? E além da Rede Equidade, claro, coordenado pela Terezinha, pelo Lu e pela equipe que também se faz aqui presente. Então, ao longo desses 11 anos, a gente tem consolidado essa política com a criação, especialmente do comitê, e depois com todos esses atos que vão surgindo, vão se originando, não só do comitê, mas especialmente do plano, porque o plano traz justamente esse compromisso, né, uma declaração da Casa de comprometimento com a promoção da diversidade, equidade e a inclusão. Então, ele nos trouxe primeiro o desafio de conhecer a composição da casa, de buscar quem é que são as pessoas que fazem parte da nossa força de trabalho, para que a gente, a partir desses marcadores, conseguisse definir também ações específicas para a nossa força de trabalho, ações que envolvessem não só servidoras e servidores, mas também estagiários, pessoas terceirizadas. Todos os vínculos também estão previstos nas nossas ações para que a gente possa trabalhar de maneira muito transversal e com esse olhar interseccional também, né, para os desafios de desigualdades que se fazem presentes não só na sociedade, mas naturalmente refletem nas nossas instituições, então, como o Senado. Então, esses dados nos trazem essa orientação do nosso trabalho a seguir e das iniciativas. Então, a gente pensa sempre em iniciativas importantes, como, por exemplo, a sala de amamentação que nós temos, os fraldários, né, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, né, quando a gente fala em temas assim.
as campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também. Então, hoje, felizmente, nós temos protocolos na casa, temos a Sala Lilás, por exemplo, que atende a todos esses tipos de discriminações e violências no trabalho, no ambiente de trabalho, mas que são encaminhados, conduzidos também pela Secretaria de Polícia, porque sabemos que, né, racismo, homofobia são crimes e, como tal, devem ser tratados, né? Estou aproveitando a minha fala para já ir respondendo algumas perguntas também que foram aparecendo. E temos a parte de capacitação também, não só a sensibilização nos nossos canais de comunicação, com esse apoio importante e parceria da Secretaria de Comunicação, mas também nas nossas formações, como o Programa de Formação de Gerencial, onde temos módulos específicos para tratar da equidade, da acessibilidade, do assédio, porque assim a gente consegue, né, capacitar as pessoas que são gestoras da casa para que elas também não só possam fazer esse enfrentamento às violências e discriminação, mas também levar essa perspectiva de gênero e raça ou da diversidade para as suas atividades, né, para que depois tragam também os seus compromissos no plano de equidade depois. Então, são todas iniciativas que vão fortalecendo esse ambiente que seja mais equitativo, que valorize também a diversidade e o respeito, né? E nós temos, como a Ilana bem lembrou também, essa iniciativa dela que foi muito inovadora de criação da cota para mulheres em situação de violência doméstica e que hoje a gente pensa também nesse público que vem trabalhar aqui na nossa casa, como receber essas mulheres da melhor forma, para que não sofram nenhum outro tipo de violência, para que a gente consiga, né, auxiliá-las, né, também nessa quebra desse ciclo, mas para que elas possam trabalhar aqui com dignidade, com acolhimento e com respeito. E aí também desenvolvemos, falando em mulheres, os cursos de liderança específico para mulheres e também para mulheres negras, como esses ambientes seguros, onde que elas possam trazer, né, suas questões, seus dilemas também, e como enfrentar, além dos desafios naturais de um cargo de liderança, mas como enfrentar também essas violências que naturalmente se colocam nos caminhos, né, de quando nós mulheres temos a oportunidade, ou como precisamos abrir, né, esses caminhos para poder liderarmos, como é que atuar diante disso. Trabalhamos com colunas na nossa intranet também, falando sobre racismo em pauta, falando sobre diversidade, trazendo essa sensibilização para casa, além de todas essas campanhas que a gente tem trabalhado, porque a gente consegue, dessa forma, fazer essa capacitação com esse olhar interseccional, considerando, então, só gênero, raça, idade, orientação sexual, a condição social, os vínculos, né, que estão presentes aqui, que é um ponto importante que a gente tem bastante atenção para poder trabalhar, para que a gente gradualmente consiga integrando essas práticas na casa também. Ixi, meu tempo já está acabando, então vou tentar. Bom, então o plano, como eu falei, hoje a gente tem todas as secretarias participando do plano. Nos grupos de afinidade, nós temos também pessoas que trabalham nos gabinetes, então a gente tem a casa muito envolvida nas nossas ações. E o plano hoje, então, nós temos 38 pessoas representantes, é o maior número que a gente já conseguiu reunir no plano, demonstrando esse compromisso da nossa instituição mesmo, o compromisso do Senado Federal em fazer um Senado diferente e que reverbere na nossa sociedade também. E principalmente falando, como a Ilana também lembrou, sobre a questão do feminicídio nesse mês, não só nesse mês, mas nesses últimos meses que a gente tem falado muito sobre a questão da violência contra meninas e mulheres também. Nós já construímos, junto com a Procuradoria da Mulher, Observatório também da Violência contra a Mulher, as representantes que vão depois vir aqui também à mesa falar um pouco sobre a questão, como a gente tem combatido essa violência, que começa no dia a dia, com pequenos atos e vão, né, então, tomando essas proporções maiores. Então, a gente tem trabalhado desde protocolos de como atender essas mulheres aqui na casa, mas também, felizmente, temos a oportunidade agora de contribuir também no Pacto Nacional contra o Feminicídio. Nossas equipes do Comitê, da Rede Equidade, têm atuado, né, coordenados também pela nossa diretora Ilana, para poder fortalecermos também e fazermos essa ligação com as políticas públicas, né? Tanto as nossas ações, felizmente, têm impactado as políticas públicas, como a gente também tem esse olhar muito atento às políticas públicas para que elas também, né, sejam contempladas dentro das nossas ações. Bom, e dentro das publicações também que a gente
falam sempre sobre essas iniciativas. Então, a gente falou muito aqui do plano de equidade com essa capa linda, mas são inúmeros materiais que a gente tem produzido. Então, as cartilhas sobre de orientação aos direitos da mulher, o guia sobre feminismo e gênero, o guia sobre LGBT, que ia mais. Nesse novo plano, a gente vai fazer um novo guia também sobre a questão racial, e incluindo também esse olhar, também as pessoas indígenas. E é uma parceria entre Procuradoria da Mulher, Consultoria Legislativa e SEGRAF, né, que a gente precisa sempre agradecer muito. Agradeço também aqui em nome do diretor Rafael Chervensky, porque realmente, até quando a gente não consegue ter a antecedência necessária, né, em respeito também ao trabalho dos colegas, mas que a SEGRAF toda como um todo tem feito, a gente tem conseguido garantir um trabalho material de qualidade, né, sempre dentro do prazo, e além só de qualidade, mais bonito também, que seja atrativo, né, para toda a sociedade. Bom, e acho que a gente fala um pouquinho sobre o monitoramento do plano que é feito, hoje também em parceria com o IGOV, também, para que também consiga, né, a gente garantir esse acompanhamento. Mas, finalizando aqui a minha fala, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. É fundamental que estejamos falando aqui na Comissão de Direitos Humanos, pois esses planos de equidade, gênero e raça, acessibilidade, da sustentabilidade ambiental, eles nos lembram da importância dessas agendas como agendas dos direitos humanos mesmo, né? Porque promover a equidade, como a gente gosta de falar, é enfrentar essas desigualdades históricas, garantir, então, as igualdades de oportunidades, assegurar a acessibilidade, né, reconhecer o direito de todas as pessoas para que tenham essa participação plena e autônoma, tanto na vida institucional quanto social, e a sustentabilidade, que é proteger também as nossas condições de vida, não só das gerações presentes, mas das gerações futuras, né? Esse respeito à vida, o respeito às pessoas, mas também aos seres como um todo, que a gente já precisa ampliar esse nosso olhar. Então, essas 3 dimensões, elas reafirmam esse nosso compromisso do Senado com a dignidade das pessoas, com a justiça social, com a construção dessa sociedade que é mais inclusiva, acessível e sustentável para todas e todos. Então, esse plano a gente gosta de falar que ele é construído pelas diversas pessoas, né? A gente gosta de falar em pessoas, são diversas pessoas que participam com a pluralidade de ideias, com diálogo institucional e com esse trabalho colaborativo que aí reafirma, então, o nosso compromisso do Senado em fortalecer as políticas e as práticas institucionais comprometidas com a equidade, a sustentabilidade e os direitos humanos. Então, muito obrigada a todas e todos. Obrigada. Eu vou pedir permissão para vocês para a gente fazer uma interação com as falas. Hoje os senadores não estão aqui, mas com certeza todos falariam alguma coisa sobre aspectos do plano. Eu queria falar sobre uma experiência pessoal com o plano de promoção da igualdade racial. E o plano chega a todos que estão na casa, tá, gente? Chega também aos terceirizados, chega também aos estagiários, aos menores aprendizes. E os gabinetes têm sido treinados na recepção e na promoção interna da igualdade. Isso tem sido extraordinário. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Muitas das nossas colaboradoras incríveis, maravilhosas, que estão há anos nos corredores, ou na limpeza, ou na copa, elas, quando chegaram aqui no Senado, muitas delas, não tinham escolaridade. E vocês incentivaram muito elas a estudarem, a ocuparem espaço, a se prepararem. Aí eu me lembro que, quando eu fui eleita, no domingo, que foi uma surpresa para mim, se foi para vocês, imagine para mim. Aí, a segunda eu descansei, mas na terça eu vim ver a diretora. Acho que foi a primeira a chegar aqui, porque eu vim dar um abraço na diretora e me apresentar. E quando eu estou entrando no Senado, eu entrei no banheiro lá de baixo, que eu ainda não era senadora, né? Entrei lá embaixo, no banheiro, e estava uma servidora que eu, como assessora, conhecia há anos. Ela olhou para mim e disse assim: Damares, eu estou há tantos anos aqui, eu fiz todos os cursinhos que o Senado me deu. E isso é extraordinário. Deixá-los participar dos cursos, incluí-los nas capacitações que vocês estão oferecendo. Ela disse assim: eu estou pronto para deixar a vassoura,
Mas olha o que ela disse, gente. Mas eu acho que ninguém me quer porque eu sou feia. Tu acredita que ela disse isso? Eu disse, pô, você é a minha primeira contratada. Você vai ser minha assessora no meu gabinete. E ela estava pronta. Até curso de francês ela fez. Então, assim, esse plano de promoção da igualdade, alcançando os terceirizados, os estagiários, os menores aprendizes, quando estão chegando aqui, especialmente os meninos LGBT, a forma como eles são recebidos nessa casa, e os gabinetes, os departamentos e as coordenações orientadas a recepcioná-los com tanto carinho, eu acho que a gente está marcando ponto. E a gente está fazendo bonito. Nós estamos ajudando pessoas que entram aqui sem nenhuma esperança, que acham que a única esperança é uma vassoura, e nenhum problema estar com a vassoura. Pelo contrário, tem algumas que querem continuar com a vassoura, porque trabalhar na vassoura nesse Senado é incrível, porque o relacionamento, carinho, amor, né, que a gente tem por esses colaboradores. Eu tenho alguns aí que me acompanham há 26 anos. A gente se torna uma grande família. Mas eu queria destacar para o Brasil que não é apenas para os servidores concursados e de gabinetes que esse plano existe. Eles alcançam todos que ingressam nessa casa. E, assim, capacitando mesmo. Dizendo assim, você pode, você deve, o lugar também é seu, o espaço também é seu. Então, eu preciso parabenizar, Estela, você e toda a coordenação por ter feito a vida de tanta gente dentro dessa casa melhor. E muita gente copiando para outras casas legislativas o que vocês estão fazendo aqui. Eu precisava fazer esse registro. Obrigada, Estela. Na sequência, nós vamos ouvir a Késia Cruz Moreira, que é a nossa... Vira aí, Késia, que eu estou com o seu papel aqui, só para ler certinho. Servidora, chefe do Serviço de Ações de Acessibilidade do Senado Federal. Késia, bem-vinda. Você tem o tempo que você precisar. Obrigada. Bom dia. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, em especial a senadora Damares Alves, que é presidente, né, dessa comissão. Também cumprimento as colegas da mesa. Fico muito feliz de estar aqui presente no mês das mulheres, né, com uma mesa formada por mulheres. Cumprimento também todos os colaboradores e colaboradoras do Senado e todas as pessoas que nos acompanham. Antes de iniciar minha fala, né, eu vou fazer uma breve descrição para fins de acessibilidade. Eu sou uma mulher parda, com alguns traços indígenas. Minha mãe é do norte, ela é manauara. Né? Eu tenho cabelos castanhos escuros, bem cacheadinhos e na altura dos ombros. Também tenho uma franja. Eu estou usando uma blusa rosa e uma calça social laranjada. Então, né, feita essa descrição, vou iniciar minha fala. Hoje é um dia muito importante, né, para todos nós que estamos aqui presentes e para a acessibilidade também, porque nós conseguimos reafirmar com esses planos esse compromisso do Senado Federal com a equidade de gênero e raça, com a sustentabilidade ambiental e com a acessibilidade, com o lançamento, né, conjunto desses 3 planos, que são bianuais. Então, o Plano de Acessibilidade de 2026 e 2027, ele é resultado de um processo que nós fizemos de forma colaborativa com várias unidades do Senado Federal. E nós temos um grupo de trabalho que ele é contínuo. Então, com o encerramento do Plano Bianual 2024-2025, o GT não se encerra, o grupo de trabalho é mantido para que nós possamos acompanhar, né, o cumprimento das nossas metas, os indicadores. Então, no fim do plano de acessibilidade que vocês têm aí com vocês na mesa, nós temos o relatório do plano anterior. As iniciativas que nós mantemos estão indicadas, aquelas que nós concluímos também, e as que por algum motivo não foram concluídas ou precisam de serem aperfeiçoadas, elas foram mantidas no plano atual. Então, essa parte ela reforça, né, a transparência. Inclusive, nós recebemos algumas perguntas questionando, né, como saber se o plano surtiu algum efeito. Então,
O Rafael da Paraíba fez essa pergunta relacionada ao plano de equidade. Como nós podemos saber, comprovar que o plano surtiu um efeito e avaliar mudanças? Isso é realizado por meio desse monitoramento que é contínuo. Então, os 3 planos têm essa perspectiva de manter o monitoramento contínuo, e aí vocês podem acompanhar no final do nosso plano de acessibilidade esse relatório. Além de todas essas áreas que compõem o grupo de trabalho do Senado Federal em relação ao plano de acessibilidade, nós também contamos com trocas com a rede de acessibilidade, que é uma rede com representantes do Legislativo, do Judiciário, do Executivo e, inclusive, entidades não governamentais também estão aderindo à rede. E nós fazemos reuniões regulares para discutir as iniciativas de acessibilidade, compartilhar boas práticas, conversar sobre as nossas visões de futuro, o que tem sido planejado, né? Então, não é uma iniciativa isolada, nós temos essa construção coletiva, então, existe esse diálogo institucional, essa cooperação técnica e essa participação coletiva. É um desafio enorme reunir todas essas ideias, todas essas iniciativas em um plano. Nós recebemos muitas sugestões. O nosso grupo de trabalho, inclusive, conta com representantes das pessoas com deficiência e de pessoas que têm familiares com deficiência. Tá? Então, nós precisamos ouvir muito. E é no dia a dia do Senado que nós observamos essas questões que vêm para a gente diariamente, uma questão de acessibilidade, seja de infraestrutura, seja de atitudes, né? Outra questão que eu já vou aproveitar também para responder é em relação a pessoas neurodivergentes. O Ibrahim, do Paraná, questionou quais são as medidas concretas que são planejadas ou estruturadas para garantir a efetiva inclusão de neurodivergentes na administração pública. E aí eu gostaria de citar, né, a iniciativa do Senado de projetar e entregar uma sala de acomodação sensorial para pessoas com autismo e também outras pessoas que sejam neurodivergentes ou que tenham algum tipo de ansiedade social. Então, nós entregamos em dezembro do ano passado, na Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, essa sala de acomodação sensorial, que é um ambiente mais reservado, que é um ambiente que a pessoa pode usar para se regular emocionalmente, para reduzir os estímulos sensoriais. Então, essa sala ela é aberta tanto para o público interno quanto para o público externo. Foi uma iniciativa voltada para pessoas com neurodivergências. Mas também nós temos iniciativas diárias. Quando nós recebemos um estagiário ou um servidor que indica que é uma pessoa neurodivergente, nós podemos fazer as adaptações, né? As adaptações dentro do seu posto de trabalho. Nós podemos também conversar com a chefia, com os gestores, fazer uma questão de gestão ali, de sugestões, de orientações. Também queria citar uma iniciativa que nós tivemos da SPOL, né? Da Prevenção de Acidentes, da Secretaria de Polícia do Senado, que solicitaram uma capacitação para todo o Corpo de Brigadistas do Senado Federal, com foco em pessoas com autismo, né? Como fazer um atendimento adequado, humanizado, acolhedor, e como evitar atitudes capacitistas também. Então, nós temos trabalhado com várias dimensões, né, relacionadas à pessoa com deficiência. Então, são as dimensões de arquitetura, comunicação, tecnologia, gestão de pessoas, cultura institucional também, porque a acessibilidade ela é uma agenda transversal. A gente destaca também a importância da integração entre as áreas, né? Então, a agenda de acessibilidade ela vai dialogar também com a sustentabilidade ambiental, com a equidade e diversidade. Então, também isso responde a mais uma questão que foi colocada.
do Leandro, de São Paulo, que questiona se o plano prevê indicadores interseccionais cruzando gênero, raça e pessoas com deficiência para revelar desigualdades que não aparecem isoladas. De fato, nós trabalhamos em conjunto, nós temos reuniões também, não apenas do GT, mas reuniões intersetoriais, e nós conversamos quais metas, quais indicadores podem dialogar entre os planos e nós incluímos nos nossos planos. Por fim, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a equipe do Comitê de Igualdade, de Equidade, que fez as coisas acontecerem muito rapidamente. Nós agradecemos, né, por a gente ter conseguido agendar, fazer toda a programação. Agradeço também o apoio institucional, né, da nossa diretora-geral, Ilana Trômica, e do diretor executivo, Márcio Tancredi, que está ali sempre presente perto da gente. A coordenação do NCAIS, a pessoa do Humberto e da Thaís. E o grupo de trabalho por todas as contribuições e a nossa equipe do Serviço de Acessibilidade. Eu coloco o SEACE, né, nosso Serviço de Acessibilidade, à disposição de todas as unidades da casa. Quem precisar, precisa de uma palestra, a gente não tem a palestra pronta, nós montamos na hora, personalizada para vocês, tá bom? Questões de acessibilidade que surgem todos os dias, novas demandas. Então, a senadora trouxe semana passada, né, uma demanda para pessoas com nanismo, e nós vamos trabalhar nisso. Então, nós estamos muito empenhados, né, em garantir uma casa cada vez mais acessível para todos. Eu agradeço e bom dia para vocês. Bom dia, Kézia. Bom dia. Gente, ó, as nossas perguntas estão vindo do Brasil inteiro, mas as pessoas lá de fora estão interessadas num plano interno do Senado, estão. E eu fico muito feliz, a gente vai respondendo aqui ao longo das falas, perguntas do Brasil inteiro. Ela acabou de responder uma pergunta para uma pessoa de São Paulo. E eu falei que eu ia fazer uma interação com algumas falas, então me permita provar para vocês como este povo da acessibilidade trabalha e como eles são rápidos demais. Ela falou da nossa demanda sexta-feira sobre nanismo. Sexta-feira a gente fez uma audiência pública aqui. Quem não assistiu precisa assistir, tá? Ela vai ser revisada várias vezes e nós reunimos, esse auditório ficou lotado de famílias com crianças com nanismo, porque surgiu um novo tratamento. E essas crianças estão crescendo de 20 a 25 centímetros, mas o remédio é muito caro. E a audiência foi muito para debater um novo tratamento também. E nós tínhamos uma preletora, uma advogada conhecidíssima, extraordinária, e ela seria uma das expositoras. Essa casa, gente, é difícil fazer acessibilidade numa casa como essa, que tem todas as regras de tombamentos, não é fácil. E essa casa é muito linda, então tem que ter muito cuidado com as mudanças que vão fazer, mas que garanta acessibilidade. Não sei se a TV Senado vai conseguir fazer essa imagem, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa porta. Olha essa porta como é linda. Não é linda essa porta? Não sei se a TV Senado consegue mostrar para o Brasil. Essa porta ela tem uma parte madeira, lindíssima, e uma parte em vidro. Todo mundo ama essa arquitetura do Senado. Mas eu vou até lá para a TV Senado mostrar. Observem que ela está devidamente sinalizada de acordo com as regras da acessibilidade. Eu vou mostrar para vocês aonde está a faixa mostrando que ela é de vidro. Ok? Todo mundo está vendo? Ela está nas regras estabelecidas. Vidro. A entrada é aqui, ok? A nossa convidada chegou um pouquinho atrasada e a reunião já estava começando. E ela entrou rápido. Quando ela entrou, a parte de vidro, vejam que a sinalização está alta. Ela não viu que era vidro. Ela entrou, pá! Foi um barulho horrível. Ainda bem que as pessoas estavam todas intertidas com as crianças aqui, não viram para ela não ficar mais constrangida. Mas foi difícil ela depois entrar, sentar na mesa com o tamanho do galo. Ela ficou tonta, ela bateu. E aquilo
mexeu com o meu coração. É uma audiência para pessoas com nanismo e a nossa expositora, a doutora, que mais luta pelo direito. E eu fiquei olhando incomodada. Terminou a audiência, Ilana. Eu liguei para a coordenação de acessibilidade. Eu preciso que vocês venham aqui correndo. 3 minutos. Eles estavam aqui comigo. E eles olhavam, eu olhava. Tanto que a gente pensou em todos os detalhes nessa casa. Mas justo a porta da arquitetura que a gente não pode mudar, que está atendendo às regras de acessibilidade estabelecidas por legislação. Ela está sinalizada. Mas a gente esqueceu que essa faixa precisava estar mais embaixo. Talvez tenhamos que mudar a legislação. E, imediatamente, eles disseram, nós vamos fazer esse diálogo internamente aqui. E aí a gente começou, aí a gente saiu, eu e as meninas da acessibilidade andando, e a gente viu que todas as portas de vidro do Senado, a faixa está naquela altura. Vocês percebem que todo dia nós temos um desafio de acessibilidade? E vocês percebem como essa equipe é boa? Aí ela disse, a senhora trouxe uma demanda, já estamos cuidando. Foi apenas 3 minutos para estarem aqui, junto comigo, tentando encontrar uma solução. E a gente vai ter, talvez, que mudar regras na legislação. A altura da faixa sinalizadora de uma porta de vidro tem que ser mais baixa. Então, gente, só para que todo mundo que está nos acompanhando no Brasil, por mais que a gente esteja fazendo tudo, ainda tem muito a ser feito. E eu sei que a nossa diretora vai liberar o recurso para a gente rebaixar todas as faixas. Posso pedir uma parte? Pode. Eu só quero mostrar como essas questões são interdisciplinares no Senado. No dia 9 de março, eu recebi uma mensagem da Patrícia, coordenadora da Liga do Bem, dizendo assim: Ilana, a diretora da Escola Classe Vila do Boa, que é atendida pela Liga do Bem, passou uma mensagem dizendo que todas as escolas públicas comemoram e vivenciam a Semana de Inclusão. Se a Liga teria alguém que fosse um exemplo e pudesse conversar com as crianças da escola. Lembrei do Aires, que é chefe de gabinete do senador Flávio Arnes. E na hora ele aceitou, ficou todo empolgado. Ele sugeriu que levássemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência em miúdos, que a gráfica faz, né? Conversei com a diretora e ela perguntou se podíamos doar 30 para o período da manhã e 30 para o período da tarde. Assim, além da palestra, ela poderia fazer um trabalho permanente com todas as turmas da escola. Então, o Aires foi, o NCAS foi também, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência em miúdos também, né? Então, é uma forma para mostrar como todas as áreas da casa estão atentas, né, a isso. E, de alguma forma, o Senado conseguiu atingir toda uma escola de ensino fundamental do Distrito Federal, por meio do trabalho do NCAS, da gráfica, da Liga do Bem e da disposição do Aires, que, aliás, é uma pessoa que desde o começo milita nessa causa aqui no Senado. Também nossa homenagem ao Aires. Obrigada. Obrigada, diretora, obrigada. Na sequência, vamos ouvir Thaís Pena de Queiroz, servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado Federal. Thaís, antes de você falar, eu soube que o nosso consultor-geral está aqui, né? Então, Paulo, já anota aí para a consultoria mudar o que tiver que mudar na legislação para a gente, no Brasil inteiro, baixar aquela faixa ali, para que as pessoas de baixa estatura não tenham mais o risco de correr o acidente que a nossa expositora correu. Fala. Obrigada, senadora. Bom dia a todos. Cumprimento todas as autoridades presentes, na pessoa da senadora Damares, que preside essa mesa, essa sessão. Também cumprimento minhas colegas de mesa, a Estela, a Késia, a diretora Ilana. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Antes de começar a minha fala, faço brevemente a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 1,58 m,
Tenho cabelos escuros, com mechas douradas, tenho o rosto redondo, castanho, os olhos castanhos. Estou vestindo com um vestido azul claro, com botões na frente. Uso um colar prateado com um pingente azul escuro e também estou com um brinquinho prateado pequeno. Primeiro, gostaria de falar da importância desse evento, né? Um evento que fortalece políticas institucionais do Senado Federal. A realização conjunta deste encontro, contemplando os 3 planos aqui já citados, né? Demonstra a convergência da agenda institucional voltada à promoção de direitos, inclusão e sustentabilidade no ambiente da casa. No que diz respeito ao Plano de Sustentabilidade Ambiental, que chamamos de PSAM carinhosamente, esse lançamento de hoje representa mais um passo na incorporação da sustentabilidade à gestão administrativa do Senado. Essa trajetória teve marco importante em 2015, quando lançamos a primeira vez o Plano de Gestão de Logística Sustentável. Naquele momento, o objetivo era estruturar de forma mais sistemática as ações relacionadas ao uso racional de recursos naturais, a gestão de resíduos, a eficiência energética e a incorporação de critérios de sustentabilidade às contratações públicas. Ao longo dos anos, esse processo foi evoluindo. Foram definidos indicadores, estabelecendo metas e ampliando a articulação entre diferentes áreas da instituição. Gradualmente, a sustentabilidade deixou de aparecer apenas iniciativas pontuais e passou a ser tratada de forma mais integrada no âmbito da gestão administrativa. O Plano de Sustentabilidade Ambiental, que hoje é apresentado, se insere nesse processo. O PSAM amplia a abordagem adotada anteriormente e organiza objetivos, metas e iniciativas voltadas à promoção de práticas ambientalmente responsáveis dentro do Senado Federal. Essa evolução também pode ser observada na organização dos eixos temáticos do plano. Ao longo do tempo, esses eixos foram sendo ajustados para refletir, de forma mais abrangente, os diferentes aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental na gestão pública. E aí, aproveitando já para responder à pergunta da Maísa, da Bahia, que ela pergunta: quais ações preventivas são adotadas visando a redução dos impactos ambientais e quais medidas da COP30 já foram implementadas? E aí, quando a gente pega os eixos do PSAM, a gente vai ter lá um eixo voltado a mudanças climáticas, que é tratado especificamente nesse eixo, mas transversalmente, se formos olhar, tem questão de mobilidade sustentável, gestão de resíduos, a eficiência energética, a questão dos carros elétricos, de carregamento de carros elétricos. Então, nós temos todo um plano voltado a tentar mitigar o máximo possível o impacto ambiental da casa na parte da nossa gestão, Além disso, e aí continuando, temos iniciativas, temas inicialmente que nós tratávamos como logística administrativa, agora a gente trata como governança, como parte do plano realmente da organização. A elaboração do PSAM, ele conta com uma forma, assim como tanto a Estela quanto a Késia comentaram, que é num comitê, de forma colaborativa, de forma democrática, nós também temos uma comissão voltada à construção do Plano de Sustentabilidade Ambiental. Esse formato colegiado, ele permite reunir diferentes perspectivas e experiências da instituição de forma democrática, contribuindo para que o plano reflita, de fato, a realidade administrativa e dialogue com as diversas áreas envolvidas na implementação. Porque também não adianta a gente fazer um plano e as áreas não estarem envolvidas em realmente fazer com que ele seja implementado,
Além das diretrizes e metas estabelecidas, o Senado Federal também conta com ações, iniciativas concretas que dialogam com a questão da sustentabilidade. E aí, nesse contexto, a gente pode falar do Viveiro do Senado Federal, que possui um pátio de compostagem e é alinhado à questão das mudanças climáticas. A gente transforma todo o material orgânico que é produzido na casa nesse pátio de compostagem lá dentro do Viveiro do Senado, e esse adubo é utilizado na jardinagem da casa. Trata-se de uma prática que contribui para a redução dos resíduos, né? E que também tem recebido reconhecimento externo. O ano passado, e é com uma felicidade que eu falo isso, nós, o Senado Federal, fomos premiados por causa dessa iniciativa do Viveiro. Nós ganhamos o prêmio da Agenda Ambiental da Administração Pública, A3P, na categoria Construções Sustentáveis, foram 3, né? E também o Prêmio Espírito Público, também reconhecendo essas iniciativas. Antes de concluir minha fala, eu gostaria de agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aqui com a senadora Damares, por ter nos recebido e proporcionado a possibilidade de lançar esses 3 planos conjuntamente. Também quero agradecer à diretora-geral do Senado, a doutora Ilana, e o diretor executivo de gestão, Márcio Tancredi, que está aqui conosco, pelo apoio institucional e a condução e fortalecimento dessa agenda. Não tenho como não agradecer também à comissão gestora do PESAM e todas as áreas que contribuem para a implementação desse plano. Também quero agradecer, e aí com muito carinho, o Núcleo de Responsabilidade Social do Senado, o NCAS. O trabalho desenvolvido por essa equipe ao longo dos últimos anos foi essencial para estruturar e consolidar e dar continuidade às iniciativas de sustentabilidade ambiental da Casa. Com competência técnica, dedicação e compromisso institucional, o NCAS tem desempenhado um papel importante na construção dessa agenda e na articulação das diferentes áreas da Casa em torno de um objetivo comum. Instrumentos como o PESAM contribuem para orientar decisões, organizar prioridades e promover o uso mais racional dos recursos públicos. Mais do que um documento, ele representa um passo adicional no processo de amadurecimento institucional do Senado Federal em relação à sustentabilidade ambiental. E esse é um caminho que se constrói de forma contínua, com planejamento, cooperação entre as áreas e compromisso com o interesse público. Que o Plano de Sustentabilidade Ambiental, hoje lançado, ajude a orientar as próximas etapas desse trabalho, porque no serviço público, sustentabilidade não é apenas um princípio, é também uma forma de fazer gestão com responsabilidade, hoje e no futuro. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Aí eu vou fazer uma interação com a sua fala. Já que não veio, que os senadores não vieram, eu vou aproveitar esse momento. Eu queria chamar a atenção de Brasília e do Brasil para quem não conhece o nosso viveiro. Né? 3 prêmios já. Deus merece todos. 3. Então, assim, às vezes acho que tem até servidor do Senado que ainda não foi no viveiro. Tem. E quando eu estive lá recente, que foi inaugurada a acessibilidade, né? Que coisa mais linda. E o Aires foi o nosso modelo lá, né? No lançamento da acessibilidade. Eu desafiei o Senado da gente fazer uma sessão de dentro do viveiro. Aí começaram a dizer assim, mas é muito complicado, são 81 senadores, mais os assessores, isso aqui vai lutar. Ok, se não dá para a gente fazer uma sessão ainda, mas uma audiência pública tem que ser feita de lá, transmitida para o Brasil conhecer o viveiro. E eu vou te desafiar, Thaís. Agora eu sou presidente de comissão. Agora aguente. Aquele moço ali, ó, aquele sem cabelo. Ali. Uma audiência pública dessa comissão, ainda até outubro, no máximo novembro, será transmitida ao vivo de dentro do viveiro. TV Senado, se vire com a estrutura. Vocês que já foram para aldeias e transmitiram ao vivo audiências de aldeias, comigo inclusive,
vão conseguir fazer uma transmissão de uma audiência pública, porque eu acho que a gente mostraria para o Brasil, dessa forma, o nosso viver. Gente, é muito lindo. O trabalho de acessibilidade, o trabalho que vocês fazem na área socioambiental. Eu vou dar um exemplo de sábado, tá? Eu estou dando exemplos pessoais em todas as áreas. Sábado eu vim para a sala cofre do Senado, aquela sala lá onde estão o segredo do Vorcaro, sabe? Da CFMI e do INSS. Eu estou lendo, gente. São milhares e milhares de páginas. Eu vim, como eu fui assessora, é difícil tirar esse manto de assessora. Eu sei ler documentos, eu sei. Então, eu venho para ficar com os assessores para a gente fazer leitura. Mas eu precisava comer. Aí, eu subi no meu gabinete para comer. Trouxe marmita, tá? Aí, quando eu subi, tinha um colega comigo, eu disse assim, aí tá quente, liga o ar-condicionado aqui do gabinete, só para mim almoçar rapidinho. Aí ele falou, não pode, senadora, porque a central do ar-condicionado dos gabinetes, no final de semana, fica desligado. Eu falei, como assim? Aí ele disse, é porque se alguém for embora na sexta-feira e esquecer de desligar o ar-condicionado, vai ficar o final de semana gastando energia. Então, aqui eles desligam uma central dos gabinetes. Eu falei, eu nunca pensei nisso. Olha a economia. Imagine se cinco gabinetes esquecerem de desligar o ar na sexta, na hora de ir embora. Final de semana, 5 gabinetes rodando o ar-condicionado. Então, assim, são detalhes, gente, que essas equipes pensam de economia e voltado para o socioambiental, que eu preciso o tempo todo estar elogiando. Parabéns, Thaís, pelo trabalho que vocês fazem. E me aguardem numa audiência. Inclusive, assim, assessores que estão estressados, que estão nervosos, ou que querem orar. Deixa eu dizer uma coisa. Quer orar? Vai lá no viveiro. Quer fazer uma meditação ao longo do dia? Né, Rutinha? Vai lá no viveiro, caminhe lá no viveiro. Vocês vão se encontrar, assim. É um lugar incrível, é um lugar, assim, de uma energia extraordinária. E a forma como vocês cuidam daquilo. Parabéns. É uma alegria ter vocês aqui, estarmos lançando o plano junto nessa manhã. Eu registro a presença do Paulo Henrique, doutor Paulo Henrique de Holanda Dantas. Doutor, obrigada, consultor geral do Legislativo. O cérebro do cérebro. Do Dr. João Pedro de Araújo Pereira, gestor do Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização, obrigada. Rafael André de Vaz, diretor de Secretaria, obrigada, Rafael. Gleiço Carneiro Gomes, diretor do Prodazem. Eita, que esse sofre com a gente. Léo Serra, Serviço de Informação ao Cidadão, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Patrícia Souza Mello, diretora de Educação em Direitos Humanos e Diversidade. Doutora Patrícia, fantástico o trabalho que vocês estão fazendo. Margarete Menicucci, bibliotecária do Senado. Nossa grande biblioteca aqui do Senado. Linda. Bem-vindos. Na sequência agora, nós vamos desfazer essa primeira mesa. A doutora Ilana continua e nós vamos chamar... Obrigada, meninas. Obrigada. Nós vamos chamar para compor a segunda mesa... Maria Tereza Firmino Prado Mauro, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência. Obrigada, Maria Tereza, por estar conosco. Senta aqui do meu ladinho. Na sequência, nós chamaremos a Raquel Andrade dos Santos, coordenadora da Procuradoria da Mulher do Senado Federal. Isso. A Estela vai ficar para deixar a mesa bonita. Raquel? A senhora, lembra que a senhora falou quando a senhora chegou que queria um aplicativo de relacionamento? A Estela, casada com o Rafael Dourado, nem precisou aplicativo, já deu certo. Tá vendo, Prodazem? Quando eu cheguei aqui no Senado, solteira, e continuo solteira em busca de um marido, eu falei assim, diretora, vamos criar um aplicativo de namoro entre nós, dentro do Senado. E põe senadores também, solteiros lá. Aí, o aplicativo não aconteceu ainda, mas eu preciso registrar.
de casamentos entre servidores acontece nessa casa. É incrível, né? Quem está casado com quem aqui na mesa? A Estela. Com o Rafa, é verdade, a Estela com o Rafa, né? Por isso que as coisas do comitê andam rápido na grávida. Ah! Eu entendi. Ô, Brian, parabéns, tá? E se tiver algum servidor com mais de 75 anos, solteiro, sem herdeiros, e que esteja ganhando acima do teto, manda o currículo para o meu gabinete. Vamos agora continuar nossa audiência. Maria Tereza Firmino Prado Mauro, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência. Você tem seu tempo, seja bem-vindo, Maria Tereza, estar conosco nessa mesa. Muito obrigada, senadora. Agradeço o convite, cumprimento a mesa, a diretora Ilana, Estela, Raquel. Uma alegria estar aqui para falar do trabalho do Observatório. E falando do Audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, cabelo escuro, cabelo médio, estou vestindo azul marinho, estou com um colarzinho dourado, brincos dourados. Isso. Fantástico. Um dia todos os senadores farão isso aqui. Vocês viram? Olha lá, Maria Tereza. Bom, então vou falar um pouco do trabalho do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, e falando desse trabalho, vou falar do trabalho do Instituto Data Senado. Trabalhamos todos muito integrados ali, né? São trabalhos integrados. Fazemos parte da Secretaria de Transparência do Senado, e nós temos 2 trabalhos que estão no plano agora, que são muito importantes. Na questão dos dados de violência contra a mulher, que é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que é a maior pesquisa do Brasil sobre violência contra a mulher. Então, nós entrevistamos mais de 21 mil mulheres em cada edição e já entrevistamos mais de 56 mil mulheres em todo o Brasil. Chegou uma pergunta sobre a pesquisa, como ela é realizada, então, na minha fala aqui, eu já vou falar um pouquinho, que a pergunta foi feita pelo Gentil de São Paulo, perguntando como que essa pesquisa é realizada. Bom, então, essa pesquisa é realizada nacionalmente, é uma pesquisa totalmente probabilística, então isso garante que tudo que as informações que a gente traz com essa pesquisa, a gente pode estender à população, né, brasileira. E então, essa importância de a gente ter essas informações sobre violência de todo o território nacional. Ela é dividida em 2 etapas. Então, primeiro a gente tem uma parte que ela é a percepção da violência, que é como que as mulheres brasileiras percebem a violência contra a mulher. Então, é um primeiro bloco que é feito com todas as mulheres respondentes. Só mulheres respondem essa pesquisa, e ela também é realizada apenas por mulheres entrevistadoras. O segundo bloco já é para aquelas mulheres que responderam que sim, que viveram algum tipo de violência. Então, é a vivência da violência que aquelas mulheres que sofreram violência. Então, essa é a pesquisa nacional. Nós lançamos a última edição agora em novembro de 2025, mas agora, ao longo de 2026, a gente vai ter outros produtos, inclusive trazendo os relatórios estaduais com os dados de cada estado e os recortes, alguns recortes que a gente vai fazer agora, a gente já tinha da última edição e vamos continuar fazendo e ampliando também. Então, recorte de mulheres negras, o recorte de mulheres com deficiência e de mulheres trans também. E aí, falando da pesquisa, vou falar do outro projeto que nós temos, que é o Mapa Nacional da Violência de Gênero. O MAPA, ele é uma plataforma interativa de dados. E eu acho que, seguindo esse caminho do que a gente ouviu muito aqui na primeira mesa, dessa característica do Senado de estar sempre inovando, e o MAPA teve muito essa característica de trazer muita inovação em termos de dados de violência. Então, ali na plataforma, a gente conseguiu reunir os 3 poderes. Então, nós temos dados do Senado, por meio da pesquisa, do Legislativo, nós temos os dados da Justiça, do CNJ, e os dados do Executivo, com os dados de saúde, do DataSUS, e os dados de segurança pública, do Cinesp, e também trazemos os dados de violência contra de violência que brasileiras sofrem no exterior, com os dados do Itamaraty.
Então, é uma plataforma que integra todos esses dados num único espaço. E a pesquisa é um grande diferencial, porque com a pesquisa a gente consegue ter as informações da vivência dessa violência, uma visão mais ampla do problema da violência, mas combinado com os dados de atendimento, que são os atendimentos da segurança pública, os atendimentos da saúde. E, além disso, além da gente ter ali a integração dos 3 poderes, a gente também tem a presença do terceiro setor, porque o MAP ele é uma parceria do Senado com o Instituto Natura e com a Gênero e Número, que é uma empresa de jornalismo de dados. Então, assim, pensando nessa ideia ampla de se trabalhar a questão envolvendo todos os setores que podem, de alguma forma, contribuir com a questão da violência contra a mulher, nos dados e nas informações. Então, são esses os maiores trabalhos. Além disso, a gente tem também pesquisa em todos os temas que são debatidos, né, no Congresso. Eles estão ali, estão nas pesquisas do Data Senado, mas eu queria falar um pouco desses 2 trabalhos aqui que estão no plano de equidade e colocar à disposição de todos, né, o trabalho e os dados. Aqui são os dados da última pesquisa. As pessoas podem localizar? Sim, tá. A pesquisa está disponível no site do Observatório, no site do Data Senado, então senado.leg.br/Data Senado. E aqui nós temos todos os materiais da pesquisa agora de 2025 está disponível e os recortes que vão sair também ao longo do ano. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando desse trabalho, de como a gente está sempre, né, Estela, trabalhar. Acho que é muito importante essa integração dos trabalhos, da gente estar trabalhando a casa toda em prol do que a gente pode melhorar. A gente está vendo que os números estão aí gritando e que, de alguma forma, a gente saber que o nosso trabalho contribui para essa qualificação das informações e dos dados é muito importante. Então, agradecer o convite. Mais uma vez, obrigada a todos. A senhora sabe que a Maria Tereza ela foi humilde, né? Porque não é a casa toda. Quando essa pesquisa foi lançada, o Fantástico fez uma matéria, né, sobre essa pesquisa e deu conhecimento nacional aos números. Então, a casa, claro, mas muito além da casa. O Brasil todo tomou conhecimento da pesquisa por meio de uma matéria, né, que o programa Fantástico fez, exatamente refletindo o trabalho, né, do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal. Eu falei que eu ia interagir. Eu não posso ficar sem falar dessa pesquisa. Deixa para vocês entenderem a grandiosidade. Quando a gente vê na televisão que pesquisa eleitoral, as grandes empresas, com gente no Brasil inteiro, com milhões que eles ganham para fazer uma pesquisa, aí no final fala, foram entrevistadas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas já dá um recorte do Brasil inteiro. Ok, é a regra e realmente quem trabalha com estatística sabe que essa amostragem é o suficiente para se apresentar dados de uma pesquisa nacional. O nosso observatório entrevistou 21.000 mulheres. Simplesmente 10 vezes a mais que essas pesquisas nacionais são apresentadas por aí. Você sabe o que é entrevistar 21.000 mulheres? É, na verdade, uma amostragem tão grandiosa que mostra realmente, faz o recorte com fidelidade da violência contra a mulher no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa, essa, para mim, é a pesquisa mais impactante que nós temos na história do Brasil sobre a violência contra a mulher. Deixa eu dizer para vocês, essa pesquisa aqui, ela está embasando discursos em todas as Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, no Senado e na Câmara Federal. Ela está embasando estudos científicos. A gente sabe de estudantes de doutorado, de mestrado, acadêmicos em diversas áreas buscando essa pesquisa. Ela virou material científico, você sabe disso. Essa pesquisa, inclusive, ela vai nortear políticas públicas.
Deixa eu dizer uma coisa, Ilana. Não tem políticas públicas sem evidências, sem números. Não dá para se criar políticas públicas sem números que antecedam a criação da política pública. E para a gente não só criar novas políticas públicas, como para consertar as políticas que estão aí. Por exemplo, qual é a idade da mulher hoje que está sofrendo mais violência? Está aqui. E a gente tem aqui um dado assustador. A idade da mulher está diminuindo. E a idade do agressor também. Agressores cada vez mais jovens agredindo mulheres. E a gente vai ter que entender esse fenômeno. Namoros, meninas em namoros abusivos. Adolescentes em namoros abusivos. Então, essa pesquisa aqui, gente, ela está fazendo a gente repensar muita coisa na política de proteção de mulheres no país. Olha, um observatório. Aí tu fala assim, quantos mil servidores ela tem? Eu não vou falar. Não vou falar. Mas a dedicação dessa equipe, que não é tão grande, é pequena, mas a dedicação e o comprometimento que o observatório tem. Quem não conhece a pesquisa, acesse, busque, tá? Isso aqui é tema de dissertação, é tema de mestrado, doutorado. Eu quero agradecer. É a fonte confiável, porque a gente tem muita pesquisa sendo rodando por aí, com todo respeito às instituições que trabalham com a violência contra a mulher, mas eu tenho um dado oficial. Aqui tem a chancela do Senado. Tem a chancela de servidores e de um observatório que foi criado realmente para entregar dados fiéis, dados verdadeiros e dados buscados com muita capacidade e profissionalismo. Parabéns, viu? Obrigada, senadora. Eu queria só complementar a partir da fala da senhora, porque eu sempre falo aqui que ninguém faz nada sozinho. Então, eu estou aqui nessa mesa hoje representando uma equipe que, como disse a senhora, é uma equipe pequena, mas muito valorosa e muito qualificada. Então, uma parte da equipe está presente aqui. Eu queria agradecer muito o diretor que era coordenador do Data Senado, que está aqui, Marcos Ruben, que é um estatístico qualificadíssimo, que traz, imprime nessa pesquisa uma qualidade técnica que é muito valorizada e que a gente tem muito orgulho de tê-la à frente da pesquisa. A nossa nova diretora, Isadora Castro, que é a diretora da Secretaria de Transparência também, a equipe toda, Adriana, Eleonora, que estou vendo aqui, e agradecer a cada um, porque é por meio desse conjunto, desse trabalho que a gente fala. Eu sempre falo assim que a gente tem ali o horário, o tempo de trabalho, o que a gente pode entregar, mas tem um a mais que a gente sempre dá nesses trabalhos pela causa, pela importância do trabalho. Então, agradecer esse reconhecimento na fala da senhora, que é muito importante para a nossa equipe toda. Muito obrigada, senadora. Eu posso fazer um desafio à diretora? Diretora, eu acho que o mundo já acompanha muita coisa que a gente faz aqui, mas e se a gente se organizasse para na próxima CSW, em Nova York, em março do ano que vem, que é a Comissão da Mulher da ONU que se reúne, a gente fazer um evento paralelo na CSW para a gente apresentar para o mundo o observatório. E se a gente se organizar agora, dá tempo da gente se organizar para a gente estar na CSW. Vamos fazer isso? Vamos fazer, mas a Maria Tereza já fez isso. Lá na CSW, Maria Tereza? Já. Ela já foi e esse ano foi a Terezinha. Mas um grande mega evento. Mas assim, um grande mega evento com todas as ministras de mulheres do mundo para conhecer, de fato, especialmente a pesquisa. Vai lá, Tereza. Não, só para relatar que em 2024, quando o Mapa Nacional da Violência ele foi lançado, ele foi escolhido como um projeto, como um exemplo de boas práticas e de parceria público-privado. E a gente recebeu o convite para apresentar o mapa na CSW. Então, assim, muito orgulho de levar esse trabalho do Senado apresentado e que foi uma experiência incrível de apresentar um trabalho
tão qualificado, tão bem feito, e ver como que para muitas pessoas de muitos países aquilo ali era algo... Como que vocês conseguiram integrar essa quantidade de dados numa plataforma única, juntando diferentes dados, enfim. Então, foi muito importante, mas eu acho que sempre tem mais trabalho para a gente apresentar. Mas, assim, ó, a ideia não seria a gente ser convidada, Ilana, seria a gente promover... nos dias da CSW, um evento paralelo do nosso observatório com os parlamentos do mundo inteiro que estão lá presentes. Então, o desafio está lançado, prepare a mala, vamos para Nova York, mostrar para o mundo o que esse observatório está fazendo, tá? Parabéns. Na sequência, vamos ouvir Raquel Andrade dos Santos, coordenadora da Procuradoria da Mulher do Senado. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes, prazer enorme estar aqui nesse momento discutindo um tema tão relevante. Quero cumprimentá-la, senadora Damares, pela iniciativa, mas também por posicionamento, né? Eu acho que a gente vive, sobretudo na área que nos atinge predominantemente na Procuradoria da Mulher, um momento em que a gente precisa de mulheres se posicionando, né, para além de intencionando, e de homens também, de todas as pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui nesta mesa, junto com minhas queridas amigas Maria Tereza e Estela, desde que cheguei aqui no Senado Federal, diretora, em dezembro último, elas não têm tido mais paz, né? Logo na primeira semana me fornecerão os números privados de seus WhatsApps. Então, o máximo que eu posso fazer é o escambo de produtos artesanais de meu estado em troca de toda e qualquer informação privilegiada, né, gentilmente cedida. E renda, né? Tá anotado, hein, diretora? Eu ainda estava no nível, eu estava só na castanha, mas trabalhamos com renda também. Me aguarde na próxima. E cumprimentá-la, né? Também é uma alegria muito grande, uma honra. Eu acho que nada do que está sendo discutido aqui, que vai ser discutido, aconteceria se não tivesse uma mulher na liderança, porque nós mulheres deixamos a nossa digital, né, nos espaços de gestão. Bom, eu sou uma mulher de 1,75 m, sou uma mulher parda, cabelos cacheados, que estão cuidadosamente desalinhados aqui, embora presos para este momento. Estou com um blazer preto, uma blusa branca com um tecido fino que traduz um pouco da nossa personalidade, né? Sobretudo de mulher nordestina, já bem foi percebido pelo meu sotaque. Ela tem algumas onças aqui, né? Umas aves, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com o meu óculos também de 16 graus de miopia, muito sensíveis a todas as questões aqui relativas, sobretudo à acessibilidade que a senhora colocou. Eu preparei uma fala trazendo um pouco da nossa experiência enquanto secretária executiva de mulheres do meu estado, enquanto coordenadora também da Procuradoria da Mulher de meu estado, que fui durante 4 anos, algumas percepções do ponto de vista do reforço positivo de narrativas estruturantes e estruturais, que bem percebemos aqui por meio da promoção da equidade de gênero, de raça, de acessibilidade, de sustentabilidade, né? A gente vê que há uma mudança semiótica mesmo no parlamento brasileiro, e isso é impulsionado pelo posicionamento do Senado Federal. Mas antes de começar a falar um pouco sobre isso e sobre as ações da Procuradoria da Mulher, gostaria de dizer que me inscrevo quando o aplicativo for lançado, ok? Para eu não esquecer, queria deixar registrado. Não tenho critérios tão proeminentes ou talvez exacerbados como da senadora Damares, sobretudo no que tange a renda per capita, mas se houver, né, um local onde a gente possa deixar a inscrição previamente realizada, né, inicio minha fala com esse registro. Bom, trago aqui inicialmente o abraço da senadora Augusta Brito, que tem feito um trabalho revolucionário no que diz respeito à promoção de políticas e direitos para as mulheres, de toda a equipe da Procuradoria Especial da Mulher, que nesse momento
está focada em não só promover esse reposicionamento, esse impulsionamento das ações da Procuradoria da Mulher na Casa, mas também na promoção de serviços. Amanhã lançaremos, diretora, o Guia da Candidata, em sessão especial, que é um guia que foi cuidadosamente pensado para mulheres candidatas que estarão sujeitas à violência política de gênero. Este ano se apresenta, Maria Tereza, como um dos anos com mais potencialidade de violência política de gênero, sobretudo na esfera, na ambiência digital, virtual. E nós fizemos questão de fazer esse lançamento. Reforço também o lançamento no ano último do nosso serviço, que é o Zap Delas, que é uma ferramenta que atende mulheres em situação de violência política de gênero por WhatsApp, uma ferramenta revolucionária também. 341 mulheres já procuraram essa ferramenta e há um enviesamento muito grande da violência política de gênero com a violência doméstica, com a violência institucional, e a gente colocou o Senado, né, nesse olhar interdisciplinar e transversal para essa questão, além dos atendimentos, naturalmente, dentro das nossas competências, de casos de violência doméstica e familiar. Então, por trás de todas essas iniciativas, há uma equipe que está agora lá muito competente, muito dedicada. Bom, eu gostaria de me ater, sobretudo, no que diz respeito ao plano de equidade de gênero e raça, na seguinte questão, né? Não existe problema complexo que não almeje, que não requeira solução tão igualmente complexa, aprofundada, sistemática e estratégica. Ninguém vai resolver problema complexo com solução simples, imediata, que está no campo da superfície das coisas. Por que esses 3 planos, numa perspectiva interseccional, né, e integral, eles são tão profundamente transformadores de maneira estrutural? Primeiro, porque eles reposicionam esta casa no que diz respeito à percepção popular do olhar desta casa para estas problemáticas, né? Nós vivemos, historicamente, ciclos, e há ciclos em que o mundo, em que o país precisa, naquele momento, olhar com mais atenção para determinados problemas. Então, eu acho que a primeira coisa é reconhecer, em termos de valor, o que esta casa está gerando em termos de impacto e de transformação. E lhe digo isso, doutora Ilana, porque a minha pesquisa de doutorado é na área de transição energética, o impacto social da transição energética, com ênfase nas questões de gênero. Qual vai ser o papel das mulheres no que diz respeito, por exemplo, a temas como sustentabilidade, que há aqui. E reposicionar as mulheres e pessoas negras por meio destes planos, as pessoas com deficiência, as pessoas que estão promovendo sustentabilidade, mas por serem mulheres ou pessoas negras só alcançam um nível de catador ou de zeladoria, também gerar um impacto que vai ter um efeito em cadeia, um efeito sistematizado. Poder, estrutura de poder, tem estética. Estrutura de poder tem uma semiótica em que nós, mulheres, as pessoas com deficiência, pessoas negras, só chegam até certo nível. É por isso que a transformação, historicamente, ela demora a acontecer em níveis mais profundos. E ao me deparar com esses 3, eu não vou chamar de produto, né? Mas eu vou chamar desses 3 elementos a que atribuo a um legado nesta casa, vejo que as outras casas, né, Assembleias Legislativas, câmaras municipais, têm para onde olhar com qualidade, com profundidade. É disso que a gente precisa. Hoje, nós sabemos que a violência contra nós, mulheres, é um problema com raízes tão profundas quanto o racismo, contra o capacitismo, mas a sensação que a gente tem é que a gente faz e o problema só aumenta. Por quê? Porque nós precisamos de soluções também estruturais e estruturantes.
o que me chamou mais a atenção aqui foi o protagonismo das mulheres na produção de todas essas iniciativas. E a gente prova, por A mais B, o quanto a diversidade, o quanto a inclusão, o quanto a acessibilidade rompe com essa ideia, com essa narrativa do ser único, né? Que é o homem branco, heteronormativo, associado à qualidade das coisas, mostra que tornar tudo diverso e heterogêneo aprimora, traz outras perspectivas, outros olhares. Então, não é só o que é produzido em si, por exemplo, pela gráfica, que é o São Rafael. Cadê o São Rafael que eu quero conhecer pessoalmente? Na Promu, nós chamamos de São Rafael, né? Por conta do compromisso que ele tem. Mas não é só a impressão, essa divina, belíssima impressão, vou elogiar bem muito, porque tem mais guia para ser impresso. Essa esplêndida impressão, doutora, né? É um impacto que ela gera na ponta. Não há uma legislação produzida nesta casa que não se expresse em política pública lá na ponta. Não há como dissociar. E é isso que vai continuar gerando impacto na vida das pessoas. Então, no que diz respeito à Procuradoria Especial da Mulher, a nossa prioridade no enfrentamento à violência, sobretudo à violência política de gênero, quero dizer que sabemos que estamos bem albergadas com qualidade, mas, acima de tudo, com integração. Não existe eficiência sem integração. Essa foi uma prioridade quando assumimos a coordenação da Procuradoria Especial da Mulher. Não é possível resolver problemas olhando-os isoladamente, desconectado de uma realidade que conecta práticas discriminatórias, práticas de violência de gênero, práticas capacitistas, etaristas e racistas. Então, nós estamos aqui, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, colocando também os nossos serviços à disposição, mas, acima de tudo, o nosso posicionamento, para que as pessoas, ao olharem para esta casa, para o Senado Federal, saibam que há um Senado, há uma casa legislativa que se preocupa com a vida das mulheres, com o desempenho, mas, acima de tudo, com aquela tríade, né? Que o direito termina naquela tríade, né? Que é o direito de ser sendo aquilo que se é, o direito à cidadania no exercício dos direitos em si mesmos e a dignidade. Tudo aqui tratado, né, no compilado dessas ações, termina no exercício pleno de sujeitos e sujeitas no que diz respeito à sua dignidade, o direito de ser quem é dignamente neste mundo. E para nós não há como ser ou viver dignamente, por exemplo, com medo da violência, a violência de gênero, com a percepção de que a equidade de gênero é uma ficção e que nós levaremos 110 anos para ter igualdade remuneratória. Não é possível viver com dignidade vivendo com medo, né? Vivendo na tensão de direitos não efetivados. E a Procuradoria Especial da Mulher, a senadora Augusta Brito, toda a nossa equipe está à disposição para contribuir na produção, não desse trabalho, mas desse legado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Raquel. A Procuradoria faz um trabalho incrível. Eu estou ali toda hora, todo instante, eu e a minha equipe batendo na porta da Procuradoria. E há coisas que não podem ser ditas numa audiência pública como essa, mesmo porque para preservar dados, preservar pessoas, preservar estratégias. Mas a Procuradoria tem estratégia, gente, e ela está fazendo entregas. A Augusta está fazendo um trabalho incrível. Logo, logo vamos perder nossa senadora, mas a Augusta mudou muita coisa nessa casa. E aí, gente, todo mundo pergunta assim, mas você é conservadora, de direita, Augusta é do PT, de esquerda. Aí a gente vê vocês tudo na foto abraçada, rindo, levantando a mão.
o eleitorado lá na ponta, às vezes, não entende. Às vezes, ela é muito criticada por estar numa foto ao meu lado. Como eu também sou. Vocês não têm ideia esses dias do que eu apanhei, porque eu estava ao lado de Tabata do Amaral, lutando pela licença paternidade. Aí as brigas políticas são maiores que as causas, não. Nós temos hoje, né, uma bancada feminina que tem coragem de dizer para o eleitorado, ó, lá na urna, eu e Damares pensamos diferente, nós temos projetos diferentes para a nação, mas quando a causa é a mulher, estamos todas unidas. Esses dias eu tive que ir para a tribuna defender a Ana Paula Lobato, que está apanhando porque está trabalhando a proposta da tipificação do crime de misoginia. Aí tem gente que fala que eu não posso estar ao lado da Ana Paula, justo da mulher mais linda do Senado, por que não? Essa mulher incrível, que tem feito um trabalho incrível aqui dentro do Senado, e olha que veio como suplente, nós estamos com algumas suplentes aí, gente, dando um show, que chegam, e a gente acha que elas só iam passar por aqui, mas vieram Margarete, Augusta, Ana Paula, com compromisso com a nação. Então, assim, parabéns à Procuradoria, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E aí, gente, a gente está encerrando a audiência, a última fala foi a dela. Todos que falaram vão ter aí 2, 3 minutos para considerações finais e agradecimentos. Mas acho que a gente mostrou para o Brasil hoje, internamente, o que nós somos. Eu sou senadora, mas eu ainda me coloco aqui nessa posição. Esse time de servidores dessa casa, Ilana, é extraordinário. Extraordinário. Às vezes as pessoas olham para o Senado, criticam tanto o Senado. E isso nos machuca, porque nós estamos trabalhando. A gente trabalha muito aqui internamente. Esses servidores trabalham muito. A gente também fica indignada com algumas coisas, a gente fica. Quando assessora, eu ia para casa, muitas vezes, chorando, tipo, sabe aquela questão da impotência, de querer mudar, e a gente está aqui no centro do poder e a gente não consegue. Eu sei o sentimento que vocês vão para casa às vezes e choram às vezes, eu sei. Mas nós somos um time comprometido, Ilana. E olha as entregas que esse time está fazendo. E nós pertencemos, eu acho que nós somos de Câmara Alta, nós somos a maior Câmara Alta, não é nem da América do Sul. Esse dia eu estava lendo que eu acho que nós somos do Hemisfério Sul, a maior Câmara Alta. Isso é muito. Nós participamos de uma casa extraordinária. Nós participamos de uma casa incrível, com entregas. As pessoas, às vezes, não falam das nossas grandes entregas aqui como Senado. Mas olha aqui na mesa, só o que está sendo feito aqui, nessa mesa, as entregas que estão sendo feitas aqui, nessa mesa, que o Brasil tenha esse reconhecimento. Parabéns à Procuradoria, parabéns ao Observatório, ao pessoal da acessibilidade, ao pessoal da igualdade, do Comitê de Promoção da Igualdade. Quantas entregas foram anunciadas aqui hoje? Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa, muito orgulho mesmo. E aí, gente, nós vamos agora para o final, e eu quero devolver a palavra à nossa primeira expositora, a Ilana, para agradecimentos finais. Sem antes, Ilana, eu ler, ainda registrar a presença de Érica Seulin, diretora de Cultura do Sindileges e coordenadora da Ouvidoria do Senado. Quem não conhece o Sindileges, mais um órgão, uma instituição aqui do Senado que precisa ser conhecida. Eu quero cumprimentar que está com a gente também o Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão, Humberto Formiga, coordenador. A gente fala NCAS? NCAS, a gente fala NCAS, né? Coordenador do NCAS. E Maria Terezinha Nunes, coordenadora da Rede de Equidade. Obrigada por estarem conosco. E encerro também lendo as perguntas, mais algumas perguntas. Rafael da Paraíba. Como provar que o plano de equidade surtiu efeito e avaliar mudanças melhores para serem implementadas? Eu acho que isso já ficou provado ao longo das falas, né? Rafael da Paraíba. Luiz do Rio de Janeiro perguntou: a Constituição garante os direitos fundamentais, por que não executam os planos mais importantes que ficam nas gavetas durante anos? No Senado, não. Eles não ficam na gaveta, eles estão sendo executados. Renata, do Distrito Federal.
Elogio ao foco em transparência. Sem dados, não há como saber se as ações funcionam. Parabéns aí, ó, um elogio à transparência que todos vocês, tanto a Procuradoria como as demais coordenações, estão dando. Elis faz um comentário. Valorizar o mérito e melhorar, Elis de São Paulo, valorizar o mérito e melhorar o ambiente de trabalho são medidas para reconhecer o esforço dos profissionais e garantir resultados. Obrigada, Elis. E uma pergunta de Luanderson do Pará. Como o novo plano pretende modernizar a seleção para cargos de chefia, alinhando o mérito à diversidade de gênero e raça? Eu acho que isso também já foi debatido aqui. E a área de São Paulo. Como o Senado pretende punir aqueles que internamente praticarem racismo e preconceitos baseados no machismo e transfobia? Olha, não se aceita dentro dessa casa nenhum ato de assédio. Tem um protocolo, todos, eu acho que a Ilana podia terminar falando isso, todos são registrados e providências são tomadas imediatamente. E PADs, processo administrativo, surgem a partir daí. Então, aqui, internamente, isso não acontece, as punições estão aí à mostra o tempo todo. Anderson, de Minas Gerais, como garantir que políticas de equidade também alcancem servidores e terceirizados e colaboradores indiretos? Já falamos, inclusive aqui até os estagiários, o menor aprendiz, são alcançados com as políticas. Agora são mais 3 comentários para a gente encerrar. Renata, do Distrito Federal. Importante lançar um plano com transparência, dá previsibilidade, orienta a gestão e melhora o ambiente de trabalho. E a transparência existe no Senado. Anderson, de Minas Gerais, o plano deve dialogar com políticas nacionais e internacionais de promoção da igualdade racial e de gênero. Isso acontece. Terezinha, de Minas Gerais, independentemente de raça ou gênero, é preciso fortalecer o mecanismo para valorização e capacitação do funcionário. Isso acontece dentro do Senado. E aí, Ilana, eu devolvo a palavra para você, sem antes deixar de elogiar o trabalho da diretoria com relação à cota das mulheres vítimas de violência. É incrível. Nossos gabinetes recebem essas mulheres, e com muito amor. E não recebem com carimbo. Às vezes elas estão lá, ninguém sabe. Ninguém do gabinete sabe. Elas estão aqui dentro e não há um carimbo, ó, sou vítima de violência. Mas no decorrer da convivência ali, porque elas se tornam parte da família do gabinete, a gente descobre. E eu vou contar um episódio, eu não vou dizer o tempo, para vocês não identificarem a pessoa. Uma das servidoras que esteve conosco, um dia estava triste no gabinete. Uma servidora incrível, uma colaboradora linda, incrível. E ela começou a chorar. E todo mundo no gabinete vai... Por quê? Já sabiam da história, porque ao longo do tempo ela foi contando. Aí ela disse, Ilana, eu estou com uma medida protetiva e ontem o meu ex-companheiro entrou em casa, invadiu a minha casa. E ela tinha uma bebê. E eu estou com medo de voltar para casa hoje. Aí, sem a senadora saber, a turma do gabinete, como é que é? A turma do gabinete se reuniu em carros, em mutirão, foram para a casa dela, tiraram tudo que podia tirar dela e da bebê. Ela foi para um lugar seguro. E, imediatamente, a equipe, eu tenho muitos juristas no gabinete, já foram para a delegacia com ela. E eu vou dizer uma coisa, 24 horas depois, o agressor, que quis brincar com a justiça, estava na cadeia, sem a minha participação. Então, assim, essa cota de mulheres vítimas de violência que o Senado tem trabalhado, eu vou dizer uma coisa, elas se tornam parte da família. E elas, quando estão na cota, elas se sentem tão seguras ao nosso lado, aqui dentro do Senado. A gente muda vidas e história. Nós, nessa ação dos assessores do meu gabinete, eu quero muito cumprimentar a minha equipe. Muito, muito. Foi muito lindo o que fizeram. É possível que a gente tenha, naquele dia, a equipe pode ter salvado a vida de uma bebê, e de uma mulher, e de uma mãe. Porque agora não é só matar a mulher, é matar o filho também. É isso que está acontecendo. E para aqueles que acham que não existe violência contra a mulher,
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mudem a forma de pensar. Hoje eu fui agredida no WhatsApp de um cara dizendo que eu estou sendo usada pelos demônios para destruir família porque eu estou com a pauta feminista. Olha a loucura. Há um movimento de Red Pill no país que a gente vai ter que enfrentar juntos, Observatório e Procuradoria. Eles existem. E eles estão perseguindo senadoras e deputadas que estão cuidando de mulheres. Eles começam a ameaçar, se eles estão ameaçando nós parlamentares, nos nossos WhatsApp, imagina o que eles não estão fazendo lá na ponta com mulheres. Mas deixa eu mandar um recado para os Red Pill. Olha bem para a minha cara, eu não tenho medo de vocês e vou mandar um recado. Essa equipe aqui não tem medo e nós não estamos cansados. Vocês entendam o seguinte, nós não estamos cansados de enfrentá-los todos os dias. Nós vamos continuar enfrentando vocês todos os dias. Ilana, para registro e considerações finais, agradecimentos. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, eu quero agradecer às equipes do Senado Federal que, em conjunto, fazem uma enorme diferença. Eu quero terminar essa fala dizendo que todos nós que estamos aqui hoje estamos num espaço de privilégio. E o compromisso das pessoas que estão num espaço de privilégio é dobrado em relação à mudança das sociedades. Os dados da Maria Tereza, os dados que nós conhecemos, que a senadora Damares abriu sua fala, mostram da não equidade. Então, é nosso compromisso, a partir desse espaço de privilégio que todos nós vivemos, contribuir diariamente para que o Brasil e o mundo, muito rapidamente, vire um espaço de mais equidade de gênero, de raça, sem capacitismo, sem homofobia, com respeito ao meio ambiente, sem etarismo, sem gordofobia. Eu costumo dizer, e quem me conhece sabe, que eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu não quero um mundo melhor para minha filha de 14 anos, eu quero um mundo melhor para mim mesma. É esse o meu recado final. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ilana. Késia Cruz Moreira, para agradecimentos, considerações finais, alguma resposta de alguma pergunta, fique à vontade. Queria apenas agradecer, pela oportunidade de apresentarmos nosso plano de acessibilidade e deixar o serviço de acessibilidade à disposição para todas as pessoas que quiserem contribuir, principalmente pessoas com deficiência. Nós queremos garantir esse protagonismo e estamos lá de portas abertas para receber as demandas, ouvir sugestões e promover um ambiente livre de capacitismo e que tenha realmente acessibilidade para que as pessoas possam participar efetivamente de todos os ambientes da casa. Obrigada. Obrigada, Késia. Thaís Pena, servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado Federal. Só queria agradecer, senadora, por ter nos recebido aqui para o lançamento do plano, agradecer a presença de todo mundo aqui, por ter vindo nos prestigiar, e também queria agradecer à administração da casa por todo o apoio institucional para que a gente, de fato, possa fazer o nosso trabalho, e nos colocamos à disposição também, o Núcleo de Responsabilidade Social está à disposição para visitas no viveiro, tirar dúvidas com relação à questão ambiental e ao próprio plano. Muito obrigada. Obrigada. Estela Maria, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado. Bom, agradecer mais uma vez essa oportunidade, lembrar que, como o Luiz falou, a Constituição garante os direitos, mas nem todas as pessoas fazem parte ainda da construção dessa legislação. Ela é muito recente, a Constituição, e tem como objetivo promover o bem de todas as pessoas. É um objetivo que nós estamos alcançando ainda, para que todas as pessoas vivam com dignidade. A gente não pode depender da boa vontade de alguns. É missão do serviço público promover o bem de todas as pessoas com dignidade, sem violência. Então, agradeço, relembrar aqui, todos os planos e todas as nossas publicações do Senado, se não estão na livraria,
a venda de preço de curso, estão também na nossa biblioteca digital, acessível em qualquer parte do mundo. E agradecer à equipe administrativa do comitê, no nome da Ludmila Neves, que é vice-coordenadora do comitê e vice-coordenadora dos outros grupos de afinidade também, mas ao diretor Márcio Tancredi, ao coordenador também Humberto Danicais, a nossa diretora-geral Ilana Trombica, que sem dúvida é essa pessoa que abre caminhos, essa referência, esse lugar seguro que nós temos e essa liderança que inspira outras lideranças, que faz com que hoje, então, os planos tenham todas as secretarias presentes, não só no plano, mas aqui presentes também, a quem agradecemos. E agradecer mais uma vez, senadora, por esse acolhimento, por ser também esse farol para a gente, por levantar, né, essa proteção a todas as pessoas. E, senadora, me permita, por favor, uma ousadia, uma liberdade. Nós estamos também com o Sindileges com essa campanha pelo fim do feminicídio, que tem esse lápis com algumas sementes aqui, e a gente tem esse objetivo, então, de depois plantar um jardim em homenagem a essas mulheres e, por que não, lançarmos, então, essa audiência no Viveiro lançando esse jardim. Vou deixar aqui com ousadia essa sugestão. Tá? Brincadeiras, mas muito obrigada a todas e todos. Gente, isso aqui é muito lindo, né? E muito criativo, muito lindo e muito criativo. Parabéns, Sindileges, parabéns. Eu também quero só informar a presença de Valneide Nascimento dos Santos, presidente nacional do Instituto Nacional Afro-Origem. Obrigada pela presença. Na sequência, nós vamos para Maria Tereza Firmino Prado Mauro, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência. Bom, terminar essa fala agradecendo mais uma vez o convite, agradecer a diretora Ilana, agradecer Estela, Raquel pelas falas, senadora Augusta também, que fez o requerimento de pedido, né, da audiência, agradecer muito o reconhecimento e a fala da senadora Damares, agradecer a todos que estão aqui até essa hora, plenário cheio, e na fala da senhora, em relação a violência, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar nos lugares que tem muitas pessoas nos ouvindo o que eu estou falando, é que às vezes a gente fala de violência e a pessoa se sente distante daquilo ali. Está no jornal, está nos dados, mas ela não... Como é que eu me comunico com essa violência? Muitas vezes porque as pessoas não sabem o que é violência que elas vivem no dia a dia. Mas, falando de Red Pill, eu sempre falo que para a gente olhar para a criação dos nossos meninos, é onde todo mundo pode colaborar para o fim disso, é olhando para a criação dos nossos meninos todos os dias em casa, é a nossa contribuição para a mudança desse cenário tão horrível que a gente está assistindo. É isso, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Quem sabe, Maria Tereza, a gente não tenha logo aqui, para nós servidores, rodas de conversa com os meninos, os nossos filhos, adolescentes, criança, e a gente começar a fazer uma experiência com essas rodas de conversa, porque a gente está acreditando que nós vamos ter que levar a Maria da Penha para a escola. E a gente ter aqui com os nossos meninos rodas de conversa, eu acho que seria interessante. A gente está dando exemplo de tantas boas práticas, quem sabe essa também não pode ser uma boa prática interna, que depois a gente possa compartilhar. Já fazemos com os jovens aprendizes, né? Mas por que não com os nossos filhos? Uma tarde, um piquenique com os nossos filhos, e a gente conversar com os meninos e meninas sobre o respeito mútuo, sobre a violência contra a menina, contra a mulher. Raquel Andrade dos Santos, coordenadora da Procuradoria da Mulher. Bom, agradecer mais uma vez, senadora, doutora Ilana, as minhas colegas, toda a equipe da Promu mais uma vez. Peço que conheçam o trabalho da Promu, o trabalho da senadora Augusta Brito, que vem desenvolvendo nessa agenda, trabalho espetacular, sobretudo na prevenção e enfrentamento à violência política de gênero, e aproveito para deixar o número do zap delas, da nossa ferramenta, para quem ficou curioso ou curiosa em relação a como funciona o serviço e como utilizar. O número é 61
6309-0025. Repetindo, 61-8309-0025. Você vai ter um atendente lá para que todas as suas dúvidas sejam sanadas e, porventura, se necessário, será atendido, inclusive, por nós. Eu faço questão, junto com a equipe, de atender a cada uma das mulheres, né? E finalizar, mais uma vez, agradecendo a todas as servidoras e servidores do Senado que, de alguma forma, têm apoiado o trabalho da Procuradoria, assim como a doutora Ilana, que é incansável na defesa da agenda, e tudo que chega nosso com muita rapidez, com muita celeridade, né, tem sido concretizado. E dizer que é muito importante, quando a gente fala de violência, de discriminação, de equidade, que nós não somos coitadas. A ministra Carmen Lúcia se pronunciou dessa forma. Recentemente, eu quero reforçar, nós somos sujeitas com autonomia. Nós não somos coitadas que precisam ser ajudadas, né? Nós, mulheres, pessoas negras, as pessoas com deficiência, as pessoas que buscam equidade, nós não precisamos de favor. Nós precisamos de dignidade efetivada e de direitos que são nossos também, por excelência, por quem somos, independente de qual seja essa forma de discriminação. Então, nós não somos o outro da sociedade, nós não somos a outra, né? Então, a gente não está em busca do que nós não temos, a gente está em busca de reintegração daquilo que nos foi retirado. Nós temos direito aos espaços de poder, à equidade, à não discriminação, não porque somos o outro ou a outra, mas porque de nós foi retirado, e é isso que a gente precisa, de reintegração desses direitos e esses espaços. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente encerra a audiência, olha, mostrando para o Brasil. Querem conhecer o plano? Acesse o site do Senado. Plano de Sustentabilidade Ambiental para 2026 e 2027. O plano de acessibilidade. Gente, o material está incrível, tá? O plano de equidade, olha só, de gênero e raça. E também a pesquisa nacional de violência contra a mulher. Talvez alguns de vocês do outro lado que estão nos assistindo falem o seguinte: mas é uma instituição pública. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui, a essência, pode ser adaptado para iniciativa privada também. As suas empresas, nos convide os nossos assessores para palestra, para fóruns, para seminário. Isso aqui, gente, está sendo aplicado dentro do Senado, está dando certo. Então, copie a essência do plano. Então, assim, pode convidá-los para palestra, para as reuniões, para os seminários. Eles estão à disposição também para a iniciativa privada. Aí na sua cidade, fale com o seu vereador, fale com o seu deputado aí no seu estado. Vamos copiar o que está dando certo. Eu agradeço a presença de todos, faço só 2 registros. Agradeço a Secretaria da Comissão, essa secretaria incrível, mas hoje é aniversário do nosso secretário, Dimitri. Parabéns, Dimitri, tá? E Dimitri, gente, ele foi papai recentemente, a esposa também é servidora do Senado, né? Não se encontraram em aplicativos internos, é assessora do Senado, né? Tem um bebezinho lindo, que Deus abençoe você, tá, Dimitri? Feliz vida, feliz aniversário. E eu faço um registro agora de morte. A gente celebra a vida, mas preciso falar de morte. Um ex-assessor da Câmara, que se tornou deputado federal e voltou a ser assessor. Foi professor de muita gente, professor Paulo Fernando, professor de regimento interno. Ele faleceu, logo agora à tarde será o sepultamento. Foi meu amigo, foi meu professor por 30 anos aqui nos bastidores do Congresso, meu amigo, parceiro, e nós perdemos. E a esposa dele trabalha comigo, então vocês imaginam como é que foi o meu final de semana. Eu perdi um amigo, um parceiro, um professor, e teve um dia, Ilana, que ele estava deputado nessa legislatura, ele ficou como suplente. Teve um dia que a gente estava na mesa da Câmara, presidindo uma sessão solene. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele fez 2 assessores que dividiam marmita. Você, senadora, e eu, deputada. E você sabe que nós 2 choramos na mesa? Então, assim, gente, eu perco um amigo, mas digo para os assessores aqui, nós estamos prontos para ocupar qualquer lugar nessa nação.
qualquer espaço nessa nação. Vocês são incríveis. Que Deus abençoe a família do Paulo Fernando e com esse registro triste, mas feliz com tudo que nós entregamos aqui hoje, nada mais tendo a tratar e lembrando que nada disso aqui seria possível, Ilana, se tu não tivesse à frente. A gente precisa fazer reconhecimento. A forma como ela conduz tudo isso, às vezes brava, mas na maioria das vezes com o coração tão gigante. Todas essas entregas são possíveis porque nós temos uma diretora comprometida com todas essas pautas. Nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigada. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência e de pessoas com doenças raras. A proposta estabelece requisitos para quem quer atuar nessa atividade. Aqui conosco no estúdio está o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que é um dos autores das propostas que tratam desse assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu quero inicialmente dizer da minha alegria, do meu prazer enorme em, depois de aproximadamente 6 anos, apresentei em 2020 esse projeto de lei e veio ao longo do tempo, passando pelas comissões, sendo analisado, estudado as adequações legais e, ao final, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nós tivemos hoje aprovada essa proposição. É a proposição mais antiga, apresentada no Senado, por isso que nós estamos paternizando esse projeto de lei que traz uma alegria enorme, mas acima de tudo o reconhecimento para aqueles que hoje já sustentam as suas famílias e olha que são milhares de famílias que são sustentadas através da ação desses cuidadores de idosos, de crianças, pessoas com deficiência, enfim, né? E agora com a regulamentação, nós temos certeza que vai ser dado o devido valor, porque a população está envelhecendo, a população com famílias que trabalham também entrando no mercado de trabalho e essas pessoas que têm necessidades especiais precisam realmente de alguém que tenha, primeiro, capacitação, especialização e confiabilidade para acompanhá-los no dia a dia em algum momento desse da vida onde as deficiências, na verdade, acontecem. E, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade hoje de ver apoiado por unanimidade os senhores e senhoras senadoras desse nosso projeto de lei que vai ter um reflexo no Brasil inteiro, ou seja, a regulamentação da profissão de cuidadores. Só para a gente esclarecer aqui para os nossos telespectadores, quando o senhor fala paternizando a proposta, é porque havia outras 2 propostas, além da do senhor, como a sua era mais velha, o relatório que foi apresentado é fruto dessas 3 propostas, mas o relatório do senhor é o mais antigo, aí foi esse que ficou, encabeçou. Exatamente, inclusive o senador Paulo Paim, com a sua gentileza conhecida, que é, na verdade, uma pessoa dedicada às causas sociais do Brasil, ele entendeu que a minha proposição tinha sido anterior, né, e, lógico, acatou, porque, obviamente, foi uma iniciativa
primeira da nossa autoria, depois de conversar com vários cuidadores no meu estado de Roraima, no Amazonas, aqui em Brasília, inclusive, e a dificuldade que eles tinham por não ter a sua atividade regulamentada. Então, o homem sonha e a obra nasce, né? E nós, na verdade, sonhamos sabendo das dificuldades, as implicações econômicas que poderiam advir desse projeto de tamanho alcance social. E aí, obviamente, nós temos hoje, né, essa alegria, porque vai beneficiar, como já disse, milhares de pessoas. E mais do que isso, Carla, vai com a capacitação, através das universidades, através dos cursos técnicos também, para dar muito mais substância e legitimidade a essas pessoas que são verdadeiros anjos, que se dedicam a cuidar daqueles que mais precisam. Então, a regulamentação era uma questão de justiça. Senador, o senhor falou, questão além da especialização, da qualificação técnica, o projeto prevê que a pessoa tenha mais de 18 anos, idoneidade moral, e também não permite que se misture com a atividade prevista apenas dos profissionais da área de saúde, não é isso? Exatamente. Você, inclusive, foi bom que você reforça a minha explicação, né, e o conteúdo programático do projeto, porque você dá, na verdade, a pessoas que recebem a capacitação, porque, veja, dependendo do segmento que você cuida, ou da criança, ou de uma pessoa com alguma deficiência, ou do idoso, que a faixa de crescimento, né, de pessoas que têm o prolongamento da sua vida, até hoje a média de vida, se eu não me engano, é 74 anos no Brasil, né? E aí você vai fazer com que essas pessoas que se preparam, se capacitam, elas tenham, na verdade, a possibilidade de, estando com a sua profissão regulamentada, elas se capacitarem mais ainda, porque é um mercado de trabalho extremamente sensível. Não é para todo mundo. Tem a confiança, tem a experiência, tem o cuidado e a dedicação, que é uma dedicação muito bela, né? Porque imagine o que é você cuidar de uma pessoa já de idade, que já está praticamente com as suas condições orgânicas prejudicadas, e mesmo assim alguém se dá realmente com um trabalho amoroso de cuidar daquelas pessoas. Então, claro que tinha que ser regulamentado, né? E essa foi a nossa visão, e esperamos, na verdade, que seja grande contribuição, uma das grandes contribuições que nós temos dado ao longo do nosso mandato de senador. Agora, para quem é atualmente um cuidador, né, de idoso, de criança, de pessoas com deficiência, essa pessoa, como é que fica a situação dela agora? Há um período de transição para que ela tenha que ter esse curso, ou ela não precisa fazer, isso vai daqui para frente? Como é que fica? Não, obviamente que nós temos que, são direitos adquiridos, né? São direitos adquiridos que a gente sabe que pode, eventualmente, criar um problema, uma dificuldade. Aliás, não é nem problema, nem dificuldade, porque imagino que a pessoa que hoje sai da sua casa, vai até um lar, passa um dia ou passa a noite inteira cuidando de uma pessoa que está enquadrado dentro dessas exigências que nós estabelecemos no projeto, e por questão da aprovação, pelo contrário, vai legitimar exatamente aquele ofício que ela exerce agora, né? E claro que na regulamentação nós vamos cada vez mais aperfeiçoando e fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de também participar de cursos de capacitação para cada vez mais preencherem essa demanda com qualidade, com eficiência, com conhecimento. Portanto, não se preocupem que não haverá nenhum problema em relação a vocês com a regulamentação desta lei. Portanto, vocês também serão enquadrados e esse projeto será regulamentado para alcançá-los também. Como é que fica o regime de contratação? Quais são as possibilidades? Olha, o regime de contratação, hoje as pessoas já recebem quase que de forma informal, né? Alguns exercem alguma função, seja em uma empresa, são colocados à disposição, seja a contratação da família, muitas vezes com um salário irrisório, insignificante, não tem piso. Então as pessoas, por necessidade de prestar o serviço de cuidador, ou
ou pelas condições adversas financeiras das pessoas que demandam esse serviço, né, não existe nada que regulamente e que possa garantir pelo menos o mínimo de salário, um salário mínimo que fosse o caso, né, e que quando for regulamentado, nós queremos estabelecer valores que não pode ser o piso, porque imagina o trabalho que uma pessoa dessa tem, né? Imagina a dedicação que ela tem com a pessoa com que ela, na verdade, está dedicada única e exclusivamente para dar essa assistência, com a sua presença, com o seu zelo, com o seu cuidado. Então, não tem nenhum problema. Nós acreditamos que poderá ser contratado de uma forma direta, com carteira assinada, com todos os benefícios sociais que os demais trabalhadores brasileiros têm. Senador, e como é que está a tramitação a partir de agora? Foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, para onde que vai agora? Agora vai para a CAS, Comissão de Assuntos Sociais, que em tempo recorde deverá ser votado também, e tenho certeza por unanimidade, e automaticamente para a sanção. E acredito que esse não é um projeto do senador Chico Rodrigues apenas, é um projeto de todo o conjunto dos senadores, pela sensibilidade que o problema encerra, e temos a certeza absoluta que será logo imediatamente sancionado e posteriormente posto em prática. E aí vocês vão ver dezenas, centenas, milhares de cuidadores abrigados sobre o manto dessa lei que foi para beneficiá-los. Na votação na CAI, a gente percebeu o apoio, né, vários senadores elogiando, e a senadora Damares chegou a falar vai haver briga para ver quem vai relatar na Comissão de Assuntos Sociais. Só acha, então, que esse é um projeto que atinge, de certa forma, várias pessoas e vai dar segurança jurídica tanto aos cuidadores quanto às famílias que serão assistidas? Sim, sua observação é muito importante, porque, primeiro, que vai dar segurança aos cuidadores, segurança absoluta, dentro de todo o regime que é estabelecido pelo nosso país. Segundo, que vai dar condições também de segurança para as famílias, porque elas vão ter o acompanhamento, a fiscalização, a observação, o controle do comportamento de cada um daqueles cuidadores, né? E, logicamente, nós sabemos que essa prática que veio exatamente de demandas reprimidas a nós apresentadas, da nossa observação no cotidiano, né, ela realmente chegou num momento mágico, onde, como você disse, praticamente 5 dos senadores que estavam presentes se manifestaram favoravelmente, acompanhando, elogiando e apoiando irrestritamente esse nosso projeto de lei para que nós possamos ter o regime de cuidadores estabelecido por lei e eles, obviamente, com toda a segurança jurídica legal. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e peço a Deus que ande o mais rápido possível para a gente dar aos que dedicam o seu tempo, a sua saúde, muitas vezes dedica também até o seu amor por aqueles que eles cuidam, lhes dê o mais rápido possível a oportunidade de vê-los já todos recebendo os benefícios que o Estado brasileiro pode lhe conceder. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Oriente Médio pode ser o estopim para um novo conflito de proporções mundiais. No fim do mês de fevereiro, Estados Unidos e Israel começaram uma onda de ataques ao Irã, que respondeu com operações militares contra o país vizinho e bases americanas na região. Estamos gravando este Cidadania ainda nos primeiros dias de conflito para tentar entender o que está acontecendo no Oriente Médio e como o Brasil e o mundo podem ser afetados. Meu entrevistado é o consultor legislativo do Senado, Rafael Coutinho. Rafael, muito obrigado por participar do Cidadania. Eu vou começar te perguntando logo o mais básico disso tudo.
Os Estados Unidos alegam que o Irã estava construindo uma bomba nuclear, que estava enriquecendo urânio para construir uma bomba nuclear. O Irã nega. Só que esse conflito não é só por isso, né? Ele já é bem mais antigo. Explica um pouquinho para a gente essas relações Estados Unidos, Irã e Israel. Correto, Hermes. Essa ofensiva ela foi deflagrada porque muitos analistas ouviam que o Irã detinha quase meia tonelada de urânio enriquecido, além de mísseis balísticos para entregar esse material nuclear em diversos países. Então, o ataque foi feito sob essas bases. Porém, você está certo, é um conflito muito, mas muito antigo. Inicialmente, a gente tem que pontuar que a hostilidade do Irã aos Estados Unidos, ela precede a Revolução Islâmica de 1979. Existe no povo iraniano uma cultura de nacionalismo muito forte. Existe uma cultura de que o território sempre foi vítima de atos imperialistas, e isso moldou bastante a cultura política iraniana. Vou ficar aqui só no século XX. Só no século XX, o país foi invadido nas duas guerras, foi espoliado, houve morte por fome documentada. Na década de 80, o país foi invadido novamente pelo Iraque com apoio americano e dos soviéticos. Então, Hermes, estamos falando de uma nação milenar que tem o orgulho de ter sido um império civilizacional e que resiste a todo tipo de adversidade política e invasão. Então, não se pode ignorar esse aspecto psicológico. O que aconteceu com a Revolução Islâmica de 1979 foi que os líderes pegaram esse sentimento que já era pré-existente e direcionaram ao país líder do Ocidente, que naquele momento e até hoje é os Estados Unidos. Então, nesses 47 anos de República Islâmica, o anti-americanismo, ele é identidade nacional, política de Estado e princípio legitimador do governo dos ayatolás. Então, esse conflito é tão antigo que ele chega a ser milenar. Eu vou dar um exemplo aqui. No final de 2025, já depois das hostilidades de junho, o então líder Ayatollah Khomeini inaugurou uma estátua em Teherã. E essa estátua mostrava o imperador romano, o imperador Valeriano, de joelhos perante o rei persa Sakur. E essa imagem, ela data de 260 a.C. Ou seja, a civilização persa vê esse confronto com os Estados Unidos, na verdade, contra o Ocidente, contra Roma, há muitos e muitos séculos. Só para a gente ajudar nessa contextualização, a gente fala Irã, mas é isso, ele foi o Império Persa e um império poderosíssimo, uma civilização antiga, com uma cultura riquíssima, e esse país construído pelos ayatolás é bem mais recente. Aliás, o ayatolá que acabou sendo uma das vítimas aí desse início de guerra, né? E eles estão nesse processo de definição de um novo ayatolá, que é o líder supremo, que mistura meio que a figura política e religiosa suprema do Irã, não é isso? Perfeito. Só que a civilização persa, ela moldou a República Islâmica. Sim. Então, a gente não pode ignorar esse aspecto histórico secular. Sim, é o orgulho de um povo. É o orgulho de um povo. Um povo antigo. É o orgulho de um povo, exatamente. Mas você percebe essa situação que começou ali, Estados Unidos e Israel, um apoiando o outro contra o Irã, está se disseminando, já está escalonando ali pelo Oriente Médio. É uma guerra já, não é isso? Isso. Hoje é uma guerra, no sexto dia, que pode-se dizer que é regional. Por exemplo, o Irã tem atacado bases no Golfo Pérsico, interesses americanos. Há 44 bases norte-americanas nos países ali em volta do Irã. Então, o Irã, ciente de que não pode vencer os Estados Unidos, ele
ele empreende uma guerra assimétrica. Qual que é o objetivo do Irã? É elevar os custos econômicos da invasão americana no seu território. Então, o Irã bombardeia refinarias, bombardeia portos e fecha o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, que é um estreito de 33 quilômetros de faixa de mar, que represa 30% da energia mundial, petróleo ou gás liquefeito. Então, isso aumenta muito a inflação mundial, se essa situação permanecer. Então, a tática do Irã é tentar causar uma inflação global e que a comunidade internacional enxergue, não no Irã, mas na liderança americana, o culpado dessa inflação. Por outro lado, o Irã está, de fato, atacando os países das monarquias do Golfo, que são aliados dos Estados Unidos. Por exemplo, Emirados Árabes Unidos, tem as cidades lá luxuosas, Dubai e Abu Dhabi. Irã está atacando essa percepção de segurança em hotéis, em aeroportos. E o objetivo disso é tentar dissuadir que esses países continuem usando as bases para atacar o Irã. Ou seja, adquiriu realmente novos contornos e escalou. Há uma chance, a gente está num momento de grande ascensão de lideranças de extrema-direita, o Donald Trump é um exemplo disso, e a gente percebe que muitos países estão se preocupando em aumentar o poderio militar, e até essa suspeita de que o Irã estaria construindo uma bomba nuclear vai muito nesse sentido. A gente está percebendo uma nova corrida armamentista? Com certeza, com certeza. Apenas a Europa, que está sendo, digamos, abandonada pelos Estados Unidos, entre 2020 e 2025 aumentou 63% o gasto militares. E os Estados Unidos pede mais. Aqui na América Latina mesmo, a pressão que aumente para 2% a 3% do PIB os gastos com defesa. E nesse momento, a guerra se dá por meio de drone, inteligência artificial, guerra assimétrica, robôs, inclusive. Então, essa corrida armamentista ela é tecnológica e, de certa maneira, até mais desumana do que a guerra consegue ser. E os resultados podem ser catastróficos, né? É um poderio muito grande com uma capacidade de destruição mundial. E imagina uma inteligência artificial errando o alvo, confundindo. É assustador. Você deu um gancho, eu vou voltar, você falou do Estreito de Hormuz, que controla ali cerca de 30%, né, desse escoamento, principalmente de petróleo. E eu fiquei pensando, a chance é grande, e o Irã está apostando muito nisso, a gente já sentia esses efeitos na economia. Vamos falar um pouquinho dessa questão do petróleo e a questão da economia. Certo. A economia, ela depende muito da geografia. E o Irã, ele tem uma posição bastante estratégica nesse sentido. Por quê? Porque o Irã, além de ser o quarto maior produtor de petróleo, é o segundo maior produtor de gás natural e controla esse acesso, além da sua produção, de outros países, como a Arábia e Emirados Árabes. Então, se essa situação se mantiver, se o estreito estiver fechado, haverá uma queda de oferta. Com uma queda de oferta, naturalmente, os preços sobem. E se o preço do combustível sobe, há uma cadeia de eventos aí. Aumenta frete, aumenta os produtos que são transportados por esse frete, por exemplo, alimentos. Então, mantivendo essa tendência, a inflação generalizada pode acontecer, inclusive chegando ao Brasil. E aí eu vou pegar dois ganchos do que você está me falando agora. Economia inflacionária no Brasil e no mundo. E aí vamos para o primeiro lado ruim, mas tem um lado bom também. A gente sabe, por exemplo, a China compra muito petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz. O Brasil é um grande produtor de petróleo, por exemplo. A gente pode chegar à China com o nosso petróleo de alguma maneira. Estou aqui especulando contigo, você vai me orientando. Por favor, Rafael. É verdade. A China, ela
ela importa 80% do que passa por Hormuz. Então, nesse momento, a China está pedindo calma na região. Só que o Brasil ele não é autossuficiente em petróleo refinado. Então, o que o Brasil exporta é petróleo bruto. Sim, pode aumentar. Pode aumentar. E, assim, o Brasil também pode se posicionar como ainda maior exportador de alimentos, já que lá também vai travar e vai aumentar. Essa é uma oportunidade para o Brasil, mas que demanda aí uma sinergia entre o setor produtivo, o poder executivo, o poder legislativo, de aproveitar uma oportunidade, porque o Brasil é visto como um parceiro estável e seguro. E nunca ideológico, né? Nunca ideológico. O dinheiro não tem cheiro no Brasil. Então, o pragmatismo sempre fez parte da diplomacia profissional brasileira. É certo que o Brasil, até 2024, exportou 3 bilhões para o Irã, 4 bilhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos, mas é preciso se adaptar à nova realidade. Faz parte do novo mundo. Um ponto que a gente tem que falar também, aí a gente continua falando de economia aqui, o Brasil é um dos países do BRICS, que não é um bloco formal, mas é um grupo que ganha força e se organiza cada vez mais. Até recebemos há pouco tempo aqui em Brasília o Fórum do Parlamento do BRICS. E o Irã foi convidado a participar, agora está se integrando ao grupo. Isso afeta de alguma maneira essa situação, essa guerra? Vamos chamar de guerra porque é uma guerra. Pode durar pouco tempo, pode durar muito tempo, é uma guerra. Essa guerra traz algum tipo de prejuízo ao BRICS pelo fato de o Irã estar participando do grupo agora? Não apenas por isso. De fato, é uma guerra e, de fato, o Irã é parte do grupo desde 2024. O que acontece é que é um grupo que não tem uma convergência ideológica e política. É um grupo que não tem nem estatuto formal. É formado por economias emergentes. E olha só que curioso. Essa guerra, ela demonstra aspirações antagônicas, não apenas divergentes. Por exemplo, China e Rússia condenaram os ataques ao território do Irã. Todos membros do BRICS. Emirados Árabes Unidos, membros do BRICS, foi atacado pelo Irã, membros do BRICS. Então, não se pode exigir uma coesão, uma união nessa guerra. O que se pode esperar é que o grupo se mantenha como fórum econômico, nesse momento. Vamos voltar um pouquinho agora, trazendo de volta para os Estados Unidos. A gente está falando muito de Irã, falando de BRICS, falando de Brasil, falando de mundo e economia. O Donald Trump disse que essa guerra se resolve em 5 semanas. É algo... A gente sabe que a situação ali no Oriente Médio é sempre complexa. É algo tão simples de resolver mesmo. A impressão que me dá é que ali é um barril de pólvora que tende a se perpetuar por mais tempo. Essa guerra, esse conflito, essa disputa. É difícil conseguir o objetivo dos Estados Unidos com bombardeios aéreos, sem presença de tropas no solo, que é que o Donald Trump fala desde a primeira campanha que não quer guerras longe do seu país. Então, de fato, o Iraque foi um desastre, o Afeganistão foi um desastre. Então, voltando à sua pergunta, fica difícil ter essa previsão apenas com bombardeios mudar o regime, dizendo que ali tem tal coisa, tem armamento, mas o Donald Trump fala para dentro que não quer essa guerra, que não quer, que não vai colocar, digamos, boots on the ground, colocar botas, colocar soldados ali. Então, nesse momento, fica difícil dizer que apenas com bombardeios precisos vai derrubar um sistema. Você me trouxe aqui a lembrança, algo muito parecido a esse momento de agora, porque os Estados Unidos estão alegando a questão da bomba nuclear no Irã, e ali, no início dos anos 2000, eles invadiram o Iraque, alegando a existência de armas de destruição em massa, acabaram matando Saddam Hussein nesse processo e depois nada disso foi comprovado, né? Não tinha essas armas de destruição em massa, parece que a história a gente não tem certeza de nada, lembrando, estamos gravando nos primeiros dias de guerra, mas parece que a história está se repetindo. Mas o Irã tem uma dificuldade adicional, que é a geografia. A geografia é montanhosa,
qual o custo político de colocar 500 mil soldados em terra para derrubar um regime? Não creio que a liderança americana vai querer dizer isso para o seu público interno. Então, eles estão tentando mobilizar populares, estão tentando, hoje, uma notícia que estão tentando armar o grupo étnico curdo para tomar o poder, mas essa prática de colocar os americanos no solo, no Irã, não me parece crível. Vou pegar aqui, muitos líderes, quando querem retomar a popularidade, colocam o próprio país em guerra, de um jeito ou de outro, né? Como as possibilidades que você está apontando aqui que o Donald Trump pode tentar fazer e já está fazendo. É isso? Será que ele está usando como cortina de fumaça essa guerra contra o Irã para retomar a popularidade dele, que está tão em queda? É possível, mas isso historicamente acontece quando o país é vítima, não quando o país é um agressor. Então, ao que parece, o Donald Trump está cedendo a pressões internas fora do MAGA, fora do grupo MAGA que sempre o apoiou. De fato, os Estados Unidos são inimigos do Irã recente, há mais de 47 anos, desde as crises do refém e desde que eu falei de uma coisa civilizacional. Mas eu creio que o Irã, que os Estados Unidos, não vai colocar troops on the ground. Não vai. Perfeito. A gente não pode deixar de falar nesse momento, a gente vive a crise do multilateralismo. Para explicar para você que está em casa, que é o sistema que o mundo vive desde o final da Segunda Guerra, em que os países todos, eles tentam uma convivência mais diplomática e harmônica, desde o nascimento da ONU, e sem a sobreposição de força, como a gente via antes da Segunda Guerra Mundial, né? O multilateralismo parece que está num processo de declínio. E isso significa que a ONU, a Organização das Nações Unidas, está fracassando no papel dela. Estou falando aqui suposições. É isso que está acontecendo? Explica para a gente, Rafael. Não são suposições, são fatos. Mas é uma relação de causa e consequência diferente. Na verdade, a ONU, ela reflete o poder de 1945. 5 potências ali tentando decidir o destino do mundo. Só que o mundo mudou muito. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Brasil busca sempre um lugar no Conselho de Segurança da ONU com poder de veto, né? Isso, na parte permanente. E não consegue, porque não tem tanto poder. Mas a Índia é uma democracia com 20% da população mundial e é uma democracia nuclear. Por que a Índia não está lá? Então, e desde a década de 90, por exemplo, Iugoslávia, depois Iraque e depois uma tentativa na Líbia, que a ONU teve uma certa participação, a ONU está enfraquecida devido ao poder militar. Isso é um fato. Ela não soube se adaptar aos tempos. Não soube. E o multilateralismo era apenas uma expressão da ONU. Então, o que está caindo não é o multilateralismo, é apenas uma consequência da erosão do próprio pacto da ONU. O que acontece, o que vai acontecer, na minha opinião, aqui estou dando um prognóstico meu, é que um novo pacto será necessário para o século XXI. Assim como no século XX a ONU surgiu para responder aqueles anseios, assim como no século XIX a Ordem de Viena surgiu depois das Guerras Napoleônicas, a ONU hoje está anacrônica e precisa de um novo pacto. Só que o multilateralismo ele não vai morrer, ele vai ressurgir sob nova roupagem. E aí o Brasil vai sentar na mesa de negociação, porque o Brasil é grande, porque o Brasil tem uma capacidade de negociação muito grande, e assim como em 45, o Brasil vai sentar na mesa dos grandes. O Brasil tem um soft power gigantesco, maior até do que os brasileiros imaginam, né? Muito grande. O Brasil, além de ter hoje metais raros, petróleo, tem toda essa visão de que é um país não beligerante. Então, isso é um ativo muito grande para que o Brasil sente e ajude a estabelecer um novo pacto para reviver o multilateralismo que hoje está em franca decadência. Você falou, e eu tenho que pegar esse gancho, de 2 momentos pós-guerra, quando a gente teve essa construção de uma nova ordem mundial.
Aí a gente pensa nesse cenário do Brasil como um grande player sem guerra. Será que a gente consegue essa refundação dessa nova ordem mundial, desse multilateralismo sem guerra, ou é inevitável, com tanto conflito surgindo mundo afora, que a gente tenha que passar por uma grande guerra de novo, cometer os mesmos erros? Acho que uma grande guerra não é mais viável, porque a capacidade de destruição é muito grande. Então, no último momento, deve haver certa contenção. Mas o Brasil, sim, ele vai se posicionar porque tem minerais raros, tem energia, tem uma população muito grande e tem esse ativo de ser reconhecido como um país que preza pela conciliação pacífica de controvérsias. Então, o Brasil ele vai resistir a esse novo cenário de conflito, assim como resistiu em 1945. Houve uma diplomacia ali muito hábil na época para que o Brasil tomasse uma posição apenas no final da guerra. E isso foi muito positivo para o Brasil. Rafael, a gente falou das organizações internacionais e no caso, em especial, do multilateralismo, falamos de ONU. Aí me lembrei agora, OTAN. Nesse cenário, existe alguma possibilidade da OTAN se reinventar no meio de tantos conflitos? A gente tem grandes conflitos mundiais, esse é o maior no momento, e que tem chance de se expandir. Como é que você vê o caminho para a OTAN? A OTAN ela tem alguns atores mais engajados e outros menos. Por exemplo, a Espanha ontem foi criticada por não estar engajada, mas a Polônia já coloca 5% do PIB em defesa porque está ali na cara da Rússia. A Ucrânia pede ajuda de todos os países possíveis. A OTAN cresceu ali com os países bálticos, com a Suécia e com a Finlândia, que eram historicamente neutros. E sim, a OTAN de 2020 até 2025 aumentou em 60% o seu orçamento militar. E isso é mais do que durante o período de guerra. Uma preparação de uma guerra, talvez. A Alemanha está tentando se armar de maneira nuclear agora. A Polônia recruta muita gente. E assim, a OTAN depois de ter se visto abandonada pelos Estados Unidos, está tentando caminhar com as próprias pernas e está tendo muito sucesso nesse período de paz, relativa paz. Você falou aí que a Alemanha, por exemplo, que era um país proibido de produzir armamento nuclear, está caminhando nesse sentido, né? No pós-guerra. Me corrija se eu estiver enganado. Ainda é. Ainda é, pois é. Isso significa, é só para ter o gancho para a pergunta, porque tem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, vários países têm essa proibição. Você acha que esse tratado, que o Irã, por exemplo, é acusado de não estar seguindo isso, né? Você acha que esse tratado está em vias de cair, que os países estão tentando construir suas próprias bombas para ter um poder maior de dissuasão? Pois é. Quem não é parte? Israel, Índia e Paquistão. Coreia do Norte. Todos 4 têm armas nucleares. Voltando à Alemanha, o que acontece não é que a Alemanha está verbalizando querer, só que estão surgindo novos líderes na Europa, de direita, que estão defendendo esse tipo de pauta, que a Europa volte a se rearmar sem depender dos Estados Unidos, volte a construir novos complexos militares, inclusive uma arma nuclear. Nesse momento, assim, é uma intenção de líderes populistas, essa é a verdade, populistas, mas não é uma intenção declarada do governo atual. Perfeito. É um cenário que está se desenhando ainda. Eu já te convido a, muito em breve, voltar para a gente ver daqui a uns meses para onde caminhou e, se possível, que esteja caminhando para a paz, né, Rafael? É o que todos esperamos, mas para que tenhamos paz, nós temos que investir na nossa defesa, investir na proteção das nossas riquezas. O Brasil tem que investir na proteção do Atlântico Sul, da Amazônia. Queremos paz, mas também temos que estar preparados. O poder de dissuasão é importantíssimo. A dissuasão ela é fundamental para garantir o equilíbrio. Rafael Coutinho, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. Está começando o Ecosenado. Você vai ver nesta edição. 14 de março, Dia Nacional dos Animais. Como é o trabalho de resgate e tratamento da fauna silvestre que precisa de cuidado no Distrito Federal? A pessoa liga no 190 e passa o relato dela. E aí o 190 vai entrar em contato com o batalhão ambiental. E aí a gente faz a primeira triagem. Se ele estiver ferido, a gente já liga imediatamente no hospital veterinário, já fala com o veterinário de plantão e pergunta se tem condição de receber esse animal. Uma entrevista sobre maus tratos a animais domésticos. É maus tratos deixar o animal sem comida, sem água, num ambiente sujo, preso, né, a maior parte do dia, deixar esse animal sozinho, né? O gorila das montanhas, espécie ameaçada de extinção, vem se recuperando graças a programas de conservação. E o Ecosenado está fazendo aniversário. Já são 20 anos do programa que leva a você as notícias do meio ambiente na TV Senado. A gente começou fazendo um programa piloto sobre permacultura aqui no Distrito Federal. Foi em meados de 2005, mostrando telhado verde, reaproveitamento de água, tijolo de adobe. O Dia Nacional dos Animais alerta sobre a importância de proteger e cuidar da fauna. Em Brasília, os animais silvestres recebem tratamento especializado quando são vítimas de acidentes, desastres e doenças. Em meio à rotina urbana do Distrito Federal, existe um lugar onde a vida silvestre ganha uma segunda chance. É no Hospital de Fauna Silvestre, o HFAUS, que chegam os animais resgatados em situação de risco no Distrito Federal. Diariamente, 5 a 6 animais resgatados, atropelados ou com doenças graves chegam aqui ao hospital. Um deles é o macaco prego, que chegou aqui em estado crítico e já está se recuperando. Histórias como a dele reforçam a necessidade do atendimento aqui no Hospital de Fauna Silvestre. Todos os animais que chegam ao HFAUS, eles passam por uma triagem inicial e depois por uma avaliação pelo médico veterinário, identificando quais são os problemas, o que causou o motivo desse animal ser enviado ao hospital. Começa-se o trabalho de recuperação desses problemas. Caso tenha algum exame, algo que precisa ser feito, também é realizado. A nossa espécie que é mais atendida são os saruês, seguidos por os periquitos do encontro amarelo. Também existe um recorde de papagaios, araras e também de corujas buraqueira. No caso com as aves, a gente recebe muito chamado de criação irregular, tráfico de animal silvestre. Caso um animal seja encontrado no interior de uma residência, enfim, numa área comercial, numa pista movimentada e aquele animal não era para estar ali correndo aquele perigo, a gente vai lá e faz o resgate. A gente também recebe chamado, por exemplo, de serpente criada irregularmente. A maior incidência de acidentes com esses animais é ataque por animais domésticos, tanto cães quanto gatos, atropelamentos, colisões com vidraças. E também a gente tem um número que é um pouco assustador, que é a quantidade de animais que levam choque. Se for, por exemplo, um atropelamento, a gente já viu casos muito graves, né? A gente teve ano passado o caso de uma pessoa que atropelou 14 capivaras. Então a gente chegou lá, estava um estado assim deplorável, muitas já mortas, muitas gravemente feridas. Infelizmente, existem pessoas que atiram, por exemplo, contra animais, vão fazer caça, né?
e às vezes a gente faz um resgate, o animal está ferido. Quando a gente recebe um chamado, a gente recebe o chamado pelo 190. A pessoa liga no 190 e passa o relato dela. E aí o 190 vai entrar em contato com o batalhão ambiental. E aí a gente faz a primeira triagem, que a gente conversa com o solicitante, pergunta onde está esse animal, se ele tem foto ou não, a localização do animal. Se ele estiver ferido, a gente já liga imediatamente no hospital veterinário, já fala com o veterinário de plantão e pergunta se tem condição de receber esse animal. Se tiver condição, a gente já leva de pronto, vai no local da ocorrência, pega esse animal, tira aquele animal de lá, leva para o hospital veterinário para ele ser reabilitado. Se o animal estiver em boa condição de saúde, a gente resgata esse animal e já solta imediatamente na natureza. O hospital foi pensado para responder às situações de baixa a alta complexidade. O hospital hoje, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, de forma ininterrupta. E isso também não existia antes e foi um grande passo no avanço para a proteção dos animais aqui do Distrito Federal. Afinal de contas, não existe horário para o animal ficar doente ou ser apreendido ou precisar de um resgate. Então, hoje, esse é um grande avanço, que esse hospital funcione ininterruptamente e ele hoje reabilita muitos animais. Desde a sua inauguração em 2024 até hoje, nós já tratamos quase 5 mil animais. E esse número cresceu de 2024 para 2025, cerca de 16%. Ou seja, existe uma demanda e uma demanda crescente de atendimento para animais. O hospital ele é responsável por dar alta médica. Então, quando algum animalzinho tem um problema, seja uma fratura, uma lesão de pele ou algum outro problema, a gente tem que ter certeza que esse animal está com esses problemas resolvidos. A partir desse momento, ele é encaminhado para o CETAS, onde ele passa por uma nova avaliação para saber se está apto a voltar para a natureza. Depois da alta, os animais são encaminhados para o centro de triagem do IBAMA, responsável por uma das fases mais delicadas: reduzir o contato humano, retomar comportamentos naturais e preparar o animal para o retorno ao ambiente de origem. O principal papel dos CETAS no recebimento desses animais é a questão da triagem que a gente tem que fazer depois das altas. Então, a gente pode ter aquele animal que está pronto, a gente faz um teste aqui antes de comportamento, principalmente pássaros e araras, papagaios e periquitos, a gente faz o teste de voo. Então, esses animais, se estiverem bem de saúde e se estiverem aptos a voar, eles já são encaminhados para a soltura. Outros vão ter que passar ainda por um processo, porque ou são filhotes, ou ainda tem alguns comportamentos a serem desenvolvidos. Então, o nosso papel, após a alta do H-Faus, é fazer essa triagem, perceber aqueles animais que já podem ir para a soltura, que a gente chama de soltura imediata, e aqueles que ainda vão passar pelo processo de reabilitação. O Senado tem promovido debates sobre o reforço ao direito dos animais e analisado propostas que endurecem as penas para quem comete crime de maus tratos. Este é o assunto da entrevista feita pelo jornalista Marcelo Campos, que você acompanha a seguir. Pois é, Karine, um caso de violência contra um cachorro comunitário no sul do país acendeu o debate sobre a legislação que trata dos direitos dos animais e principalmente dos crimes de maus tratos contra os animais. E é sobre isso que eu vou falar agora com Vanessa Negrini. Ela é diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Então, Vanessa, esse caso que aconteceu no sul do país acendeu um grande debate e acabou revelando que os casos de violência contra animais são muitos e que, infelizmente, vem aumentando no Brasil. Como é que você vê hoje a nossa legislação? É realmente uma legislação ainda muito branda para quem comete esse tipo de violência? Marcelo, obrigada pela oportunidade de estar aqui no Eco Senado, participando desse programa e esclarecendo, porque também é uma forma de conscientização e da gente trazer esse assunto que é tão importante para o debate nacional. A gente percebe que ao longo do tempo a pauta animal ela vem ganhando um espaço importante dentro da sociedade. E essa reivindicação da população, essa conscientização da população, ela faz movimentar que as autoridades públicas, que os parlamentares
parlamentares, que o nosso Congresso se movimente também em busca de aprimorar as leis do nosso país com relação à proteção dos animais. Hoje, ela está contida ali na Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32, que ele criminaliza os maus-tratos contra os animais. A partir de 2025, né, foi aprovada a Lei Sanção, e com a Lei Sanção a gente teve ali um agravamento dessas penalidades para quando o crime, né, de maus-tratos ele é cometido contra cães e gatos, elevando ali a punição para esses casos para 2 a 5 anos. E com o passar do tempo, né, novas incidências, novas perspectivas vêm revelando que esse aprimoramento legislativo ele precisa seguir. Por exemplo, nesse caso de Santa Catarina, foi colocado a questão que vários desses crimes, atualmente, estão sendo cometidos, inclusive com transmissão em plataformas digitais, né? No ambiente ali em que ele estimula crianças e adolescentes a cometerem esses atos, né, para transmissão nos ambientes virtuais. Ou seja, coisas que não há previsão na lei para esse tipo de enfrentamento, que é preciso um olhar do legislativo para a gente seguir nesse aprimoramento. No caso, a gente viu uma situação de violência física, de agressão física contra o animal, mas existem várias outras formas de violência que ocorrem sistematicamente, ocorrem de forma com um grande número de casos em nosso país. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas outras formas de violência que podem ser cometidas contra animais e como elas podem ser denunciadas. Perfeito. Quando a gente fala de maus-tratos, a lei fala que é crime cometer maus-tratos contra animais. Esse maus-tratos, ele é uma ampla variedade de ações que podem ser cometidas contra os animais. Desde ferir, mutilar, né, e chutar um animal, maltratar um animal, que leva inclusive à morte desse animal. Mas você tem outras coisas intermediárias, por exemplo, maus-tratos deixar o animal sem comida, sem água, num ambiente sujo, preso, né, a maior parte do dia, deixar esse animal sozinho, né? Tem às vezes festa, final de ano, né? Tem gente que viaja e deixa seu animal sozinho. Isso é crime de maus-tratos. Então você tem uma série de condutas ali que podem ser entendidas como maus-tratos. Isso é uma questão muito interessante porque a gente tem a legislação, a Lei de Crimes Ambientais, que fala o que é maus-tratos, mas até hoje a gente nunca teve um decreto que diga realmente o que é maus-tratos. A gente tem uma interpretação, né, do juiz, das autoridades, muito com base numa resolução de 2008 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que ali elenca, né, várias situações que podem ser consideradas maus-tratos. E é justamente pensando nisso que hoje nós estamos aqui constituindo uma equipe que está trabalhando numa proposta de regulamentação justamente desse artigo dessa lei, para dizer ali um rol não taxativo, né, mas um rol exemplificativo do que é esses maus-tratos, justamente para auxiliar, né, na autoridade julgadora para estar identificando a aplicação da lei da melhor forma. Já dá um esclarecimento para as pessoas entenderem que há várias formas de violência, de maus-tratos contra animais e um entendimento de que isso é crime. Agora tem um ponto muito interessante que me chamou muita atenção. No site do Ministério do Meio Ambiente há uma página que fala dos maus-tratos contra os animais, das formas de denunciar e da importância de denunciar quando uma pessoa tem conhecimento de um caso desse. É uma chamada teoria do elo. Mostra a importância ou uma relação entre pessoas que cometem violência contra animais, que normalmente são pessoas que agridem também pessoas. Eu queria que você falasse sobre isso. Perfeito. A teoria do elo, ela foi desenvolvida ali na década de 70 pelo próprio FBI, né, em que fez esse estudo, fez essa compilação estatística e o que foi percebido? Uma relação muito direta, né, entre quem comete crimes contra animais, também em 80% dos casos, cometeu ou cometerá crimes contra pessoas, né? Especialmente as mais vulneráveis, ou seja, mulheres, crianças, idosos.
Por isso que quando a gente fala, né, que é importante a autoridade policial receber com seriedade e investigar uma denúncia de maus tratos, não só pelo valor intrínseco, né, da dignidade desse animal que está em risco, mas também quando você vai atrás desses casos, em 80% das vezes, ali a gente também vai encontrar uma mulher sendo vítima de violência, uma criança sendo negligenciada, às vezes um idoso sendo esquecido, porque está muito conectado. É a teoria do elo, a teoria do link. Então, violência contra animais é grave pela vida desses animais, mas também pelas possíveis relações com a violência contra pessoas também. Daí a importância da gente mudar a cultura, né? A legislação mudando a cultura e a cultura da sociedade também influenciando a nossa legislação. Agora, como uma pessoa denuncia? Olha, a denúncia a pessoa pode fazer diretamente na delegacia, né, mais próxima dessa ocorrência, desse crime. Nos estados, nos municípios, né, que tem delegacia própria do meio ambiente, ou em alguns casos, né, a gente já tem algumas cidades com delegacias também de proteção animal, pode ser feita essa denúncia diretamente, registrando o boletim de ocorrência. E um detalhe que pouca gente sabe, caso você queira fazer uma denúncia, mas tenha medo de se expor, às vezes é um vizinho, algum parente próximo, né? E você tem ali evidências de foto, alguma gravação, mas você fica com medo de aparecer e sofrer retaliação, você pode procurar o Ministério Público e fazer essa denúncia de forma anônima, que o Ministério Público vai colher essas evidências e determinar as diligências policiais para a investigação. A fiscalização da violência contra animais, dos maus tratos, é uma questão importante também dentro de todo esse contexto. O Ministério do Meio Ambiente lançou um programa que é o Simpatinhas. Como o registro dos animais pode ajudar na prevenção aos maus tratos contra os animais, que no final das contas é uma prevenção à violência de uma maneira geral. O Simpatinhas é o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos e ele é uma ferramenta importante, é um instrumento importante de uma cultura de guarda responsável, porque nesse sistema você está registrando os seus animais, né? Então você já favorece ali a localização de animais que eventualmente se percam, né? Você tem ali também a possibilidade da transferência desse animal quando você doa. Então, por exemplo, eu tenho um animal, eu vou doar para você. Fica toda a cadeia, né, da guarda responsável desse animal registrado no Simpatinhas. E ele tem um detalhe muito importante que é pouco comentado. Você tem ali uma possibilidade de negativação de eventuais pessoas que cometeram crimes contra animais. Então, por exemplo, se teve uma pessoa que sofreu um processo, né, e foi condenada, né, com sentença por violência contra animais, com crime contra animais, o juiz, ou numa medida liminar, né, ou na própria sentença da condenação, ele pode pedir a negativação dessa pessoa no Simpatinhas. E aí, quando alguém tentar transferir um animal para essa pessoa, vai ser sinalizado ali, olha, transferência não permitida. Ou seja, você começa a criar um ambiente de proteção e guarda responsável para os nossos animais. Hoje a gente já está com mais de 1 milhão de cães e gatos registrados no Simpatinhas. Ele já está presente em 97% dos municípios brasileiros. Qualquer dia desse eu vou ver qual município que ainda não tem, vou lá pessoalmente ver se a gente registra alguns animais para a gente chegar logo aos 100%. E os cães comunitários, como é o caso do cachorro orelha, que foi esse caso que acabou despertando todo o debate, ele pode ser registrado também no Simpatinhas? Pode e deve. Aquela comunidade, né, que cuida ali do animal e tudo, ela pode tomar a iniciativa de microchipar, de registrar esses animais no Simpatinhas. Quando você vai registrar, tem a opção de você marcar ali se o animal é comunitário, né, e dessa forma você tem um acompanhamento mais próximo e seguro dos animais. Bom, nós estamos falando de pets, animais domésticos, cães e gatos, que são os mais comuns de serem criados no ambiente doméstico, nas casas. Mas a legislação vale para todos os animais, né? A legislação vale para todos os animais. Inclusive, no ano passado, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei
que você aumenta o crime, a penalização também para crimes contra os demais animais, né? Os animais silvestres, porque a gente teve essa distinção para cão e gato com a Lei Sanção e os demais animais ainda ficou numa faixa de punição muito baixa. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado Federal. A gente espera que avance, né, esse projeto de lei e em breve a gente também tenha punição mais severa para crimes contra a fauna silvestre, né, podendo chegar aí, de acordo com o projeto que foi aprovado na Câmara, até 8 anos de detenção para quem comete crime contra esses animais silvestres. Bom, Vanessa, muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece e estamos à disposição. Confira agora destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. As áreas das cidades brasileiras cresceram 2,5 vezes nas últimas 4 décadas, passando de 1,8 milhão de hectares em 1985 para 4,5 milhões de hectares em 2024. Os dados são do Mapeamento Anual das Áreas Urbanizadas no Brasil, do MAP Biomas. Entre outros pontos, o estudo alerta para o crescimento de áreas de risco. As regiões urbanizadas em altas declividades, que favorecem erosões e deslizamentos, aumentaram mais de 3 vezes no mesmo período. Minas Gerais é o estado com maior espaço urbanizado em alta declividade no Brasil, chegando a 14,5 mil hectares. Mais de 336 mil pessoas foram afetadas diretamente pelas tragédias climáticas em 2025, segundo o relatório do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Além dos impactos humanos, os danos materiais dos eventos relacionados à seca e a fortes chuvas totalizaram aproximadamente 2,9 bilhões de reais. O relatório conclui que as mudanças climáticas estão intensificando esses eventos. O governo federal apresentou medidas para enfrentar os incêndios florestais em 2026. Entre as ações está a assinatura de uma portaria que declara emergência ambiental por risco de queimadas em áreas vulneráveis, identificando as áreas de risco e viabilizando a contratação emergencial de brigadistas. Dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostraram uma queda de 39% das áreas tomadas pelo fogo em 2025, comparada à média dos 8 anos anteriores. Você conhece o gorila das montanhas? É um imponente animal que só é encontrado no continente africano e luta pela sobrevivência. Hoje existem pouco mais de 1.000 indivíduos. Os gorilas das montanhas vivem em regiões elevadas da África Central, entre 2.400 e 4.000 metros de altitude. Esses primatas impressionam pelo tamanho. Podem atingir até 1,80 m de altura e pesar até 225 quilos. Apesar da imponência, são animais vulneráveis. A perda de habitat é uma das maiores ameaças à espécie, resultado do avanço do garimpo ilegal e do desmatamento. Graças a intensos esforços de proteção e monitoramento, a população começou a se recuperar. Em 2018, o status de conservação dos gorilas das montanhas passou de criticamente ameaçado para em perigo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Ainda assim, a luta pela sobrevivência desses dóceis gigantes continua. Cada passo em prol da preservação é essencial para garantir que o gorila das montanhas siga habitando as florestas da África por muitas gerações. O Ecosenado acaba de completar 20 anos e, em comemoração a essa data tão especial, ao final de cada episódio de 2026, a gente vai trazer trechos de reportagens marcantes, relembradas pelos jornalistas que estiveram aqui no comando do programa por tanto tempo. Até a próxima. Tchau, tchau. A ideia do programa veio assim de uma necessidade de arejar mais a programação da TV Senado, que, como toda TV legislativa,
transmite muita reunião em ambiente interno, fechado, muita fala, né? Imaginou-se então que o programa sobre natureza poderia fazer esse papel, né? Aí a Ana trouxe essa ideia, a Ana Evelyn trouxe essa ideia do programa e me chamou para apresentar o programa, né? E a gente começou fazendo um programa piloto sobre permacultura aqui no Distrito Federal, foi em meados de 2005, mostrando telhado verde, reaproveitamento de água, esse tipo de iniciativa, tijolo de adobe, e levamos para esse piloto editado para a direção. Na época era o James, o diretor, ele gostou da ideia. A gente sentia falta assim, de imagens que trouxessem um pouco mais de leveza para a programação. Baseado na prática de cuidar da terra dos homens e dividir os excedentes, a permacultura já é usada hoje por mais de 10 mil pessoas em todo o planeta. Um dos telhados mais usados nessa prática é o telhado vivo ou telhado verde, um telhado de grama como esse aqui onde eu estou. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam! Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, e o Senado Notícias também. A Comissão de Direitos Humanos foi palco na manhã de hoje do lançamento da 4ª edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado. Os planos de acessibilidade e de sustentabilidade também foram apresentados. Foram apresentados o Plano de Equidade de Gênero e Raça, o Plano de Acessibilidade e o Plano de Sustentabilidade Ambiental. Documentos que definem metas, indicadores e estratégias para ampliar a inclusão, melhorar o ambiente de trabalho e reduzir impactos ambientais nas atividades do Senado. O Plano de Equidade de Gênero e Raça já está na sua 4ª edição e o objetivo é integrar temas como diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades à cultura institucional da Casa. A coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, Estela Vaz, informou que todas as secretarias do Senado fazem parte do plano e elencou algumas das ações que a Casa desenvolve. A gente pensa sempre em iniciativas importantes, como, por exemplo, a sala de amamentação, que nós temos, os fraldários, né, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, né, quando a gente fala em temas assim. As campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também. Então, hoje, felizmente, nós temos protocolos na casa, temos a Sala Lilás, por exemplo, que atende a todos esses tipos de discriminações e violências no trabalho. Segundo a diretora-geral do Senado, o plano tem sido referência para outros órgãos e políticas públicas governamentais. No último dia 11 de março, a nossa colega Maria Terezinha, secretária executiva da Rede de Equidade de Gênero e Raça, esteve no Pacto Global, nas Nações Unidas, apresentando o modelo ID, modelo desenvolvido pela Rede de Equidade de Gênero e Raça para as Nações Unidas. Isso mostra quão pode ser ampliado o trabalho que nós fazemos e mostra, ao mesmo tempo, que os desafios que aqui temos são desafios compartilhados pela maioria dos países do mundo. São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. O plano de acessibilidade é resultado de um processo onde foram traçadas metas com indicadores que devem ser alcançados. E há também um monitoramento contínuo. É um desafio enorme reunir todas essas ideias, todas essas iniciativas em um plano.
Nós recebemos muitas sugestões. O nosso grupo de trabalho, inclusive, conta com representantes das pessoas com deficiência e de pessoas que têm familiares com deficiência. Tá? Então, nós precisamos ouvir muito. A servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado disse que um evento para lançar os 3 programas de uma só vez demonstra a convergência e o compromisso do Senado com as pautas. E informou que o Plano de Sustentabilidade Ambiental organiza metas, objetivos e iniciativas administrativas com as diferentes áreas da casa, voltadas para a promoção de práticas ambientalmente responsáveis dentro do Senado. Essa evolução também pode ser observada na organização dos eixos temáticos do plano. Ao longo do tempo, esses eixos foram sendo ajustados para refletir, de forma mais abrangente, os diferentes aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental na gestão pública. A gente vai ter lá um eixo voltado a mudanças climáticas, que é tratado especificamente nesse eixo, mas transversalmente, se formos olhar, tem questão de mobilidade sustentável, gestão de resíduos, a eficiência energética, a questão dos carros elétricos, de carregamento de carros elétricos. Então, nós temos todo um plano voltado a tentar mitigar o máximo possível o impacto ambiental da casa na parte da nossa gestão. E olha só, os 20 anos da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, foram comemorados em sessão especial do plenário nesta segunda-feira. Garantir a segurança, qualidade e eficiência dos serviços aéreos, definir os direitos e deveres dos passageiros, certificar aeronaves, empresas e profissionais e regular o uso de drones são algumas das atribuições da Agência Nacional de Aviação Civil. Na sessão especial para comemorar os 20 anos da ANAC, senadores, servidores da agência, representantes da indústria da aviação civil e autoridades do setor ressaltaram a importância da criação da agência e os avanços do setor nos últimos 20 anos. Quando a ANAC foi criada, o Brasil transportava cerca de 45 milhões de passageiros por ano. Hoje somos o 3º maior mercado de aviação doméstica do mundo, ultrapassando 100 milhões de passageiros anuais. A agência regula mais de 700 aeródromos em todo o território nacional, certifica aeronaves e profissionais da aviação, defende os direitos dos passageiros e trabalha incansavelmente pela segurança operacional. O Brasil é hoje referência internacional em segurança de voo, reconhecido pela Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI, e grande parte disso se deve ao trabalho sério e competente da ANAC. Ao longo dessas 2 décadas, a agência consolidou-se como uma autoridade reguladora técnica, respeitada e alinhada aos mais elevados padrões internacionais de segurança, governança e regulação. É uma agência forte em governança, forte em segurança, forte em promover desenvolvimento, forte em permitir que os entes privados atuem e atuem sempre para melhorar e para atender, que é o que a gente está destinado a fazer, que é o que a gente quer e gosta de fazer, que é atender o passageiro, que é conectar o Brasil. Ao longo dessas 2 décadas, a ANAC consolidou-se como uma instituição essencial para a aviação civil brasileira. Atuou na modernização da regulação, no fortalecimento da segurança operacional e na ampliação da transparência nas relações com operadores, usuários e o Estado. A nossa agenda é mais brasileiros voando, é mais cidadãos conectados, mais cidades conectadas, novas rotas, mais competitividade, menor preço das passagens aéreas, melhor qualidade de serviço aeroportuário, sempre trabalhando com foco na nossa sociedade brasileira. E o presidente da CONTAG, Aristides Veras, iria depor hoje na CPMI do INSS, mas conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Com isso, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, decidiu cancelar a reunião do colegiado. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tiburcio.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator aí do caso Master, concedeu também ordem de habeas corpus para Aristides Veras dos Santos, que é o presidente da CONTAG e que iria depor hoje na CPMI do INSS. Assim, com essa ordem, ele poderia escolher não vir. Então, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, decidiu cancelar essa reunião, que seria a 36ª do colegiado. Carlos Viana também prometeu fazer nesta manhã um pronunciamento para comentar a decisão do ministro Mendonça e também informar sobre os próximos passos da CPMI. Em outra frente, Viana também tenta prorrogar os trabalhos da comissão, que tem data final para funcionamento no próximo dia 28 de março. Mas já há um requerimento assinado por mais de 200 parlamentares que ainda não foi lido pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Por isso, na última sexta-feira, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, ingressou no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança para tentar fazer valer esse requerimento. Ainda não há decisão sobre isso. E durante o final de semana, os parlamentares da CPMI estiveram aqui no Congresso Nacional, junto com assessores, na sala-cofre da CPMI, analisando os dados que estão lá nessa sala-cofre, frutos da quebra de sigilo do banqueiro, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A sala funcionou no sábado e também no domingo. E no final da manhã, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito divulgou uma nota em que informa que recebeu a decisão do ministro André Mendonça, do STF, que desobriga o comparecimento de Aristides Veras à CPMI em razão do direito constitucional à não autoincriminação. Essa decisão se refere exclusivamente ao caso de Veras e não interfere nas outras convocações aprovadas pela comissão. E é importante esclarecer ainda que a decisão refere-se exclusivamente ao caso específico analisado pelo Supremo Tribunal Federal e não altera as demais convocações aprovadas pela comissão. Então, os depoentes convocados para as sessões de quarta e quinta-feira continuam obrigados a vir ao Senado. A nota encerra dizendo que, abre aspas, CPMI do INSS seguirá exercendo plenamente suas prerrogativas constitucionais na investigação das fraudes que atingiram milhões de aposentados e pensionistas brasileiros, fecha aspas. Um projeto de lei em análise na Comissão de Infraestrutura cria uma lista com o nome de pessoas proibidas de embarcar em voos no Brasil. A proibição vale para voos nacionais e internacionais que chegam, saem ou fazem escala no país. O objetivo é aumentar a segurança de passageiros, tripulantes e funcionários dos aeroportos. De janeiro a novembro de 2025, 117 milhões de passageiros utilizaram o transporte aéreo, chegando e partindo dos nossos aeroportos. Um aumento de quase 10% em comparação com o ano de 2024. A concentração de pessoas em trânsito, em serviços nos terminais, dentro e fora das aeronaves, muitas vezes favorece um clima de estresse nesses ambientes. Isso pode gerar situações de risco, comportamentos abusivos, atitudes violentas e, não raro, assédio sexual. Para proteger usuários, funcionários e tripulantes, um projeto de lei prevê a criação de uma lista de pessoas proibidas de embarcar em voos no Brasil, a exemplo do que já ocorre em outros países. Um projeto de lei que cria a lista com o nome dessas pessoas está na pauta da sessão deliberativa da Comissão de Infraestrutura do Senado. Começa às 9 da manhã desta terça-feira, 17 de março, e você acompanha ao vivo aqui, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. E atenção, mulheres, o Senado vai lançar nesta terça-feira o Guia da Candidata. Uma publicação que vai facilitar o caminho das mulheres que sonham com uma carreira política. O Guia da Candidata traz detalhes para orientar todas aquelas que vão se colocar à disposição do Brasil por meio da política. Achamos assim extremamente necessário formular um guia, onde este guia vai ser lançado no mês de março no Senado Federal, através da Procuradoria, de toda uma equipe que se juntou para que pudesse fazer o melhor trabalho em relação ao guia, onde nós vamos constar
tanto com o que é violência política de gênero, como o que fazer para poder ser uma candidata competitiva, uma candidata realmente que possa estar aí exigindo seus direitos, e para que a gente possa exigir os direitos a gente tem que conhecer. A cartilha mostra com uma linguagem simples desde os primeiros passos, como, por exemplo, os requisitos para se candidatar. Ser brasileira, não ter pendências com a justiça eleitoral, título eleitoral na cidade em que pretende se candidatar com pelo menos 6 meses de antecedência às eleições. Estar filiada a um partido eleitoral também 6 meses antes da eleição. E idade mínima de 18 anos para vereadora na data do registro da candidatura. Para prefeita, deputada federal ou estadual, 21 anos até a data da posse. Já para senadora e presidente da República, 35 anos até a data da posse. O guia alerta as mulheres sobre critérios de inelegibilidade, como a necessidade da ficha limpa, e sobre a necessidade de desincompatibilização para os casos de ocupar cargo público, exercer função em sindicatos ou atuar em entidades que recebem recursos públicos. Na cartilha produzida pela Procuradoria da Mulher do Senado Federal, que será distribuída gratuitamente, tem também o calendário completo com os prazos para cada etapa da candidatura, dicas de como escolher um partido e orientações específicas sobre os direitos da mulher na política. Essa invisibilidade, né, e essa certa segurança que as pessoas que estão atacando as mulheres através da internet, elas vão fazendo com que nós mulheres, né, sejamos aí atacadas de formas diferentes, né, com esse grande ódio que vai aí descredenciando, descaracterizando a mulher como um ser da vida pública, né, como um ser que pensa, como um ser que pode ocupar os espaços de decisão e poder. E isso é muito pesado, por isso a gente precisa sim estar sempre se fortalecendo, que seja através de guias, que seja através de cotas, que eu acho que isso só vem a trazer justiça ao que historicamente e culturalmente, infelizmente, o machismo nos tirou. E a semana que começou com a reunião da Comissão de Direitos Humanos vai ser movimentada. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Logo mais, às 14h, o plenário tem sessão não deliberativa, destinada a pronunciamento dos senadores e a comunicação de assuntos gerais. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Serviços de Infraestrutura tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que institui a lista nacional de proibição de embarque aéreo por risco à segurança pública e à integridade dos passageiros no âmbito da aviação civil brasileira. Às 10h desta terça está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar e promover o lançamento do Guia da Candidata, com foco na prevenção e no enfrentamento à violência política de gênero. E às 13h30 desta terça está prevista a sessão solene para a promulgação do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Às 9h desta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada. Na pauta, um dos projetos prevê medidas excepcionais destinadas ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública. Às 10h desta quarta, a Comissão de Relações Exteriores tem audiência pública prevista para ouvir o ministro da pasta. Mauro Vieira deve falar sobre a posição do Brasil quanto às tensões no Oriente Médio. E na quinta-feira, às 10h, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem reunião marcada para debater em audiência pública temas relativos à responsabilidade civil. Uma audiência pública das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos debateu os problemas enfrentados pelos portadores da acondroplasia, uma das principais formas de nanismo. A acondroplasia, forma mais comum de nanismo, é uma condição genética rara que afeta o crescimento ósseo. Para discutir políticas públicas inclusivas, as Comissões de Direitos Humanos e Assuntos Sociais realizaram uma audiência pública.
para debater os desafios enfrentados por pessoas com acondroplasia no Brasil, com ênfase em inclusão social, combate ao preconceito, tratamentos disponíveis, acessibilidade, educação e oportunidades de trabalho. O preconceito e a falta de acessibilidade enfrentados por pessoas com acondroplasia estiveram entre os principais temas debatidos na audiência. Os convidados também destacaram a importância do tratamento adequado para garantir mais qualidade de vida e inclusão. O Voxzogo, medicamentos, meu filho faz o tratamento, não é uma intervenção estética, é uma terapia modificadora da doença. Ele não atua apenas sobre centímetros de estatura, atua sobre funcionalidade, sobre prevenção, sobre complicações. A gente fala que o tratamento é o quê? Esperança, não é? Esperança para uma qualidade de vida. Porque quando a gente fala do tratamento, a gente fala de futuro, né? A qualidade de vida. A gente vem, bate na tecla que não são somente centímetros e realmente não são. Para nós, mães que estamos convivendo com os nossos filhos diariamente, a gente vê toda a evolução, toda a questão de envergadura para poder ter mais mobilidade, para fazer coisas diárias dentro de casa. A gente precisa sair daqui com esse compromisso dessa casa de lutarmos por políticas públicas, obviamente pelo acesso ao tratamento para as crianças, mas políticas públicas ao longo da vida. Especialistas, a gente precisa mobilizar especialistas no Brasil inteiro que cuidem não só das crianças, mas dos jovens e dos adultos. E como parte da programação do Mês da Mulher, o Senado recebe a exposição Donas da Rua. A mostra reúne ilustrações criadas por Maurício de Souza e apresenta figuras femininas que marcaram a história do Brasil. A exposição Donas da Rua, promovida pela bancada feminina do Senado em parceria com a Maurício de Souza Produções, busca incentivar a autoestima e a igualdade de gênero desde a infância. A mostra destaca histórias de mulheres com trajetórias que contribuíram para o avanço da cultura, educação, política e pela luta por direitos. A exposição ela traz de uma maneira lúdica, mas muito forte ao escolher histórias tão importantes, da importância de que a gente possa discutir a situação e a posição da mulher na sociedade. Eu gosto especialmente do nome dessa exposição, que é As Donas da Rua. Eu acho que nós somos donas da rua, do bairro, da cidade, do estado e, por que não, do Brasil. A exposição reúne ilustrações criadas por Maurício de Souza e apresenta figuras femininas que marcaram a história do Brasil. A ideia é promover o empoderamento feminino e inspirar meninas a buscarem seu espaço na sociedade. Quando a gente fala de lidar com as crianças, a gente está formando uma nova sociedade, uma nova cultura, uma forma de enxergar o mundo diferente. Então, assim, tem uma importância estratégica, mexendo no presente para mudar muito o futuro. A exposição está aberta para visitação no espaço Ivandro Cunha, no Senado, até o dia 20 de março e faz parte da programação Março Mulheres 2026, uma série de eventos realizados pelo Senado para promover os direitos das mulheres, enfrentar a violência de gênero e valorizar trajetórias femininas no Brasil. Trazer essa exposição, trazer também essa fala sobre o papel dessas mulheres, tirar essa invisibilidade, esse silenciamento que foi feito ao longo dos anos, é importantíssimo para justamente dar esse recado, tanto para mulheres, meninas, homens, meninos também. Que bacana, né? Esses personagens fizeram parte da minha infância. Desculpe, da infância de muita gente por aí. E participando de um projeto que está levantando a bandeira de uma luta tão importante como essa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Hay un imaginario social muy de, bueno, te ayuda la abuela, te ayuda la hija, están tus amigas, ¿no? Como también entre nosotras vamos ayudándonos, y eso también es súper político, pero entonces cómo los cuidados recaen siempre sobre las mujeres y quién cuida a la cuidadora. De toda la presión social que hay sobre el maternar y lo difícil que es, y que sí, a veces estamos súper felices, pero otras veces querés dormir por una semana, y poder hablar de eso sin ser las malas, sin ser como apuntadas inmediatamente como las malas madres, inclusive entre mujeres. Capaz que sí cobrarla cuando yo pueda. Siempre sí. No soy un gato y no siempre quiero lo mismo que tú. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos: a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais: PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que de alguma forma se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro, e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo para que, e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta, e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando, e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I,
que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho, nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa, infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho, na sua grande maioria, Então, eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também qual o papel do governo em garantir que essa redução, para nós mulheres, não vá ser uma substituição da forma de trabalho. É, porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí
eu diria, uma aperfeiçoação profissional, ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico. Né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com um projeto aprovado, ou isso independe? Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista, porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade, então não vai interferir na questão econômica negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né, homens e mulheres. A nossa preocupação maior em relação a garantir a redução da jornada, com relação às mulheres, é só da transferência do local do trabalho, né? A transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue ver, visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter, né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer, enfim, de viver de uma forma mais feliz, né? Então, a gente quer garantir realmente essa discussão, né, com esse viés, pela importância que ele tem e chamar atenção realmente à responsabilidade também, tanto das instituições ou do governo, o que realmente a gente pode fazer para garantir, da sociedade como um todo, né? Porque se está se falando aqui de uma questão muito cultural também, de mudança de comportamento, de realmente dividir tarefas dentro de casa. Então, é um assunto que eu acredito que ele tem que ser muito bem discutido, falado e achado oportunidades, assim, achado soluções para que a gente garanta realmente que ela possa ter esse benefício. A senhora falou do setor produtivo, né, nessa questão de perder, né, que se fala muito, né, de vai acabar afetando a economia, enfim. O setor produtivo, o setor de comércio, o setor de serviços, eles costumam empregar. É muito comum a gente ver mulheres, né, principalmente no setor de serviços. Então, uma redução dessa pode realmente impactar. A gente consegue ver essa mudança, seria assim, o impacto disso, principalmente nas mulheres? Com certeza, positivamente, né? Exatamente por abrir essas oportunidades
que é o que a gente espera, que realmente o projeto já está se propondo a fazer, para ela se capacitar, ou para ela se cuidar, ou para ela realmente ter o lazer, ou enfim, descansar. Então, isso aumenta muito porque é um grande número de mulheres que vão ser beneficiadas, né? São praticamente 33 milhões de trabalhadores formais que podem ser beneficiados com essa medida. E dentre eles, uma grande parte são mulheres, né? Então, a gente quer muito que isso aconteça verdadeiramente para que a gente possa realmente dar essa oportunidade. Eu acredito que é questão até de justiça e a única preocupação que a gente tem é só em relação a fazer com que realmente, de fato, o projeto que está tramitando com o apoio do governo, com o apoio do presidente Lula, não é uma questão, eu diria, partidária e política, é muito mais uma questão de humanidade de fazer justiça. Né? Se nós temos aí comprovação que não vai diminuir a produtividade, que a questão econômica não vai ter um impacto negativo, né? Estou falando das questões mais técnicas que... Então, a questão humana também tem que ser observada, né? Porque é um projeto, para além de redução de jornada, ele está aumentando oportunidades, ele está realmente fazendo justiça, né, às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que precisam realmente desse descanso. Então, a gente está garantindo oportunidades a quem não teve ainda. Eu acho que esse projeto é muito mais do que uma redução de jornada de trabalho, né? Ele é muito amplo, ele é um projeto social, ele é um projeto que vai intervir, sobretudo, para nós mulheres, né, em novas oportunidades que nós não tivemos antes. Agora, há resistências, né, senadora? Não é todo mundo. Com certeza. Em vários partidos também, na Câmara tem algumas sinalizações. Há aí 3 propostas, né? Tem a do Senado, tem a da Câmara e tem também uma terceira opção, que seria o governo enviar um projeto para cá, para o Congresso. O que a senhora está vendo aí nessas conversas? Qual é o cenário que deve ser seguido? Eu defendo, né, eu não sei se é o que vai ser seguido, eu defendo que fosse o que fosse mais rápido, né, até pela a urgência que a gente tem em dar realmente um pouco de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Ao mesmo tempo que ele sendo aprovado, né, aqui no Congresso como um todo, a gente sabe que não vai ter uma implementação imediata, vai ter que ter uma graduação até para que dê segurança para o setor produtivo, dê segurança para os empregadores não perceberem realmente que não vão ter prejuízo com isso. Muito pelo contrário, vão poder aumentar a produtividade, então vão poder aumentar realmente o lucro, enfim, a economia, né, de quem acreditar e com certeza for cumprir o que será determinado aqui com esse projeto. Então, eu vejo positivamente, eu defendo, obviamente, o projeto que vai ser o mais rápido, né? E eu defendo muito o projeto do senador Paim, não por ser um senador do PT, mas por ter sido o primeiro, né? Já está tramitando há vários anos aqui, por já estar no plenário, por já ter sido aprovado na CCJ, então, pela agilidade também que ele pode dar nesse processo, né? Então, não é tirando, né, nenhuma importância de nenhum outro projeto, muito menos o da Câmara, que eu acho que foi o que levantou também essa pauta, né, para a mídia, e que a gente está vendo aí que 70%, né, das pessoas, da população, é a favor realmente dessa redução, né? No mês da mulher, o que as mulheres podem esperar de articulação da Procuradoria e também até da bancada feminina para essa proposta? Só para a gente finalizar. Pronto. Podem esperar o nosso total empenho, né, vista a grande necessidade que a gente tem de realmente garantir que as mulheres possam aumentar, com a redução da jornada, as oportunidades, volto a falar, de se capacitar ou de se cuidar, enfim, nós vamos fazer com que as mulheres também se empenhem pela essa aprovação, né, pela grande importância. A gente vai fazer mobilizações, nós vamos fazer reuniões nos estados, nós vamos mostrar e chamar plenárias, né, sobre isso especificamente. A gente tem uma ideia de fazer audiência pública para pontuar especificamente a importância da redução de jornada para as mulheres, o que isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né, e chamar atenção de novo para que a gente não saia e a gente não se permita também, né, o que culturalmente vem se repetindo há muitos anos, e é uma questão cultural e estrutural do machismo, que a mulher tem que trabalhar até nas horas exclusivamente dentro de casa, no serviço doméstico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso com a sociedade como um todo, inclusive, sobretudo, também com nós mulheres, que já naturalizamos, que isso há tantos anos já vai sendo naturalizado, que é uma estrutura machista, né, por homens e mulheres, pela sociedade, da responsabilidade, do cuidado do lar, do cuidado doméstico, da vida privada, ser exclusivamente da mulher, né? Então, a gente tem
que mostrar, não, nós mulheres estamos aí para sair para a vida pública. Porém, que isso não vai nos penalizar, porque eu vou sair para a vida pública e vou ainda ficar na pública, vou ter meu espaço, meu emprego, mas eu não posso aqui também abandonar a vida privada, obviamente. Mas eu tenho que dividir as tarefas sobre isso. Né? Eu acredito que é uma questão de justiça. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam! Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hay muchas cosas que se nos son impuestas socialmente, a las mujeres son peores y mayores las cargas sociales que se nos imponen. Y cuando te replanteas algo tan grande, tan impuesto y tan omnipresente como el amor romántico, surgen muchos planteos de qué es lo que realmente querés. Pero me habían hablado un montón de homosexualidad y nunca me habían dicho, pero mirá que es algo que te puede, de lo que vos podés formar parte. Compartimos un montón de puntos, pero los clics de cada quien son los de cada quien y nos unimos en nada, en las ganas de hacer algo con esos clics y de charlarlo y de contar también las partes que nos angustian de eso y tenernos las unas a las otras ha sido genial en este camino. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e, acima de tudo, fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Madeira fica por cima, mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima. Cantar o samba inteiro da Bahia com todos esses artistas, né? É a primeira vez que se grava um DVD também no Teatro Castro Alves, que é um teatro lindíssimo, né? Meu pai me ensinou a amar Dorival. Eu era criança e eu me lembro do meu pai cantando as músicas do Dorival Caymmi. E meu pai se chamava João. E tinha uma música chamada João Valentão, do Dorival. Pra sonhar, porque não há sonho mais lindo do que sua terra.
Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. O SUS gasta hoje em torno de 700 milhões de reais com tratamento de acidentados, né, de trânsito em geral. Mais de 60% desse valor está associado a vítimas de sinistros com motocicletas. Se o paciente tiver uma fratura grave de platô tibial, às vezes fêmur ou acetábulo, em média esse paciente corre em internação mais ou menos em torno de 7 a 15 dias internado aqui no hospital. O problema vem depois, porque não é só operar e está resolvido. Nenhuma fratura cola em 30 dias. Geralmente isso vai para 40, às vezes 60 dias. Então a gente está falando de um perfil de paciente jovem, um perfil de paciente que está no mercado de trabalho e que agora vai ficar afastado, recebendo auxílio do INSS muitas vezes e parando de produzir, e dando principalmente uma despesa grandiosa para o Estado. Seja de insumos hospitalares, a não produção, não pagamento de imposto. Isso tudo, pensando em forma de sociedade, é muito ruim para todo mundo. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada sua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soa-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro? Tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão,
para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral. Não deliberativa, sempre presencial, destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senhoras e os senadores e senadoras poderão se inscrever para uso da palavra por meio de aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição, que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes e remotamente inscritos para uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Passamos à lista de oradores. Presidente, eu queria pedir pela ordem, com toda gentileza de sempre do nosso amigo senador Paulo Paim, em primeiro lugar, lhe agradecer por estar aqui abrindo essa sessão nessa segunda-feira. Só o senhor mesmo, sempre muito dedicado a esta casa. Mas, presidente, senador Paulo Paim, senador Márcio Bittar, especialmente senador Exalci Lucas, que é aqui do Distrito Federal. Eu peço a palavra com o coração tomado por um inevitável sentimento de perda, para prestar uma última e merecida homenagem ao professor Paulo Fernando Melo da Costa, ex-deputado federal, um grande ativista pela vida, pela família, que faleceu no último sábado. Nascido em Brasília, Paulo Fernando foi advogado, jornalista, professor e uma das maiores figuras do movimento Provida, não digo nem nacional, eu digo internacional. Desde 1994, como assessor técnico da Câmara dos Deputados, ele não apenas testemunhou a história, ele ajudou a escrevê-la. Ao longo dos anos, tornou-se profundo conhecedor do processo legislativo e do regimento interno da Câmara dos Deputados, tendo exercido funções como assessor parlamentar, inclusive de Magno Malta, do nosso colega senador, professor de Direito também e, posteriormente, deputado federal pelo Distrito Federal. Paralelamente à vida pública, manteve uma intensa participação no movimento contra a jogatina. Além de ele ser um dos maiores defensores da vida desde a concepção contra o aborto que eu conheci, me inspirou muito. Ele também atuou juridicamente fundando partidos, inclusive o Prona, ele redigiu, ele era muito amigo do Enéas, né? Ele redigiu ali o Estatuto do Prona,
de vários outros partidos, acho que do PROS também, de vários outros partidos humanistas, do Partido Humanista do Brasil. E, paralelamente, nesse momento, ele estava sempre iniciando debates, iniciativas voltadas à bioética e aos direitos humanos. Sua partida deixa um vazio imenso nesta capital federal, que o viu nascer e crescer. Seu legado de bravura, sua dedicação incansável à família e sua defesa intransigente da vida permanecerão como um farol a guiar todos aqueles que acreditam em uma sociedade fundada na justiça e na proteção do ser humano. Senhor presidente, que Deus conforte a família. Eu acredito que ele fez essa passagem para o mundo espiritual e pelas atitudes que ele teve na vida, pelo seu trabalho incansável, inclusive amparando mulheres que queriam fazer o aborto. Ele montou uma fundação aqui em Brasília, que ele foi recebido por Jesus e que o reencontro com as pessoas que a gente ama é certo. Ele esteve no Senado, senador Exalci, há uns 20 dias atrás comigo, a gente bateu foto lá, batemos um papo maravilhoso. A gente nunca sabe quando é a despedida, né? Mas que ele está conosco em nossos corações. E, Paulo Fernando, muito obrigado, professor. Deus te abençoe. Presidente, rapidamente, só para também aproveitar a fala do nosso querido senador Girão, porque o Paulo Fernando foi amigo nosso de muitos anos, né? Um católico, apostólico romano, tinha um trabalho maravilhoso realmente com relação à proteção, né, contra o aborto, proteção da vida, deixou 4 filhos, né? E eu até depois vou pedir o Márcio para a gente poder falar um pouquinho antes, Márcio, porque o enterro dele vai ser agora. Eu estou indo para o cemitério, não sei se o Gelão também, mas realmente é uma perda muito grande. Então eu quero aqui solidarizar com a família e também fazer das palavras que o Girão as minhas palavras. Muito obrigado, presidente. Dando continuidade, eu passo a palavra ao senador Paulo Paim. Presidente Confúcio Moura, primeiro agradecer a Vossa Excelência. Sei que estava numa outra missão e depois do apelo que fizemos, Vossa Excelência chegou aqui 2h28. Chegasse mais de 2 minutos não dava. Mas o senhor disse, eu chegaria em tempo, e chegou. Então, querido senador Confúcio Moura, senhoras e senhores, senador Márcio Bittar, aqui no plenário, senador Girão, senador Exalci Lucas. Senhor presidente, eu vou falar num tema que está na ordem do dia, diria, em toda a sociedade brasileira, com visões a favor, alguns contra, mas é um debate que está acontecendo. Vou falar sobre a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. Quero comentar, mais uma vez, uma pesquisa sobre o tema. Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revela que 71% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6x1. Ou seja, a redução do número de dias de trabalho semanais seria a redução da jornada sem redução do salário. No final de 2024, esse percentual era 64%, agora é 71%. Ele cresce de forma clara, consistente, demonstrando que a sociedade brasileira realmente amadurece para esse debate. A jornada de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador. A pesquisa ouviu mais de 2.000 brasileiros em 137 municípios. Ela mostra algo que essa casa não pode ignorar, e eu sei que o debate vai acontecer. O país quer discutir o tempo de trabalho, o direito ao descanso, o equilíbrio entre produção e dignidade humana. É exatamente nesse contexto, senhor presidente, que eu apresentei em 2015 a PEC 148. Foi aprovado na CCJ do Senado, veio para o plenário, uma proposta do fim da escala 6x1, na verdade, caminha como aquilo que nós fizemos lá na Constituinte, reduzimos em 4 horas. Aqui, no fundo, é isso, é a redução de 44 para 40 horas semanais sem redução de salário. Alguém poderia dizer, não, mas aí fala também na jornada de 36, fala reduzir 1 hora por ano.
Isso é fruto do diálogo, da negociação, faremos aquilo que for possível. Mas acredito que reduzir para 40 horas é possível. Não estamos falando apenas de número ou de estatística, estamos falando da vida real das pessoas. Da mãe que quase não vê os filhos, porque tem que trabalhar, do pai que sai antes do amanhecer e retorna quando as crianças estão dormindo, do jovem trabalhador que sonha estudar, mas não encontra tempo, do trabalhador que enfrenta a jornada exaustiva e chega ao fim de semana e totalmente esgotado mentalmente. A pesquisa da Datafolha revela um outro dado importante. Mesmo entre aqueles que trabalham 6 ou 7 dias por semana, 68% apoiam a redução da jornada. Ou seja, até mesmo quem vive na pele as jornadas mais duras reconhece que algo precisa mudar. Entre os que trabalham até 5 dias por semana, o apoio é ainda maior. Ele já teria a jornada 5x2, mas entende que deve ser estendida a outros trabalhadores, aí vai a 76% favoráveis à redução. Isso demonstra que não estamos diante de um tema ideológico ou partidário, estamos diante de uma demanda social crescente. Eu sei que o Congresso vai debater. A proposta da PEC que apresentamos, a 148 de 2015, dialoga com essa realidade. Ela busca reduzir a jornada de trabalho, preserva os salários e fortalece, sim, também a negociação coletiva, garantindo que os avanços ocorram com a responsabilidade social e equilíbrio econômico. Não se trata de retirar o direito de quem produz. Muito pelo contrário, trata-se de valorizar o trabalho humano. Sempre digo que o trabalho não pode ser apenas um instrumento de sobrevivência. Ele precisa também encontrar um caminho para fortalecer, e esse é o debate, para a dignidade e para as políticas humanitárias. Quando defendemos a redução da jornada, estamos defendendo mais tempo para a família, mais tempo para a educação, mais tempo para o descanso, mais tempo para a convivência social, mais tempo para a cultura, para o esporte, para a vida comunitária e para o lazer. Por que não? O trabalhador e sua família têm que ter direito ao lazer. Um país mais justo também se constrói com tempo para viver. Não podemos esquecer que as grandes conquistas trabalhistas da história foram muitas vezes inicialmente criticadas ou vistas quase como impossíveis. Foi assim com a jornada de 8 horas, com o descanso semanal remunerado, com as férias mais um terço, com o 13º salário, com o salário mínimo. Essa política que esse Congresso aprovou, de inflação mais PIB, eu tive o orgulho de viajar todo o Brasil, todos os estados, para debater a política de inflação mais PIB, como também debatemos salário igual homem e mulher, que na lei hoje é a realidade, embora sabemos que no dia a dia da vida a mulher ganha ainda bem menos que o homem. Será que a história está novamente nos convocando a dar um passo adiante? Eu creio que sim. A pesquisa mostra também que 47% dos brasileiros economicamente ativos trabalham 6 ou 7 dias por semana. Isso significa que quase metade da força de trabalho do nosso país vive sob uma rotina intensa, muitas vezes sem tempo adequado para viver. Estamos falando da vida. Além disso, 28% trabalham mais de 8 horas por dia, chegando a jornadas de até 12 horas. E ainda há aqueles que são 5%, que ultrapassam as 12 horas diárias. Esses números revelam uma realidade dura que precisa ser enfrentada com responsabilidade e com muito diálogo.
quero destacar que esse debate chegou ao governo do presidente Lula e está avançando essa visão com muito diálogo, como diz o Marinho, de nós caminharmos para a jornada de 5x2, ou seja, a jornada para 40 horas sem redução do salário. Assim, o ministro do Trabalho, que aqui já citei, também tem afirmado que esse debate precisa avançar. Esse é o caminho: diálogo social, negociação coletiva e construção democrática de soluções. Não se trata de impor um modelo de cima para baixo. Trata-se de construir o que eu diria um pacto social que permita modernizar o mundo do trabalho sem prejudicar a economia. A experiência internacional mostra que jornadas mais equilibradas podem aumentar a produtividade, reduzir o adoecimento, diminuir os acidentes do trabalho e melhorar o ambiente nas empresas. Trabalhadores mais descansados produzem melhor. Trabalhadores com qualidade de vida contribuem mais para a sociedade. A nossa trajetória política sempre esteve ao lado do mundo do trabalho, reconhecendo a importância de empregado e empregador. Venho, sim, do movimento sindical, da luta dos metalúrgicos, mas também de todos os outros segmentos da classe trabalhadora, da defesa dos direitos humanos e sociais. Aprendi com a vida que o progresso de uma nação não pode ser medido apenas pelo crescimento econômico, mas também pela qualidade de vida do seu povo. A PEC 148, de 2015, nasce exatamente dessa convicção. Ela nasce do diálogo com centrais sindicais, com trabalhadores, com empreendedores, com estudiosos do mundo do trabalho e também, claro, com os segmentos mais variados do campo econômico, que compreendem que um país mais equilibrado socialmente é também um país economicamente mais forte. Quero deixar claro que este não é um debate contra ninguém, é a favor da humanidade. Não é contra os empreendedores, não é contra os empregadores, não é contra o setor produtivo, é um debate a favor do Brasil. É um debate a favor de uma sociedade que reconhece que desenvolvimento econômico e justiça social precisam caminhar juntos. Por isso, faço aqui um apelo a essa casa, que possamos votar a PEC 148 de 2015 com serenidade, com responsabilidade e com espírito público. Que possamos ouvir os trabalhadores, os empresários, os especialistas, que possamos construir uma solução equilibrada que represente um avanço histórico para o nosso país. Senhor presidente, se 71% da população brasileira já manifesta apoio à mudança, como mostra a pesquisa do Datafolha, o Congresso Nacional vai, com certeza, abrir o debate. Muito diálogo, com muita coerência, muita profundidade. As grandes transformações sociais começam muitas vezes com perguntas simples. Que sociedade queremos construir? Que tipo de vida queremos para quem trabalha? Que futuro queremos para as próximas gerações? Eu acredito profundamente que um país que respeita o tempo de quem trabalha é um país que respeita a própria vida. Por isso, seguirei defendendo com convicção a esperança, o fim da escala 6x1 e garantindo que não vai haver redução da jornada de trabalho. Senhor presidente, eu falei 12 minutos e não vou usar os 7 que eu tenho, mas quero falar nem que for 2 minutos, agradecendo senadores que estão aqui presentes, aos 81 senadores. Eu fiz aniversário ontem.
É a última vez que faço aniversário como senador, né? Mas serei ex-senador, né? E todos, senhor presidente, do seu jeitinho, com uma fala aqui, ou botando na rede, alguns me ligando, todos, outros falaram comigo aqui hoje, cumprimentaram o nosso aniversário e perguntavam também, é verdade mesmo que o senhor está indo? Chegou a hora de ir, eu sei disso, né? E eu medi passo a passo antes de tomar essa decisão, mas saio daqui, no momento que saí, que vou até o fim do ano ainda, né? Mas saio com uma visão muito clara, de respeito a todos. Mas vocês sabem que eu acho assim, seja de centro, de direita, de esquerda, ninguém é dono da verdade. E o bom diálogo, o bom debate, que com as mensagens que recebi, eu digo, bom, eu vou registrar no plenário. Mas prometo que não vou me emocionar, não vai ter lágrima, não. Então, eu só queria dizer isso, presidente. São 76 anos que fiz ontem, 15 de março, e o ano que vem, nessa data, não estarei aqui, mas lembrarei de todos os senhores e da importância da democracia. Obrigado, presidente Confúcio. Painho, eu fui, acho que um dos últimos... Painho, talvez seja eu o único que não lembrei de dar os meus parabéns para você, mas dou agora, tá? O meu abraço, minhas felicitações. Você é um senador exemplar, extraordinário e maravilhoso, né? Sabe navegar em todos os setores desse Senado, todas as alas do pensamento. Parabéns, viu? Saúde. Com a palavra, o senador Exalci Lucas, pela liderança. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras. Presidente, eu imagino que muita gente não dormiu direito aqui nesse final de semana. Vorcaro continua preso e pode fazer uma delação premiada. Eu quero que ele faça, e se eu pudesse fazer uma pergunta para ele, seria: quem foi que indicou o BRB para fazer a compra do Banco Master? Essa pergunta tem que ser feita. Esse negócio é muito esquisito. O Banco dos Brasilienses foi usado para comprar um banco com títulos podres, que trouxe um rombo de mais de 10 bilhões ao GDF, evidentemente para a população. Olha, é muita coincidência, principalmente quando começamos a colocar na linha do tempo, dentro disso tudo. Eu vou citar aqui algumas dessas coincidências. Primeiro, o Ibanez estava dentro do inquérito do 8 de janeiro. Segundo o que está escrito no processo do Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes fala que pior que o caso do Torres é o do governador Ibanez. Está na sentença. A esposa do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master. O ministro Moraes foi para a casa do Vorcaro muitas vezes. E uma dessas idas, o Vorcaro chamou o Paulo Henrique, que é o presidente do BRB na época. Ele ainda falou assim na mensagem: o homem está aqui, vem para cá. O Ibanez foi retirado do processo do 8 de janeiro pelo ministro Alexandre de Moraes. O mesmo tem uma esposa com um contrato com o Banco Master. É esquisito, né, Girão? Vamos lá, e tem mais. O Ibanez e a Celina Leão resolveram comprar o Banco Master, mesmo sabendo que o banco tinha títulos podres e que não era um bom negócio. A pergunta que eu deixo aqui para quem está nos assistindo: por quê? Por que será que compraram? E olha que é desde 2019, saiu agora a informação que desde 2019, depois que ele assumiu, que ele vem transacionando com a REAG e com o Banco Master. Segundo as trocas de mensagem entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, que a imprensa já publicou, inclusive este mês, o Vorcaro mandava mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a ajuda dele. Mas espera aí, o contrato não era com a esposa dele? Quanto mais falo aqui sobre este assunto, mais tudo isso parece uma tremenda coincidência. E o mais estranho é que não tem ninguém envolvido no maior rombo do mercado financeiro do Brasil. Dá para acreditar isso?
eu trouxe para vocês aqui uma parte da história macabra e que a Câmara Legislativa aqui do DF também ajudou. Primeiro, eles deram um cheque em branco para o GDF fazer a compra, que pode acabar com o BRB. Agora, eles aprovaram o PL para salvar o BRB. O mais absurdo disso, eles precisavam de um PL, um projeto de lei para salvar o banco que eles mesmos aprovaram a distribuição, enfim, hipocrisia. Oferecendo terrenos públicos, de utilidade pública, da CAESB, da SEB, do Clube da Saúde, dos servidores da saúde, o centro administrativo, a Serrinha, 40% da água do lago vem da Serrinha. O que me deixa feliz é que acabou de sair aqui uma decisão do TJ que proíbe o GDF usar os terrenos como garantia para capitalizar o BRB. Ainda temos uma justiça séria que defende os interesses do DF. Acabou de sair a decisão. Mas quero deixar aqui um questionamento para vocês, para Ibanez e Celina. Vocês acham que o Ibanez e Celina estão envolvidos nesse esquema todo ou é pura coincidência, tudo isso? O que vocês acham? Agora, outro assunto rápido, presidente, para terminar, mas os mesmos possíveis culpados. A saúde do DF, no primeiro trimestre agora de 2026, olha o pessoal, primeiro trimestre nós estamos falando, já tivemos todos esses problemas. Foram cortados 1,1 bilhão do orçamento da saúde do DF. Lembrando que cortou da saúde, mas a população que paga a conta. O GDF deixou de pagar 118 milhões para o Hospital da Criança e o resultado disso foi o fechamento de leitos e suspensão dos atendimentos. A falta de médicos e insumos na rede pública foi uma ação do GDF, claro, uma ação que não pensa em quem depende do sistema de saúde e que aparentemente não liga para as pessoas que estão sofrendo nos hospitais. As filas enormes para consulta e também cirurgias. Também foi algo comum nesses 3 primeiros meses do ano. Esse é o GDF. Eles não se preocupam com o povo do DF. O foco deles é fazer grandes negócios ruins e fazer o povo pagar a conta para eles. E este modelo de desgoverno se repete em todas as áreas, em todas as regiões. Também vemos na educação, escolas sucateadas, abandonadas, e se não bastasse tudo isso, agora até o atraso no pagamento do salário dos professores. Os professores temporários são mais de 15 mil, estão com o salário atrasados. Mas as contas deles, para terminar, presidente, as contas deles continuam chegando. Um desrespeito com quem garante o futuro das nossas gerações, das novas gerações. E por que salário está atrasado? Educação esquecida e saúde na UTI, aqui do DF. O DF inteiro no abandono. Tudo isso porque o GDF quebrou as contas quando decidiu participar do caso de corrupção financeira do Brasil. Absurdo o estado em que chegamos por causa de decisões deste atual governo do GDF. Mas mais absurdo ainda é o Ibanez e a Celina quererem que nós, brasileiros, paguemos essa conta para proteger o cidadão. Já procurei o Ministério Público agora pedindo o bloqueio dos bens do governador e da vice. E não vou permitir que o povo do DF pague mais essa conta. Vou agora, daqui a pouco, vou para o enterro do meu querido deputado Paulo Fernando, que infelizmente... E na sequência vou para o Banco Central, para pedir realmente... Eu estive lá, Girão, no Banco Central, e o presidente Galipe me disse na época que, nesses casos, quem tem que pagar a conta é o CPF de quem administrou, quem decidiu. Então, eu vou lá para cobrar dele o bloqueio das contas. Basta os imóveis que foram adquiridos de 2019 para cá para cobrir esse rombo. É o que eu vou fazer agora no Banco Central. Muito obrigado, presidente. Bem, dando continuidade, eu passo a palavra para o senador Márcio Bittar, PL, Estado do... Girão? Quem é? Aqui na ordem é o Márcio Bittar. Aliás, desculpe, é o deputado, é o senador Girão. É o Girão, sim, perdão. Senador Eduardo Girão. Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, sempre pontualidade
e dedicação aqui a esses trabalhos, a partir de segunda-feira, do Senado Federal. Quero saudar o senador Márcio Bittar, senador Paulo Paim, senador Exalci Lucas, que aqui estiveram nessa tarde, e desejar uma ótima semana para todos, produtiva, né, uma ótima semana aí de trabalho para todos que fazem parte da Casa Revisora da República. Senhor presidente, ao mesmo tempo que eu saúdo aqui os nossos visitantes que vêm aqui para as galerias, sejam muito bem-vindos. A gente fica feliz em cada visita dessa. Eu quero enumerar, senhor presidente, algumas coincidências nefastas que têm acontecido no Brasil nesse período, né? Assim, todo dia a gente tem percebido algo estranho acontecendo aqui no Senado Federal e você tira as conclusões. Eu tenho as minhas, mas você, brasileira, brasileiro, que está nos ouvindo, nos assistindo pela TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, tira as suas próprias conclusões. Eu vou enumerar algumas coisas que ocorreram, porque nós não temos um dia de paz. Essa é a grande realidade, senador Exalci. Não temos um dia de paz aqui e a coisa vai se agravando no país pela omissão, pela inércia, pela covardia da presidência dessa casa. Nós estamos vendo o Brasil cada vez mais se enojar a cada matéria, a cada revelação de documentos que chegam aqui, de cruzamento de dados de quebra de sigilo, desse tal de Vorcaro, desse banqueiro com muitas aspas. Olha essa manchete que circulou semana passada. É tanta coisa que não dá tempo a gente falar de tudo aqui na tribuna do Senado. Mas olha aqui. Vorcaro, Moraes, Toffoli, Gonet, Lewandowski, quando era ministro do Lula, Mota, Hugo Mota e chefe da PF, brindando o uísque de 3 milhões de reais. Tudo junto. Como é que pode dar certo um negócio desse? Sabe onde é que eles estavam, presidente? Eles estavam... É um negócio tão escancarado que a gente fica assim, estarrecido no aspecto de como é que perderam o pudor, foi isso? Olha aqui. Aqui, ó. O encontro paralelo ao primeiro Fórum Jurídico do Brasil de Ideias, realizado em 25 de abril de 2024, no exclusivo George Club, em Mayfair, Londres, reuniu uma seleta lista de autoridades brasileiras para a degustação do uísque Macallan, com custo estimado em cerca de $600 mil a $640 mil, integralmente patrocinado pelo então controlador do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro. Esse Daniel Vorcaro é aquele que gastou 200 milhões de reais em uma única festa, lá na Itália, uma região exclusiva da Sicília. Tudo com o nosso dinheiro. É importante que as pessoas não esqueçam disso. Quem paga a conta é o povo disso tudo. Sabe por quê? Porque esse escândalo que precisa aí cobrir esse rombo vai aumentar as taxas bancárias, taxa de juros. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então, o cara... Isso aqui, eu estou dando 2 exemplos desse evento aqui, de um uísque. Você imagina uma garrafa, o senador Cleitinho até trouxe aqui, uma réplica, de 3 milhões de reais.
Aí você pega 200 milhões em uma única festa. Aí você vê essas personalidades e ninguém fala nada. Quer dizer, a gente fala aqui, a gente denuncia. A gente está querendo ver essa turma presa, independente se é poderoso ou não. Aí, mas essas pessoas não falam nada. Estava lá o ministro Alexandre de Moraes, nesse eventozinho aqui, degustando esse uísque. Estava lá o Dias Toffoli, o Procurador-Geral da República, Gonê, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o então ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski. E um detalhe, o escritório, o Lewandowski, o escritório dele estava contratado. Não apenas lá no INSS, onde uma das entidades que roubou aposentados, descontos ilegais aos montes, os mais pobres desse país, tinha o escritório do Lewandowski, do filho do Lewandowski, Henrique Lewandowski, contratado. Tu já pensou? Aí quando a Polícia Federal faz a operação, ele vinha recebendo todo mês, aí acaba o contrato. Na hora que precisa de advogado, ele encerra o contrato. Dá para entender na cabeça de alguém de sã consciência? O nível de degradação moral chegou no limite. Aí você tem essa turma toda aqui num evento patrocinado pelo Banco Mar, até o diretor-geral da Polícia Federal, meu Deus. Olha, a gente tem que orar muito pelo ministro André Mendonça, que não é um ser humano perfeito. Inclusive, com todo o respeito a quem pensa diferente, e eu votei nele, tá? Foi o único ministro que eu tive a oportunidade de sabatinar nesse período que eu estou no mandato, desde 2019, que eu votei a favor. Os outros eu votei contra publicamente, dizendo o porquê na sabatina. Mas o ministro André Mendonça, que foi sabotado pelo presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, durante 4, 5 meses, engavetando, o Brasil precisando ali da resolução, o presidente Bolsonaro tinha indicado e ficou ali matando na unha. A gente pressionava todo dia, foi crescendo a pressão, aí foi sabatinado e foi aprovado aqui nessa casa. E é um ser humano imperfeito, como todos nós somos imperfeitos, mas ele está acima da média desses ministros, com todo o respeito, repito, a quem pensa diferente. Está acima da média. E ele está em cima dos maiores processos, os mais importantes da história do Brasil, senador Zequinha Marinho. Que é a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que é esse escândalo horroroso do Banco Master, e a maior fraude do sistema previdenciário do mundo, que eu e o senador Márcio Bittar fazemos o revezamento para investigar. E aí vem uma crítica ao André Mendonça, eu não posso deixar de falar. Hoje estava marcada uma sessão aqui do INSS, a gente ia ouvir mais um depoente. E está se tornando comum esses que vão vir depor aqui receber uma decisão de ministro do STF, são de vários, mas hoje foi do ministro André Mendonça, dizendo que não precisava nem vir. Se ele quisesse não vir, não viria. E aí, estão acabando, presidente. O senhor tem uma experiência política invejável. Confúcio, meu querido irmão, acabaram com o instrumento CPI ou CPMI. É melhor a gente não fazer de conta que está tendo. Porque eles... nós estamos, sabe com quantas CPIs aqui participando? Com a CPI-MI do INSS, CPI do crime organizado, paralelamente acontecendo essas aqui na casa. Avacalhou, desmoralizou completo. Foi uma decisão do ministro, e aí são todos, praticamente todos. Não precisa vir. Para que adianta ter uma CPMI? O colegiado votando,
o colegiado deliberando, quebrando o sigilo, aí vem um ministro, pega como o Gilmar Mendes, uma decisão que estava arquivada, um processo arquivado, desde a Covid, desde a CPI da Covid, ele resgata para blindar o colega da Maridet, o Toffoli. Aí os irmãos do Toffoli não precisam mais vir, o sigilo que ia revelar muita coisa, ia só confirmar o que já se circulou, o que a gente já sabe. Aí não pode mais, não precisa vir depoente. Aí o outro, o Flávio Dino, olha a esculhambação que virou o Brasil, não tem outra palavra, me desculpe, a gente tem que entregar para a população. É esculhambação, rapaz. Você pegar o ministro Flávio Dino e anular a quebra do sigilo do Lulinha, que, segundo a Polícia Federal, cruzamento de dados, saiu na imprensa dizendo que ele receberia aí 300 mil reais de mesadão da fraude, do roubo dos aposentados, dos pensionistas, da viúva, dos órfãos, do deficiente. A gente quebra o sigilo do cara. O presidente da casa diz que está certo o sistema de votação. Para mim foi jogo combinado, mas o presidente disse. Aí, horas depois, vem o Dino e desfaz. Não, foi votação em bloco. Não pode votação em bloco. Quer dizer que pode a vida toda a votação em bloco? Todo dia nós fazemos votação em bloco, seja em CPI, seja em comissão. Aí não pode votação em bloco. Eles fazem votação em bloco lá no Supremo. Isso é uma piada, rapaz. Isso é perder o pudor. Acabaram com a CPI, CPMI. Nós temos que resgatar isso aqui. Sabe como é que resgata? Botando eles no lugar deles. Botando esses ministros ativistas no lugar deles. Só o que não falta aqui é indício robusto para dar um impeachment, por exemplo, em Gilmar Mendes, em Alexandre de Moraes e em Toffoli. Vou falar nos três. O campeão de pedido de impeachment é Alexandre de Moraes, o perseguidor mor, violador de direitos humanos, cuja esposa estaria recebendo 169 milhões de um contrato com o Banco Master. E aí pegam ele, trocando mensagem o dia todo, no dia da prisão. Ele e o Vorcaro no dia da prisão. Rapaz, o que é que precisa acontecer mais? Me digam, o que é que se precisa acontecer mais? Porque vai acontecer. Está acontecendo todo dia. É um atrás do outro. A gente não dá vencimento em falar aqui. É um atrás do outro. É difícil, senhor presidente, mas a gente precisa que essa casa, que o presidente Davi Alcolumbre, se mova, cumpra só o seu dever. Por que o senhor não abriu ainda, presidente, a CPMI do Banco Master? É recorde de assinatura. Por que o senhor não abriu a CPI do Banco Master? Ou do Senado, ou Câmara e Senado? Está na sua mão, escolha o caminho que o senhor quer. O senhor só não pode fazer isso que o senhor está fazendo com a República. Não pode. As assinaturas estão aí. Marque a sessão do Congresso, ou então nem precisa, leia amanhã aqui, na sessão deliberativa que nós vamos ter, virtual mais uma vez. Aliás, esse mês é tudo votação remota, é tudo Senado esvaziado aqui. Para quê? A quem interessa esvaziar o Senado, os debates aqui dessa casa? É para diminuir a pressão, é isso? Pois não conte comigo, não. Vamos cobrar aqui todo dia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Senhor presidente, eu quero falar eu respeito profundamente a TV Senado. Todo mundo sabe disso. Eu começo o meu discurso sempre elogiando o trabalho da Agência Senado. E o meu respeito é total pelos jornalistas, pelos profissionais, concursados, terceirizados, todo mundo. São pessoas maravilhosas e os mais competentes do país, com todo respeito a quem pensa diferente. Agora, eu não sei se está vindo uma ordem lá de cima, mas quando a gente entrou no Conselho de Ética contra o presidente Davi Alcolumbre, pela primeira vez nessa legislatura, o meu partido, o Novo, entrou,
Não foi fácil, porque não é fácil a gente tomar uma decisão drástica, mas necessária, pelo momento nacional de que a gente está vivendo, A TV Senado foi lá cobrir a entrega, onde eu protocolei e tal. E as imagens até hoje não chegaram. Rapidinho, já mandei ofício. Nunca aconteceu isso. Isso só pode ser ordem de cima. Ah, mas é uma atividade que foi o partido. Ora, partido. Tem direito, é o partido. Se eu pudesse ter pedido, o afastamento do Davi Alcolumbre, eu teria feito. Mas tinha que ter via partido. Eu convenci o partido para entrar. O partido em bloco entrou. Aí não pode dar as imagens das entrevistas que eu dei, do protocolo, da coletiva aqui na presidência do Senado, cheio de deputado e senador. Veio gente do Brasil todo, um momento democrático bonito. Ah, não, porque afronta o presidente. Rapaz, ninguém tem nada contra a pessoa do Davi Alcolumbre, eu não tenho nada. Pelo contrário, ele é uma pessoa afável, abraça, trata com carinho todo mundo, inclusive a mim. Zero de problema pessoal, oro pela família dele, todo dia e por ele. Mas como presidente do Senado está cometendo erros sucessivos que estão acabando com o Brasil. Tem as digitais dele, a destruição, o caos institucional que tem no Brasil. Todo mundo já percebeu isso. Agora, não pode negar as imagens para mim. Eu vou entrar na justiça contra o Senado. Se não chegar, estou dando um prazo, eu entro na justiça, como eu entrei lá no TSE e entrei lá no Tribunal de Contas da União contra 90 milhões de reais que o Senado insiste em fazer licitação para promover essa casa para ficar bem na fita. No ano eleitoral? Está pensando que a gente é trouxa? 90 milhões do dinheiro de quem paga imposto para isso? Que conversa é essa, rapaz? Nós temos a TV Senado, Rádio Senado e a Agência Senado. A TV Senado fez 30 anos. Aí vai precisar contratar propaganda, publicidade, de onde? De quais veículos? Que é isso? Isso não é papel da nossa casa fazer propaganda, não. Nós temos as divulgações institucionais daqui já, das emissoras que chegam nos rincões do Brasil. Eu fui agora a Sobral, senador Márcio Bittar já tinha me dado a honra, senador Magno Malta, senador Portinho, senadora Damares, e eu fui agora com o senador Sérgio Moro e com o senador astronauta Marcos Pontes lá para lançar a nossa pré-candidatura ao governo do estado do Ceará. As pessoas, olha, eu te acompanho na TV Senado, manda um abraço para o senador Zequinha, manda um abraço para o senador Confuso, senador Márcio, para o senador... Eles vão falando, é impressionante como eles acompanham o que a gente faz aqui. Para que precisa pegar 90 milhões e colocar nisso? Senhor presidente, eu queria, nesse minuto que me falta, registrar a preocupação com o desaparecimento da psicóloga cearense Vitória Barreto, que não é vista desde o dia 3 de março. Ela esteve em Marrocos, participando de um congresso e de cursos, e desde fevereiro estava em Londres, onde buscava contatos para realizar um doutorado. Diante da ausência de informações concretas até o momento e do sofrimento da família, eu estou solicitando formalmente ao Ministério das Relações Exteriores, por meio da mesa diretora, informações completas sobre o caso e o acompanhamento que está sendo feito junto às autoridades policiais do Reino Unido. Diplomacia brasileira, não desista. É uma vida. Eu faço esse registro em plenário para reforçar a urgência da situação. A família está desesperada e o Brasil, especialmente o Ceará, precisa de respostas claras sobre o que está sendo feito para localizar essa brasileira. Peço todos os esforços e, presidente, por favor, leve a Secretaria-Geral da Mesa, a presidência, para que essa informação, porque às vezes fica parada pedido de informação durante meses, tem muitos meus aí. É uma pena, mas tem. Pelo menos esse que trata de vida, para seguir para o Ministério das Relações Exteriores, eu queria pedir isso ao senhor. E eu só, mais 30 segundos. Eu também, peço desculpa aos colegas, mas é só para encerrar. Eu também considero fundamental
que o Itamaraty esclareça quais providências já foram adotadas, qual o nível de articulação com as autoridades britânicas e que tipo de assistência está sendo prestada à família, para que possamos acompanhar de perto esse caso e garantir que todos os esforços possíveis estejam sendo feitos para encontrar a minha conterrânea Vitória Barreto. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a todos nessa semana, mais uma vez atípica, remota, virtual, mas que nós vamos cumprir o nosso dever da maneira que a gente puder. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado, presidente. Perfeito. Vamos em frente, eu passo a palavra para o senador Márcio Bittar, PL, Estado do Acre. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, a população brasileira, pegar todo o discurso do senador Girão como prova, mais uma, do que eu vou afirmar aqui agora, senador Confúcio. Este Senado não tem mais legitimidade para sabatinar e para aprovar ninguém mais para este Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o povo brasileiro que nos assiste, estou na tribuna para dizer de novo o que muitos aqui pensam, mas que às vezes poucos têm dito. Com todas as letras, eu quero repetir, este Senado perdeu a legitimidade moral para aprovar a indicação não apenas do Messias, mas de qualquer outro nome indicado pelo seu governo em fim de linha. Não é questão pessoal, é questão de coerência constitucional e de dignidade. Como é que o Senado vai aprovar um indicado para a Corte que humilha, castiga, usurpa e nulifica as decisões desta Corte, deste Senado? Porque dá alguns exemplos do que vem acontecendo e que justificam eu afirmar que o melhor que fazemos é deixar para o eleitor, que vai eleger 2/3 do Senado, que vai eleger um novo presidente, que esses novos eleitos indiquem quem quiser indicar, e o Senado aprova ou não. Se tivermos ainda um pouco de vergonha, nós não aprovaremos mais ninguém. Não é Zé Pedro, Manel, Bastião, é ninguém. Vamos lá, o inquérito das fake news. 7 anos de censura. Março de 2019, o presidente do STF, Dias Toffoli, esse mesmo da pousada Taiaiá, instalou de ofício, sem provocação do Ministério Público, o chamado inquérito das fake news e entregou para Alexandre de Moraes, sem sorteio. Ao longo desses 7 anos, o inquérito foi e continua sendo responsável por censura a veículos de imprensa, suspensão de passaportes jornalistas e formadores de opinião, banimento de rede social do país por mais de um mês, violações da imunidade parlamentar, tem parlamentar preso até hoje, instauração de crimes de opinião e crimes de cogitação, quebra de sigilo em conversas privadas e em investigações sobre sigilo, em que os próprios investigados não sabiam do que eram suspeitos. O inquérito continua se alastrando. Na última semana, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o jornalista maranhense, terra do ministro Dino, que publicou reportagem sobre o uso de veículo oficial por familiares do ministro Flávio Dino. A decisão assinada por quem? Pelo xerife-mor da República, Alexandre de Moraes, que na própria decisão vinculou o caso ao inquérito das fake news. STF emitiu nota negando a correlação, mas a decisão de Moraes afirmou o contrário. Este inquérito das fake news é uma espada de Damocles sobre a imprensa, parlamentares e os cidadãos. É um instrumento de intimidação institucionalizada e a negação do Estado de Direito. Esse Senado tem ficado calado. CPI da Covid, do Banco Master. A CPI da Covid e CPI do Banco Master. A seletividade que escandaliza. Em 21, quando a oposição, o presidente Bolsonaro, reuniu assinaturas necessárias
para a instalação da CPI da Covid no Senado, o STF foi acionado. Ministro Luiz Roberto Barroso, com rapidez e unanimidade, que o presidente da Casa era obrigado a instalar, disse que o presidente da Casa era obrigado a instalar a comissão. Não podia protelar, não podia obstruir, não podia negar. O STF defendeu com rigor a prerrogativa da minoria parlamentar. Agora, em 2026, com a CPI do Banco Master, tendo reunido as assinaturas necessárias na Câmara dos Deputados e no Senado, respeitando todos os requisitos constitucionais, o ministro Zanin decidiu suspender liminarmente a sua instalação. A mesma Constituinte, as mesmas regras, mesma prerrogativa parlamentar, mas decisão completamente oposta. A diferença entre os dois casos não está na lei, está nos investigados. Em 21, a CPI mirava o governo do meu amigo, o presidente Bolsonaro. Em 26, a CPI do Banco Master ameaça expor relações entre o sistema financeiro e figuras de alta patente ligadas ao governo atual e ao próprio STF. Isso é jurisprudência de ocasião. É o uso da toga como escudo político. Quando a CPI investiga adversários do governo, o STF garante seu funcionamento. Agora, quando a CPI ameaça aliados deste governo, o STF a enterra. Marco temporal. Assunto, Zequinha Marinho, meu querido colega do grande estado do Pará. Assunto que leva tanta insegurança na área rural de todo o Brasil. Marco temporal, o STF contra a vontade do Congresso Nacional. Em setembro de 23, por 9-2, o STF declarou inconstitucional a tese do marco temporal. Até aqui tudo bem, dentro do debate legítimo entre os poderes. O problema vem em seguida, porque o Congresso Nacional, no exercício pleno de sua função legislativa, aprovou a Lei número 14.701 de 23, que institui o marco temporal como parâmetro para as demarcações. E o presidente Lula vetou, claro, a gente já imaginava, mas nosso Congresso derrubou o veto. Esse é o mecanismo democrático funcionando. O que faz o STF? Voltou ao tema em dezembro de 25 e pela segunda vez declarou inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Mais do que isso, o ministro Flávio Dino foi além e declarou que até propostas de emenda constitucional que tenta incorporar o marco temporal seriam materialmente inconstitucionais. Ou seja, o STF diz ao Congresso o que não pode nem emendar a própria Constituição. O ministro declarou, abre aspas, o Poder Legislativo não pode, sob qualquer pretexto, suprimir ou reduzir direitos assegurados aos povos indígenas, fecha aspas. Em outras palavras, o STF proíbe o Congresso de legislar sobre o tema, mesmo por emenda constitucional. Isso não é controle constitucional. Isso é usurpação do poder constituinte. O STF transformou-se em poder acima de todos os outros, inclusive acima do próprio povo que elegeu esse Congresso. E qual a consequência prática? Está aí, o MST promoveu agora 9 invasões em um dia só, em 7 estados da federação. Aliás, o MST viaja de jatinho ao lado do presidente da República, a primeira viagem internacional para a China. Lá levaram o Stedley, um sinal claríssimo de como esse governo relativiza o direito à propriedade. Resultado, insegurança jurídica no campo explodiu de novo. Produtores rurais com títulos legítimos veem suas propriedades ameaçadas por um processo de demarcação sem critério temporal, definido sem indenização garantida, sem previsão de conclusão. Isso não é proteção de direitos indígenas, isso é caos institucional imposto pelo Supremo. E aí, senador Zequinha, uma frase que eu venho dizendo sempre, o que adianta ter 14% de terra indígena com o índio pisando em cima de riqueza e morrendo de fome? Quero dizer mais uma vez, quem segrega e mantém segregado os indígenas do Brasil é a esquerda, que toda vez que nós tentamos liberar terra indígena para atividade econômica, são eles, há mais de 30 anos nesse Congresso Nacional, que impedem que o índio tenha liberdade, em querendo, de explorar sua riqueza para melhorar o seu padrão. Enquanto isso, a gente vê cenas e mais cenas de índios morrendo de fome.
Lewandowski e a lei das estatais. Lembram disso? A gente vai esquecendo. Como disse aqui o Girão, você vai esquecendo. O ministro Ricardo Lewandowski, aquele que presidiu a sessão do impeachment da Dilma, que separou a Constituição, suspendeu por decisão liminar trecho da lei das estatais. Essa lei veio depois do escândalo do Mensalão e do Petrolão. O Congresso Nacional fez o seu papel. O que é que faz o ministro Lewandowski? Cancela a lei, porque o PT ganhou a eleição, ganhou não, levou. E o time é revelador. A decisão de Lewandowski não veio em resposta a nenhuma injustiça concreta. Ela veio no momento em que o governo federal, esse do PT de novo, pela quinta vez, enfrentava pressão da base aliada por mais espaço nas estatais. Um ministro do STF, indicado pelo presidente da República, derrubou uma proteção anticorrupção aprovada pelo Congresso, porque a lei previa quarentena para poder assumir uma estatal. E aí ele derrubou para abrir caminho, de novo, ao aparelhamento político que beneficia o próprio governo que o indicou. E virou ministro desse mesmo governo. Quer dizer, não é à toa que as estatais que pararam de dar escândalo de corrupção nos 4 anos do Bolsonaro voltaram. Porque, inclusive, o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, depois ministro do Lula, foi o que derrubou a lei que o Congresso aprovou, que dava uma certa defesa para o assalto às estatais, que agora já voltou. Aborto. O STF decidindo que o Congresso jamais aprovaria. O Supremo Tribunal Federal tem em pauta a DPF 442, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana. Já foram proferidos 2 votos favoráveis, da ex-ministra Rosa Weber e do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, ambos, curiosamente, apresentados às vésperas das suas aposentadorias. O julgamento está suspenso por pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes e aguarda retorno ao plenário, mas o STF já sinalizou claramente a sua disposição de decidir o tema por conta própria, sem lei, sem debate no Congresso, sem referendo popular. Em maio de 24, o ministro Alexandre de Moraes foi além, suspendeu monocraticamente uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a utilização de uma técnica de interrupção fetal em gestações de mais de 22 semanas. Ou seja, Moraes sozinho interferiu nas normas éticas de uma categoria profissional para ampliar as hipóteses de aborto, sem nenhuma lei que autorizasse a tanto. Senhoras e senhores, a maioria esmagadora do povo brasileiro é contrário ao aborto. A maioria esmagadora deste Congresso é contrária. E o STF quer decidir sozinho, com 11 votos não eleitos, o que décadas de debate democrático não conseguiram resolver. Isso tem nome, tirania da toga. Outra, liberação das drogas, legislando sem mandato. Em julho de 24, após 9 anos de sucessivas suspensões e interrupções, o STF conclui o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. O STF não para por aí. Com a DPF 442 pendente de julgamento, há uma janela aberta para que a Corte avance sobre a descriminalização do aborto pelo mesmo mecanismo. Declarar que a lei existe, mas não produz efeitos constitucionais. É o ativismo judicial como método de governo. Esse Senado aprovou uma PEC, se eu não me engano, de autoria do ex-presidente, que proíbe a descriminalização de qualquer droga. E o STF já sinalizou que pode considerá-la inconstitucional. O IOF, alguém se lembra ainda do IOF? Quando o STF anulou os votos do Congresso. Em junho passado, esse Congresso, com 383 votos da Câmara e votação unânime do Senado, derrubou os decretos presidenciais que aumentavam o IOF em flagrante desvio de finalidade. E o que aconteceu? O ministro, mais uma vez, Alexandre de Moraes, decidiu sozinho, sem submeter o caso ao plenário do STF, e restaurou os decretos presidenciais. O rombo das estatais e o Banco Master. Isso aqui é só um pouco, hein? Os Correios registraram prejuízo de 5,6 bilhões em 25, após 2,6 bilhões em 24.
o maior colapso financeiro da estatal em décadas. O déficit das estatais federais chegou a 6,35 bilhões em 10 meses. O governo respondeu com o quê? Com um empréstimo emergencial de 20 bilhões com garantia do Tesouro, ou seja, dinheiro público. O Banco Master, com rombo estimado em 52 bilhões no Fundo Garantidor de Créditos, o maior da história, atinge milhares de investidores e representa quase a metade do lucro de todos os grandes bancos brasileiros em 25. E a resposta do Senado, uma investigação tímida, sem CPI, sem poder de coerção, enquanto o STF protege testemunhas e investigados. A CPMI paralisada por decisão monocrática. Em 26 de fevereiro deste ano, a CPMI do INSS aprovou legitimamente aquilo que Vossa Excelência mencionava agora há pouco, 87 requerimentos de investigação, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados em uma das maiores fraudes, se não a maior, contra aposentados da história do Brasil. Eu sempre digo, essa corrupção é talvez a mais cruel de todas, porque foram em cima dos mais vulneráveis dos vulneráveis. Entre eles, nós quebramos o sigilo, que era para quebrar o sigilo, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, citado em mensagens como possível destinatário de ao menos 300 mil oriundos de esquema criminoso, mensalidade. E o que fez o ministro Flávio Dino, aquele que Lula comemorou, que era o primeiro comunista no Supremo Tribunal Federal, suspendeu tudo, monocraticamente, sozinho, chamou a votação desta CPMI de olhômetro, humilhou essa casa e que com uma canetada, sem consultar o plenário da Corte. Isso se chama conflito de interesse. Isso se chama captura institucional. Isso tem nome e sabemos qual é. Testemunhas chaves da CPMI foram liberadas de comparecer por decisão do STF. A Corte tornou facultativa a ida de investigados considerados peças-chave. Uma CPMI, por mandamento constitucional expresso, tem poderes investigativos próprios às autoridades judiciais. Mas o STF decidiu que isso só vale quando lhe convém. Fim das decisões monocráticas. Há uma pauta neste Senado que precisava ser votada com urgência. O fim das decisões monocráticas com efeito vinculante sobre atos do Poder Legislativo. O ministro do STF não pode sozinho suspender investigações parlamentares. O ministro não pode sozinho restaurar decretos que o Congresso derrubou democraticamente. O ministro não pode sozinho liberar investigados de comparecer à CPMI constitucionalmente instituídas. Isso não é democracia. Isso é oligarquia judicial. Enquanto este Senado não tiver a coragem de enfrentar essa realidade, continuaremos assistindo ao esvaziamento progressivo do Poder Legislativo. Por fim, senhor presidente, a narrativa do golpe. A tentativa não tentada de um golpe de Estado no Brasil, que serviu para eliminar adversários. Golpe que nunca existiu. Pessoas presas, condenadas até 30 anos de cadeia por uma tentativa não tentada de um golpe de Estado. Pensa numa narrativa, quando na verdade, senhor presidente, aquele homem que passou 28 anos na Câmara Federal, nunca teve o nome envolvido em nenhum escândalo de corrupção. 4 anos no Poder Executivo, sem um escândalo de corrupção. Esse homem está pagando porque enfrentou o sistema. Lá a gente vê na CPMI do aposentado. Tentaram explodir naqueles anos, porque Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista, acabou com o imposto sindical obrigatório. Onde só tinha uma entidade, a CONTAG, subiram 40 para o mesmo esquema, para explodir, e foi o governo do presidente Bolsonaro. Esse que o STF está matando aos poucos. Tem sangue nas mãos do STF. Não é a primeira vez. A maldade, a crueldade que consegue nos surpreender a cada tempo, porque não tem como nos surpreender. Eles estão eliminando na nossa cara um ex-presidente da República por uma mentira de uma tentativa de golpe que não existiu. Portanto, senhor presidente, eu estou aqui mencionando, relembrando, para de novo, ao final, fazer a minha afirmação. Com tudo isso, senhor presidente, que nós estamos vendo e assistindo, com que moral nós vamos avalizar, com que moral, com que credibilidade, nós que assistimos tudo isso, o Senado, que assistiu e assiste tudo isso calado, omisso, submisso,
como é que este Senado tem legitimidade para sabatinar alguém, seja quem for? Por isso eu conclamo, façamos uma reflexão. O Senado não pode sabatinar e nem aprovar ninguém. E as relações estão contaminadas. O clima é contaminado. Se indicar qualquer um que seja, vai ser mais do mesmo. E vai ser uma falta de respeito à população brasileira, que daqui a 6 meses vai às urnas escolher um novo governo, um novo presidente, 2/3 do Senado. Esperemos, tenhamos um pingo ainda de amor próprio, tenhamos ainda um pingo de credibilidade, de responsabilidade. Deixemos a população brasileira eleger o novo governo, o novo Senado e os novos eleitos que indiquem quem eles desejarem e o novo Senado os aprova ou não. Isso é o mínimo que esse Senado tem que fazer. Não sabatinar, nem aprovar mais ninguém nesse clima doentio, corrompido, em que se envolveram pessoas da mais alta patente do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Vamos em frente. Eu passo a palavra para o senador Zequinha Marinho, do Partido Podemos, do Estado do Pará. Um abraço. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o discurso dos colegas e não adianta vir para cá repetir, porque mais da metade do Brasil, com certeza, concorda com tudo que foi dito, porque são fatos que estão acontecendo aqui. Mas eu venho à tribuna dessa tarde para trazer também uma denúncia. Eu venho denunciar uma realidade grave, recorrente e inaceitável. As péssimas condições logísticas deste país e o impacto direto que essa situação provoca na produção nacional, na vida dos trabalhadores e na competitividade do nosso país. Fala-se em desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. Mas eu nunca vi país nenhum do mundo se desenvolver quando não se leva a sério a questão da infraestrutura de logística. Complicado dizer e afirmar a Vossa Excelência, que é um grande estudioso, de tudo que se exporta no Brasil, o custo logístico, custo de transporte, 70% é aqui dentro do país. Lá no mar, até chegar na China, por exemplo, ou qualquer um país da Ásia, ou outra região, 30%. Tem lugar que não chega a 30%. Quer dizer, 70% a gente gasta aqui para poder levar o produto até o navio. Mas é assim. O que estamos vendo na região do Porto de Miritituba, lá no meu estado do Pará, município de Itaituba, não é um fato isolado, é um retrato fiel dos gargalos estruturais que há décadas travam o desenvolvimento brasileiro. Caminhoneiros ficam dias parados em filas que chegam a mais de 45 quilômetros. Olha uma fila com 45 quilômetros de caminhão, um atrás do outro. É alguma coisa insana. Isso ocupando a BR-163 até o quilômetro 30, depois vira na BR-230, que é a Transamazônica, mais 30 quilômetros até chegar no Porto de Miritituba. E essa turma, esses caminhoneiros não têm acesso à água potável, não tem banheiro, não tem local adequado de descanso, não tem nada, é um negócio desumano. Esses trabalhadores têm enfrentado mais de 40 horas parados na estrada e outras 12 horas dentro do porto, sobrevivendo do que levam no caminhão ou da solidariedade de terceiros. Além da violação à dignidade humana, há o prejuízo econômico, presidente. Dias sem rodar significam para o caminhoneiro dias sem renda. Há que não existe pagamento de estadia. É prejuízo certo para quem trabalha nesse limite.
A prestação do caminhão e de outros compromissos não espera por ninguém. No dia certo está vencendo, no dia certo tem que ser pago, senão vai para o protesto, depois vai a busca e apreensão do bem e assim vai. Esse caos logístico tem causas conhecidas. O Brasil ainda é excessivamente dependente do transporte rodoviário, que responde por cerca de 65% do transporte de cargas. No entanto, apenas 12,4% da nossa malha rodoviária é pavimentada. O resto é como dá. Mais de 60% das estradas são consideradas regulares, ruins ou péssimas. E aí daqui um pouco eu quero falar sobre as rodovias do meu estado. Transportar grãos por caminhão em longas distâncias, é claro, ineficiente e ambientalmente inadequado. Um único caminhão pode consumir até 1.000 litros de diesel em uma única viagem de mais de 2.000 quilômetros. Buracos, estradas sem asfalto e falta de sinalização aumentam o consumo, os custos de manutenção e os riscos de acidente, como tem acontecido. Na BR-163, no trecho paraense mais próximo de Miritituba, com curvas, altos e baixos, você não anda mais do que 10, 15 quilômetros para ver um local de acidente. Como é triste isso. Além disso, o país não tem capacidade de armazenagem, isto é, armazenagem suficiente. O Brasil consegue estocar apenas 80% da produção agrícola, o que obriga o escoamento imediato da safra. O caminhão, na prática, vira um armazém ambulante improvisado. Resultado, milhares de veículos chegam ao mesmo tempo aos portos, que não possuem pátios nem estrutura para receber esse volume de veículos, utilizando as rodovias como áreas de espera. Esse estrangulamento, presidente, tem efeitos em cadeia. Com caminhões parados nas filas, diminui a oferta de veículos, o frete dispara, o faturamento dos caminhoneiros cai e no final da linha, quem paga a conta é o consumidor, com alimentos mais caros na sua mesa. E o mais grave, enquanto a produção agrícola cresce, os investimentos em ferrovias, hidrovias e armazenagem não acompanham o mesmo ritmo. O Brasil investe apenas 0,4% e tem vez que chega a 0,6%. Vamos botar a média de 0,5%, 0,5% do PIB. Tem ano que não chega a 0,5% do PIB. Quando a média mundial, ou pelo menos no continente aqui, é de 2%. Então, falar em desenvolvimento, sem efetivamente uma política de construção de infra, é brincadeira. Muito abaixo do mínimo necessário. E distante de países concorrentes que investem em média 2%. Isso compromete, presidente, a competitividade do país no mercado internacional. Para se ter uma ideia, 70% do custo, falei ainda há pouco, do custo do transporte da soja e do milho até a China está no trajeto interno, enquanto o transporte marítimo mais longo representa apenas 30%. Ou seja, o problema não está no mar, não está no oceano, está dentro do Brasil. Mas o problema também, presidente, é o que me revolta tanto, está lá no Tribunal de Contas da União. Dá para entender? Qual é o papel do Tribunal de Contas da União numa ferrovia que será feita 100% com dinheiro privado? Há anos, os estudos da Ferrogrão estão dentro do TCU. No modelo autorizado, não tem necessidade nenhuma, mas absolutamente nenhuma. E aí, lá dentro do TCU, acontece de tudo. O lobby das ONGs, que não quer que a obra aconteça, o lobby das concorrentes, principalmente a Rumo, que tem a maior ciumeira da construção da Ferrogrão, porque a Ferrogrão dá uma alternativa inteligente, barateia custos,
não é? Chega-se mais rápido no mercado consumidor, e aí o TCU serve exatamente para isso. O problema está lá dentro do TCU, no gabinete do Auditor Federal de Controle Externo, que no final de fevereiro recomendou a suspensão do andamento do processo da Ferrogrão. Agora, por quê? Primeiro, não tem dinheiro público no negócio. Segundo, a Ferrogrão não passa dentro de uma reserva sequer que possa afetar, né? Ela está programada na mesma faixa de uso da BR-163. E a BR foi aberta há décadas. E ela vai passar na lateral. Qual é o problema? Tem algum problema ambiental nessa história? Para quê? Por que acontecendo isso? E é com preocupação que nós recebemos a recomendação do TCU de suspender o andamento do projeto sob a justificativa de que seriam necessárias novas audiências públicas. Presidente, né, não basta as ONGs usando partido político, como o PSOL, não basta as ONGs usando os indígenas manipulados pelas ONGs estão revoltados porque a ferrovia, a obra não passa em nenhuma reserva indígena. Com certeza gostariam que passasse para poder propor o que eles gostam de propor, né, que é muito dinheiro, isso é complicado, mas a ferrovia no seu traçado não passa. Né? Não passa. Vamos fazer audiência pública para quê? Que conhecimento tem esse auditor de alguma realidade dessa obra? Talvez esse auditor não saiba nem como é que a sociedade paga o seu salário. Porque se ele soubesse, era o primeiro a soltar o projeto, porque esse país precisa arrecadar. Todo dia, né, a despesa com o RH no Brasil sobe e a receita não acompanha o mesmo ritmo. E aí, né, vamos ter que arrumar uma maquininha para fazer dinheiro, principalmente para aqueles que atrapalham o crescimento da economia brasileira, que seria a fonte de arrecadação para se pagar servidor público. Todos nós respeitamos o papel das instituições de controle, por exemplo. Mas respeitar não significa, presidente, aceitar passivamente decisões desprovidas de inteligências que desconsideram fatos, estudos e a realidade concreta do país, principalmente naquela região. É preciso afirmar com clareza, a Ferrogrão já passou por todos, mas todos os processos de participação social. Dá uma ligadinha no Ministério do Transporte, ouça a equipe que foi designada, a equipe de servidores públicos, equipes que não são militantes políticos, equipes que não recebem lobistas, equipes que não recebem ongueiros, equipes que não recebem influências externas. Está lá dentro. Tempo desse eu trouxe para uma audiência pública, ouvimos, é claro, é tranquilo, e eu não sei, parece que tem um espírito dentro do TCU que não consegue deixar as coisas se movimentar, que não consegue deixar as coisas andar. Eu começo, particularmente, a entender que o TCU quer outra coisa, que a gente não sabe o que, por enquanto. Porque se não tivesse problema, esse negócio já teria andado. Então, já se ouviu todo mundo, o processo é claro, tranquilo, evidente, sem problemas, mas aí a gente arruma agora um auditor para recomendar a suspensão, porque nós temos que fazer novas audiências públicas. Para ouvir quem? Atualizações estruturais ao longo dos últimos anos, tudo. Foram ouvidas comunidades, especialistas, organizações sociais e representantes locais. Ignorar esse trabalho é ignorar o esforço técnico que foi conduzido com responsabilidade pelo Ministério dos Transportes. Adiar o leilão da ferrovia previsto para setembro é objetivamente atrasar o Brasil, porque a Ferrogrão é a obra de infraestrutura mais importante desse país.
É desperdiçar um momento, presidente, em que o mercado está disposto a investir. Momento em que há apetite do setor privado, em que o país precisa urgentemente modernizar a sua infraestrutura. É urgente mudarmos o rumo. Precisamos diversificar os modais de transporte, ampliando ferrovias e hidrovias. Além disso, é imperativo recuperar e pavimentar a malha rodoviária existente, especialmente as estradas federais. Porque, por exemplo, no meu estado, a BR-163, né, está nesse momento sendo mantida por uma empresa, mas nós precisamos que o Ministério vá para cima, porque a empresa não está dando conta, não é, com inverno e muito trânsito, de cobrir a buraqueira. Não está fácil. Qual é outra BR importante para se escoar a produção? BR-158 e BR-155. Uma entra pelo lado oeste do Mato Grosso, a outra de cá entra pelo lado leste, pelo sul do Pará, como a gente fala, município de Santana, vai em Rendeção, depois pega 155, vai a Marabá, depois pega a PA 150, que lamentavelmente está privatizada, mas é desastrosa, é pior do que o que era anteriormente. Então, presidente, planejar a logística com integração entre modais, garantir a eficiência e previsibilidade e, sobretudo, tratar os caminhoneiros com dignidade, oferecendo infraestrutura mínima nos corredores logísticos. O que está acontecendo na 163 é desumano. É desumano. Investir em logística, para quem nos acompanha, não é gasto. É estratégia de desenvolvimento, geração de emprego e renda, redução de custos e aumento da competitividade do país lá fora. Enquanto o Brasil continuar empurrando sua produção por estradas precárias, condenando trabalhadores a condições desumanas e desperdiçando eficiência, continuaremos perdendo oportunidades. Enquanto a gente discute a Ferrogrão, que já tem quase 12 anos, presidente, o mundo já construiu mais de 35 mil quilômetros de ferrovia. Para onde nós vamos? Com o TCU? Para onde nós vamos com o auditor federal, mandando recomeçar do zero tudo, todas as audiências, todas as oitivas, todas as sondagens, para saber se dá certo ou se não dá certo. Misericórdia é a palavra com que eu encerro esse pronunciamento. Muito obrigado. Muito bem, gente. Então, nós estamos chegando ao final. Eu vou aproveitar aqui um tempo curto para falar de educação, mas particularmente para cumprimentar o novo secretário de Estado da Educação lá de Rondônia, que foi nomeado semana passada, o técnico do Tribunal de Contas do Estado, o Massoud Badra. O Massoud estava trabalhando em Guajará-Mirim como secretário de Planejamento. Ele é um homem de carreira do Tribunal de Contas, um técnico especializado, de alto nível, e agora foi chamado pelo atual governador para ocupar, por esse final de mandato, o cargo de secretário de Estado da Educação. Eu desejo a ele muito sucesso, e eu tenho certeza que ele irá conversar com o ilustre e competente conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia, o Dr. Paulo Cury, que, além de advogado, de procurador, ele também é um devoto da educação de qualidade. E o Paulo Cury, quando foi presidente do tribunal, ele escolheu a educação como o foco do trabalho dele do Tribunal de Contas do Estado. É bem especial, porque o Tribunal de Contas avalia contas. Isso é uma rotina normal das contas das câmaras municipais, do governo do Estado, das prefeituras. Mas, além dessa tarefa ordinária que o Tribunal de Contas tem, o de Rondônia e do Brasil todo, ele colocou como prioridade a educação, principalmente a alfabetização na idade certa. E foi um sucesso. O que o conselheiro Paulo Cury fez pela educação de Rondônia foi fantástico.
Ele tem uma liderança e um apoio de todos os prefeitos e todos os secretários municipais de educação, que viram nele realmente um pregador da educação de qualidade. Então, eu peço ao Massoud Badra, que é também do Tribunal de Contas, para sentar com Paulo Cury, conversar com o doutor Paulo Cury, para que ele receba, assim, uma orientação, embora ele seja um técnico muito competente, mas receber essa mão cheia de entusiasmo que o Paulo Cury tem pela educação básica no Brasil e no estado de Rondônia, para que ele possa aproveitar essa experiência e dar continuidade agora como secretário de Estado. Outro lado que ele pode receber do conselheiro Paulo Cury é a orientação e o apoio aos municípios. Mesmo o Estado sendo responsável pela educação, de educação média, ensino de segundo grau, mas tem sob a responsabilidade do Estado muitas escolas dos anos iniciais e do ensino fundamental. Então, termina que o Estado está fazendo também um trabalho dos municípios. E não custa o Estado apoiar também os municípios para fazer um acordo de cooperação importante para que ajude aqueles municípios mais, assim, com certas deficiências, para apoiar também os municípios. Tem muitas escolas precisando de reformas nos municípios, tem muitas escolas precárias, não é? Em muitos municípios. Então, é uma hora mesmo esses 9 meses finais, de arrumar a casa, dar uma olhada nos processos, olhar a contabilidade, olhar as prestações de contas do governo, mas também dar uma arrancada na qualidade, mostrar realmente os objetivos da educação. Nunca é tarde para começar. Então, eu vejo no Massoud uma pessoa inteligente, um rondoniense, embora a descendência dele seja libanesa, mas ele é nascido lá mesmo em Guajará-Mirim. A família dele é lá de Guajará-Mirim, da divisa com a Bolívia. Ele ama Rondônia, ele ama Guajará-Mirim, e ele ama, consequentemente, o povo de Rondônia. Então, eu gostaria muito que o Massoud, por ter essas características que eu enumerei aqui, ele pudesse realmente pegar assim, todo esse entusiasmo do conselheiro Paulo Cury e dar andamento. E o meu trabalho aqui no Senado, e através dos recursos disponíveis no Orçamento da União, tem sido voltado para a educação integral, para a educação profissional. Eu até acho, Massoud, que você pode dar um choque, mesmo nesse finalzinho, 9 meses é muito tempo, é o tempo que se gasta para a concepção de uma criança e o nascimento. Tem 9 meses pela frente. Então, 9 meses é muito tempo, não é? Dá para se lançar boas sementes. Por exemplo, nós temos lá o Instituto Abaitará, nós temos o EJA, que são a Educação de Jovens e Adultos, que eu acho que a gente tem que dar uma mudada no EJA, no Instituto na Educação de Jovens e Adultos, para se transformar num EJA tecnológico, um EJA profissional, porque a pessoa trabalha o dia inteiro, geralmente são pessoas já de idade, são pessoas acima de 30 anos, 25 anos, que não estudou, não tiveram oportunidade de estudar. E agora vão para o EJA, ou à noite, ou à tarde, ou de dia, recuperar, fazer seus cursos, já com certo atraso. O ideal seria aproveitar esse pessoal que está com boa vontade de frequentar as escolas de educação de jovens e adultos, para aproveitar uma profissionalização, ensinar uma profissão. Hoje, quem tem uma profissão, um artífice, tem emprego garantido. Hoje já não tem mais poucos carpinteiros, poucos pedreiros, poucas pessoas de acabamento, de azulejamento de casas, eletricistas e outras profissões que estão caindo no desuso.
Os velhos pedreiros, os filhos não querem mais ser pedreiros, não querem ser mais carpinteiros como os avós ou os pais foram, não é? São profissões que o ramo imobiliário, as empresas estão procurando e não tem na praça. Cadê os pedreiros? Cadê os homens e mulheres para acabamento de banheiros e outras atividades mais na construção civil? Importante a gente preparar as pessoas para o comércio. Hoje todo mundo quer ir para a TI, para os celulares, para arrumar essas coisas, a tecnologia, mas o Brasil está cheio de oportunidades para os artífices, os operacionais. Isso é muito importante, ganha 4 mil. Às vezes um bom pedreiro hoje é disputado na praça. Um ótimo marceneiro hoje tem que fazer fila para esperar um ótimo marceneiro chegar na sua casa. Eles são disputados aí, ganham um bom dinheiro, não é? Então é isso que a gente deseja ao secretário de Estado da Educação, doutor Massoud Badra, que ocupou lá em Rondônia agora o cargo, já no final do governo, mas é um bom tempo ainda. Dá para lançar boas sementes, Massoud. Encoste aí, por favor, no Paulo Cury, que é uma pessoa admirável, que eu não canso de fazer elogios a ele, porque realmente é merecedor. E você, que é um homem inteligentíssimo, que eu conheço, inclusive você esteve comigo aqui no gabinete semana passada, nem você sabia que ia ser secretário de Estado, né? Mas agora, meu irmãozinho, vamos pegar isso como uma predestinação, uma oportunidade brilhante, rara, preciosa, inescapável, para prestar um grande trabalho ao Estado de Rondônia. Era só isso mesmo e boa sorte a todos. E nós vamos encerrar a nossa sessão de hoje. A presidência informa as senadoras e os senadores que estão convocados às seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão especial, semipresencial, às 10 horas, destinada a celebrar e promover o lançamento do Guia da Candidata em alusão ao mês da mulher, com foco na prevenção e no enfrentamento da violência política e de gênero. Sessão deliberativa ordinária semipresencial às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. E sessão solene semipresencial do Congresso Nacional às 15 horas e 30 minutos, destinada à promulgação do Decreto Legislativo número 14 de 2026, que aprova o texto do Acordo Provisório de Comércio entre Mercado Comum do Sul, Mercosul e a União Europeia. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. E uma boa tarde a todos. No próximo Assuntos, e a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui, na TV Senado. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, né, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Não existia nem delegacia da mulher do país. E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Havendo o número regimental, declara aberta a 12ª reunião da Comissão Temporária para examinar o projeto de lei número 4/2025, que dispõe sobre a atualização da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e da legislação correlata. A presente reunião é dividida em duas partes. A primeira destina-se a deliberar os requerimentos constantes na pauta. A segunda parte constitui-se de audiência pública para concluir os debates relativo ao livro da responsabilidade civil, parte que está sob a minha subrelatoria. Nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, submeto à deliberação da plenária a dispensa da leitura e a aprovação das atas da 9ª, 10ª e 11ª reuniões, realizadas em 4 e 11 de dezembro de 2025 e 5 de março de 2026, respectivamente. As senhoras senadores e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão, então, aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Nos termos do artigo 89, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, coloco em votação em globo os requerimentos número 2, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 de 2025, todos, e número 1 e 2 de 2026, conforme pauta publicada. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Faço esclarecimento que recebi pedido da OAB Nacional e com muita satisfação em vê-los acompanhando as sessões de audiência pública e a iniciativa que pede de reunir em um grande seminário no Rio de Janeiro, que já havia sido encaminhado por requerimento meu e aprovado, junto, em conversa com a presidente Ana Tereza Basílio, uma reunião para que a gente pudesse congregar lá advogados e pudesse aprofundar ainda mais a discussão da proposta desse novo Código Civil. A OAB Nacional, ela encampa essa iniciativa e com isso nós devemos, no Rio de Janeiro, em data ainda a ser designada, vou conversar com a presidente Ana Tereza, que tem o maior interesse, e com o presidente da OAB Nacional, Simonetti, para poder a gente reunir no Rio de Janeiro num fórum de grande discussão. Sem prejuízo, o presidente Rodrigo Pacheco já havia também encaminhado a intenção de fazer um evento em Minas Gerais para, de igual forma, discutir o novo Código Civil, essa proposta. E eu tenho recebido de outras seccionais da OAB regionais, especialmente do Rio Grande do Sul, aqui representado, o pedido, e vou discutir com o presidente Pacheco a possibilidade da gente regionalizar essas discussões e tematizando para que não também, dada a quantidade de alterações e que está em discussão e a complexidade da proposta, a gente não se resuma a um encontro para tratar de tudo, mas a vários encontros para tratar de alguns títulos e capítulos à parte. Eu, geralmente, nos projetos que relato, eu acho imprescindível a participação, a plena discussão, o conhecimento de toda a sociedade civil, mas especialmente nesse caso específico, como advogado, eu tenho que dizer também a participação direta dos advogados, que são os operadores do direito, também dos magistrados, como eu venho aqui cobrando, inclusive, a maior participação, para que a gente possa alcançar os consensos, né?
e certamente alcançando maior consenso, né, alcançando consenso, a gente poder avançar com essas propostas. E aquilo que ainda não haja consenso, a gente possa, nessas reuniões, buscar dirimir essas questões e buscar um Código Civil, como sempre foi, que atenda não só os operadores de direito, mas que seja um Código Cidadão que atenda a toda a sociedade civil. Segunda parte da audiência pública, daremos início à terceira audiência pública destinada a discutir o tema responsabilidade civil. Responsabilidade civil é a terceira audiência pública, exatamente nesse propósito do debate. Essa é uma reunião interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, em senado.leg.br, travessão e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Comunico aos presentes que a audiência pública funcionará da seguinte forma: cada convidado terá 10 minutos para sua exposição. Aqui a gente tem uma campainha que depois de 10 minutos toca. Não fiquem aflitos, né? A gente tem uma tolerância sempre para poder concluir o raciocínio. Após a fala de cada convidado, será dada a palavra ao relator para seus questionamentos e, em seguida, aos parlamentares presentes. São convidados para esta audiência Dr. Leonardo Amarante, advogado e diretor da Global Justice Network. Judite Martins Costa, advogada, professora e livre-docente em Direito Civil. Daniel Nunes Carnaúba, professor da Universidade Federal de São Paulo e doutor em Direito Civil. Rodrigo Verdini, advogado e presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, Estratégios e Tributários da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Eugênio Facchini Neto, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Carlos Edson do Rego Monteiro Filho, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e procurador do Estado do Rio de Janeiro. José Roberto de Melo Porto, doutor em Direito Processual e defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Pedro Afonsinho, advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eduardo Lemes Barbosa, advogado e professor. Tula Wenzendorf, perdão se eu errei a pronúncia. Tula Wenzendorf, doutora em Direito Civil e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Thaís Pascoaloto Venturini, doutora em Direito de Relações Sociais, mediadora e professora da Universidade de Tuiuti, do Paraná. Dr. Nelson Rosenwald, pós-doutor em Direito Civil, professor e advogado. Rosa Maria de Andrade Neri, livre-docente em Direito, advogada e relatora-geral da Comissão de Juristas constituída pelo Senado Federal para atualização do Código Civil. Flávio Tartucci, pós-doutor em Direito Civil, advogado, professor e relator-geral da Comissão de Juristas constituída pelo Senado Federal para atualização do Código Civil. Feito isso, eu vou seguir a ordem e deixar ao final, que eu acho que talvez seja o melhor formato, exatamente a doutora Rosa Maria Andrade Neri, doutor Flávio Tartucci, porque aí, depois de um compilado da participação de todos, poderá certamente melhor encaminhar a sua conclusão. Dito isso, quero lembrar essas últimas audiências, aliás, antes, quero lembrar essas últimas audiências, nós tratamos inicialmente do título 9 da responsabilidade civil, do capítulo 1 das disposições gerais, e agora nós a obrigação de indenizar, sem prejuízo de voltar a alguma questão passada. Quero deixar claro, fiquem à vontade na exposição dos nossos convidados, mas o meu intuito também é a gente concluir com o capítulo 3 da indenização e assim concluindo todo esse título. Dito isso, então, eu queria passar a palavra ao doutor Leonardo Amarante, doutor Leonardo Amarante, com a palavra, advogado-diretor do Global Justice Network. Bom dia, senador Portinho, bom dia a todas e todos. Muito obrigado pela oportunidade de participar
desse relevante evento. E aqui eu gostaria de trazer algumas considerações de um advogado que milita já há 40 anos na área de responsabilidade civil, principalmente defendendo vítimas de atos ilícitos, e trazer aqui algumas considerações que eu reputo importantes sobre o tema e sobre essa relevante missão do Senado de levar à frente esse projeto tão importante, tão relevante. No início da década de 80, quando eu comecei a advogar, tínhamos a seguinte situação, já foi falado aqui sobre esses temas. Dano moral, por exemplo, não era indenizável em caso de morte. Nós tínhamos um entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STJ não existia ainda, que considerava a acumulação do dano moral com dano material uma questão de relevância, havia uma arguição de relevância da questão federal que era definida em julgamento secreto. Vivíamos, obviamente, num regime de exceção. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu que a questão da acumulação do dano moral com dano material era uma questão relevante sob o ponto de vista econômico. Jamais saberemos realmente qual foi o motivo dessa determinação. A responsabilidade civil era fundada na culpa, a qual às vezes era impossível de ser provada pela vítima, não raro desprovida de recursos materiais para custear perícias e se posicionar no próprio processo de forma a provar esse regime da culpa. A expectativa de vida adotada pelos tribunais era de 65 anos. Eu, com 65 anos e meio, já estaria devendo. Então, tivemos aqui uma evolução vertiginosa da responsabilidade civil. A Constituição de 88, artigos 5º, incisos 5º e 10º, a tutela dos danos morais, a própria criação do Superior Tribunal de Justiça, concentrando a interpretação da legislação infraconstitucional nessa nova corte. E uma das suas primeiras súmulas foi a súmula 37, que reconheceu a possibilidade de acumulação da indenização por danos morais e danos materiais em caso de morte. E, finalmente, poderia citar a edição do próprio Código de Defesa do Consumidor, uma das leis mais modernas no mundo no tratamento do tema, uma lei que pegou, existe aquela frase das vacinas, né? As leis no Brasil são como as vacinas, e às vezes pegam, às vezes não pegam. O Código de Defesa do Consumidor pegou e está sendo aplicado, e o próprio Código Civil de 2002, com a cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, no caso de atividade que crie risco, inexistente no diploma anterior. Só para os senhores terem uma ideia, quando eu comecei a advogar, a responsabilidade civil do empregador, em caso de acidente de trabalho típico, ela era fundada na culpa grave ou dolo. O empregado, para receber uma indenização do empregador, tinha que provar a culpa grave do empregador. Isso evoluiu posteriormente para a prova da culpa, e hoje, graças à intervenção muito interessante da Justiça do Trabalho, e aqui eu saúdo a Justiça do Trabalho, que após a emenda 45, emenda constitucional, que transferiu à Justiça do Trabalho a competência para atuar nessas ações de responsabilidade civil derivadas do contrato de trabalho, trouxe importantes avanços na questão da responsabilidade civil, inclusive no caso da responsabilidade civil do empregador, a introdução da responsabilidade objetiva. Depois o Supremo placitou, ratificou esse entendimento no caso das atividades de risco. Mas a verdade aqui é que, por uma série de razões que não me cabe aqui alinhar, e essas razões todas estão centradas na visão da responsabilidade civil como um custo empresarial. O empresário, ele vê a responsabilidade civil como um custo. E despreza que a responsabilidade civil tem sua vertente principal calcada na proteção da dignidade humana. Então, a gente verifica hoje que esses avanços foram contidos e a responsabilidade civil tornou-se disfuncional. Muito tem sido feito para agravar essa situação, lamentavelmente. E aí eu citaria aqui
a tentativa de demolição fatiada do Código de Defesa do Consumidor, do qual eu citaria um exemplo aqui, a Lei 14.368 de 2022, questão do transporte aéreo. Citaria também a reforma trabalhista no seu artigo 223G, que tentou tabelar as indenizações de uma forma que feria o princípio da isonomia, e o STF rechaçou isso num julgamento em que se estabeleceu que esse critério seria apenas um orientativo das decisões e era impossível ser feito esse tabelamento. E o amesquinhamento e o congelamento das indenizações por danos morais. E aqui eu falo congelamento e eu gostaria de mencionar aqui dois artigos de jovens advogados, Marcos Vinícius de Menezes Reis e Abílio Veloso de Araújo, no site Migalhas, em que eles estabelecem e demonstram que as indenizações por danos morais no Brasil elas estão congeladas. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou a possibilidade de arbitramento de danos morais em salários mínimos, os tribunais passaram a fixar valores fixos. E esses valores fixos estagnaram no tempo. Parece que o 10 mil reais, hoje se dá 10 mil reais da mesma forma que se concedia há 20, 30 anos, 20 anos atrás. Então, há uma questão aí que tem que ser enfrentada. E outro aspecto é a timidez do judiciário no exercício da tutela preventiva do ilícito, para inibir o agravamento das consequências dos atos ilícitos. E todos esses fatores, eles vão jogar nos ombros das vítimas o ônus de suportar a demora não raro excessiva dos processos. Nós temos o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que estabelece o direito à razoável duração do processo, e eu não consigo vislumbrar um artigo que seja mais letra morta que esse. Não há efetivamente nenhuma aplicação prática desse artigo. Os processos demoram demais e quem suporta o ônus dessa demora é a vítima. Porque a vítima ela sofre duas vezes, ela sofre o dano e depois vai sofrer a consequência nefasta de uma demora excessiva que lhe priva de uma verba alimentar, do recebimento de uma verba de natureza alimentar, que às vezes é paga 10, 15, 20 anos depois. Qual é o sentido disso? Então, eu entendo que a proposta de reforma do Código Civil ela vem em boa hora para tentar avançar nessa questão do arbitramento de danos morais. E aqui nós tivemos inúmeros juristas, a nata dos nossos juristas, muitas propostas excelentes. E eu aqui, humildemente, não vou abordar, não vou, enfim, repetir o que foi dito aqui, e vou abordar especificamente a questão que foi muito criticada aqui, que a reforma estaria querendo introduzir o chamado dano moral punitivo no nosso ordenamento jurídico. E, na minha opinião, o que está estatuído nos parágrafos 1º a 6º do artigo 944-A está muito longe de ser equiparado aos chamados punitive damages do direito norte-americano. O que se propõe aqui, a reforma propõe, é a incorporação do que já é adotado pela jurisprudência dos nossos tribunais, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, método bifásico, caráter pedagógico e dissuasório do dano extrapatrimonial, e aperfeiçoar esses critérios para torná-los efetivos e não meros adornos de linguagem. Eu verifiquei aqui, eu pesquisei 18 casos em que o STJ aumentou indenizações por danos extrapatrimoniais, mencionando o critério punitivo. E o problema aqui é que as indenizações originárias que foram arbitradas nos tribunais estaduais eram muito baixas, eram ínfimas. Então, e se falou muito aqui da questão da multiplicação por 4 dos valores, e o tribunal, o STJ, multiplicou por 4, por 5, por 6, e mesmo assim as indenizações continuaram muito baixas. E esse é o problema. Se a base é ruim, como é que isso pode ser multiplicado por 4, 10 vezes e não vai alterar efetivamente o valor?
Então, eu entendo que a proposta da reforma, ela realmente constitui um avanço para as vítimas de atos ilícitos e para a sociedade, com a introdução de critérios objetivos de arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, fundamentados no caráter pedagógico, na inibição do ilícito lucrativo, na avaliação da gravidade da conduta do ofensor. E não creio, como foi dito aqui anteriormente, que haverá uma americanização das indenizações. Estamos muito longe disso e isso não tem muito sentido, porque nos Estados Unidos as indenizações são arbitradas por um tribunal do júri. O sistema americano é totalmente diferente e é um sistema adequado a uma realidade de um país rico, desenvolvido, em que, obviamente, as indenizações vão ser arbitradas consentaneamente com essa realidade. Então, assim, o judiciário, no Brasil, as indenizações, os processos são julgados por juízes. E os juízes são conservadores. Eles não vão, esse quadro não vai se alterar efetivamente. Eu trouxe aqui alguns exemplos publicados numa revista chamada Trial, de setembro de 2025, e para que vocês vejam como é que a situação nos Estados Unidos jamais vai ser reproduzida no Brasil. Porque o Brasil é um país ainda que está em desenvolvimento, é um país cuja economia não é compatível com esses valores aqui que são deferidos. Essa revista Trial é uma revista que é publicada pela Associação American Association for Justice, uma associação de advogados que trabalha com responsabilidade civil, defendendo vítimas, e todo mês eles publicam alguma série de casos de advogados que pertencem à associação, julgamentos ou acordos, enfim, indenizações que são deferidas. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma mulher com necessidades especiais que acomodou erradamente a sua scooter num ônibus, que caiu, esse scooter caiu sobre ela numa curva, agravando a sua situação física e gerando necessidade de uma cirurgia. O júri lhe concedeu 12,9 milhões de dólares. O homem negro foi a uma loja 7-Eleven por conta de uma discussão sobre a conta, foi agredido pela atendente, desmaiou e caiu ao solo. O júri lhe concedeu 13,9 milhões de dólares. Esse é o caso aqui mais interessante. O menor bebeu no bar, saiu de carro e causou acidente com graves lesões. Ele processou o bar alegando que este não lhe pedira a identificação na hora que serviu a bebida. As partes fecharam um acordo em 2,5 milhões de dólares e, finalmente, um assédio sexual com um professor em face de 6 alunos. O júri concedeu 14 milhões de dólares aos autores. Então, efetivamente, essa situação ela não vai ser produzida no Brasil. Não há como isso acontecer. Eu tive um caso interessante, que foi no acidente da Air France, e uma cidadã turca, música, veio ao Brasil e, no retorno no avião, teve um acidente no avião, e nós ajuizamos um processo no Brasil, e havia uma discussão extremamente acirrada sobre a questão da competência, da jurisdição. Qual seria a jurisdição competente para tratar desse caso? E a empresa alegava que a jurisdição competente seria a jurisdição da Turquia, havia a possibilidade da França e nós defendíamos a jurisdição brasileira. Em determinado momento, após a apresentação de inúmeros pareceres... Falta quanto tempo? Não. Tá, desculpa. Inúmeros pareceres... Foi feito um acordo, que eles chamam acordo Middle of the Ocean, no meio do oceano, quer dizer, nem a indenização turca, nem a indenização brasileira. E a indenização brasileira era uma indenização boa, razoável, adequada. Bom, então, avançando aqui, tem um tema que eu gostaria de abordar, eu sei que essa questão parece que já foi pacificada, é a questão da introdução da Selic, como atualização das dívidas civis, pelos recentes julgados do STJ e do STF, e isso eu acho que realmente abalou o pilar da responsabilidade civil no Brasil.
eu não vejo sentido em falar de indenizações justas num quadro que joga nos ombros dos lesados o ônus do tempo do processo. Foi abordado pelo professor José Luiz Simão na sessão de 6 de novembro, quando foi defendida a proposta original da reforma no estabelecimento dos juros fixos, como sempre aconteceu no Brasil. Juros são a sanção que se estabelece ao devedor pela demora no pagamento da indenização. E correção monetária, como dizia o professor Silvio Capanema, é a mera preservação do poder aquisitivo da moeda. Então, o tema da Selic, ela foi tratada no recurso especial 1795-982, e eu atuei nesse processo representando a autora, e verificou-se que o STJ, o ministro Salomão, ele, percebendo a importância transcendental desse tema, ele determinou, e durante 4 anos, determinou a oitiva de diversas entidades. Mais de 10 amigos da Corte participaram desse processo. E essa discussão ela foi travada durante muito tempo, durante 5 anos. E, ao final, o julgamento foi definido por um voto de Minerva. Foi 5-5. 5 votos a favor da manutenção do sistema, que era o sistema vigente em todos os tribunais do Brasil. Havia uma uniformidade absoluta no arbitramento de juros fixos e correção monetária, em apartado. É o sistema ancestral da responsabilidade civil. E, por um voto, prevaleceu que deveria ser alterado a forma de atualização das dívidas civis para a introdução da taxa Selic. A taxa Selic, ela embute juros e correção. Você não sabe o que é juros, o que é correção monetária. Isso aí causa uma distorção absoluta no impacto absoluto no sistema jurídico da responsabilidade civil. E, posteriormente, a Lei 14.905/2024, que placitou esse entendimento, ela estabelece uma situação no seu parágrafo 3º que chega a assustar. Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 para efeito de cálculo dos juros no período de referência. Então, assim, esse projeto de lei ele não teve discussão nenhuma com a sociedade. Ao contrário do recurso especial, em que essa questão foi tratada no Superior Tribunal de Justiça, o Congresso Nacional não abriu uma discussão efetiva sobre esse tema. E isso causou um impacto, está causando um impacto enorme em todos os processos de responsabilidade civil, gerando uma depreciação e a hipótese dos juros negativos ou dos juros zero. Ou seja, o devedor se beneficia no tempo do processo, que é, me desculpe, uma aberração. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando tratou dessa questão na seara trabalhista, modulou a sua decisão e de modo a preservar o sistema que existia anteriormente. Então, assim, o impacto disso é terrível, e fazendo coro ao judicioso voto do ministro Salomão, que foi relator e foi vencido, eu entendo que a inadequação da Selic para corrigir as reparações civis é manifesta. A sociedade precisa rediscutir esse tema. A tarefa dos operadores de direito é tratar esse tema de uma forma que o torne menos árido, e eu acredito eu sei que essa é uma questão que parece ser dada como resolvida, e não deveria ser. E eu volto aqui a insistir nessa questão. Bom, finalmente, eu não sei quanto tempo me falta ainda. Acabou já. Depois vão pedir isonomia. Tá todo mundo gostando. Não, por favor, eu peço só encaminhar as suas conclusões. Eu vou encerrar aqui e vou encerrar com uma mensagem positiva. Essa mensagem positiva é o seguinte: o senador Portinho, na última reunião, fez referência à inexistência de acidentes aéreos após o voo da Air France. E eu queria dizer que isso não é correto e pedir vênia para dizer que em 2024 houve um terrível acidente
da Voipes, o avião da Voipes caiu com 64 vítimas entre tripulantes e passageiros, 62 na verdade. Esse acidente foi em 9 de agosto de 2024. E após o que aconteceu nesse evento? O que aconteceu nesse acidente? Isso tem que ser um modelo a ser reproduzido nesse país, no Brasil. Foi criado pelo Ministério Público Estadual do São Paulo, o Ministério Público do Paraná e Defensorias Públicas, um programa de reparação civil. Esse programa de reparação civil foi um sucesso absoluto. 98% das famílias realizaram acordos, já receberam suas indenizações. E por quê? Porque, primeiro, esse programa era amparado num seguro, o seguro de responsabilidade civil, e esse seguro de responsabilidade civil garantiu a essas vítimas o pagamento de indenizações justas, corretas, inclusive avançadas no sentido de incluir, por exemplo, o dano-morte. O dano-morte foi incluído aqui. O que é o dano-morte? É o dano daquela pessoa que durante aquele minuto, daquele tempo, até um tempo pequeno, sofreu aquela situação de pânico por saber que ia perder a vida. Isso aconteceu em Brumadinho também, o TST também concedeu esse tipo de indenização. E outra questão, pagamento em parcela única. E o artigo 950, parágrafo único, até de uma forma elegante, trata o tema no projeto da reforma, ele estabelece e ratifica o que já existe, da possibilidade de pagamento de parcela única em caso de lesão, mas não estabelece isso em caso de morte. Normalmente, nos acidentes aéreos, o pagamento é feito em parcela única. Então, esse programa foi um sucesso. E aqui eu ratifico que, para terminando já, eu entendo que existe um tripé que garantiria as indenizações justas no Brasil, que é justamente esse dever de mitigação, fortalecimento da tutela preventiva e estímulo à cobertura securitária proativa do seguro de responsabilidade civil. Esse tripé pode reverter esse quadro ruim que nós vivemos hoje. E, lamentavelmente, a gente vê, só fazendo o último comentário, que no Brasil parece estar indo na contramão disso, né? Porque, por exemplo, o seguro DPVAT, seguro de responsabilidade civil obrigatório, foi considerado um tributo. Não é um tributo, era um seguro. E foi extirpado no nosso ordenamento jurídico. Então, agradecendo imensamente a oportunidade de tratar desses relevantes temas, eu encerro por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo Amarante. Fazer o registro, de fato, houve um lapso com relação ao acidente da Voipes, talvez porque me pareceu exatamente isso, é positivo, que houve uma composição, ou pelo menos o pagamento das indenizações de forma mais rápida, mais célere. Teve também do avião da Chapecoense, né? E esse aí teve até CPI aqui no Senado Federal, e esse ninguém recebeu ainda, mas eu fiz a referência, na verdade, e não foi o último, faço esse reparo, ao da Air France, porque justamente foi ali de uma grande comoção, como todo acidente aéreo causa, mas teve uma disputa judicial muito grande, inclusive de competência territorial, valores, então, e a demora no pagamento dessas indenizações, né? A gente já tinha tido o acidente da TAM antes também, né, lá em Congonhas. Eu queria só fazer só fazer alguns comentários breves. Essa questão, acho que é um dos maiores dilemas do contencioso em todas as esferas, diz respeito não ao mérito das ações, mas à atualização e juros, correção monetária. E aí eu até acredito, não tanto para a questão jurídica, mas acho que o grande responsável por isso são as questões econômicas do nosso país, né? Uma hora se adota um índice, daqui a pouco aquele índice não representa a correção por algum motivo, aí se busca outro, né? Aí vai para a Selic, já foi o FIA, já foi
IGPM, e a gente fica nessa discussão, mas é por uma questão econômica, né? Porque a gente quer a correção real daquela indenização. Eu também sou a favor dos juros, como sempre houve, além da correção monetária, que se chega a um índice e que se estabeleça um índice de forma definitiva, na alegria e na tristeza, porque é muito, muito ruim essa discussão, toda hora muda, né? É ruim para a parte, é ruim para o advogado, né? Mas isso é efeito, na verdade, da condução da nossa economia, infelizmente. Eu queria fazer duas questões. Se eu entendi bem, você acha, embora o critério da multiplicação que foi escolhido pelo grupo teria sido justamente para que tivesse algum parâmetro, mas mesmo assim você acha que ele não atende, que talvez fosse melhor ficar livre critério do juízo, seja de primeiro grau ou no caso da multiplicação no recurso? Tá ligado aqui? Na verdade, a ministra que participou da última sessão, a ministra Galotti, até ela colocou uma questão interessante, que ela disse, não, a multiplicação por 4, ela visou limitar, não a ampliar. Então, assim, na verdade, o que eu questionei aqui, e eu sou a favor da manutenção desse artigo tal como redigido, porque ele traz uma baliza, ele traz um elemento objetivo. Eu acho que hoje as decisões dos tribunais, elas ficam muito... se fala no caráter suasório, pedagógico, punitivo, mas na hora da prática, na efetividade da fixação e do arbitramento das indenizações, os valores são muito ruins, e ainda são ruins, e cada vez piores, porque não se atualiza, porque se criou uma questão de fixação, um arbitramento em quantia fixa, e não mais num fator de correção, que era o salário mínimo, criticável, obviamente, por vários aspectos, mas era um fator de atualização. Então, eu não sou contra, eu acho que tem que ser mantido, mas é um critério objetivo. Apenas eu não sei se ele vai ser efetivo. Essa é uma questão, realmente. A outra questão até eu estava olhando os casos americanos, muito obrigado por trazer, inclusive, o direito comparado, e acho que a grande discussão desse título da responsabilidade civil é com relação a essa mudança que é uma mudança muito sensível, né? Que eu já falei aqui, né? Todo estudante de direitos, não de outra geração, sempre foi culpa, nexo, causalidade e dano, né? Demonstração da culpa, do nexo e do dano para que haja o dever de indenizar. E a proposta, ela foca muito mais no dano, né? O que importa é o dano. Se teve dano, tem o dever de indenizar. Aí depois a culpa, o nexo, alguém depois vai correr atrás de alguém. E eu tenho dito, além de ser uma mudança, uma guinada bem drástica no conceito, e por isso que a gente traz aqui a discussão isso, eu tenho uma certa preocupação com a excessiva judicialização, inclusive dos direitos de regresso, né? E com relação especificamente ao tema mais próprio dessa reunião, que é com relação à indenização e aos danos pedagógicos e aos diversos outras formas de pontuar os danos, perda de uma chance, dano moral, material, dano por morte, e tantos outros que traz aqui para a composição da indenização, se você não acha que isso vai causar uma excessiva judicialização, e quando causa excessiva judicialização, o tempo do processo é cada vez maior. Eu advoguei muito nos juizados especiais, né, e o Código de Defesa do Consumidor é um dos mais importantes títulos. Eu digo que, junto com a Lei do Ficha Limpa, eu acho que são os dois diplomas mais importantes do nosso país hoje, que pegaram, né, embora sempre sejam atacados. Mas eu vi que houve uma explosão, né? O juizado especial foi para dar uma desafogada, né, no juízo comum, que antes julgava também esses casos. Aí veio o juizado especial, pareceu uma coisa boa, hoje tem um problema lá, porque é uma profusão de ações muito grande. E eu gostaria de perguntar, Leonardo, se você não acha que talvez a gente tenha que fazer algum ajuste nisso, porque tanto a mudança do conceito quanto a composição da indenização
como apresentado, não trariam maior judicialização e maior tempo para a solução e a prestação jurisdicional? Eu entendo assim que na verdade, se falou muito aqui em consumerização, né, do Código Civil, né, que o impacto dessas mudanças levaria até no direito do consumidor e, enfim, um excesso de judicialização. Eu entendo o seguinte, eu acho que, primeiro, essas questões do Código Civil, elas são, isso é importante, não estou fazendo nenhuma crítica aos advogados que litigam na área do direito do consumidor, mas eu acho que a gente tem que tratar as questões realmente importantes da responsabilidade civil, as questões graves, os casos graves, de uma forma diferente. Então, acredito que isso não vai trazer um excesso de judicialização, na medida em que eu acho que, na verdade, vai levar o judiciário a arbitrar indenizações mais justas nos casos que são efetivamente graves. E sem desmerecer a pessoa que perde um voo, que perde uma mala. Mas, assim, nós estamos aqui lidando com situações de perda de vida, perda de saúde, isso que tem que ser realmente levado a um patamar que leve a umas indenizações realmente justas. Então, assim, eu entendo que a judicialização excessiva é um problema no Brasil, e até porque o judiciário não tem muita estrutura para lidar com isso. Tem vários problemas aí, litigância abusiva, predatória. Existe a litigância abusiva reversa também, que muitas vezes é esquecida. O ministro Herman Benjamin trata desse tema com muita propriedade. E a litigância abusiva reversa é um grande problema também, porque em nome do direito de defesa e do contraditório se fazem absurdos, processos que se protelam durante décadas por conta de questões abusivas, manifestações abusivas da defesa. No caso da Selic, o que está acontecendo? Execuções, cumprimentos de sentença que estão no final, de repente, volta tudo a estaca zero. Eu trouxe aqui 2 ou 3 casos que eu ia mencionar, não tive tempo. 2 casos que estão no meu escritório. Cumprimentos de sentença que estão em tramitação desde 2023, já com impugnação. A impugnação não tratou do tema da Selic, porque ninguém tratava disso. O judiciário não sabia o que era a Selic. Tem um acordo lá do Teori de 2018, 2008, que falou disso, mas ninguém nem recorria para o STJ. As pessoas não recorriam porque todos os tribunais adotavam juros de 12% mais correção. Então, de repente, agora nesse cumprimento de sentença, um caso gravíssimo de um erro médico e violência obstétrica, houve a impugnação, e na hora que o juiz vai jogar a impugnação, vem o devedor e fala assim, não, mas espera aí, gente, agora vamos botar a Selic é retroativa. E as próprias sentenças, elas não eram claras nessa questão dos juros e correção. E aí, o que o devedor faz? Ah, não, mas agora é Selic desde lá de trás. Você altera substancialmente o que está sendo discutido. Então, assim, uma outra discussão no final, e o devedor fica ali esperando. Então, assim, a gente tem que acabar com isso. Os processos, eu tenho processos da vida inteira. O caso Batomush, por exemplo, vocês sabem que não acabou até hoje? Tem ainda, já foram resolvidos 80% dos processos, mas tem um processo que não acaba nunca. Parece que é o processo da minha vida, porque eu comecei nele em 1989 e nós estamos em 2026 e já estamos no 3º precatório que vai sair, uma discussão de cálculo que não termina nunca, porque era na época antes do plano real. Então, ninguém sabe fazer a conversão do que era devido antes. Então, assim, não termina nunca. Eu não quero ter processos da vida inteira. Eu tenho 65 anos. Eu quero que os processos terminem, entendeu? Então esse é um problema. Então, desculpa, assim, a minha... Não, Leonardo, muito obrigado. E a experiência prática. Aliás, foi uma das razões que me desestimulou a prosseguir no contencioso. Confesso que foi essa. Bom,
Agradecendo mais uma vez, boas contribuições, Leonardo. Eu queria agora passar a palavra à doutora Judite Martins Costa, advogada, professora e livre-docente de Direito Civil, participará por videoconferência, com a palavra por 10 minutos, com toda a tolerância do subrelator aqui. Muito bom dia, ilustre senador Carlos Potinho, que preside essa sessão. Eu saúdo a todos os senadores, senhoras senadoras, e por igual a todos e a todas que aqui estão. Eu vou apresentar minhas considerações, algumas considerações à disciplina proposta ao direito da responsabilidade civil e, como sempre faço, quero anteceder essas considerações com um caveat. Eu farei críticas, mas nenhuma crítica é dirigida à pessoa dos projetistas. Eu acredito que todos agiram com boas intenções e buscaram dar o melhor de si. Todas as críticas são dirigidas ao texto apresentado no projeto de lei 4/2025 e tem, nesse momento, o intuito de colaboração com o relevantíssimo trabalho dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Pois bem, a partir de uma premissa factualmente equivocada, a de que a disciplina da responsabilidade civil no Código Civil de 2002 meramente projetou, cito, o conteúdo do Código 16 com pequenas alterações, como está na página 289 do relatório final dos trabalhos da Comissão de Juristas. A partir desta premissa factualmente equivocada, foi, de um lado, esmaecida a função reparatória, a função principal da responsabilidade civil, e, de outro, fortalecida a função punitiva, com punições que podem alcançar o quádruplo da pena, como está excelentemente exposto em vários trabalhos apresentados pela professora doutora Gisela Sampaio da Cruz Guedes, entre outros. E foram acrescidos ainda enunciados que desestruturam totalmente o Instituto da Responsabilidade Civil, que tão imensa aplicação tem na vida prática. Recordo outros textos apresentados por também ilustríssimos professores, o professor Rafael Peteff, o professor Fábio Martins, o professor Paulo Doron, a professora Juliana Cordeiro de Farias. São tão frequentes e tão graves os riscos e defeitos apresentados à disciplina da responsabilidade civil no projeto, que até meu ponto de partida é dificultoso. Como súmula, eu penso haver, em primeiro lugar, inadequação metodológica dada a essa disciplina, misturando institutos e funções, não discernindo entre pressupostos e fatores de imputação regentes do dever de indenizar, com grande perda das necessárias conexões sistemáticas entre as demais regras componentes do Código. Em segundo lugar, uma profunda inadequação teórico-conceitual que afoga o necessário rigor técnico numa linguagem atécnica e perigosamente coloquial. Entre os artigos 927 a 954, encontram-se regras vagas cuja significação nos escapa, provocam incerteza e, portanto, abrem a porta para o arbítrio judicial. Há ainda regras incompreensíveis porque escritas numa linguagem não jurídica, cujo sentido não está assentado, sendo por isso fonte de incerteza e, novamente, de arbítrio. Há regras contraditórias, e regras contraditórias provocam incerteza e, portanto, novamente, arbítrio judicial numa verdadeira transferência de competências do legislativo para o judiciário. E há também inadequação econômica e sociológica, pelo que podemos perspectivar em aumento da litigiosidade que irá, com certeza, abarrotar os tribunais, irá aumentar custos para as empresas e aos próprios litigantes e, ao fim e ao cabo, para o chamado
custo do Brasil. Nós não podemos esquecer, e temos esquecido, pelo que eu tenho ouvido de outras contribuições aqui dadas, que o universo regido pelo Código Civil em matéria de responsabilidade civil, em todas as matérias, não é o universo do CDC. Nós não estamos aqui tratando de vítimas de acidentes aéreos ou questões desse tipo, embora aqui não seja a área, o campo do CDC, o Código Civil, que se destina a outro tipo de relação jurídica, está matizado por uma profunda consumerização, não só em matéria de responsabilidade civil, mas profundamente em matéria de responsabilidade civil. Ora, essa desorganização do Instituto da Responsabilidade Civil começa com a proposta de modificar a redação do caput do artigo 927 do Código Civil, expurgando a locução por ato ilícito e deslocando para o parágrafo 1º como um dos pressupostos do dever de indenizar, juntamente com o desenvolvimento da atividade de risco especial ou por fato de animal, coisa ou tecnologia na responsabilidade por ato de terceiro. Ao assim proceder, o PL 4/2025 rompe com o inteiro sistema da responsabilidade civil, subvertendo a tradição do direito brasileiro e inovando perigosamente em perspectiva de direito comparado. Não encontrei, nos ordenamentos que mais nos influenciam, nada parecido. Precisamos fazer um pequeno recuo e ver como isto era e como está. No Código de 16, os requisitos do dano indenizável se encontravam na parte geral, juntamente com o título destinado a regrar os atos ilícitos. Vigorava, então, uma concepção estritamente subjetiva da ilicitude, no mais das vezes, para não dizer sempre, confundida com a culpa. Mas os esforços doutrinários no transcurso do século XX, não só entre nós, mas entre juristas alemães, franceses, italianos, etc., lograram a melhor discernir entre ilicitude e culpa. A primeira, a ilicitude, rubricada como pressuposto da responsabilidade civil, e a segunda, a culpa, como fator de imputação do dever de indenizar. Isso já estava nos livros de Serpa Lopes, nos anos 50, 60, aqui entre nós. Muito bem, no Código de 2002, a técnica foi outra, consistindo no abalizado dizer do professor Mário Júlio de Almeida Costa, professor catedrático da Universidade de Coimbra, conhecedor do direito brasileiro, há pouco falecido, importante novidade de ordem sistemática, pois o artigo 927, com a remissão expressamente feita no seu caput, as duas espécies de ilicitude versadas na parte geral, quais sejam a ilicitude de fins, artigo 186, a ilicitude no exercício de posições jurídicas, artigo 187. Assim, o Código de 2002 passou a reunir num único instituto os requisitos relativos aos efeitos da responsabilidade civil, que são comuns às suas várias modalidades. Enquanto o caput, portanto, do vigente artigo 927 indica os pressupostos, a ilicitude, o dano e a relação causal, que nós retiramos da expressão aquele que por ato ilícito causar dano, o parágrafo único alude, o parágrafo único do artigo 927, ora em vigor, alude aos dois principais fatores de imputação, a culpa, isto é, a negligência, fator de imputação geral nas relações civis, e o risco, fator de imputação atrelado à expressa previsão legal, como está ali, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente, não esporadicamente, desenvolvida pelo autor do dano, implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. No vigente artigo 927, esses dois fatores de imputação determinarão o regime jurídico que vigorará nos casos concretos o dever de indenizar, ou o regime da responsabilidade subjetiva,
ou da objetiva, porque os fatores de imputação são justamente os critérios que estabelecem a conexão entre a responsabilidade civil e o interesse juridicamente tutelado, determinando a específica disciplina jurídica. O que é que nós temos agora no projeto? Ao não discernir entre pressupostos e fatores de imputação, ao deslocar o requisito geral da ilicitude do ato para um dos incisos do artigo 927 e ao remeter apenas ao parágrafo único do artigo 186, que conceitua ilicitude subjetiva misturada com a culpa, e não referindo o artigo 187, ilicitude no exercício jurídico, portanto, objetivo, regime. Ao assim proceder, o projeto modifica substancialmente, radicalmente, o próprio Instituto da Responsabilidade Civil. Como o comando de uma regra está no seu caput, nos parágrafos estando apenas especificações ou exceções, surge a dúvida. Se aprovado esse projeto, a regra geral será do dever de indenizar por atos lícitos? Conecte esta regra prevista no projeto com aquela prevista no parágrafo 1º do artigo 927b, segundo a qual haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou em qualquer atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Aplicando-se essa regra, mesmo àquela atividade que, sem defeito e não essencialmente perigosa, induza por sua natureza risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. Estou lendo. O Código atual, no parágrafo vigente, no parágrafo único do artigo 927, refere a expressão atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, como uma hipótese excepcional, porque já tem o Código Consumidor, consagrando a responsabilidade objetiva para os casos por ele regrados, e além de outras leis. Mas o PL não apenas expurga o advérbio, como situa a responsabilidade pelo risco como uma hipótese geral. Basta, para chegarmos a essa conclusão, conectar o caput inciso 2 do 927 com o parágrafo 1º do 927b. E acresce que o PL adjetiva pelo menos por 3 modos diversos o risco, nenhuma vez no meu modo de modo técnico. Qual risco? Qualquer risco para os direitos de outrem, mesmo que a atividade desenvolvida não seja perigosa e não defeituosa, como está no parágrafo 1º do 927b, ou seria o risco especial decorrente de uma atividade? Ou será preciso, além de especial, que seja diferenciado? Existe o risco especial sozinho e o risco especial diferenciado? Ora, risco especial, risco diferenciado, não são expressões que integrem o léxico jurídico, não são conceitos jurídicos, são palavras da linguagem coloquial, e nada mais ambíguo, nada mais suscetível a uma multiplicidade de sentidos do que a linguagem coloquial. Eu fico me perguntando, risco especial seria o antônimo de risco geral? Porque geral tem como antônimo especial. O que é risco geral? Ou risco especial seriam os riscos decorrentes da atividade mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa? Diante dessas regras, eu continuo a questionar. A vingar o projeto, qualquer prejuízo implicaria obrigação de indenizar, mesmo aqueles causados por uma ação rigorosamente conforme ao direito. Por exemplo, vender tesouras e facas, operar uma clínica para exames radiológicos, dirigir um automóvel. Todas essas são atividades que provocam risco, mas são riscos permitidos. O que é o risco especial? É um risco permitido ou um risco proibido? Enfim, seja qual for a resposta, parece-me paradoxal responsabilizar de forma geral, não específica, de forma geral, aquela que atua de modo conforme ao direito, ainda que haja dano. Quando ocorre essa responsabilidade... 60 segundos. Quando ocorre essa responsabilidade
responsabilização, por exemplo, na responsabilidade por emissão ou intromissão permitida, é preciso que a lei se encarregue de prever a hipótese específica. A responsabilidade por ato lícito, ela é sempre excepcional e carece de uma previsão topicamente recortada. Como se não bastasse tanta tecnia, e vejam, eu estou centrada apenas em um artigo 927, como se não bastasse tanta tecnia em profundo desvio. A regra geral que tão gravosa responsabilidade imporá sobre todos os cidadãos, excetua-se uma classe privilegiada, a classe dos advogados. Numa regra, senhoras, que me causa profunda vergonha, pois atinge a minha honra objetiva como profissional, como advogada, determina-se que os advogados só responderão por dolo ou fraude. Não respondem sequer por culpa grave. O Brasil lidera o ranking mundial do número de advogados por habitantes, tendo mais ou menos um advogado a cada 164 habitantes. São profissionais, nós sabemos, da mais absoluta heterogeneidade quanto à qualidade dos serviços. A Ordem dos Advogados do Brasil recomenda apenas 10% das 1.900 faculdades de direito em atividade. O número de faculdades, por si só, é maior que a soma de todas as faculdades de direito existentes no mundo. Mas agora, se aprovado o projeto, todos os egressos dessas 1.900 faculdades que forem aprovados no exame da ordem poderão agir com máxima negligência. Prestem atenção, não com máxima diligência, como hoje lhes é determinado pelo contrato de mandato, com máxima negligência, causando danos aos seus clientes e nada responderão. A explicação tem sido dada que assim ocorre com juízes e membros do MP. Mas há mais liberais. Eles têm com seus jurisdicionados uma relação institucional e não uma relação contratual. Advogados têm relação contratual. De que adianta encher esse projeto à torto e à direito, muito mais à torto do que à direito, com referências à boa-fé, que é um princípio contratual, para depois vir isentar o contrato de mandato da sua incidência? Como está em texto recente, excelente, recomendo, dos professores Gerson Branco e Fabiano Menck, essa alteração causará perplexidade aos destinatários do serviço de advocacia e à sociedade como um todo, que terão dificuldades em compreender a razão pela qual o legislador proverá o abrandamento dos deveres da categoria, ainda mais no contexto brasileiro, em que são evidentes tanto a desproporção entre o número de advogados com inscrição ativa em comparação com a população do país, como já referi, assim como a dificuldade de se estabelecer, no âmbito nacional, um nível mínimo aceitável de qualidade na prestação de serviços. Em suma, seja no regramento dos pressupostos do dever de indenizar, seja em regras específicas, como a agora aqui exemplificada, e outros professores exemplificarão em breve, a professora Tula Vezendonck, por exemplo, a comissão inovou de modo inusitado, heterodoxo, pouco técnico. Por isso é que, secundando vozes doutrinárias respeitadíssimas, como a do professor Menezes Cordeiro, penso que o capítulo da responsabilidade civil não deveria merecer a aprovação dos ilustres parlamentares. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Judite. O que a gente quer justamente... Fico, naturalmente, à disposição dos senadores e do presidente. Muito obrigado, professora Judite. Naturalmente, o que a gente espera de uma audiência pública é a sinceridade e o enfrentamento de temas, lógico, com todo o respeito que a gente deve guardar àqueles que se dedicaram à proposta do projeto e aqueles que se dedicam também aqui a discutir. Vossa Excelência, Vossa Senhoria faz com muito zelo, inclusive, quanto a isso, mas sem deixar de objetivamente apontar questões que eu confesso permeiam também as minhas dúvidas sobre esse título do projeto. E foi, inclusive, o que me levou
a requerer essa subrelatoria, não só pela minha familiarização quando advogado de contencioso com o tema, mas mais do que isso, a minha preocupação quanto principalmente à mudança radical, drástica de conceitos, né, e como podem ser compreendidos ou mal compreendidos, levando a uma maior judicialização, que eu tenho sempre exposto aqui, sem prejuízo de buscar ajustar o texto naquilo que seja consenso, naquilo em que haja consenso. Eu tenho insistido nisso, é um trabalho hercúleo, não atualizar um código, mas escrever um novo código, que é como me parece, muito mais, e eu respeito aqueles que se dedicaram a esse trabalho hercúleo, né? Não vão acertar sempre, e a gente aqui também erra muito, aqui no parlamento. Então, como são feitas as leis às salsichas, já diziam, né? A gente erra muito também aqui, e por isso que a audiência pública permite exatamente que a gente possa discutir com pessoas como o Dr. Leonardo Amarante, professora Judite, todos que têm participado aqui desse debate, para tentar buscar esses consensos, que é o mais importante. Muito obrigado. Essa questão do advogado, eu faço um registro aqui especial, exatamente por um código que trata de risco geral, mas, ao mesmo tempo, sublima, exclui a negligência do advogado, né? O advogado negligência, ele tem uma responsabilidade, sim, com o seu cliente, né? Não só por dolo ou fraude, mas por negligência, principalmente. Vamos dar sequência. Dr. Daniel Nunes Carnaúba, passo a palavra. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo e doutor em Direito Civil. Vamos lá. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senador Carlos Portinho, membros da comissão. Eu gostaria de começar aqui minha fala agradecendo a oportunidade que me é dada de participar dessa audiência sobre o projeto de reforma do Código Civil, e eu faço na pessoa do senador Carlos Portinho, presidente dessa comissão. A gente tem aqui uma reforma legislativa de enorme importância e que, se aprovada, vai alterar profundamente a vida jurídica e a vida econômica do país. Daí porque esse debate promovido pela comissão é especialmente relevante. Bom, as manifestações que me antecederam, do professor Leonardo Amarante, da professora Judite Martins Costa, foram considerações mais abrangentes sobre o título de reforma da responsabilidade civil. O meu propósito aqui é um pouco mais modesto e mais incisivo. Eu pretendo concentrar a atenção dessa comissão em um dispositivo do projeto que me parece particularmente problemático. Dispositivo já citado aqui, tanto pelo senador Carlos Portinho quanto pela professora Judite Martins Costa, que é o artigo 953-A, que trata da responsabilidade civil dos advogados públicos e privados. Eu leio aqui o dispositivo para que estejamos todos na mesma página. O membro da advocacia pública ou privada será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções e atividades profissionais. E vejam que, apesar de ser um artigo único, esse dispositivo trata, na verdade, de dois temas distintos. De um lado, ele diz respeito à responsabilidade do advogado público em ação regressiva do Estado. E a primeira observação que se impõe aqui é que esse não é propriamente um tema de direito civil, um tema de direito administrativo, apesar de, reconheçamos, o nosso Código Civil, em diversos aspectos, em diversos momentos, invade questões de direito administrativo. Não seria a única hipótese aqui. Mas, contudo, temos aqui uma peculiaridade, porque esse tema já está delineado pela Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37, parágrafo 6º, que trata da responsabilidade da administração, e esse dispositivo expressamente prevê que o agente público responde regressivamente por dolo ou culpa. Vejam aqui, o dispositivo do projeto pretende restringir essa responsabilidade por dolo ou fraude, e nesse ponto, especificamente nesse ponto, ele está em descompasso com o dispositivo da Constituição Federal.
Mas eu não acho que seja o principal ponto do texto sobre o qual devamos debater. Eu acredito que a questão mais séria envolvendo esse dispositivo projetado, esse dispositivo proposto, diga justamente a disciplina da responsabilidade dos advogados privados. E vejam só, esse dispositivo afirma que o advogado responde pelos danos que causar por dolo ou fraude. E nós temos aqui um primeiro problema de ordem lógica. Qual é? Não existe fraude sem dolo. Não existe fraude culposa. Não existe alguém que frauda sem querer. Isso, na prática, significa o quê? Que esse dispositivo está reduzindo a responsabilidade do advogado por dolo. A fraude pressupõe o dolo. E o que nos leva à conclusão que, na prática, o dispositivo pretende limitar a responsabilidade do advogado apenas a uma hipótese: responsabilidade pela conduta dolosa. O advogado só vai ser responsável se agir com intenção de causar dano. E vejam, o que a gente tem aqui, portanto, é um dispositivo que vai tentar introduzir no Código Civil uma norma excepcional destinada a limitar de maneira drástica a responsabilidade civil dos advogados. E vejam, é um modelo que não encontra paralelos no próprio Código Civil. Nos demais contratos disciplinados pelo Código Civil, a responsabilidade é sempre fundada. A responsabilidade pelo inadimplemento de uma obrigação contratual é fundada no dolo ou na culpa, quando não é regulada pelo regime de responsabilidade objetivo, independentemente de culpa. A única hipótese em que o Código Civil determina que um contratante responderá apenas por dolo é o caso dos contratos gratuitos. E por uma razão muito evidente. Aquele que presta benefício gratuitamente merece mesmo um regime de responsabilidade mais brando. Mas não vejo como estender essa mesma razão aos serviços prestados onerosamente por um advogado. Ele não está agindo em benefício exclusivo de uma terceira pessoa. Ele é pago para isso. Isso é um contrato privado. Mas aqui é um segundo ponto importante. Esse dispositivo me parece largamente desnecessário. Desnecessário do ponto de vista jurídico e desnecessário do ponto de vista social. E explico. Do ponto de vista jurídico, porque o modelo atual de responsabilidade do advogado já é relativamente atenuado. Temos que lembrar que a obrigação do advogado, por definição, é uma obrigação de meios. E que, justamente por isso, já há uma restrição natural à responsabilização do advogado. Além disso, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que não se aplica à relação entre advogado e cliente o Código de Defesa do Consumidor, o que por si só já afasta esse regime que seria mais rigoroso, mais pesado sobre a atividade advocatícia. Portanto, senhores e senhoras, o sistema atual já oferece um equilíbrio razoável entre a proteção do cliente e a preservação da independência funcional do profissional advogado. Nós já temos, de lege lata, um regime mais brando, um regime atenuado. Mas essa regra também é desnecessária do ponto de vista social. Vejam, existem setores da responsabilidade civil que atualmente se discute a possível litigância excessiva. Isso ocorre, por exemplo, existe um debate bastante atual com relação à responsabilidade médica. Isso ocorre também com relação à responsabilidade do transportador aéreo. Não existe debate semelhante com relação à responsabilidade do advogado. Jamais ouvi que exista uma excessiva litigância de clientes em face de seus advogados. Esse debate não chegou à academia, esse debate não chegou aos tribunais. E tanto é verdade que a jurisprudência sobre responsabilidade dos advogados é extremamente rarefeita. São poucos os casos que, de fato, chegaram às cortes superiores, contrastem com casos de responsabilidade médica.
Contrastem com casos de responsabilidade por serviços de transporte aéreo, acidente de trânsito. Não há, no Brasil, uma efetiva litigância em face do advogado que justifique a adoção de um modelo ainda mais brando de responsabilidade. Se a medida é desnecessária, surge então a pergunta inevitável para o legislador: quem exatamente será beneficiado com uma norma que limita a responsabilidade civil dos advogados apenas aos casos de dolo? E a resposta é muito simples: o mau advogado, o advogado negligente, o advogado displicente. Vejam que se essa regra for aprovada, tal como prevista no projeto de lei, o advogado que, por sua displicência grave, perdeu um prazo processual, não será civilmente responsabilizado, salvo se provarmos que ele agiu com dolo, que ele agiu com intenção de causar dano ao seu cliente. O advogado que não junta aos autos a procuração, mesmo instado pelo juiz a fazê-lo, ele não será civilmente responsabilizado, salvo se demonstrá-lo que ele fez isso com intenção de causar o dano ao seu cliente. E esse dispositivo, portanto, e aqui a minha conclusão mais forte, ele não protege a advocacia. Ele protege o advogado negligente. Isso, senhoras e senhores, é isso que eu pessoalmente não consigo concordar. Falo aqui como um advogado há mais de 20 anos, como professor de direito civil e como alguém profundamente orgulhoso da minha profissão e plenamente consciente de que a advocacia é essencial para a administração da justiça. Eu não posso admitir que essa mácula seja jogada sobre a minha profissão. Permitam então concluir, já estourei aqui meu tempo, resumindo minha fala em 3 pontos. Esse dispositivo é constitucionalmente problemático, esse dispositivo é juridicamente insustentável e esse dispositivo é socialmente pernicioso. E é por isso que eu acredito que essa casa não pode aprová-lo. Perdão. Muito boa. Daniel, muito boa participação, porque traz um tema que para muitos podia ser lateral, né? Mas para nós advogados, e a gente aqui não está sendo nada corporativista, quero registrar, porque a gente quer cobrar a responsabilidade daqueles que sejam negligentes, seja que ajam com culpa, não só com dolo, e justamente porque a gente quer que a nossa profissão seja enaltecida sempre, né? Que não tenham desvios, que não tenham atalhos, né? Então, é muito importante a participação. Eu anotei aqui esse aspecto. Eu confesso, não havia me detido, tinha tantas outras coisas que tem aí uma complexidade de discussão maior, e isso eu não tinha observado, né? Que havia também uma mudança que tanto a professora Judite quanto agora, mais incisivamente, o doutor Daniel traz. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu queria passar a palavra ao doutor Rodrigo Verdini, ele é advogado, presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, Estratégias Tributárias da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele participa por videoconferência. Doutor Rodrigo, com a palavra, se puder abaixar talvez a tela, não sei se é um laptop, ou subir um pouquinho, é isso, pronto, ficou melhor. Obrigado. Bom, excelentíssimos senadores, senadoras, membros desta comissão, todas e todos presentes, bom dia. Bom, em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é uma honra de dirigir-me a vossas excelências, em particular ao senador Carlos Portinho, a quem agradeço pelo convite. Cumprimento a todos os demais nas pessoas dos ilustres Rosa Nery e Flávio Tartus pelo incansável trabalho desenvolvido no anteprojeto. O texto proposto na PL 4 de 2025 possui inúmeros avanços relevantes e necessários, né? Este diálogo, louvado aqui por sua natureza plural e democrática, é crucial para a construção de um melhor texto possível para o Código do Cidadão, Código Civil. O tema em debate hoje, a responsabilidade civil, concentra grande parte dos desafios enfrentados pela sociedade e também pelo Poder Judiciário, né? Pois bem, como já dito, assim, eu estou hoje aqui com o chapéu da Associação Comercial do Rio de Janeiro, né? Então, eu trago a vossas excelências a preocupação do setor produtivo quanto ao impacto econômico de um dispositivo em específico da reforma do Código.
o artigo 944B, no que concerne a generalização da indenização por danos indiretos e futuros, o que acaba, ao meu ver, a comprometer a espinha dorsal da nossa economia. O alerta que eu gostaria de trazer e fazer a vossas excelências, e que já foi tratado em reuniões pretéritas e hoje até pela ilustre professora Judite, baseia-se em 4 vetores críticos de impacto imediato, se mantida a redação proposta ao artigo já mencionado. O primeiro vetor que eu gostaria de trazer a vossas excelências é insegurança jurídica e risco transacional. Com todas as vênias, a proposta subverte o princípio da causalidade direta e imediata, criando uma responsabilidade vasta e indeterminada. Ao meu sentir, sem filtros claros, o nexo causal expande-se para consequências remotas e até em cadeia, os danos indiretos, corroendo a confiança, por exemplo, nas relações contratuais, gerando imprevisibilidade nas operações empresariais, né? Temas também já tratados aqui em reuniões pretéritas e nessa comissão. O segundo vetor, que reputo também de extrema relevância, e que é uma preocupação do senador Portinho, e também foi levantado hoje pela professora Judite, é o visível aumento da litigiosidade, né? A ambiguidade sobre o que é um dano indireto e a possibilidade de pleitear danos futuros fomentará a expansão da litigiosidade, né? E, nesse viés, os empresários enfrentarão mais ações judiciais, maior dificuldade de previsibilidade do resultado dessas demandas, exigirá, por óbvio, um maior investimento, né, em assessoria jurídica, em novos modelos de compliance mais complexos, e por aí vai. O terceiro vetor, também já mencionado hoje, e na verdade ele vem tratado desde os livretos do Doing Business em Brasil pela Anshan, né, que é o risco Brasil, ou custo Brasil, por óbvio também que a manutenção desse dispositivo da forma que está elevará o custo Brasil, né? A exposição a riscos imensuráveis vão encarecer prêmios de seguros, garantias. É óbvio que as seguradoras repassarão essa nova gama de danos aos preços, né? Além disso, a incerteza jurídica dificultará o acesso ao crédito e elevará a taxa de juros, onerando o setor produtivo, que é a visão hoje aqui da minha fala, né? E o quarto e último vetor é a inibição do próprio empreendedorismo. O alargamento indefinido da responsabilidade vai inibir o dinamismo econômico e a inovação, né? Paradoxalmente, e já foi dito aqui, parece que o texto visa principalmente garantir os interesses da vítima, mas o aumento dessa litigiosidade, dos custos transacionais, pode levar as empresas, os empresários, né, às portas judiciais para requerer solvência ou a sua recuperação judicial, que estamos vendo diuturnamente, né, um avanço de pedidos de recuperação judicial de diversas empresas, prejudicando, ao fim e ao cabo, a própria vítima, que terá uma maior dificuldade em obter um ressarcimento efetivo, né? E caminhando já aqui para a conclusão, reforço, mais uma vez, que a manutenção da redação do artigo 944B, como está, ao expandir a discricionariedade judicial e a responsabilização ilimitada, coloca em risco a circulação de bens e serviços. Precisamos, sim, de inovações, precisamos, sim, desenvolver o texto em alguma medida, mas sim um texto que promova o desenvolvimento e não que alimente a judicialização e o retrocesso econômico. Finalizo pontuando aqui que a justiça deve ser eficiente. A lei deve ser um porto seguro para o investimento e para o desenvolvimento do país. Esses, eu acho que são os dois grandes pilares que devem ser observados na redação de um código tão importante para a sociedade. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Verdini, representando a Associação Comercial, muito obrigado pela participação. O senhor foi direto ao ponto, como se diz, e traz aí realmente 5 pontos de atenção enorme, que eu compartilho, inclusive, com Vossa Excelência dessa mesma preocupação e tem sido objeto do debate
agora com o olhar daqueles que empreendem. E eu tenho dito isso, não é só o risco de excessiva judicialização, mas quanto maior o risco do negócio, e aqui maior fica com essa proposta, maior o custo Brasil, maior é a inibição, né, o se inibe mais o empreendedor que não tenha coragem de assumir esses riscos. E se você reduz o mercado, consequentemente reduzindo a concorrência, ou tendo o consumidor ou o cidadão comum acesso a menos alternativas, você vai ter um aumento do custo geral, né, com impactos inclusive na inflação e uma escassez de serviços. Isso aí não tem como a gente se afastar dessa preocupação. Dito isso, eu vou chamar o doutor Eugênio, vou dar a palavra, doutor Eugênio Facchini Neto, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e participará por videoconferência. Com a palavra, por 10 minutos. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria então de agradecer o honroso convite de participar dessa audiência pública e cumprimentar também os congressistas na pessoa do senador Carlos Portinho. Também cumprimento os demais participantes dessa audiência, os ilustres colegas que já foram nominados. Bom, eu não farei nenhuma apreciação geral sobre a oportunidade de uma revisão do Código Civil como um todo, não é o foco desta atividade desta manhã, né? Mas sim farei algumas considerações no ponto específico da responsabilidade civil. Desde logo, eu já adianto, né, a minha posição no sentido da oportunidade da revisão que se está propondo. Não é uma necessidade, não é imperioso que se faça essa revisão, essa reforma do Código, né, mas acho sim que ela é oportuna, né, por N razões, várias delas já foram mencionadas pela própria comissão, né, redatora do anteprojeto, né? Concordo que o Código Civil de 2002, o Código Reale, não foi tão inovador na parte da responsabilidade civil quanto poderia, né? Até porque ele foi fruto de um pensamento que já veio lá pouco depois da metade do século XIX. Então, assim, o anteprojeto do Código Reale, sabemos, né, começa lá em torno dos anos 70. E são aquelas ideias que mais ou menos permaneceram quase que inalteradas durante toda a tramitação. Portanto, sim, acho que depois de tanto tempo, tantas décadas, com tantas mudanças, né, é hora de se fazer uma revisão mais ampla. Também pontuo que é um fato que nesses quase 25 anos de vigência do Código Civil, não houve alterações na parte da responsabilidade civil. Algumas outras áreas, alguns outros dispositivos, né, foram alterados, né, ao longo dessas 2 décadas, mas não a parte da responsabilidade civil. Portanto, já manifesto de antemão a minha simpatia por esta tentativa de modernização do Código Civil. O que não significa, obviamente, uma adesão, né, à crítica a todas as propostas que foram feitas, né? Como qualquer obra humana, sempre é possível, né, melhorar. Aliás, acho que exatamente o que esta audiência pública procura fazer é exatamente isso. Colher, né, os pareceres, opiniões de especialistas ou de operadores na área sobre o que pensam, né, de alguma das partes. O tempo realmente é curto, né, não dá para aprofundar muita coisa, né, e eu vou, então, tentar não abordar aspectos mais genéricos sobre o código, a sua, digamos, filosofia de base, e vou tentar indicar alguns pontos que eu reputo que devem ser mantidos, tá? E outros que eu reputo que devam ser alterados, porque imagino
que essa seja a melhor forma de eu dar a minha pequena contribuição. Eu, desde logo, também vou situar o local da minha fala. Eu sou professor, né, de Direito há 45 anos. Tá? Então, lecionando em curso de graduação, especializações, mestrado e doutorado, né? E sou também juiz de carreira há igualmente 45 anos. Mas, hoje, nesta fala, eu vou dar vazão mais à minha experiência jurisdicional do que, né, a minha, digamos, atividade ou suposta expertise doutrinária. Né? Isto porque eu percebo, lendo, né, trabalhando com o tema da responsabilidade civil, e também o fato de que nos últimos 13 anos de atividade, né, judicante, eu estou lotado numa Câmara que atua exclusivamente com responsabilidade civil. Então, a cada mês, entre os meus processos e a participação colegiada nos processos relatados pelos colegas, passam pela minha frente mais de 1000 casos de responsabilidade civil a cada mês. Então, essa é uma experiência enorme, prática, né? E eu vejo que muitos aspectos que são cruciais para a decisão de casos concretos não são, muitas vezes, focados pela doutrina. Tá? Talvez porque os grandes professores, via de regra, são também advogados de grandes empresas. Né? Então, eles acabam vendo o fenômeno da responsabilidade civil pela ótica do seu cliente. Quer dizer, eu não tenho clientes, né? E eu não tenho partes a proteger, ou seja, eu tenho parte num processo, né, que tem as suas razões e que deverão ser sopesadas de forma igual e imparcial pelo julgador, né? E, portanto, nesse sentido, com essa experiência, eu percebo, né, uma série de carências na nossa legislação e que poderiam, portanto, ser melhoradas. A minha fala, portanto, é mais de um julgador, né, um velho julgador, né, de 45 anos de experiência, 70 anos de vida, né, sobre essas questões. Eu não vou, embora seja muito interessante a discussão mais ampla sobre as propostas apresentadas, os 4 grandes eixos que se procura alterar, né? Concordo em linha de princípio com isto, né? Embora, como eu já disse, né, acho que podem ser pontualmente melhorados e retificados. Eu vou pontuar, então, brevemente algumas questões que eu entendo que devam ser levadas em consideração. Tá? Em primeiro lugar, e eu digo isso porque eu já vi críticas a um dispositivo em especial que, do ponto de vista de um operador prático como eu, é uma inovação magnífica. Tá? Eu me refiro ao artigo 944-B do Código Civil. Eu vou, para facilitar a compreensão de quem está seguindo, esse artigo diz o seguinte, o artigo 944-B, parágrafo 4º. Em casos excepcionais de pouca expressão econômica, pode o juiz calcular o dano patrimonial por estimativa, especialmente quando a produção da prova exata do dano se revele demasiadamente difícil ou onerosa, desde que não haja dúvidas da efetiva ocorrência de danos emergentes ou de lucros cessantes diante das máximas de experiência do julgador. Bom, como eu disse, ele sim contém algumas expressões um tanto quanto vagas, isso já foi objeto de críticas nas falas que me antecederam, mas nesse caso eu acho que se justifica, repito, à luz de alguém que diariamente julga casos pequenos,
casos que não chegam a ser objeto de comentários dos nossos grandes doutores, né? Eu diariamente quase me deparo com situações de gente simples que tem uma enorme dificuldade de provar um dano que, pela experiência de vida que todos nós temos, são danos que eu intuo que efetivamente existiram. Tá? Tipo, coisas que acontecem aqui no Rio Grande do Sul, onde normalmente, né, no período de verão ou no outono, tem muitas chuvas abundantes em curto período de tempo, há alagamentos, né? Nem vou falar da situação caótica, né, de maio de 2024, mas do nosso cotidiano gaúcho, né? Riachos ou rios que passam por diversas cidades e que, por chuvas muito fortes, acabam extravasando o leito, invadindo casas e causando danos não só morais, como danos materiais. E volta e meia eu tenho pessoas simples que tiveram suas casas, né, inundadas, supondo-se que, naquele caso, se possa identificar uma responsabilidade, normalmente por omissão, do ente público, né? Vamos deixar de lado isso. Mas, supondo-se que tem direito a uma indenização, esta pessoa tem uma enorme dificuldade de fazer a prova de quais foram seus prejuízos materiais. Primeiro, porque perderam tudo. Se alguém guardou uma nota fiscal da compra de um fogão 10 anos atrás, a chuvarada possivelmente o destruiu. Né? Mas o normal é que as pessoas não guardem notas fiscais durante tanto tempo. E nem tem fotos, muitas vezes, do ambiente doméstico, né? Do móvel, do fogão, da mesa, do sofá. Então, eu sei que houve um prejuízo, porque todos nós sabemos que uma água que inunda 1 metro de altura numa casa acaba destruindo, sim, praticamente tudo que ali está. Mas qual é o valor disso? Que prova ele vai trazer? Então, muitas vezes, e isto é um dado prático, muitas vezes o julgador, sabendo que o dano material houve, mas, como se trata de dano emergente que deve ser provado, e não provou, o juiz, então, não concede essa indenização e, de forma indireta, manipula conceitos e aumenta o valor do dano moral, que também existe, próprio, né? Mas os valores é que são discutíveis, né? Aumenta o valor do dano moral, porque, na verdade, o que ele quer é compensar o seu dano material. Isto é algo prático. Também casos como, por exemplo, pequenos estabelecimentos, bares que tiveram a luz interrompida, energia elétrica interrompida durante o final de semana por uma falha do sistema da concessionária, né? De novo, admitindo-se a hipótese de responsabilidade, qual é o dano que ele tem? Ele alega que perdeu o movimento. Mas bares pequenos não têm um sistema contábil que me possa, né, verificar qual foi o montante do seu prejuízo. Uma perícia em situações como essas que eu estou mencionando custa mais caro do que o próprio valor do prejuízo, ou seja, é algo patético. Esse artigo vem remediar situações como essas que, como eu digo, são de gente simples, gente do povo, casos pequenos, casos que nunca vão atrair um artigo doutrinário publicado numa revista, né, gabaritada, mas são casos que se sucedem com muita frequência e em grande volume, né? A minha experiência como julgador pode atestar isso, mas obviamente que é algo que pode ser, quem quiser, fazer uma pesquisa e verificar quantas ações de indenização do gênero são julgadas improcedentes por falta, por ausência de um dispositivo como esse que, né, se for aprovado, resolve, sim, muitos problemas na prática. Claro que ele tem, né, uma terminologia vaga, mas era inevitável na circunstância, né? Mas tem também alguns limites, em casos excepcionais, se está dizendo. Então, não é uma regra ordinária, né? De pouca expressão econômica.
claro, podemos discutir o que é pouca expressão econômica, mas ninguém ficará achando que 50 mil, 100 mil, 200 mil seria de pouca expressão econômica, né? A doutrina e a jurisprudência, especialmente essa, poderão, com o tempo, né, fixar, estabelecer parâmetros mais concretos, estándares de julgamento, que serão depois utilizados, né, pelos julgadores subsequentes. 60 segundos. Isso também só é possível quando a prova se revele difícil ou onerosa e desde que não haja efetiva ocorrência, desde que haja, né, não haja dúvidas, melhor dizendo, sobre efetiva ocorrência de danos emergentes ou de lucros cessantes, né? Eu vou também, em razão do tempo, só também sugerir as mudanças. Tem várias mudanças de redação que eu estaria sugerindo, mas eu vou focar mais naquelas que eu acho mais importantes. A compensatio lucri cum dano, que está prevista no artigo 946b, né? E o seu parágrafo único. Não há, como nós sabemos, nada no nosso ordenamento jurídico que discipline este importante tema. Tá? Mas a forma como foi redigido, né, especialmente o parágrafo único desse artigo, não vou ler por premência de tempo, né, é de difícil intelecção. Ela foi mais ou menos importada da redação do Draft Common Frame of Reference, né, europeu. Mas nós não temos aqui uma doutrina aprofundada, são poucos artigos, um excelente do professor Ralph Petef, né, mas nós não temos, não é um tema com o qual o operador médio tenha trânsito e conhecimento bom. Então, acho que nós não estamos, digamos, maduros para a inserção de um artigo de muito difícil na intelecção, a aplicação, e não temos uma doutrina madura que possa sustentar, por hora, os debates a esse respeito, né? Também sugiro a supressão do artigo 952-A sobre responsabilidade civil ambiental, né? Primeiro, porque eu acho que ela não é necessária. É um tema específico e nós já temos, né, a lei ambiental que disciplina bem essa questão. E então, não acresceu nada àquilo que nós já temos, né? E, ao contrário, diminui. Há um retrocesso, como diz a doutrina especializada, porque estabelece uma excludente de responsabilidade no seu parágrafo 1º, né, que é o fato exclusivo de terceiro, né, ao passo que a jurisprudência consolidada do nosso STJ é no sentido da responsabilidade integral no âmbito ambiental. Então, isso eu acho que fragiliza a proteção e eu não vejo com bons olhos isto, né? Então, eu proponho que se suprima o artigo 952-A. E também, eu tinha anotado aqui, mas os colegas que já me antecederam igualmente, né, focaram o tema, né, a supressão ou pelo menos a modificação do artigo 953-A, né, sobre esta imunidade criada para os advogados, né? Eu não vou aprofundar esse tema, porque, repito, né, já foi objeto de atenção dos colegas que me antecederam, né? E, em síntese, em razão do tempo e também para não prejudicar os colegas que falarão na sequência, né, eu diria que, caso aprovado a reforma, né, certamente será a maior alteração envolvendo responsabilidade civil ordinária que o país já terá experimentado. É óbvio que muitos aspectos poderão e deverão ser melhorados durante o trâmite legislativo, né? E é para isso que serve o trâmite legislativo, né? Todas as pessoas envolvidas e mesmo aquela parte crítica da doutrina, e críticas sempre são salutares, né? Mostram aspectos que às vezes a gente não enxerga, mas no conjunto a minha avaliação é positiva,
pois eu identifico mudanças sintonizadas com reformas contemporâneas né, da responsabilidade civil no âmbito do direito comparado, reformas legislativas, né, recentes, como a da Argentina, né, há pouco mais de 10 anos atrás, né, e também atende necessidades práticas de quem atua no dia a dia dessa temática. E, ao contrário de algumas falas, que eu respeito muito, eu não vejo, digamos, eu não tenho medo, digamos, do arbítrio judicial. Tá? Arbítrio judicial 60 segundos. Sempre é nefasto, o voluntarismo judicial sempre é detestável, mas a ausência de normas, omissões legislativas naturalmente levam a isto, e eu também percebo na revisão de sentenças, né, o quanto os juízes, né, de primeiro grau acabam na omissão legislativa indo mais pelo arbítrio, né, do que eventualmente nós tentarmos, na via normativa, estabelecer limites, contenções, incorporando aspectos da dogmática. Então, pedindo escusas um pouco pelo ultrapassagem do tempo, eu encerro aqui a minha manifestação, novamente agradecendo essa oportunidade desse modesto operador do direito de extravasar as seus receios, suas ânsias, suas preocupações. Obrigado. Muito obrigado, desembargador Eugênio Facchini Neto. Concedi um tempo bem além, sim, porque eu justamente tenho pedido a participação de magistrados, né? Os advogados começam, e a gente tem tido a participação de muitos e cada vez mais a se interessar pela discussão, e nós precisamos de magistrados, que são os aplicadores da lei, né? Preciso entender. Confesso que tenho uma certa preocupação sobre estimativas e sobre experiência de vida, porque nem sempre a estimativa do juiz de primeiro grau é a mesma estimativa do de segundo ou de um tribunal superior, e eu sei que a gente busca critérios sempre mais objetivos, né, do que a mera estimativa. Talvez a gente possa evoluir um pouco nessa discussão sem desprezar a importância de muitas vezes ser necessário para atenuar uma prova um pouco mais difícil ou onerosa, recorrer a algum tipo de estimativa, mas que ela tenha algum parâmetro, essa estimativa, e que não seja uma estimativa solta, né? No caso, por exemplo, da família que perdeu um televisor, um eletrodoméstico, no exemplo que Vossa Excelência deu, certamente ela não vai, nem eu, ninguém de nós vai guardar eternamente as notas fiscais. Mas é possível ela comprovar que na casa dela, por uma fotografia de uma festa em família, em algum momento tinha uma geladeira. E é possível a gente dar um parâmetro da possibilidade de quanto custa uma geladeira, né, sem precisar fazer uma perícia para provar se havia uma geladeira ou não. Eu estou aqui só explorando um pouquinho o exemplo dado, que não é exaustivo naturalmente, mas para mostrar que a estimativa, nesses casos de prova de difícil produção ou de vasta onerosidade, ela precisa estar calcada em algum parâmetro, né? Porque senão a gente vai ter várias estimativas no decorrer do processo, e aí, doutor Leonardo, como disse, são as causas intermináveis, né? Vai para a liquidação de sentença, e aí na liquidação vai ficar se discutindo na perícia o que é a estimativa razoável, ou em diversas fases recursais a estimativa de cada qual, embora tenha sido muito bem colocado pelo doutor Eugênio essa questão que nos traz o debate. Muito obrigado, doutor Eugênio. Eu vou pedir um break de 5 minutos, eu estou um pouquinho hoje prejudicado, porque eu estou sozinho aqui, o presidente Pacheco, por um compromisso, não pôde comparecer, e eu precisava de 5 minutinhos de intervalo para a gente voltar na sequência com o doutor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Peço 5 minutinhos para a gente retomar, suspendo por 5 minutos a sessão. Precisam bem. O cinema brasileiro já firmou seu espaço no Oscar. O que falta para firmar o espaço na economia do país?
O audiovisual é responsável por mais de 600 mil empregos por ano, contribui ao PIB com 24 bilhões por ano e isso dobra, vai para 50 bilhões por ano se considerarmos a contribuição indireta. Ou seja, o audiovisual é uma potência econômica inegável. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Vou retomar a audiência, mas quero compartilhar com todos aqui uma preocupação que nada a ver com o mérito, mas tem a ver com o procedimento da nossa audiência. A gente tem ainda muita gente para falar. Eu quero prestigiar aqueles que estão aqui presentes, que se deslocaram, tiveram custo, inclusive, para vir, e quero pedir àqueles, com exceção do nosso próximo, que eu já anunciei, que estão no virtual, que a gente possa, até para liberá-los, que a gente possa retomar, ou seja, eu suspenderei essa audiência daqui a um certo tempo, vamos escutar quem está presente aqui, vamos escutar o nosso próximo, que eu já anunciei, e suspenderei a audiência com relação àqueles que estão no virtual, para a gente retomar numa outra data. Nós já estamos aqui há algum tempo já, certamente vamos ter aí quase 4 horas de audiência pública hoje, e eu tenho um compromisso depois, com a ausência do presidente Pacheco. Se ele tivesse, eu faria o compromisso, acompanharia virtual e com a minha equipe, mas como eu estou sozinho, não pode acontecer a audiência sem a presença do presidente. Então, eu queria pedir à comissão, se possível, com exceção do nosso próximo debatedor, que é o Dr. Carlos Edson do Rego Monteiro Filho, que aqueles que são virtuais sejam avisados que a gente vai suspender para que numa próxima data sejam retomados. Vou pedir aqui também ao Dr. Flávio Tartucci, ao Dr. Nelson e à doutora Rosa, que são fundamentais para dar o fechamento sempre, gosto de ouvir sobre as participações, que a gente possa fazê-lo também na próxima audiência, embora estejam presencialmente aqui. Sei que tem muito a dizer, mas é porque a gente vai estourar completamente o tempo. Pra vocês terem uma ideia, a gente, fora o próximo que eu já anunciei, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente está falando em pelo menos 10 minutos, eu tenho tido tolerância em 20 minutos para 8 debatedores a mais, ou 7, porque o doutor Pedro está aqui presente, né? 7 debatedores a mais, vão dar aí 20 minutos para cada um. A gente está falando de mais de 2 horas ainda, 2 horas e tanto de audiência. E, ou seja, a nossa audiência vai até quase 3 horas da tarde. Doutor Flávio, por favor, me ajude. Eu acho que presencialmente estamos, além do Carlos Edson, que já foi anunciado, o Pedro, o Nelson e eu. Então seriam mais 3 presencialmente. E aí a gente cumpre o tempo de 10 minutos, mais 40 minutos, pedindo também ao doutor, porque nós viemos até aqui. Pois é, eu quero, isso aí é premissa básica, quem veio até aqui, a gente poder ouvir. E aí teríamos, então, o Carlos Edson, deixa eu só acompanhar aqui, o Carlos Edson, que eu já chamei, que está aguardando, vai falar, o doutor Pedro, que está aqui presente, a doutora Tula está aqui presente? Não.
Tudo bem, aí teríamos mais 4, e aí mais 1 hora não haveria nenhum maior prejuízo. Tá? E aqueles que estão virtualmente. E outros que pediram, inclusive, a gente tem outros requerimentos, a gente pode, numa outra audiência, dar seguimento. Eu insisto que eu quero ouvir todos aqueles que queiram participar aqui e em outras audiências, como o da OAB, que vai sugerir uma data própria. Então, faremos assim. Então, vou dar a palavra agora ao doutor Carlos Edson, depois ao doutor Pedro, ao doutor Nelson, ao doutor Flávio, que estão aqui presentes, e os demais suspenderemos para ouvir numa outra data a ser designada e podendo liberá-los aí para essa comissão, aqueles que estão no virtual, com as minhas escusas, mas peço a compreensão que no esforço de ouvir a todos, a gente também tem um tempo aqui razoável, né, por conta de outros compromissos, e também para que não fique muito cansativo essas audiências e todos possam interagir conosco e participar. Doutor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho, com a palavra por 10 minutos e com a minha tolerância, naturalmente. Obrigado, senador. Eu pergunto se me ouvem bem aí no plenário, se está tudo certo. Vou pedir só para aumentar o volume um pouquinho. Eu ouço, mas ainda um pouco baixo. Liguei o microfone e estou falando do microfone do próprio computador. Não sei se conseguem estar falando mais alto. Então, vocês me ouvem? Posso prosseguir? Pode prosseguir, professor. Tá bem. Excelentíssimo, então, senhor senador Carlos Portinho, demais parlamentares presentes nessa sessão, professores, membros da Comissão de Revisão e Atualização do Código Civil, operadores do direito em geral, senhoras e senhores, eu recebi com muita satisfação o convite para participar dessa audiência pública que debate as proposições de revisão e atualização do Código Civil articuladas pela Subcomissão de Responsabilidade Civil. Sei que o tempo da minha intervenção aqui é curto, mas não posso deixar de, nesse momento, parabenizar essa Casa Legislativa, na pessoa do senador Carlos Portinho, pela iniciativa tão profícua e oportuna. Como professor de Direito Civil há 30 anos, como diretor da Faculdade de Direito da UERJ há 2, assim como no âmbito do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, tenho defendido, em trabalhos publicados, em congressos acadêmicos, que o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico se dê mediante o estabelecimento de pontes entre os protagonistas da ciência do direito. Vale dizer, entre legisladores, julgadores e professores. Isso porque, nos últimos anos, a ciência jurídica tem assistido a um progressivo isolamento de seus protagonistas, o que é muito grave, né? Em matéria de responsabilidade civil, então, isso é muito mais evidente, que ficam encapsulados, cada um em sua espécie de gueto, como se houvesse uma responsabilidade civil do legislador, outra responsabilidade civil do doutrinador e outra responsabilidade civil ainda do magistrado. Exemplo disso ocorre com a chamada função sancionatória punitiva ou pedagógica, que corre livre nos tribunais, é omitida no Código Civil e divide opiniões na doutrina. Constata-se que no processo legislativo contemporâneo, as interferências doutrinárias na formulação dos comandos normativos têm se revelado insuficientes para influir e apoiar as decisões do Congresso Nacional. Verifica-se relevante distanciamento e omissão das entidades acadêmicas, faço aqui meia culpa, nesse particular. Devem ser estimuladas, portanto, para resolver esse problema, atividades em articulação que caminhem no sentido da unidade e da sistematicidade do direito, tais como audiências públicas, como esta iniciativa pioneira, seminários conjuntos. Fiquei animado aqui com a notícia do senador Carlos Portinho, de eventos com a OAB Nacional, né, com a Comissão de Responsabilidade Civil, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e a criação, também muito importante, a criação de observatórios legislativos e de jurisprudência no âmbito das academias, para que se dê a saudável aproximação da doutrina ao processo legislativo, com finalidade de integrar a atuação de legisladores, magistrados e doutrinadores sob a ótica de um único sistema. Por falar em OAB, já no começo aqui da minha fala,
e a partir das observações da professora Judith Martins Costa, professor Daniel Carnaúba, também do professor Facchini e do próprio senador Portinho, eu acho que a responsabilidade civil, já entrando então no mérito, dos advogados, a responsabilidade civil dos advogados privados, como está no projeto, juntando com os advogados públicos, é tema que precisa de regramento compatível com o sistema. E eu acho, sinceramente, que é a partir das saudáveis divergências que se constroem consenso. E concordo também, logo de antemão, com o professor Facchini, com a supressão do artigo, a proposta que ele formulou de supressão do artigo 952-A, quanto à previsão de responsabilidade civil ambiental no âmbito do Código Civil. Registradas essas preliminares, eu passo, então, ao mérito da proposta. O Código Civil de 2002 apresentou 3 inovações em relação de 16, mantendo substancialmente sua sistemática. Foram elas a reparabilidade do dano moral, artigo 186 da codificação vigente, a consagração da responsabilidade objetiva, em especial da chamada cláusula geral de risco, no artigo 927, parágrafo único, e a redução equitativa da indenização, no artigo 944, parágrafo único. Tais fatores atendiam, em larga medida, ao que o Orlando Gomes, professor Orlando Gomes, sua alta sensibilidade social, defendeu na época o chamado e multicitado giro conceitual do ato ilícito ao dano injusto. Hoje, porém, com transformações tecnológicas, ambientais, em face da explosão de riscos e danos em sociedade e das consequentes demandas reparatórias, que são muitas, como tem sido falado nessa audiência, produzimos em massa, logicamente, consumimos em massa e, por consequência, demandamos em massa, houve a correspondente expansão quantitativa e qualitativa da responsabilidade civil, tornando insuficiente, ao meu ver, a norma codificada para regular a responsabilidade civil renovada, esta responsabilidade civil renovada da última década. Faz-se mistério, assim, um aperfeiçoamento legislativo coerente com os novos perfis da responsabilidade civil. Para ser pragmático, eu vou me limitar aqui à indicação de um novo giro conceitual em favor da multifuncionalidade da responsabilidade civil e da consagração de 2 novos perfis da responsabilidade civil no bojo do projeto de lei 4 de 2025. Primeiro, falando desse giro a favor da prevenção. Desde o último quadrante do século passado, a disciplina da responsabilidade civil se move no sentido de buscar garantir o que se convencionou chamar de reparação integral dos danos. Hoje, verdadeiro princípio de raiz constitucional no direito brasileiro, com projeções na imposição do dever de indenizar e na quantificação também da indenização. Mesmo descrevendo um percurso não linear, o fato é que, após décadas de desencontros, pode-se identificar hoje um sentido evidente para o qual aponta a evolução do princípio da reparação integral. Garantir a cada vítima o correspondente ressarcimento capaz de cobrir toda a extensão dos efeitos danosos sofridos nesse exato limite, o que caracteriza a função compensatória, reparatória da responsabilidade civil, consagrada genericamente como sua função primária. No entanto, logo em seguida, o princípio da reparação integral passaria por processo que se denomina de expansão funcional, sendo ressignificado para não mais se limitar à sua função primária, compensatória, reparatória, passando a projetar luzes também na direção de outras funções da responsabilidade civil, notadamente preventiva, restitutória, promocional e também pedagógica. Preventiva, sobretudo, porque a consumação de eventual dano irreparável elimina a possibilidade da devida compensação. Isso é quase uma tautologia mesmo. Se o dano é irreparável, ele tem que ser evitado ex ante, não reparado ex post, como lembrando aqui da professora Geneviève Venet. Exemplo, danos a direitos à personalidade, danos à vida, integridade física, dados pessoais, dados sensíveis, certos danos ambientais, danos existenciais, né? Então, passando em revista todos esses casos, dentre outros tantos exemplos, percebe-se que a responsabilidade civil precisa de nova transformação ética, à luz da escala de valores constitucionais. Trata-se, portanto, de um novo giro conceitual
em favor de sua multifuncionalidade, em especial em favor da prevenção. O projeto de lei, nesse sentido, prevê importantes instrumentos de prevenção. No artigo 927-A, parágrafos 1º a 4º, notadamente ao disciplinar os deveres de evitar e mitigar danos, a tutela, muito importante, das despesas preventivas e a tutela... 60 segundos. E antes ainda dos próprios atos ilícitos. Isso posto, enfocarei agora, então, o primeiro tema específico. Vai ser muito rapidamente 2 teminhas específicos aqui para a gente concluir e ajudar na reflexão de todos. O novo perfil da redução equitativa da reparação, que foi um dos aspectos inovadores da codificação de 2002 e que agora recebe um novo perfil, um novo significado no projeto de lei 4, a partir da leitura do artigo 944, parágrafo 1º, né, que se afina, aliás, esse olhar. Seria uma volta ao olhar, à apreciação da conduta do ofensor, que eu reputo muito importante. Tenho reputado importante há mais de 20 e tantos anos, desde a minha dissertação de mestrado, que passou por esse assunto. Quer dizer, há uma tendência também normativa, senador, que em diálogo com a responsabilidade civil pode ser invocada. Nessa mesma legislatura, por exemplo, se editou o Código de Defesa do Contribuinte, a Lei Complementar 225, agora, nesse ano de 2026, que separa, conforme a conduta, o contribuinte cooperativo do devedor contumaz, né? Então, diz o parágrafo 1º do artigo 944, agora voltando ao projeto, se houver excessiva desproporção entre a conduta, notem que há um avanço do Código nesse sentido, não se fala mais em culpa, né? Atento à importância da causalidade, se fala em conduta praticada pelo agente e a extensão do dano dela decorrente, uma técnica melhor, ao meu ver, do que o parágrafo único 944 vigente, segundo ditames da boa-fé e da razoabilidade, ou se a indenização prevista nesse artigo privar do necessário o ofensor às pessoas que dele dependam, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, tanto em caso de responsabilidade objetiva quanto subjetiva, esclarecendo uma dúvida doutrinária que prevalecia ainda ativa. Aqui, a regra proposta estimula, tem muitos benefícios, estimula condutas desejáveis, produz efeitos distintos conforme a análise da conduta do ofensor, premiando a diligência do agente que atua de boa-fé e se empenha em minorar ou em deter os efeitos da lesão suportados pela vítima. A função promocional aqui salta aos olhos. A gente sabe que há equívocos, que há erro, que há danos, mas o importante é a conduta do ofensor para administrar, até na administração desses problemas, desses momentos patológicos da responsabilidade civil. Para além disso, ainda, na segunda parte, consagra o texto expressamente a tutela do patrimônio mínimo do ofensor e das pessoas que dele dependam. Solução a que se podia chegar por um esforço interpretativo gigantesco que expandia, que esgarçava as possibilidades interpretativas do Código Civil atual, trazendo à baila, em outro contexto, o teor do parágrafo único do artigo 928 vigente. Há um certo consenso que o direito brasileiro amadureceu essa solução de preservação do patrimônio mínimo do ofensor e que merece ser agora positivada no Código Civil. E o último perfil, para finalizar, senhor presidente, eu vou apenas mencionar, dado o tempo para colaborar com o tempo aqui nosso, chego ao último perfil novo da responsabilidade civil. Destaque que o projeto busca dar aqui guarida a movimento jurídico que a cada ano sofistica mecanismos de quantificação dos danos para efeito de reparação, assegurando-se maior, isso é muito importante, a eficácia da reparação, né? Pela qual se assegura maior previsibilidade, pela qual se assegura maior segurança jurídica na aplicação dos institutos da responsabilidade civil. E aqui eu chamo a atenção, para concluir, chamo a atenção do método bifásico, né, desenvolvido pelo professor Sanseverino, ministro Sanseverino, saudoso, no artigo 944-A, parágrafos 1º e 2º, a positivação do método como está favorece, corrige imperfeições, corrige imprecisões práticas que são muito comuns, né, na sua utilização. Então, a lei passa a ocupar um lugar central
na discussão da quantificação e também chama atenção para a liquidação da chamada perda da chance, né, que eclodiu e que vem ganhando muito espaço nas ações de responsabilidade civil nos últimos anos. E o artigo 944B, parágrafos 1º e 2º, tratam não só da perda da chance, da reparação da perda da chance... 60 segundos. Como também, nos parágrafos 1º e 2º, da sua quantificação, mecanismo de quantificação, que é muito importante, elimina certas inseguranças, corrige desvios de perspectiva, etc. Em conclusão, senador, o Código Civil de 2002, no que tange a disciplina da responsabilidade civil, ao meu ver, e eu concordo nesse ponto com o professor Facchini, carece de mudanças pontuais em virtude das transformações sociais e econômicas da sociedade do século XXI, potencializadas pelas forças das novas tecnologias. Provam isso, e o professor Nelson Rosenwald tem mencionado muito essa experiência comparada, as recentes reformas legislativas colhidas da experiência estrangeira, França, Bélgica, Argentina, para citar apenas 3. E a própria, eu acrescentaria, legislação brasileira tomada em conjunto com muito mais avanço do Código Civil, como é o caso do CDC, que o senador Portinho mencionou, com a defesa do consumidor, a Lei Geral de Proteção dos Dados, nossa LGPD, que é importante no Brasil, e mais recentemente, no final do ano passado, o chamado ECA Digital, o Estatuto da Criança e Adolescente Digital. A reforma legislativa, portanto, deve avançar ao longo do trâmite legislativo e sendo sempre incrementada e aperfeiçoada, como tem sido, com a participação e o amplo envolvimento da comunidade jurídica, retomando o que falei no início, academia, tribunais, advogados e operadores do direito em geral. André Tunck, catedrático de Paris, em belíssimo ensaio sobre os problemas contemporâneos da responsabilidade civil extracontratual, publicado lá em 1967, já assinalava que o impacto das transformações sociais sobre leis destinadas a regular um sistema já ultrapassado dá origem a muitos conflitos que ficam por se resolver. 60 segundos. Justificar a necessidade de modernizar o direito, mencionava o professor André Tunck a seguinte interrogação: se pudéssemos reunir alguns juristas de qualidade, como as comissões aí do Senado, que fossem admiravelmente conhecedores da realidade social, mas que houvessem esquecido por completo o direito atual, qual a chance que teriam de chegar a reencontrar as mesmas soluções do direito atual? É a provocação do professor. E pontua: pode-se estar certo de que nos países em que o direito da responsabilidade civil tem mais de 50 anos, foi ele objeto de várias reformas. Senhor presidente, se as reformas são necessárias, como parecem, minha fala hoje consiste em uma exortação, reitero, para que legisladores, professores e magistrados convirjam em diálogo permanente para aproveitar a oportunidade histórica que se abre para aperfeiçoar a revisão e atualização do Código Civil de maneira harmônica, valendo-se as melhores técnicas... 60 segundos. ...instrumento da realização dos valores supremos do ordenamento. Muito obrigado. Desculpa essa pressão aqui do sistema. Eu fui aqui botando mais tempo, mas às vezes ele me adverte que não é possível. Eu agradeço a participação, a contribuição, questões que são validadas por Vossa Excelência e serão levadas certamente em consideração. Quero passar a palavra ao Dr. Pedro Alfonsinho, advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, agradecendo a presença da OAB Nacional nessa audiência pública. Senador Carlos Portinho, quero agradecer em nome do nosso Conselho Federal, a quem aqui ladeio também com o nosso Conselheiro Federal Flávio Tartucci, a oportunidade de nós nos manifestarmos. Estamos acompanhando as suas falas também, chamando e provocando a Ordem dos Advogados a chamar as demais comissões a participar. Hoje, eu presidindo a Comissão de Direito Civil, foi nos dada essa missão de trazer esse tema dentro dos debates sobre a reforma do Código, e tenho conversado inclusive com Vossa Excelência da gente fazer e ampliar este debate dentro da entidade, levando a voz de mais de 1 milhão de advogados sobre a temática da reforma.
Os pontos feitos aqui pelos colegas em relação às questões indenizatórias na responsabilidade civil já foram muito bem apontadas e eu acho que a gente já tem aí um avanço sobre uma opinião doutrinária sobre a temática. Mas eu queria me ater aqui especificamente sobre a temática deste artigo 953-A e por que da sua inserção lá pela Comissão de Juristas com aprovação, inclusive, por unanimidade, né? Foi uma provocação feita pelo nosso sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho e ele retrata exatamente o que é dado às prerrogativas do Ministério Público e da magistratura. Não é preciso lembrar aqui que o nosso Estatuto da Advocacia ele traz 2 pontos importantes nesse sentido, que é nós, advogados, exercemos, mesmo no mister privado, uma função pública. Nós é que damos impulsionamento ao direito dentro do Poder Judiciário. E também temos assento constitucional referente ao artigo 181 da Constituição Federal. E não é mero privilégio da classe dos advogados. Nós estamos tratando de prerrogativas dos constituídos. Eu quero lembrar um ponto importante aqui, senador. Nós tivemos um número, e aí trago um argumento dentro de um histórico, só para dar um exemplo, de um aumento enorme nos últimos anos de assassinatos de advogados. Né? Porque o advogado, quando exercendo a sua atividade profissional, ou pode ser, em alguns casos, em direito de família, ou pode ser, em alguns casos, de direito criminal, brigas possessórias. Nós tivemos, inclusive, nesta casa, tramita alguns projetos que visam aumentar penas de crimes cometidos contra advogados, justamente para desincentivar estes atos. E qual contexto a gente traz quando a gente traz o artigo 143 e 181 do Código de Processo Civil referente ao Ministério Público e referente à magistratura, da importância de nós alertarmos para que o advogado, assim como nós temos a inviolabilidade do nosso parlamentar quando ocupa a tribuna, dado pelo artigo 53 da Constituição Federal, o advogado, sim, ele pode responder por negligência ou imperícia, a gente pode discutir aqui a questão da inserção da culpa grave, mas é importante dar voz a ele quando ele enfrenta autoridades, porque efetivamente o advogado privado, principalmente, quando tem que processar um magistrado por alguns atos cometidos, levar ao CNJ, não é incomum que esse advogado seja processado por esse magistrado, inclusive na sua própria comarca. Acontece em diversas ocasiões, ou quando utiliza uma sustentação oral, e aí também igualando ao direito dos parlamentares, quando ele utiliza a voz para fazer uma sustentação oral, ele também tem que ter a mesma inviolabilidade dada aos magistrados e ao Ministério Público, justamente para que ele se sinta imbuído de defender o seu constituído. Portanto, não se trata aqui de querer prejudicar as pessoas que vão aos seus escritórios ou seus clientes que são mal representados. Lembro um fator importante aqui. O advogado ele é obrigado a recorrer indefinidamente ou não? Por exemplo, se um advogado deixa de ingressar com os embargos de declaração, que toda a sociedade diz, o advogado é o responsável, porque os processos judiciais não têm uma tramitação adequada. Mas o advogado, segundo o que nós estamos ouvindo aqui, ele é obrigado, ele não pode ter a independência na análise técnica de deixar de recorrer ao Tribunal Superior ou deixar de ingressar com os embargos de declaração que seja, depois de segunda instância, porque ele poderia responder pelo valor integral de uma causa. Ou seja, ele está defendendo uma causa de 3 milhões de reais, ele ganhou 30 mil reais para estar ali e ele pode ser responsável integralmente pela reparação integral do dano, como diz o nosso Código Civil, pelos esses valores de 2 ou 3 milhões de reais. Portanto, sim, o advogado merece um olhar especial dentro dessa estrutura do Poder Judiciário como um todo. E aí, lembro aqui, por exemplo, os nossos juízes, magistrados e membros do Ministério Público têm direito à posse de armas, por exemplo,
que outras atividades não têm, justamente por todos esses receios já apontados. E aí trago aqui um exemplo muito atual. O deputado Sérgio Rodrigues, inclusive, tem um projeto de lei em tramitação quanto à questão do golpe do falso advogado. São milhões e milhões de mensagens mandadas, talvez todos já tenhamos recebido mensagens e sofrido, né? E aí nós temos uma ampliação desse debate quanto à questão do golpe do falso advogado, sobre a responsabilidade do advogado que daqui a um pouco não informou a parte que tem terceiros tentando praticar golpes em seu nome, ou deixou de praticar, ou deixou de atender um telefone quando imediatamente recebeu uma ligação. E dentro desse contexto, sim, pode haver, e aí se diz, mas que não tem uma grande demanda sobre judicialização contra advogados, mas daqui um pouco a próxima onda de números de grandes processos podem ser contra escritórios de advocacia. Nós não estamos livres de fazer isso. Afinal, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum se processar médico por erro médico. No Brasil, nós não temos hoje um número de demandas ainda, mas pode ser que amanhã a nossa legislação permita, mesmo sendo uma responsabilidade de meio, um número excessivo de processos contra médicos. A minha fala era efetivamente para tratar do tema em relação ao anexo causal e também a nossa preocupação com essa ampliação e o distanciamento daquilo que é a responsabilidade civil na sua essência, mas penso ser necessário trazer a fundamentação em relação à função social da administração da justiça que exerce o advogado perante a sua Constituição Federal e a motivação que deu da Comissão de Juristas para a inserção deste artigo. Muito obrigado, senador, agradeço, e contribuindo aqui com os andamentos da casa, nos colocamos à disposição para posteriormente fazermos reuniões, para levar essas audiências públicas, e vou acompanhar aqui o resto dos debates. Muito obrigado. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação. Traz um contraponto importante dentro dessa discussão do artigo 953-A. Certamente será levado em consideração e esse debate deve ser aprimorado. Passo a palavra agora para as conclusões dos nossos colaboradores, relatores do anteprojeto de lei, aproveitando a participação prévia de todos que aqui se manifestaram, podendo dar um fechamento e, pela ordem, doutor Nelson, depois doutora Rosa Nery, sim, e doutor Flávio. Por favor, doutor Nelson. Bom dia, senador Portinho. Bom dia. Bom dia também ao relator-geral, doutor Flávio Tartucci, aos funcionários que tanto nos ajudam, em nome do Henrique e da Lenita, e dizer que, vejam bem, estamos terminando aqui a terceira audiência pública de responsabilidade civil, senador Portinho, e isso é um sintoma de como evoluímos nos últimos 23 anos. Porque, vejam, terceira audiência pública de responsabilidade civil, mais tempo do que dedicado à parte geral e ao direito das obrigações. Isso é ótimo, porque esse dado, senador Portinho, não é uma mera causalidade. Ele revela algo mais profundo, que a responsabilidade civil ela se tornou um ponto nevrálgico no direito privado contemporâneo. Em 2003, na época da vigência do Código Civil, a responsabilidade civil, doutor Amarante sabe, porque é um advogado da minha época também, lá em 2003, doutor Amarante, a responsabilidade civil era uma disciplina lateral. Ela era um detalhe na doutrina, era algo periférico nas coleções de direito civil. E essa irrelevância, ela refletiu o comportamento do legislador do Código Civil de 2002. Porque ele praticamente manteve o Código Civil de 2016. Ele praticamente manteve Clovis Bevilacqua. Mas vejam, por que estamos aqui? Porque em um quarto de século, tudo mudou. O Código Civil de 2002, ele conversa com danos que são danos individuais e patrimoniais. Ou seja, a lógica do Código Civil de 2002 é um dano decorrente de um atropelamento, de uma lesão corporal, de uma discussão sobre um contrato de menor relevância. Mas hoje, o que a sociedade discute não são danos individuais e patrimoniais, são danos
extrapatrimoniais, danos meta-individuais, danos anônimos que nem sabemos a origem, danos dispersos cujo nexo causal muitas vezes é de difícil conhecimento, infelizmente, danos catastróficos e, por vezes, irreparáveis. E eu creio, senador Portinho, que a doutrina recente, ela capturou esse estado de coisas. Pessoas como eu, professor Flávio, desembargador Facchini, Carlos Edson, Daniel, nós fomos escrevendo nos últimos anos com uma intenção de fazer uma ponte entre aquilo que foi legislado e aquilo que é o tecnicamente adequado. E, aliás, nem é uma ponte, é uma Rio-Niterói. Tamanhas as transformações sociais, tecnológicas e econômicas. E a responsabilidade civil é o termômetro da sociedade, de uma sociedade muito diferente hoje. E aqui, nesse instante, surge uma oportunidade de reforma. E se é uma reforma e não é um novo Código Civil, isso é muito importante, nós temos que seguir as diretrizes de Miguel Reale. E uma delas é a diretriz da operabilidade. Isso significa conversar com a sociedade atual. E a sociedade atual, ela é plural, ela é complexa, porque nós vivemos, acho que tem que ser enfatizado isso, um sistema da civil law. A lei é muito importante. E a nossa jurisprudência, ela é oscilante em um país continental como o nosso. Então, acima de tudo, precisamos de legislação para trazer critérios objetivos. E, senador Portinho, eu queria enaltecer o seu mérito, porque o senhor deu voz, sim, às falas críticas ao texto. Isso é importante, porque isso propicia um diálogo, um amadurecimento dos dois lados. E nesse momento que nós praticamente estamos chegando ao final, eu vejo que não há mais espaço para discursos radicais, discursos do 0 ao 100. O momento não é mais de esvaziamento, é dizer, joga isso para o lado. O momento é de aperfeiçoamento. A reforma, ela se impõe, mas eu concordo, senador Portinho, a reforma não é um dado, ela é um construído. Então, da parte da comissão, eu garanto, senador Portinho, sendo essa uma reforma e não um novo Código Civil, qual foi a nossa preocupação? Manter os pressupostos da responsabilidade civil. Trabalhamos, sim. Eu falei isso nas duas últimas audiências, seria até redundante falar de novo. Trabalhamos muito com ilícito, com o nexo causal, não só com dano. Confiamos muito na jurisprudência, mas não em qualquer jurisprudência do STJ, mas naquela jurisprudência consolidada. E também nos recorremos aos enunciados das 9 jornadas de direito civil, porque eles mostram, eles apontam para onde a doutrina ela deve caminhar. E falando em jornadas de direito civil, Daniel, eu trago aqui um extrato, mas eu faço questão de frisar, da primeira jornada de 2002, antes ainda da vigência do Código Civil. Flávio provavelmente estava presente, e o coordenador-geral, o respeitado ministro Rui Rosado, quando foi falar a respeito de responsabilidade civil, especificamente ele disse, sobre responsabilidade civil, abre aspas, na verdade, há muito a ser construído na busca do razoável em termos de delimitação e balizamento de critérios. Fecha aspas. Ou seja, que o ministro Rui Rosado disse em 2002 sobre um recém-nascido Código Civil, que há necessidade de critérios objetivos que tragam previsibilidade às decisões dos magistrados e que sejam capazes de conciliar a livre iniciativa com a maior proteção possível às vítimas. E eu quero dar um exemplo com base na realidade disso. Como o doutor Amarante colocou tão bem, hoje há uma explosão de litigância. Há uma banalização de danos. E qual que é a resposta do STJ? É desde 2011 o sistema bifásico trazendo um caráter pedagógico à responsabilidade civil. E qual é a proposta da comissão diante desse ponto, especificamente? É enfrentar essa realidade.
porque ela é inegável, mas organizá-la, trazer algo mais seguro para as 2.682 comarcas do Brasil, que são 27 unidades da federação. Porque se o caminho, senador Portinho, for não discutir esses temas, se isso virar tabu, deixarmos tudo como está, o que os juízes farão? O que os ministros do STJ farão? Eles farão exatamente o que eles fazem hoje. Então, há essa necessidade de que uma comissão de reforma secundada pelo Congresso possa tornar isso mais seguro. E, senador Portinho, eu sei que o seu objetivo é tornar o nosso trabalho ainda melhor. Eu sei que a sua experiência na advocacia, ela aponta para isso, principalmente como senador na lei da SAF, na lei das BETs, e não só o senador Portinho, eu acho que é paradigmático a sua atuação, porque qualquer relator aqui, em qualquer comissão, ele tem a responsabilidade, ao mesmo tempo técnica e política, de conduzir o diálogo entre o texto produzido pela comissão e as legítimas preocupações dessa casa, da comunidade jurídica e da sociedade. Porque, ao final, a reforma dessa magnitude, ela não pertence à comissão, ao Nelson, ao Flávio, à ministra Isabel, a ninguém, mas ao parlamento. Isso sim é importante. E só um reparo, quando eu fui convidado a integrar essa comissão de juristas, muitos colegas me disseram, em um tom até bem humorado, Nelson, reformar a responsabilidade civil é uma tarefa perigosa, qualquer mudança vai desagradar metade da doutrina. E eu respondi, senador Portinho, que talvez o objetivo de uma reforma do Código Civil seja justamente esse. Não é agradar a todos, isso a gente nunca vai agradar, mas oferecer ao sistema jurídico instrumentos mais claros e mais adequados à realidade. Eu sou um otimista. Eu tenho certeza que o Congresso ele pode entregar ao país uma responsabilidade civil atualizada, coerente e à altura dos desafios do nosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nelson, sempre preciso nas suas intervenções. Quero registrar a presença da magistrada doutora Patrícia Carrijo, está aqui, também participou da comissão e contribui bastante com essa discussão. Dando sequência, eu vou passar a palavra, acho que a doutora Rosa está presente, então, doutora Rosa Neri, por favor, com a palavra. Senhor senador Portinho, eu ouvi atentamente os que falaram até agora. Eu gostaria de realçar que a Constituição Federal, no artigo 5º, número 5, considera direito fundamental o direito de alguém ser indenizado pelos danos que sofreu. O sistema de responsabilidade civil do Código Civil é a regra geral para viabilizar esse direito fundamental. Portanto, é muito importante. Eu costumo dizer que ninguém vai a juízo pedir um beijo, um abraço e um aperto de mão. Vai em busca de reparação, de indenização. E a fala do desembargador Facchini mostrou bem como detalhes podem ajudar ou prejudicar a compreensão e a solução desse problema que é de todos. Nós dizemos em direito civil e em sociologia que toda a nossa formação ocidental ela está baseada na tradição bíblica, nos gregos e nos romanos. Na tradição bíblica, nós temos no Eclesiástico uma frase lapidar: ontem eu, hoje você. Os gregos, uma sentença grega atribuída a Eurípides, diz: nada de inesperado pode ocorrer, tudo pode ser esperado. E os romanos não ficaram atrás. Existe uma sentença latina de Publio Ciro que diz: a cada um pode acontecer o que pode suceder a todos. Ou seja, o risco faz parte da nossa vida. E se minha mãe estivesse viva, diria para mim: quando você vir a barba do vizinho arder, ponha a sua de molho. Isto faz parte da vida. O risco faz parte da vida. O professor Agostinho Alvim dizia
Quem responde pelo fato, responde pelo risco. E nós temos muitos espaços de responsabilidade pelo fato dentro do direito civil. Não estamos aqui consumerizando o direito civil. O direito civil cuida de muita responsabilidade objetiva. Nós temos responsabilidade objetiva no artigo 187, o abuso de direito induz ao sistema da responsabilidade objetiva. Nós temos responsabilidade objetiva no risco. Nós temos responsabilidade objetiva na propriedade. Quem vir as lições de Santiago Dantas verá que ele há muito tempo tomou providências que só agora a França está tomando lá no Código Civil dela, responsabilizando objetivamente pela propriedade, pela vizinhança. Nós sabemos disso. Então, existe um movimento. O Código Civil precisa se movimentar. A sociedade está em movimento. Nós não temos um sistema perfeito, é difícil de consegui-lo, mas nós temos um sistema muito deficitário em matéria de responsabilidade civil. A fala do desembargador e do professor Amarante mostrou muito bem essa circunstância. Eu não discuto a propriedade da fala da professora Judite, com a sua qualidade técnica exemplar, que nós precisamos fazer ajustes. Precisamos fazer ajustes e concordo com a alteração, a retirada daquele artigo que cuida da responsabilidade de advogados. De fato, ele está impreciso, incorreto. Mas dizer que nós não precisamos de alteração em matéria de responsabilidade civil não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos. E acho também que nós devemos repensar a questão da técnica preventiva em direito de responsabilidade civil. Existe uma fala de Orlando Gomes, antiga, em que ele preconizava que a responsabilidade civil faria um giro para o contrato de seguros. E, de fato, nós precisamos fazer seguros, porque a vida viver é arriscado. E o que faz com que diminuam os problemas e que nós tenhamos menos judicialização? O contrato de seguro e a prevenção. A prevenção é fundamental. O direito argentino tem esse sistema, que foi elogiado pela doutrina, inclusive pela própria professora Judite, em artigo muito bem escrito a respeito desse tema. Portanto, nós temos que avançar, acho que tem muito que corrigir, mas nós precisamos atentar para a preocupação da Subcomissão de Direito de Responsabilidade Civil, que apresentou um trabalho ousado, mas que merece ser analisado e conhecido. Muito obrigado, senhor senador, é um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade de fala. Professora Rosa, sempre muito bem-vinda e tenho certeza toda a minha dedicação não só no debate, mas também em prestigiar o trabalho que foi feito pela comissão e sobre ele, se possível, ajustar dentro de consenso. Dr. Flávio Tartucci, com a palavra final, lembrando que após a fala do Dr. Flávio, eu vou suspender a sessão e retomaremos, e já posso adiantar que na semana que vem, sem maior perda de velocidade aqui nos nossos trabalhos. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Carlos Portinho. Mais uma vez, uma honra voltar a esse debate da responsabilidade civil na terceira audiência pública. Primeiro, eu gostaria de esclarecer, até porque na semana passada tivemos direito de família, e eu disse aqui que estava fazendo a leitura das emendas, 1.991 páginas de emendas apresentadas aqui no Senado Federal. Até a semana passada eu tinha lido até a página 900 as emendas, e agora terminei a leitura, senador, e mostrando o interesse dessa casa, dos senadores, e também o excelente trabalho das assessorias. Como eu disse semana passada,
tivemos divergência na nossa comissão e muitas das emendas, aliás, eu concordo, e nos vários livros, né, de parte geral, obrigações, e muitas propostas, inclusive, de temas novos, né, que foram trazidos, mas mostrando que realmente não há espaço para arquivamento, para esquecimento ou afastamento. Afinal de contas, Vossas Excelências é quem foram eleitos para fazer essa opção ou não de seguir com a reforma. Aliás, a reforma que surgiu por iniciativa aqui dessa casa. Bom, eu vou primeiro elogiar o excelente, já conhecia o doutor Leonardo Amarante de outros, aliás, sigo inclusive na rede social, de outras jornadas, né, inclusive de série muito bem relatada sobre o caso Batomuxa. Eu quero aqui dizer a Vossa Excelência, doutor Leonardo, que o senhor trouxe um choque de realidade daquilo que a advocacia vive, né? Eu sou acadêmico também, mas também atuo na OAB São Paulo, sou conselheiro federal da OAB e hoje meu principal público é a jovem advocacia, né? Que vive esse problema, que eu já falei em outras exposições, de indenizações por dano moral, que não são indenizações, são verdadeiras esmolas, justamente porque a lei não traz critérios para a quantificação dos danos morais. Acho que, talvez, possivelmente, esse parlamento não faça opção do caráter pedagógico da indenização, mas é fundamental que nós tenhamos parâmetros, ao menos objetivos, para a quantificação dos danos extrapatrimoniais, como está sendo sugerido no projeto, inclusive com método bifásico. Vossa Excelência também trouxe um ponto muito importante sobre os juros, também a nossa opção. Está barato descumprir lei, descumprir contrato no Brasil, isso também surgiu em outras falas, e é fundamental que a gente procure um caminho, né, mesmo que seja um caminho intermediário, para essa questão do descumprimento da lei e do contrato no nosso país. Com devido respeito, não vejo, senador Portinho, que a proposta traga a responsabilidade civil sem dano. O artigo 186, mas com foco no dano, né? Porque o artigo 186, parágrafo único, no que está sendo proposto, traz o dano como requisito, e o 927, caput também, né, como é mantido. Eu vejo naquele dispositivo, inclusive nós debatemos recentemente com outros colegas que estão aqui ajudando no trabalho de Vossa Excelência, que a proposta que é feita para o artigo 927, para abrir o sistema de responsabilidade civil, é uma proposta que somente traz as hipóteses de responsabilidade civil de dever de reparar, que já estão no sistema, e faltou aqui incluir somente o abuso de direito, o que foi sugerido, inclusive, na penúltima audiência de responsabilidade civil, na primeira delas, pelo professor Rodrigo Toscano de Brito. Eu não vejo problema e nem aqui se atribuir responsabilidade objetiva como regra ou responsabilidade civil por ato lícito nessa proposta, com devido respeito, né? E não vejo que também só um eventual problema que não possa ser ajustado nesse dispositivo justifique arquivar todo o livro de responsabilidade civil. Eu não vejo, com devido respeito, relação de causalidade nessa afirmação. Também o tema da responsabilidade civil do advogado, meu colega Pedro Afonso já esclareceu essa questão. Não é só a responsabilidade do advogado em relação ao cliente, tanto que o dispositivo está colocado na parte de responsabilidade civil extracontratual, aqui diz respeito a funções e atividades profissionais, com devido respeito ao meu amigo Daniel Carnaúba, se houve falha na legislação de colocar dolo ou fraude, essa foi uma falha do Código de Processo Civil. Nós estamos espelhando o que está no artigo 143 em relação ao juiz e no artigo 181 em relação ao membro do Ministério Público, que só responde por dolo ou fraude. Nós tivemos ano passado, senador Portinho, essa discussão no Conselho da OAB São Paulo, uma proposta que foi feita de emenda constitucional. Há uma proposta semelhante que a OAB São Paulo vai encaminhar de emenda constitucional no artigo 133 da Constituição, da mesma proposta. Então, se não vingar aqui no Código Civil, a OAB São Paulo está encaminhando, está sendo discutida uma proposta de emenda constitucional para colocar essa regra no artigo 133 da Constituição. Porque, com devido respeito, o advogado não pode ser equiparado nem a médico, com todo respeito aos médicos e outros profissionais, tem que ser equiparado a juiz e a promotor. Isso passou unânime, de forma unânime, inclusive com o apoio dos juízes lá na nossa comissão. Não vejo vergonha nenhuma. Hoje, todo dia, toda hora, as prerrogativas dos advogados são violadas.
todos os momentos. E a gente precisa de um sistema de proteção como outros agentes da justiça estão protegidos. Talvez seja o caso, no nosso debate no Conselho da OAB São Paulo, e também debatemos isso com vossa assessoria, colocar a culpa grave. E aí a gente resolve esse problema, chegamos num texto intermediário, coloque a culpa grave, e aí realmente a gente acaba afastando a questão da perda de prazo, né? Pedro Afonso trouxe o problema sério, que é o problema do golpe do falso advogado. Com o sistema atual, todos nós devemos informar todos os nossos clientes esses golpes que há profusão, porque senão nós respondemos aí por negligência, né? Porque há uma responsabilidade civil fundada na simples culpa. Então, uma questão que eu trago para reflexão de Vossa Excelência, senador Portinho, é importante, a advocacia precisa dessa norma e também aqueles a toda a sociedade, porque a advocacia atinge a sociedade, e talvez nós consigamos resolver esse problema, incluindo aqui a culpa grave nesse artigo 953-A. Bom, sobre o dano indireto e o dano futuro nós já debatemos, também mandamos proposta para Vossa Excelência, porque esses conceitos são conceitos aplicados pela jurisprudência. Se a gente não aprova nada também aqui, a jurisprudência vai continuar debatendo o dano indireto e o dano futuro, e o caso seria talvez de colocar conceitos do que seria dano indireto e dano futuro com base em outras legislações, o que também foi debatido em audiências anteriores e com vossa assessoria. E por fim, eu encerro aqui a minha fala tratando aqui do artigo 944-A, que é o caráter pedagógico da indenização. Eu, nas minhas palestras, senador Portinho, eu tenho dito, e já era até previsto, e geralmente as minhas palestras passam por todas as proposições da reforma do Código Civil, sem dúvida, e esse foi um desafio enorme para Vossa Excelência, que é um conhecedor de direito privado, né? Esse é o artigo mais polêmico de toda a reforma do Código Civil, de toda ela, né? Mais polêmico até, na minha visão, do que o 1829. O 1829, que é da sucessão legítima e que tem gerado muitos debates também, a gente já está até debatendo o texto alternativo, né? Sem dúvida é um grande desafio, porque lembra daquela minha fala aqui, senador, que os juízes têm dificuldade de quantificar e os advogados têm dificuldade de pedir. Por quê? Porque nós não temos critérios mínimos na lei. Então, esse é um ponto fundamental, que nós tenhamos critérios mínimos legislativos para a quantificação dos danos extrapatrimoniais. Eu fui vencido, senador, porque eu queria dano moral, né? Mas fui vencido na comissão e agora defendo essa proposta dos danos extrapatrimoniais, inclusive englobando outros danos, traz mais segurança jurídica. E essa questão do caráter pedagógico, que não é punitivo, foi muito bem dito aqui pelo doutor Leonardo, e que nós precisamos realmente, se a gente não traz pelo menos um mínimo a respeito disso, foi dito aqui, inclusive, na audiência pública anterior lá de dezembro, que a jurisprudência vai continuar aplicando. Quero, portanto, parabenizar tudo o que está sendo aqui debatido, mesmo com esses contrapontos, com esses pedidos de se afastar esses comandos, mas eu continuo na defesa intransigente dessa reforma, da necessidade de não perdermos essa oportunidade única das nossas gerações de melhorar ainda mais a lei civil, e vamos dar sequência aí. Na semana que vem, eu já peço desculpa, eu já havia dito, vou completar 50 anos, senador. Semana que vem, dia 19 de março, vai ser a primeira audiência que eu não venho, mas seguindo aí com esses debates. Não, eu tenho festa também, Pedro. Eu tenho festa lá com a família, né? 50 anos não são 50 dias, exatamente. Afinal. Obrigado, senador. Obrigado aos colegas. Mais uma vez, uma manhã histórica de debater a lei mais importante do nosso país, que é o Código de 2002. Caro Dr. Flávio Tartucci, quero aqui mais uma vez registrar o meu compromisso em prosseguir no debate e avançar num texto que possa surgir desse consenso. Inclusive, quero registrar também de mente absolutamente aberta. Eu estou aqui ouvindo a todos e estou tentando ver onde tem. Até a questão do dano pedagógico punitivo, para não ser incoerente, quando a gente fala aqui, doutor Leonardo, da excessiva judicialização, eu sei que tem um fator
que contribui para reduzir a judicialização quando a gente consegue, talvez, encarar o dano pedagógico ou incluir nos critérios de indenização o dano pedagógico. Justamente vai ao encontro do que é um anseio, que eu tenho aqui repetido, de reduzir a excessiva judicialização para que aquilo não se repita, né? Eu tenho pensado muito, doutor Flávio, a respeito disso e com relação apenas como valorizar as ações coletivas de atuação do Ministério Público, porque esse dano pedagógico, se a gente quer justamente reduzir o excesso de judicialização, ele tem que ser efetivo, né? E eu não sei se ação por ação a gente consegue esse resultado, ou se talvez através de outros mecanismos que tragam também o Ministério Público para o conhecimento da repetição desses casos e que possam, aí, através de uma ação própria, coletiva, buscar uma reparação em valor substancial que seja efetivamente pedagógico, né? Porque senão a gente vai ter que buscar um valor substancial do dano pedagógico nas ações individuais e aí a gente pode criar uma distorção, inclusive, para o empreendedor, né? Ou até ferir o princípio da isonomia de um processo a outro, né? Então, assim, são questões que eu coloco no ar só. E que ao contrário, não é para incentivar a judicialização, é justamente para que a queda de fato não se repita e possa reduzir a judicialização. É sobre isso que eu venho pensando, deixando bem claro aqui. E o doutor Flávio falou muito em a gente, talvez, esclarecer no texto da lei, de forma mais objetiva, os conceitos. Uma das críticas, e aqui aproveito a fala final para resumir, compilar aí o que nessas audiências vem sendo debatido, são os conceitos abertos, né? É lógico que muitos deles são tratados pela doutrina e pela doutrina moderna, principalmente. Mas o americano tem muito disso, o direito internacional, né? Ele primeiro estabelece quais são os conceitos, depois ele passa a norma objetiva, né? A gente não tem essa prática na nossa legislação. Na parte contratual, a gente já avançou aqui no Brasil nisso. Então, a gente tratar conceitos como risco, como foi dito aqui, a gente tem diversos tipos de risco, diversos tipos de culpa. Uma hora fala em culpa, outra hora fala em conduta. Talvez o caminho seja a gente, talvez, trabalhar melhor esses conceitos, né? Do que é a culpa grave, né? O que é, dentro das diversas modalidades de risco, o que é? Eu entendo a crítica que é feita, talvez, a redação mais coloquial e menos jurídica do texto, né? Mas também entendo que essa redação mais fácil não é só para o operador do direito, mas é para que o cidadão conheça, né, a lei, saiba os seus direitos e os seus deveres, suas obrigações. E talvez a explicação desses conceitos, talvez também vá ao encontro disso, né? Ficam aí essas questões para a gente amadurecer nas discussões próximas e também na redação. Eu não fiz ainda o trabalho que Vossa Excelência fez e gostaria realmente de ter feito, de poder avaliar as emendas que foram apresentadas. Essas emendas não são só, eu quero deixar claro, muitas delas, falo por mim, mas tenho certeza meus colegas, não são frutos somente da nossa assessoria, e eu particularmente elogio a minha, que é muito dedicada, mas também frutos, emendas que nós recebemos da sociedade civil, e já é resultado desse debate que aqui no Parlamento a gente vem abrindo para a sociedade e espero poder alargar ainda mais. É lógico que as nossas assessorias, ao receber as emendas, pelo menos assim faço no meu gabinete, dou uma filtrada, vejo se realmente elas, não só a questão do formato, mas a questão do conteúdo, né, e para que eu apresente, poder ser um instrumento da sociedade civil ao poder trazer uma emenda, mas ao mesmo tempo que ela tenha conexão e o conteúdo próprio aqui aos termos da lei, ao que está sendo proposto. Isso mostra a participação popular também na discussão do Código Civil e aí superando uma crítica
também sempre achei injusto e sempre falei. O projeto de anteprojeto, o anteprojeto, ele buscou ouvir, ele não vai esgotar. Aqui agora no Parlamento, as audiências públicas servem para isso. A gente está mostrando que aqui o canal de participação é democrático e aberto. E aí, aproveitando para encerrar, falando em canal de participação, a gente tem algumas aqui, eu gosto sempre de prestigiar aqueles que acompanham, aqui pelo nosso e-Cidadania, e eu vou colocar aqui as questões. A Noemi da Bahia: como implementar a responsabilidade pelo risco da atividade ou do produto sem prejudicar o setor produtivo. Justamente isso está permeando aqui as nossas discussões, né? A questão do custo Brasil, a questão do seguro, que foi bem dito até pela professora Rosa, que a gente também tem que incutir essa cultura da securitização. Isso também reduz a excessiva judicialização, né? E uma preocupação natural e não inibir o empreendedorismo, né? E nem aumentar o custo Brasil pelo risco maior. Valéria de São Paulo: como será pautada a responsabilidade sobre o dano praticado por prestadores de serviços públicos, né? No caso, eu imagino que ela se refira às concessionárias, né? Oi? Tem uma proposta perdão, doutor. Excelência, desculpa. Tem uma proposta no artigo 43 para ampliar para a responsabilidade também dos prestadores de serviço público, como já está na Constituição. Tá, certo. Só para adaptar. Viviane, do Distrito Federal: como o projeto evita que a autonomia contratual aumente a vulnerabilidade de partes mais fracas? Aí é mais diz respeito à questão dos contratos, mas o seu reflexo que recai na responsabilidade civil certamente também está sendo tratado quando a gente fala de conduta, né, ou de culpa, né, também está sendo tratado aí nessa discussão. E aí, comentários. Elis São Paulo: a atualização do Código Civil precisa acompanhar as mudanças da sociedade, sempre com equilíbrio e segurança jurídica. E justamente tem sido, o doutor Nelson trouxe isso, a necessidade exatamente da atualização, acompanhar as mudanças, e por isso seria premente essa atualização, e é um argumento de defesa que me sensibiliza. José, do Distrito Federal: responsabilização civil deve ser compatível com a liberdade de expressão. Bom, eu defendo a liberdade de expressão plena sempre, então aqueles abusos que sejam coibidos no campo da responsabilidade, e o Judiciário tem atuado dessa forma, aliás, há muito tempo, né? Não de agora. Bom, dito isso, e antes de encerrar, quero dizer, eu estou esperando só o nosso senador e presidente dessa comissão, Rodrigo Pacheco, me confirmar o dia 19, embora será... Está confirmado? Confirmado? Então, posso confirmar, nós daremos sequência, inclusive aqueles que eu não pude ouvir virtualmente e outros que queiram ainda participar, no dia 19, na semana seguinte, agora, quinta-feira próxima, no mesmo horário, às 10 horas, a gente vai dar o segmento, e eu espero encerrar, pelo menos aqui, essa discussão, nesse momento, dessa parte de responsabilidade civil, sem prejuízo da gente fomentar em outros foros essa discussão para poder apoiar o subrelator aqui na também árdua tarefa. Não é só vocês, agora recai sobre mim de poder conjugar tantos interesses e necessidades de atualização. Então, dia 19 estaremos de volta, mesmo sendo virtual aqui no Senado, a convocação das sessões plenárias, essa aqui presencial, estarei presente. E aqueles que participarão virtualmente, não haverá prejuízo. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo
para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui, na TV Senado. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Não existia nem delegacia da mulher do país. E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985. Vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento. Isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. O cinema brasileiro já firmou seu espaço no Oscar. O que falta para firmar o espaço na economia do país? O audiovisual é responsável por mais de 600 mil empregos
por ano, contribui ao PIB com 24 bilhões por ano e isso dobra, vai para 50 bilhões por ano se considerarmos a contribuição indireta. Ou seja, o audiovisual é uma potência econômica inegável. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A precariedade das estradas de terra que ligam comunidades rurais às cidades e rodovias tem impacto direto na economia e na vida de milhões de brasileiros. Aqui no Senado, o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, apresentou um projeto que cria o Plano Nacional de Construção e Melhorias de Estradas. E é com ele que a gente conversa a partir de agora aqui no programa Argumento. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Esse projeto tem a ver com a vida real, com o Brasil real. Na verdade, quando nós vamos ao interior do Brasil, um Brasil que produz, onde o agricultor acorda antes do sol chegar, enfim, onde a produção acontece, nós identificamos que é eficiente na produção, as pessoas são eficientes nas suas produções, buscam fazer isso, mas têm graves problemas com relação ao transporte, à mobilidade da sua produção. Por quê? Porque as estradas vicinais são extremamente precárias, são estradas em terra e existem municípios grandes territorialmente. Estamos tratando de municípios com 3.000 quilômetros quadrados, com 4.000 quilômetros quadrados, e que as prefeituras não têm condição de dar o tratamento necessário para que essas produções aconteçam. Muitas vezes eu vou até além da produção. Pessoas adoentadas, pessoas grávidas, que ficam com grande dificuldade de chegar ao atendimento. Por quê? Porque essas estradas, sobretudo no período de grande pluviometria, elas ficam intransitáveis. E então, como o município não tem condição de dar conta disso, são múltiplas as suas responsabilidades, o que é que nós fizemos? Nós também observamos que os estados têm essa dificuldade. São mais robustos do que os municípios, mas também têm suas dificuldades. E esse é um problema nacional. Portanto, nós protocolamos o projeto. É um projeto que tem, como falei há pouco, a ver com o Brasil real. É um projeto que vai ao encontro de nossas necessidades e é um projeto que visa exatamente estabelecer as condições para que aquela produção possa, que está no interior, que está nos distritos, possa chegar efetivamente aos seus destinos, às cidades. E como seria então essa parceria entre municípios, o Estado, né, o governo estadual e o governo federal? O governo federal, na verdade, ele entraria basicamente com os recursos. Esses recursos existem. Nós temos recursos da CID que podem ser disponibilizados para esse fim. Aliás, é uma prioridade para que seja. Nós temos orçamento para as estradas federais, temos orçamento para as estradas estaduais. E as estradas municipais, a prefeitura não tem. Uma prefeitura, só para dar um exemplo grosseiro, ela recebe 57 centavos por aluno para merenda escolar. Então, os prefeitos terminam por ter que colocar recursos, não só na educação, como eu dei esse exemplo, mas como também para a saúde, para a infraestrutura urbana, para a infraestrutura rural. E aí nós temos que ter muita clareza de que a responsabilidade financeira deve ser através de aportes da União, mas isso dentro e compartilhado pelo espírito federativo, com a presença dos estados e também dos municípios. É um programa, é um projeto de muitas mãos, mas é um projeto que tem que ter a liderança do governo federal. E para isso, eu até, Carla, acredito e penso que é um projeto que chega atrasado. Esse é um projeto que nós deveríamos já tê-lo em funcionamento. Mas sempre é hora, quando não existe,
de nós podermos colocar um projeto dessa natureza na mesa, não é? Dar um canhão de luz nele para fazer com que ele possa acontecer de uma maneira harmoniosa e dentro daquilo que nós falamos agora há pouco, dentro do espírito federativo que deve ser o timoneiro da nação. Essas estradas vicinais que o senhor falou são estradas secundárias, né? A maioria delas são de terra, né? Elas que são o elo entre o rural e a cidade. Quando elas estão em más condições, qual o impacto que isso gera, principalmente para essas comunidades rurais? São todos os impactos que nós possamos imaginar. Eu tenho percorrido o meu estado e tenho ido a essas estradas e eu percebo, por exemplo, que essas estradas precisam, às vezes, de uma solução simples, uma passagem molhada, que vai socorrer quando se tem uma pluviometria muito grande, como eu falei no início. Quando você tem uma enxurrada d'água muito grande e faz com que aquelas estradas terminem tendo uma passagem de água muito grande e que essa passagem termina por deteriorar e até, às vezes, inviabilizar o percurso. Eu digo sempre, a nossa produção ela não pode ser considerada como uma coisa feita por ocasião. Isso tem que ter o papel estruturante do Estado brasileiro. E aí sim, com metas, isso não é um projeto que fique apenas do ponto de vista do conceito. É um projeto que ele identifica recursos e ele também faz acompanhamento para que nós tenhamos clareza de onde está, dentro do território brasileiro, estradas terrosas, como você falou agora há pouco, secundárias, distritais, mas que precisam deste atendimento. Quando eu encontro estradas muito mal cuidadas ou até intransitáveis, muitas vezes eu percebo os prefeitos angustiados. Quando eu digo é porque às vezes essas estradas elas terminam por ocupar mais do que um município, porque elas irrigam a região. E eles têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eles não têm maquinário, eles têm outras responsabilidades, como nós falamos agora. Portanto, no momento em que nós tenhamos um plano nacional, e esse plano nacional irá identificar com clareza desempenho, locais mais críticos, enfim, tenha o diagnóstico dessas estradas e com fonte de recurso pré-estabelecida, porque também não adianta você criar um projeto que não tenha suporte financeiro. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque tudo que precisa ser criado e que gera despesa, necessariamente nós precisamos ter um olhar do que vai suportar esse projeto. E nós temos a disponibilidade do recurso. O Estado brasileiro tem a disponibilidade do recurso. O senhor tem ideia de quanto seria necessário? Veja, isso seria um diagnóstico que seria feito pelo governo federal e aí seria porque nós não vamos conseguir atacar tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que ele é um plano permanente. É um plano permanente, é um plano permanente que tem metas decenais para que nós possamos ter uma atuação eficaz, objetiva e de entrega. Senador, quando a gente fala em estradas em más condições, aí a gente fala, como o senhor disse agora, né? A produção fica represada, aumenta até o custo de produção, estudantes não chegam às suas escolas, as pessoas não conseguem ir a médicos. Como que o senhor, como que essa realidade principal, quais são os estados, não sei se o senhor tem esse diagnóstico, que são mais afetados com essa situação? São os estados do Norte, do Nordeste? Existe esse diagnóstico? Sim, nós temos problemas exatamente nas regiões mais pobres. Norte, Nordeste, nós temos com clareza a identificação desses pontos críticos. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos em outras regiões também problemas da mesma natureza. Então, por isso que você falou há pouco, que é um projeto estratégico, é um projeto de país, é um projeto que nós precisamos ter olhando para o país, porque muitas vezes a gente tem as nossas vidas nas cidades e a gente não conhece a vida real no campo.
E este olhar para a vida real no campo é que vai nos permitir fazer com que um projeto dessa natureza e de grande e imenso alcance possa servir a tantos brasileiros. O senhor apresentou a proposta recentemente. Como é que está aí a expectativa da tramitação? Estive com o presidente Davi Alcolumbre, daqui da casa, mostrei a ele o projeto, ele ficou muito impressionado com o projeto. Conversei também com líderes tanto do governo quanto da oposição e senti que há uma adesão plena a este projeto, de forma que esse projeto deve estar sendo distribuído na próxima semana, pelo menos para 2 comissões, e nessas comissões eu falei com o presidente Davi para que nós pudéssemos agilizar a tramitação, pudesse ser ele terminativo em uma das comissões, para que a gente possa votá-lo logo. Claro, recebendo contribuições, emendas dos colegas e, votado, nós possamos enviar à Câmara dos Deputados, que eu tenho absoluta certeza. Os deputados são conhecedores das realidades de seus territórios e, portanto, eu tenho absoluta certeza que deverá ter uma aceitação muito grande na Câmara dos Deputados, porque nós vamos ter o processo de anualidade. Então, é preciso que a gente vote tanto no Senado quanto na Câmara neste ano, e este ano é um ano curto, sim, é um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, é um ano que tem muitos eventos. É importante que a gente consiga ter começo, meio e fim para colocar este projeto dentro do Orçamento Nacional através de recursos que já estão disponíveis, tem fonte disponível para isso, e a gente possa alcançar o êxito a partir do próximo ano. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso na tramitação da proposta. Agradeço muito, Carla, e nós estamos sempre trabalhando com os colegas para trazer algumas soluções que são simples, mas são muito importantes para o país. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto.
Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O cinema brasileiro já firmou seu espaço no Oscar. O que falta para firmar o espaço na economia do país? O audiovisual é responsável por mais de 600 mil empregos por ano, contribui ao PIB com 24 bilhões por ano e isso dobra, vai para 50 bilhões por ano se considerarmos a contribuição indireta. Ou seja, o audiovisual é uma potência econômica inegável. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi.
Boa noite. Hoje é segunda-feira, 16 de março, e o Senado Notícias está no ar. A 4ª edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado foi lançada hoje na Comissão de Direitos Humanos. Os planos de acessibilidade e de sustentabilidade também foram lançados. Foram apresentados o Plano de Equidade de Gênero e Raça, o Plano de Acessibilidade e o Plano de Sustentabilidade Ambiental. Documentos que definem metas, indicadores e estratégias para ampliar a inclusão, melhorar o ambiente de trabalho e reduzir impactos ambientais nas atividades do Senado. O Plano de Equidade de Gênero e Raça já está na sua 4ª edição e o objetivo é integrar temas como diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades à cultura institucional da Casa. A coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, Estela Vaz, informou que todas as secretarias do Senado fazem parte do plano e elencou algumas das ações que a Casa desenvolve. A gente pensa sempre em iniciativas importantes como, por exemplo, a sala de amamentação que nós temos, os fraldários, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, quando a gente fala em temas assim. As campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também. Então, hoje, felizmente, nós temos protocolos na casa, temos a Sala Lilás, por exemplo, que atende a todos esses tipos de discriminações e violências no trabalho. Segundo a diretora-geral do Senado, o plano tem sido referência para outros órgãos e políticas públicas governamentais. No último dia 11 de março, a nossa colega Maria Terezinha, secretária executiva da Rede de Equidade de Gênero e Raça, esteve no Pacto Global, nas Nações Unidas, apresentando o modelo ID, modelo desenvolvido pela Rede de Equidade de Gênero e Raça para as Nações Unidas. Isso mostra quão pode ser ampliado o trabalho que nós fazemos e mostra, ao mesmo tempo, que os desafios que aqui temos são desafios compartilhados pela maioria dos países do mundo. São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. O plano de acessibilidade é resultado de um processo onde foram traçadas metas com indicadores que devem ser alcançados. E há também um monitoramento contínuo. É um desafio enorme reunir todas essas ideias, todas essas iniciativas em um plano. Nós recebemos muitas sugestões. O nosso grupo de trabalho, inclusive, conta com representantes das pessoas com deficiência e de pessoas que têm familiares com deficiência. Então, nós precisamos ouvir muito. A servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado disse que um evento para lançar os 3 programas de uma só vez demonstra a convergência e o compromisso do Senado com as pautas. E informou que o Plano de Sustentabilidade Ambiental organiza metas, objetivos e iniciativas administrativas com as diferentes áreas da Casa, voltadas para a promoção de práticas ambientalmente responsáveis dentro do Senado. Essa evolução também pode ser observada na organização dos eixos temáticos do plano. Ao longo do tempo, esses eixos foram sendo ajustados para refletir, de forma mais abrangente, os diferentes aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental na gestão pública. A gente vai ter lá um eixo voltado a mudanças climáticas, que é tratado especificamente nesse eixo, mas transversalmente, se formos olhar, tem questão de mobilidade sustentável, gestão de resíduos, a eficiência energética, a questão dos carros elétricos, de carregamento de carros elétricos. Então, nós temos todo um plano voltado a tentar mitigar o máximo possível o impacto ambiental da casa na parte da nossa gestão. Os 20 anos da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, foram comemorados em sessão especial do plenário. Garantir a segurança, qualidade e eficiência dos serviços aéreos, definir os direitos e deveres dos passageiros, certificar aeronaves, empresas e profissionais
e regular o uso de drones. São algumas das atribuições da Agência Nacional de Aviação Civil. Na sessão especial para comemorar os 20 anos da ANAC, senadores, servidores da agência, representantes da indústria da aviação civil e autoridades do setor ressaltaram a importância da criação da agência e os avanços do setor nos últimos 20 anos. Quando a ANAC foi criada, o Brasil transportava cerca de 45 milhões de passageiros por ano. Hoje somos o terceiro maior mercado de aviação doméstica do mundo, ultrapassando 100 milhões de passageiros anuais. A agência regula mais de 700 aeródromos em todo o território nacional, certifica aeronaves e profissionais da aviação, defende os direitos dos passageiros e trabalha incansavelmente pela segurança operacional. O Brasil é hoje referência internacional em segurança de voo, reconhecido pela Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI, e grande parte disso se deve ao trabalho sério e competente da ANAC. Ao longo dessas 2 décadas, a agência consolidou-se como uma autoridade reguladora técnica, respeitada e alinhada aos mais elevados padrões internacionais de segurança, governança e regulação. É uma agência forte em governança, forte em segurança, forte em promover desenvolvimento, forte em permitir que os entes privados atuem e atuem sempre para melhorar e para atender, que é o que a gente está destinado a fazer, que é o que a gente quer e gosta de fazer, que é atender o passageiro, que é conectar o Brasil. Ao longo dessas 2 décadas, a ANAC consolidou-se como uma instituição essencial para a aviação civil brasileira. Atuou na modernização da regulação, no fortalecimento da segurança operacional e na ampliação da transparência nas relações com operadores, usuários e o Estado. A nossa agenda é mais brasileiros voando, é mais cidadãos conectados, mais cidades conectadas, novas rotas, mais competitividade, menor preço das passagens aéreas, melhor qualidade de serviço aeroportuário, sempre trabalhando com foco na nossa sociedade brasileira. Uma audiência pública das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos debateu na sexta-feira os problemas enfrentados pelos portadores de acondroplasia, uma das principais formas de nanismo. A acondroplasia, forma mais comum de nanismo, é uma condição genética rara que afeta o crescimento ósseo. Para discutir políticas públicas inclusivas, as Comissões de Direitos Humanos e Assuntos Sociais realizaram uma audiência pública. Para debater os desafios enfrentados por pessoas com acondroplasia no Brasil, com ênfase em inclusão social, combate ao preconceito, tratamentos disponíveis, acessibilidade, educação e oportunidades de trabalho. O preconceito e a falta de acessibilidade enfrentados por pessoas com acondroplasia estiveram entre os principais temas debatidos na audiência. Os convidados também destacaram a importância do tratamento adequado para garantir mais qualidade de vida e inclusão. O Voxzogo, medicamentos meu filho faz o tratamento, não é uma intervenção estética, é uma terapia modificadora da doença. Ele não atua apenas sobre centímetros de estatura, atua sobre funcionalidade, sobre prevenção, sobre complicações. A gente fala que o tratamento é o quê? Esperança, não é? Esperança para uma qualidade de vida. Porque quando a gente fala do tratamento, a gente fala de futuro, né? A qualidade de vida. A gente vem, bate na tecla que não são somente centímetros e realmente não são. Para nós, mães que estamos convivendo com os nossos filhos diariamente, a gente vê toda a evolução, toda a questão de envergadura para poder ter mais mobilidade, para fazer coisas diárias dentro de casa. A gente precisa sair daqui com esse compromisso dessa casa de lutarmos por políticas públicas, obviamente pelo acesso ao tratamento para as crianças, mas políticas públicas ao longo da vida. Especialistas, a gente precisa mobilizar especialistas no Brasil inteiro que cuidem não só das crianças, mas dos jovens e dos adultos. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, Aristides Veras, iria depor hoje na CPMI do INSS, mas conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.
Com isso, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, decidiu cancelar a reunião do colegiado. Mais detalhes com o repórter Tiago Tiburcio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator aí do caso Master, concedeu também ordem de habeas corpus para Aristides Veras dos Santos, que é o presidente da CONTAG e que iria depor hoje na CPMI do INSS. Assim, com essa ordem, ele poderia escolher não vir. Então, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, decidiu cancelar essa reunião, que seria a 36ª do colegiado. Em outra frente, Viana também tenta prorrogar os trabalhos da comissão, que tem data final para funcionamento no próximo dia 28 de março. Mas já há um requerimento assinado por mais de 200 parlamentares que ainda não foi lido pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Por isso, na última sexta-feira, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, ingressou no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança para tentar fazer valer esse requerimento. Ainda não há decisão sobre isso. E durante o final de semana, os parlamentares da CPMI estiveram aqui no Congresso Nacional, junto com assessores, na sala-cofre da CPMI, analisando os dados que estão lá nessa sala-cofre, frutos da quebra de sigilo do banqueiro, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A sala funcionou no sábado e também no domingo. A CPMI do INSS divulgou uma nota informando que a decisão do ministro André Mendonça se refere exclusivamente ao caso de Veras e não interfere nas outras convocações aprovadas pela comissão. Por isso, os depoentes convocados para as sessões de quarta e quinta-feira continuam obrigados a vir ao Congresso. O acordo entre Mercosul e União Europeia, que reduz tarifas de importação, vai ser promulgado pelo Congresso Nacional amanhã e deve entrar em vigor 60 dias depois. O Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia prevê a redução de tarifas de importação para diversos setores. O decreto legislativo que ratifica o acordo deve ser promulgado em sessão solene do Congresso Nacional, marcado para esta terça-feira. Ele é um acordo que ele fala de acesso de comércio, de serviço, de segurança jurídica, de acordos, enfim. Ele é um acordo super abrangente, né, e que vai beneficiar muito o Brasil. Um acordo que eu tenho certeza que vai levar o país a um outro patamar. Vai abrir muitas oportunidades para o nosso bloco, né, Mercosul, não é só o Brasil, Mercosul e União Europeia. Entre os principais pontos do acordo estão a redução de tarifas alfandegárias para cerca de 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia, a eliminação ou redução de impostos para diversos produtos industriais do Mercosul, como máquinas e equipamentos, automóveis e autopeças, produtos químicos, além de aeronaves e equipamentos de transporte. O estabelecimento de cotas com tarifas reduzidas para produtos agrícolas do Mercosul, como carne bovina, frango, arroz, açúcar e etanol. O acordo também prevê a redução de barreiras comerciais e regras mais claras para investidores estrangeiros, beneficiando setores como serviços empresariais e financeiros, telecomunicações e transporte. O texto foi assinado em janeiro no Paraguai por líderes dos países do Mercosul e pela presidente da Comissão Europeia. A proposta foi aprovada pelo Senado no início de março. A expectativa do governo é de que o acordo entre em vigor em até 60 dias após a promulgação. Um projeto na pauta de amanhã da Comissão de Infraestrutura cria uma lista com os nomes de pessoas proibidas de embarcar em voos no Brasil. A proibição vale para voos nacionais e internacionais que chegam, saem ou fazem escala no país. O objetivo é aumentar a segurança de passageiros, tripulantes e funcionários dos aeroportos.
De janeiro a novembro de 2025, 117 milhões de passageiros utilizaram o transporte aéreo, chegando e partindo dos nossos aeroportos. Um aumento de quase 10% em comparação com o ano de 2024. A concentração de pessoas em trânsito, em serviços nos terminais, dentro e fora das aeronaves, muitas vezes favorece um clima de estresse nesses ambientes. Isso pode gerar situações de risco, comportamentos abusivos, atitudes violentas e, não raro, assédio sexual. Para proteger usuários, funcionários e tripulantes, um projeto de lei prevê a criação de uma lista de pessoas proibidas de embarcar em voos no Brasil, a exemplo do que já ocorre em outros países. Um projeto de lei que cria a lista com o nome dessas pessoas está na pauta da sessão deliberativa da Comissão de Infraestrutura do Senado. Começa às 9 da manhã desta terça-feira, 17 de março, e você acompanha ao vivo aqui, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. O Senado vai lançar amanhã o Guia da Candidata. É uma publicação que vai facilitar o caminho das mulheres que sonham com uma carreira política. O Guia da Candidata traz detalhes para orientar todas aquelas que vão se colocar à disposição do Brasil por meio da política. Achamos assim extremamente necessário formular um guia, onde este guia vai ser lançado no mês de março no Senado Federal, através da Procuradoria, de toda uma equipe que se juntou para que pudesse fazer o melhor trabalho em relação ao guia, onde nós vamos constar tanto com o que é violência política de gênero, como o que fazer para poder ser uma candidata competitiva, uma candidata realmente que possa estar aí exigindo seus direitos, e para que a gente possa exigir os direitos a gente tem que conhecer. A cartilha mostra com uma linguagem simples desde os primeiros passos, como, por exemplo, os requisitos para se candidatar. Ser brasileira, não ter pendências com a Justiça Eleitoral, título eleitoral na cidade em que pretende se candidatar com pelo menos 6 meses de antecedência às eleições. Estar filiada a um partido eleitoral também 6 meses antes da eleição. E idade mínima de 18 anos para vereadora na data do registro da candidatura. Para prefeita, deputada federal ou estadual, 21 anos até a data da posse. Já para senadora e presidente da República, 35 anos até a data da posse. O guia alerta as mulheres sobre critérios de inelegibilidade, como a necessidade da ficha limpa, e sobre a necessidade de desincompatibilização para os casos de ocupar cargo público, exercer função em sindicatos ou atuar em entidades que recebem recursos públicos. Na cartilha produzida pela Procuradoria da Mulher do Senado Federal, que será distribuída gratuitamente, tem também o calendário completo com os prazos para cada etapa da candidatura, dicas de como escolher um partido e orientações específicas sobre os direitos da mulher na política. Essa invisibilidade, e essa certa segurança que as pessoas que estão atacando as mulheres através da internet, elas vão fazendo com que nós mulheres, sejamos aí atacadas de formas diferentes, com esse grande ódio que vai aí descaracterizando a mulher como um ser da vida pública, como um ser que pensa, como um ser que pode ocupar os espaços de decisão e poder. E isso é muito pesado, por isso a gente precisa sim estar sempre se fortalecendo, que sejam através de guias, que sejam através de cotas, que eu acho que isso só vem a trazer justiça ao que historicamente e culturalmente, infelizmente, o machismo nos tirou. O Senado e a Secretaria de Educação do Distrito Federal assinaram um acordo de cooperação com o objetivo de levar educação legislativa para alunos de escolas públicas. Criada em 2020, a Oficina Legislativa é uma iniciativa do programa E-Cidadania do Senado Federal. O objetivo é aproximar estudantes do processo legislativo, estimulando-os a refletir sobre sua realidade e apresentar ideias que possam se transformar em projetos de lei. A parceria com a Secretaria de Educação inclui a Oficina Legislativa na formação de professores da rede pública do DF. Os professores passarão por uma formação específica para aplicar em sala de aula uma oficina com a finalidade de encorajar
encorajar os alunos a pensar em soluções legislativas para problemas da população. Essa parceria foi um acordo de cooperação técnica firmado entre o Senado e a Secretaria de Educação do DF para a formação dos professores. Então, agora nós poderemos disponibilizar um curso de formação para os professores da rede pública do DF conhecerem o projeto Oficina Legislativa e serem aptos a realizar essa atividade com seus alunos de toda a rede pública do DF. Então, é uma parceria inédita que o Senado realiza com esse objetivo. Antes do acordo, o professor necessitava buscar o material em formato digital no portal do E-Cidadania. Agora, o Senado fornecerá o material didático impresso para as coordenações de educação regionais, além de emitir declarações de participação nos cursos para professores e estudantes. Com esse acordo, a grande novidade é que os professores eles poderão participar desse curso de formação para conhecerem a atividade antes de realizá-la com seus alunos, porque a oficina está disponível para qualquer professor do Brasil realizar. Mas com esse acordo, agora o Senado pode disponibilizar esse curso e os professores da rede pública do DF conhecerem o projeto, se capacitarem, conhecerem o sistema, para depois, então, realizarem essa atividade com seus alunos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, inclusão, economia, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Não percam! Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Nasci e me criei ali na comunidade, mas a gente não tinha essa noção do que era ser quilombola, de qual a importância disso. Mas, por exemplo, depois que a gente se descobriu enquanto quilombola, que a gente conseguiu reconhecer os direitos que a gente tem, sabe? A gente já tem um território, mas nós não somos titularizados ainda, sabe? Então, hoje, a nossa prioridade é a titularização. Hoje já é um orgulho para a comunidade, né? Antes era só os terreninhos e hoje já tem o território, né, que possa tirar a sua alimentação, né, da própria terra. Antes de 2014, nossas famílias plantavam uns cantinhos, tipo aí na frente, menos de 1 hectare para sobreviver. E as nossas famílias saíram da extrema pobreza. Nós só achávamos que, nós somos quilombolas porque nós somos negros, por causa da cor da pele. A gente não entendia, assim, que por trás da cor da pele tinha toda uma luta, toda uma história de sofrimento, discriminação, exclusão. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. O cinema brasileiro já firmou seu espaço no Oscar. O que falta para firmar o espaço na economia do país? O audiovisual é responsável por mais de 600 mil empregos por ano, contribui ao PIB com 24 bilhões por ano e isso dobra, vai para 50 bilhões por ano se considerarmos a contribuição indireta. Ou seja, o audiovisual é uma potência econômica inegável. Agenda Econômica, nesta terça, 8h, aqui na TV Senado. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento.
TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente! Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.